O programa a seguir é livre para todos os públicos. O transplante de órgãos ganhou mais agilidade no Brasil. Um sistema online permite que as pessoas que desejam ser doadoras possam se cadastrar de forma bem rápida e segura. Doação de órgãos é assunto de cidadania e é sobre isso que eu falo agora com o Dr. Ronaldo Honorato, cirurgião cardiovascular e membro da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Dr. Ronaldo, muito obrigado pela sua presença online em nosso programa e obrigado por aceitar o nosso convite para participar dessa entrevista. Olá, Marcelo. É um prazer poder conversar com você e com todos os colegas da TV Senado e falar sobre um assunto muito importante, como você bem disse, um problema, na verdade, de cidadania, né? Um assunto pleno de cidadania. Vamos começar então, doutor Ronaldo, traçando um panorama. Vamos falar um pouco sobre esse panorama da doação de órgãos no Brasil. Eu já vou começar a nossa conversa trazendo aqui algumas imagens, um gráfico que a gente traz aqui, os órgãos que têm a maior demanda por doação no país. Enquanto a gente coloca aqui as imagens, eu vou pedir para que o senhor fale um pouco sobre isso. Como é que é essa fila de espera de doadores? Quais são os órgãos que têm a maior necessidade, né? Que as pessoas demandam mais hoje no país? Veja que nós temos uma grande demanda de órgãos, né? Especialmente os órgãos que são considerados órgãos vitais, coração, pulmão, né? Felizmente, o fígado e rins, eles têm uma grande possibilidade de tratamento do doente hepatopata. O doente que tem uma doença renal, ele pode se valer da diálise por um período e ele pode, evidentemente, se manter vivo por um período. Já um paciente que tem um problema cardiovascular, um problema no coração, ele precisa de um suporte muito maior, ele precisa de um hospital especializado, ele precisa em geral de um hospital cardiológico e a doença ela tem muito maior severidade, né? Acho que fica claro de todos entender que uma doença no coração ela é muito mais grave do que uma doença, por exemplo, no rim ou uma doença, por exemplo, no fígado, em que a gente tem opções de tratamento maiores. Então, nós temos muito mais pacientes no Brasil esperando por um rim, nós temos quase 26 mil, 27 mil pessoas na fila de transplante renal e outras 8 mil, 6 mil, em torno de 6 mil e 8 mil pessoas esperando por um transplante hepático, e no transplante de coração a gente não consegue ter um número tão expressivo, porque as pessoas não conseguem suportar esse tempo de espera. Por isso, a doação ela é importantíssima para esse pessoal. Doutor Honorato, tem uma situação que é curiosa, me despertou interesse a gente trazer isso aqui para a nossa conversa. O Brasil é o segundo país do mundo que realiza o maior número de transplantes de órgãos. Isso é um motivo de orgulho para o nosso país. Mas, por outro lado, a população brasileira, num ranking de uma lista de cerca de 30 países, coloca o nosso país na 26ª posição, atrás de vários países, como Estados Unidos, Espanha, enfim, a lista é grande para eu citar aqui. O que acontece? Como é que a gente consegue ser um país que realiza tantos transplantes, mas, ao mesmo tempo, na nossa população, existe um número baixo de pessoas que estão cadastradas como doadoras de órgãos? Eu acho, Marcelo, fundamentalmente, que isso remete a uma discussão. O que nós estamos fazendo aqui, você abrir um programa como esse, com o alcance que tem o seu programa, falando sobre doação, falando sobre cidadania, conversando franca e diretamente com a sociedade, é um dos passos mais importantes. Então, eu creio que a educação, e a educação é uma ferramenta transformadora de qualquer sociedade, é muito importante que a gente converse sobre isso. As pessoas têm que entender uma coisa: o transplante não é só para quem fica doente. O transplante ele pode aparecer em qualquer momento da nossa vida. Veja você,
um apresentador que frequentava nossos finais de semana toda semana, né? Ele entrava em nossas casas, nós passávamos horas com ele durante muito tempo, a gente conviveu com essa pessoa nos finais de semana e em um momento ele precisou fazer um transplante, não só um transplante, mas 2 transplantes. Ele precisou fazer um transplante de coração, ele precisou fazer um transplante renal. Por quê? Porque ele foi sendo tratado, ele foi ficando mais idoso e ele tendo maiores complicações, ele se beneficiou do Sistema Nacional de Transplantes. Que fique você sabendo, Marcelo, eu acho que você já sabe, evidentemente, mas que fiquem nossos telespectadores sabendo que o transplante no Brasil, ele é gratuito. Ele é feito pelo SUS. Então, o SUS, ele garante a equidade a todos os pacientes que necessitam de um transplante. Ele é o sistema mais democrático de transplantes do mundo. Nos Estados Unidos e na Europa é um procedimento tão caro, tão custoso, que só faz transplante quem tem sistemas de seguro de saúde, quem tem convênios de saúde ou pessoas que possam pagar pelo procedimento, sabe? Então, além da gente ter um sistema, como você colocou, muito pujante em relação ao número de transplantes, nosso sistema é orgulhosamente muito democrático. Mas para que ele possa ser fortalecido, nós precisamos dessa conversa, nós precisamos que a sociedade entenda que a doação ela é importante. Eu não consigo fazer transplante se não houver doador, né? E a família que decide, Marcelo. Esse é um ponto importante, porque aqui a gente entra agora no assunto principal, quer dizer, no que traz a gente a fazer essa conversa aqui, é esse novo sistema que foi implementado recentemente, agora de 2024, né? A autorização eletrônica de doação de órgãos. Um sistema simples, que pode ser acessado por e-mail, pelo celular, pelo computador, por um tablet. É um sistema online onde a pessoa que tem o desejo de se tornar doadora vai fazer um cadastro e ela pode, em alguns minutos, tornar-se uma potencial doadora de órgãos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, esse novo sistema e como isso muda a realidade hoje, como isso facilita a vida das pessoas que querem se tornar doadoras. Além dessa facilidade, Marcelo, mais do que tudo, ela torna a decisão familiar uma decisão mais leve. O momento da doação, né? No meu caso, no transplante de coração, eu posso fazer transplante com doadores falecidos. Não há outra hipótese, não há outra possibilidade de eu obter um coração daquele de uma pessoa que tenha falecido. E a pessoa acaba falecendo em função de um dano encefálico, de um dano cerebral que é irreversível, que é incompatível com a vida como nós a conhecemos. Muito bem. Esse é um momento traumático, esse é um momento que pode ser de um trauma propriamente dito, um trauma crânioencefálico, né? Uma contusão na cabeça, pode ser em um momento de violência, quer seja uma violência automobilística, um acidente automobilístico, quer seja mesmo uma violência urbana, através de um ferimento no crânio por um projétil de arma de fogo, mas seja o que for, a pessoa entra declaradamente, ela é colocada em estado de morte, ela morreu do ponto de vista cerebral. Então a família, ela vai ser comunicada dessa morte, dessa inviabilidade cerebral, mas quando ela chega na UTI, ela observa que o coração está batendo, ela vê o monitor em que existe respiração, o doador, ele se torna suportado, né? Então a gente suporta com oxigênio, com medicações que ajudam o batimento cardíaco, hidratação, mantendo a funcionalidade dos rins, e desta forma a gente mantém o organismo de uma maneira geral. Mas a família, nesse momento, ela está abalada. Então imagine você, se esta pessoa em vida manifestar a sua vontade através deste documento da autorização eletrônica de doação de órgãos, e isso estiver registrado numa base, que é a base notorial dos cartórios, e tiver um acesso fácil, a gente vai saber qual seria a vontade.
deste que sofreu o acidente. Minha família sabe que eu quero ser doador, então essa decisão para a minha família vai ser muito mais fácil e tende a respeitar a minha vontade. E o sistema facilita também o acesso da família a essa decisão, porque esse é um ponto, talvez um dos gargalos do sistema, porque muitas vezes a pessoa tem o interesse de se tornar doadora, a pessoa quer ser doadora quando chegar o seu momento, infelizmente a gente tem que falar aqui de forma clara, né? Em algum momento da vida todos nós morreremos. Então, tem pessoas que querem ser doadoras, mas às vezes não fazem essa manifestação de forma explícita para toda a família e a gente nunca sabe a hora que vai chegar, né? Então, esse sistema, ele facilita a vida dos familiares, né, que perderam um ente querido, para que eles possam ter conhecimento se aquela pessoa desejava ou não ser uma doadora de órgãos. É verdade, Marcelo. Veja que curioso. Nós fazemos seguro de vida, né, Marcelo? Mas a gente só usa o seguro de vida na morte. Ninguém faz seguro de morte. Existe isso? Alguém faz aqui seguro de morte? A gente não faz. Então, a morte, ela tem um dogma, né, de conversar sobre a morte. Então, o ideal seria que no âmbito familiar a gente conversasse fluidamente sobre a morte. Olha, o dia que eu morrer, eu gostaria que meus órgãos fossem doados e tudo, mas isso é uma conversa que as famílias evitam, né? Imagina ficar falando de morte agora, ninguém gosta de ficar falando da morte, a gente fala da vida, a gente faz planos de vida, a gente faz projetos para viver uma vida melhor com os nossos filhos, com os nossos familiares queridos, né? A gente não fica pensando no processo da morte, mas você muito bem colocou, a morte é inexorável, ela é o processo que ocorre na vida. Então, quando isso ocorre de uma maneira abrupta, a família fica em dúvida. E tendo este documento, a decisão é sempre da família, sabe, Marcelo? É muito importante colocar, nenhum de nós, médicos transplantadores, faz alguma coisa sem o consentimento da família. E mesmo esse mecanismo existindo, a família sempre será consultada. Mas se a família souber a vontade daquela pessoa que naquele momento é declarada morta, ela vai seguir a vontade, concorda? Muita gente, doutor Ronaldo, a gente estava conversando um pouco antes da entrevista de algumas situações, questões às vezes culturais, questões religiosas que levam pessoas, famílias às vezes, a discordarem da doação. E há também, por parte de algumas pessoas, a preocupação de que esse momento de retirada dos órgãos, né, e vale lembrar que às vezes a pele também pode ser doada, a córnea também pode ser doada, as pessoas às vezes têm uma preocupação com o estado físico do ente querido. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, porque aqui é um esclarecimento científico. Só um minutinho antes da sua resposta, eu vou pedir para o pessoal da nossa produção colocar o site para quem quiser acessar esse sistema eletrônico, a autorização eletrônica de doação de órgãos, aedo.org.br. Eu estou falando aqui, daqui a pouco a gente vai ter o texto na tela. Enquanto isso, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa minha última pergunta. Marcelo, essa sua pergunta é fundamental. Antes de mais nada, nós somos médicos treinados e nós respeitamos profundamente aquele momento de dor que a família está passando. Todos os transplantadores, nós lutamos pela vida. Ninguém fica feliz quando uma pessoa morre. Ah, que bom, morreu, eu vou fazer mais transplante de coração. Não. É uma tragédia para uma sociedade. Você ter tantas pessoas que são violentamente mortas num trânsito, você ter tantas pessoas que são, infelizmente, acometidas por armas de fogo, sabe? Isso não é uma coisa bacana, é uma sociedade que ainda precisa ser trabalhada. Mas uma vez que isso ocorra, e infelizmente isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós, a ressignificância desta perda, ela pode se traduzir através da doação. A doação é um genuíno ato de amor ao próximo, você doa os órgãos a quem você nem conhece, então é a plenitude máxima do que a gente pode falar. Um doador, ele pode salvar até 8 vidas. Então você pode doar coração, pulmões, fígado, rins,
pâncreas, sem falar em todos os tecidos, como córneas, pele, osso, artéria, tendões, e assim você tem uma vasta gama de possibilidade de utilização daquela pessoa que infelizmente perdeu a vida. Mas é importante dizer, Marcelo, que antes de mais nada, todos os transplantadores, todos os captadores têm um profundo respeito por aquele momento. Eu tive a oportunidade de visitar alguns países. Nos Estados Unidos, a gente não começa a doação ou a retirada de qualquer órgão sem antes a realização de uma homenagem, de uma prece ao doador, agradecendo aquela pessoa que naquele momento teve a magnitude da família, daquele gesto nobre. Da mesma forma, em países europeus também isso acontece, entendeu? Então, a gente preserva o máximo. O doador não é deformado, a gente preserva cirurgicamente, a gente reconstrói com todo capricho para que a gente use os órgãos e a família então tenha o seu ente querido de volta para que possa então fazer o processo de enlutamento, né, da forma como deva ser feita, cada família sabe como faz e assim a gente tem uma sociedade bem estruturada, né, Marcelo? Esse é um gesto de amor que você traz vida, é uma situação bonita mesmo, porque nós somos um país cristão, então existe a ressurreição, é parte da nossa cultura, da religiosidade do povo brasileiro, e nesse momento em que a pessoa faz uma doação de órgãos, o ente querido que faleceu, que se despede, né, que deixa a família enlutada, pode estar garantindo a sobrevida de outras pessoas. A gente falou um pouco sobre essa questão da educação também. Eu quero lembrar as pessoas que estão assistindo essa entrevista que há uma matéria disponível na Agência Senado, uma matéria muito boa, inclusive o doutor Ricardo Honorato fez ali também uma entrevista. A gente está colocando aqui, a pessoa pode acessar essa matéria, nós vamos colocar daqui a pouco o QR Code para quem quiser acessar a matéria e ter mais informações sobre a doação de órgãos no Brasil. E enquanto isso, doutor Ronaldo, eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância da educação para a gente melhorar esse aspecto que eu comentei no começo da entrevista, que é o baixo número de pessoas cadastradas para a doação de órgãos. Deveria ser um tema nas escolas? Na minha opinião, sim, Marcelo. Veja só, as sociedades mais organizadas são aquelas sociedades em que abordam os problemas, né, de cidadania de frente. Então, não adianta a gente ter sistema de transplante pujante, um sistema de acesso democrático. As equipes transplantadoras brasileiras são destaque no mundo todo. Recentemente, médicos brasileiros fizeram um transplante de um rim de porco em um ser humano e foi excelentemente bem. Era um médico brasileiro. Médicos brasileiros ocupam situação de destaque em vários países do mundo, sendo diretores de serviços de transplante naqueles países. Então, a expertise que o Brasil tem, ela é sensacional. Mas é importante para que a gente tenha o transplante, para que nós tenhamos a doação. Então, na Espanha, por exemplo, que é um país que tem um alto índice de doação, a sociedade entende que a doação faz parte fluida do mecanismo, né, de ir e vir, da fluidez de cidadania que se exerce. As crianças na escola são ensinadas a respeito do transplante. Então, as crianças... Olha, eu preciso de um fígado. Você tem um fígado que pode doar e tudo. Então, isso acaba sendo tratado de forma lúdica, educacional, na fase mais tenra, aonde se fortalecem os conceitos, aonde se fortalece o caráter de qualquer ser adulto. Então, se a gente trouxer a discussão do transplante para o ambiente escolar, se a gente conseguir discutir sobre transplante no ambiente universitário, conversando com os jovens, ninguém quer que as pessoas morram, eu não quero que as pessoas morram, mas uma vez que isso aconteça, de que forma a gente utilizar melhor aquela infelicidade, aquele sofrimento, aquela interrupção abrupta, né, da vida, né? E o transplante é uma ressignificação
de tudo isso. Então, eu acho que conversar nas escolas médicas, nós mesmos aqui temos disciplinas optativas no curso da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo sobre iniciação ao transplante cardíaco, onde a gente conversa com os acadêmicos, futuros médicos, sobre transplante, a gente conta a história, a gente discute esses aspectos, a gente discute aspectos legais, aspectos emocionais, aspectos de sociedade na plenitude, né? Então, a conversa, ela é o caminho para que a gente chegue às soluções, né? Eu creio, por esses dados que nós trazemos aqui, inclusive da matéria da Agência Senado, pela conversa que eu estou tendo aqui com o senhor, por essas informações importantes, que uma parte da população não esteja cadastrada como doador, às vezes justamente pela falta de encontrar esses mecanismos, né? Então, a gente vai colocar aqui mais uma vez o site da AEDO, por onde as pessoas podem fazer essa comunicação de forma simplificada. E aí eu peço que o senhor fale sobre essa importância. A pessoa que está assistindo esse programa, a pessoa que tem o interesse de ser doadora, a importância de comunicar à família e de comunicar também nesse novo sistema, nessa ferramenta eletrônica, uma ferramenta digital acessível, a importância desse comunicado para que o desejo de ser um doador, o desejo de trazer vida a outras pessoas, de prolongar a vida de outras pessoas, seja cumprido no momento em que chegar o fim, né, o momento da nossa despedida. É interessante essa sua colocação, Marcelo, porque, assim, de fato, tudo é o âmbito da sociedade e da família, né? A família é a base da sociedade. Então, quando a gente conversa na família, a gente expõe nossos anseios, nossos temores, nossas vontades, né? A gente consegue viver em maior harmonia. E vivendo em harmonia na família, nós temos uma sociedade mais estruturada e assim a gente vai para frente enquanto país, enquanto nação, enquanto civilização. Então, a conversa é o passo primordial. Essa medida da autorização eletrônica, ela ajuda, por exemplo, naquelas famílias que não têm tanto contato com os seus entes queridos. Imagine você, se a minha família fosse do Nordeste e eu trabalhando aqui em São Paulo e acontecesse alguma coisa comigo. E a gente às vezes tem dificuldade por conta do trabalho, da carga de trabalho, a gente acaba não se conversando tanto, mas com este documento a minha família sabe que minha vontade era ser doador de órgãos. Então, a tomada de decisão por parte da família, ela se torna leve. Marcelo, eu quero reforçar que nenhuma pessoa se torna doador sem a autorização da família. Esse trecho da lei não foi modificada. Tamanho respeito que se tem ao processo que aconteceu, afinal de contas, uma pessoa perdeu a vida. Nós estamos diante de uma tragédia familiar, né? Há um enlutamento, há um sofrimento dali daquela família. Então, se respeitando este sofrimento, este momento, a decisão é sempre da família. E se a família tiver dúvida, esse processo pode se tornar demorado. Então, veja só, o médico comunica, olha, infelizmente o seu filho não tem mais condição, o trauma que ele teve na cabeça foi muito severo, não há o que fazer. Mas tem certeza, doutor? Tenho. Pronto, a família ficou em dúvida. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai consultar outras opiniões, vai tomar outras, pode até pedir outros profissionais para avaliar, e este processo se torna longo. E o processo longo, às vezes, faz com que os órgãos se tornem inviáveis. Então, muitos corações eu não consigo captar por causa da morosidade deste processo de aceitação das próprias famílias. E na população pediátrica isso é ainda um pouco mais dramático, sabe, Marcelo?
Então, se a gente tiver esse documento com maior facilidade, esse documento de pronta conferência, né, de pronto acesso, isso faz com que nós tenhamos um pool de doadores muito maior, porque as famílias respeitarão a vontade, né, daquela pessoa, né? E vale lembrar para as pessoas que estão assistindo o programa que as famílias também podem acessar. Quer dizer, a pessoa que quer ser doadora ou doador de órgão, entra no sistema aedo.org.br, manifesta a sua vontade, o sistema é seguro, existe a assinatura digital, conferência por videoconferência para que a pessoa realmente seja identificada e tenha certeza de que é ela que vai optar pela doação de órgãos. E a família pode acessar esse sistema depois, consultando o CPF do seu ente querido e saber se realmente era essa a vontade dessa pessoa de se tornar um doador ou uma doadora de órgãos. Doutor Ronaldo. Marcelo. Sim, pois não. Deixa eu só fazer antes uma interposição aqui que talvez seja importante. Claro. Quem não conseguir ou quem não tiver a possibilidade de fazer o acesso a essa autorização eletrônica, também pode ter a chance de ser doador. Claro. E esta oportunidade se faz através da família, através da conversa. Então, não há necessidade explícita de ter essa autorização. Perfeito. Eu não tenho celular, não tenho acesso, mas eu quero ser doador. Basta comunicar ao seu familiar que, caso ocorra esta infelicidade, caso que a pessoa tenha um processo de morte encefálica, de morte cerebral, esse processo se torna então mais fácil. Ele falou comigo uma vez que ele queria que doasse os órgãos, entendeu? O fato é que tem que haver a comunicação, tem que haver a conversa no ambiente familiar. Se isso se estabelecer, a coisa fica muito mais fácil. A comunicação é o primeiro passo, então isso vale comunicação com a família também, muito importante, mesmo Exato. que a pessoa não acesse o sistema digital, comunique com a sua família, avise que você quer ser um doador ou uma doadora de órgãos e assim esse desejo poderá ter mais chance de se cumprir, né, no momento em que chegar a morte. Infelizmente temos que falar sobre isso de maneira clara. Dr. Ronaldo Honorato, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa, muito obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Marcelo, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre transplante e falar para a sociedade tão abertamente sobre doação de órgãos. E lembrem-se, doem seus órgãos. Nós precisamos de órgãos hoje. Nós temos muitos pacientes que merecem uma segunda chance. Muito obrigado. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade, a crise da democracia representativa. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social.
temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Bom dia, hoje é segunda-feira, 1º de julho. Há 30 anos, o Brasil ganhava uma nova moeda. Era o Plano Real, que vinha para domar a inflação. Na próxima quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente deve votar o Estatuto do Pantanal. O bioma vem sendo consumido pelo fogo. O projeto de lei estabelece regras para a exploração e a conservação dessa, que é uma das áreas mais importantes para a biodiversidade brasileira. Está lá na Constituição. O bioma do Pantanal é patrimônio nacional e a sua utilização deve ser feita conforme a lei. Só que essa lei nunca foi feita. Em 2021, a Procuradoria-Geral da República entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão para questionar a demora do Congresso Nacional em editar uma lei que regulamente as formas de utilização do Pantanal. O STF deu prazo de 18 meses para que o Parlamento aprove uma lei que proteja esse bioma. O Estatuto do Pantanal foi apresentado pelo senador Wellington Fagundes em 2020 e deve ser votado pela Comissão de Meio Ambiente na semana que vem. O texto reúne 38 artigos que tratam da conservação, proteção, restauração e exploração sustentável do Pantanal, além da prevenção e combate ao desmatamento e incêndios florestais. O uso do fogo na vegetação será permitido em apenas alguns casos, como nas práticas culturais e de agricultura de subsistência. O Estatuto cria ainda a política de desenvolvimento do turismo do bioma do Pantanal e regras para a exploração ecologicamente sustentável do bioma. Os casos de exploração eventual da vegetação nativa não podem ter propósito comercial direto ou indireto. Pelo Estatuto, será criado ainda o selo Pantanal Sustentável para pessoas jurídicas e físicas que contribuam para o desenvolvimento de atividades e produtos sustentáveis de origem do bioma do Pantanal. O relator excluiu do texto o capítulo que tratava das diretrizes do zoneamento ecológico econômico do Pantanal. De acordo com o senador Jaime Campos, os estados que fazem parte desse bioma já estão em estágio avançado na elaboração desses zoneamentos. E a exclusão desse tema do projeto evita gastos adicionais para a União. Jaime Campos também retirou do projeto original as regras que diziam respeito aos requisitos para atividades de mineração nas áreas do Pantanal. O texto original condicionava a exploração mineral à obtenção de licenciamento ambiental, incluindo a apresentação de estudos de impacto ambiental e a adoção de medidas de recuperação ambiental, conforme orientações do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Apenas o bioma da Mata Atlântica foi objeto de regulamentação por meio da Lei número 11.428, de 22 de dezembro de 2006. O Pantanal está presente nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, sendo que sua área total representa 15.096.107 hectares. O Pantanal é o único bioma e merece uma legislação singular, capaz de conciliar preservação, desenvolvimento econômico e progresso social. É uma lei que nós precisamos fazer para respaldar as leis estaduais que, com certeza, são mais restritivas do que a lei federal, como ela tem que ser. A lei federal tem que ser um guarda-chuva e as leis estaduais são mais restritivas porque entram a fundo nas peculiaridades de cada estado.
Semana no Senado começa com 2 sessões no plenário. Na terça, a ministra do Planejamento deve falar em audiência conjunta de 2 comissões. E a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas estará em debate em outra audiência pública na quinta-feira. Confira os destaques da semana na agenda. Daqui a pouco, às 9 horas, a comissão temporária criada para acompanhar as atividades de enfrentamento da calamidade no Rio Grande do Sul deve realizar audiência pública para debater os deslocamentos internos provocados pela tragédia. Às 9h30, o Conselho de Comunicação Social do Congresso tem reunião marcada. Ela terá 2 partes. A primeira é uma audiência pública para debater a saúde dos profissionais de comunicação. Depois, os conselheiros realizam a agenda de trabalho. Às 10 horas, o plenário do Senado tem sessão especial prevista para celebrar os 168 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E logo mais às 2 da tarde está marcada a audiência pública da Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial. Senadores e convidados discutirão a categorização e avaliação de riscos em sistemas de IA e o projeto que trata do assunto. Também às 2 horas está prevista a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. E às 9 horas de amanhã, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, é a convidada de uma audiência pública conjunta das comissões de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional. O assunto, as rotas da integração sul-americana dentro do novo Programa de Aceleração do Crescimento. Já às 10 horas de amanhã está prevista a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Um dos itens na pauta é o projeto que assegura aos condutores o direito a ter o exame toxicológico obrigatório custeado pelo empregador. Às 9 horas desta quinta-feira está prevista a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Na pauta, entre outros, está o projeto que prevê a criação de norma de condomínio que obrigue o morador a comunicar à administração que tem sob sua guarda animais silvestres em sua unidade residencial. Eu falei quinta-feira, mas é quarta-feira. Já às 10 horas, a Comissão de Constituição e Justiça também deve se reunir para examinar projetos. Um deles é a proposta de emenda à Constituição, que inclui as guardas municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública. Agora sim, às 9h30 desta quinta-feira, está marcada a audiência pública para discutir os programas de inteligência e articulação entre órgãos de segurança pública e demais instituições na investigação das circunstâncias do desaparecimento até a localização da pessoa desaparecida, como instrumento de avaliação da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Será na Comissão de Segurança Pública. E às 14 horas desta quinta está prevista uma sessão especial no plenário do Senado para celebrar os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Nesta semana, o presidente Lula deve decidir sobre a proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para pagamento da dívida dos estados com a União. Pacheco afirmou que a equipe econômica já concordou com a iniciativa que deve substituir o regime de recuperação fiscal. Segundo o presidente do Senado, os termos do projeto de lei para permitir o pagamento da dívida dos estados com a União já foram aceitos pela equipe econômica do governo federal. Agora, falta a decisão do presidente Lula. Eu recebi do Ministério da Fazenda e do Ministério da Secretaria das Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha, uma resposta de que o programa estava muito bem aceito e já estruturado com a dependência apenas da aquiescência definitiva do presidente Lula, que foi, inclusive, anunciou hoje lá em Contagem, que isso até o início da semana terá, então, o aval dele em relação ao programa. Pelo texto, os estados vão poder pagar a dívida com ativos, como imóveis e créditos judiciais. Além disso, a União poderá perdoar parte dos juros e o valor ser investido pelo Estado em ações de segurança pública e educação. E também vai ser constituído um fundo com um percentual dos pagamentos que também poderá ser utilizado pelos estados.
É muito bom para todos os mineiros saber que nós vamos ter investimento em estrada, vamos ter investimento em escola, vamos ter investimento em presídio e construção de vagas do sistema prisional, do sistema socioeducativo, a partir dessa possibilidade que o governo federal nos outorga. No caso de Minas Gerais, a dívida do Estado com a União é de cerca de 160 bilhões de reais. Nunca paramos de trabalhar em relação a esse tema e nós estamos, acredito eu, na iminência muito concreta da próxima semana, havendo aqui a essência do presidente Lula, de termos a concretização de um programa muito sustentado para pagamento efetivo da dívida e não um arremedo de pagamento, que é o regime de recuperação fiscal, que no final das contas, repito, só faz avolumar a dívida com um sacrifício enorme de servidores públicos, o que não é interesse de absolutamente ninguém. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o projeto que legaliza bingos, cassinos e jogo do bicho, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, já está pronto para ser votado em plenário. A proposta não vai tramitar em outras comissões, como foi pedido por parlamentares contrários à legalização. O projeto que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos legaliza o jogo do bicho e permite apostas em corridas de cavalos foi aprovado pela Câmara em 2022. No Senado, o texto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça em maio de 2023. Polêmico, recebeu mais de 40 emendas, foi debatido com especialistas e, depois de vários adiamentos, foi aprovado na semana passada com apenas 2 votos de diferença. Foram 14 votos favoráveis e 12 contrários. Parlamentares contrários à proposta defendiam que o texto pudesse tramitar em outra comissão, como a de Assuntos Econômicos, antes de ir a plenário. Líderes de alguns partidos chegaram a fazer essa sugestão ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que nesta terça-feira se manifestou contra a sugestão. Pacheco disse que o projeto já passou da fase de comissões, que o tema já foi suficientemente discutido e que só falta agora passar pelo plenário. Cumpriu a fase de comissões, agora é realmente encontrar a data para se pautar no plenário do Senado Federal. E esse tema já está suficientemente discutido, quem é a favor, quem é contra, cada qual tem seus argumentos. É muito importante que democraticamente se submeta ao voto da maioria do Senado e que prevalecer na maioria do Senado vai ter que ser respeitado ou rejeitando o projeto ou mandando a sanção do presidente da República. Vai depender muito do ânimo dos líderes em relação a essa questão dos jogos antes do recesso. Mas talvez seja conveniente, e há um pedido já nesse sentido, de que se possam ter sessões de debates temáticos no plenário do Senado, para que no plenário se possa discutir com especialistas que defendem, que são contra esse projeto, e talvez fique para depois do recesso. Eu não vejo prejuízo, eu acho que não precisa ter pressa nisso, né? Nós podemos botar perfeitamente depois do recesso esse projeto dos jogos. De acordo com a proposta, estados com até 15 milhões de habitantes poderão ter um cassino. Estados que têm entre 15 e 25 milhões podem ter 2. Acima desse patamar, o limite passa a ser de 3 cassinos. O jogo de bingo poderá ser explorado de forma permanente em locais específicos e poderá haver uma casa de bingo em cada município. Municípios maiores poderão ter um para cada 150 mil habitantes. Em cada estado e no Distrito Federal, poderá ser credenciada uma pessoa jurídica para explorar o jogo do bicho a cada 700 mil habitantes. As apostas em corridas de cavalos poderão ser exploradas por entidades credenciadas junto ao Ministério da Agricultura. O projeto prevê a criação de 2 novos tributos a serem pagos pelas entidades operadoras de jogos e apostas licenciadas. A taxa de fiscalização de jogos e apostas, que deverá ser paga a cada 3 meses, e a contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a comercialização de jogos e apostas, a CID Jogos, com alíquota de até 17% sobre a receita bruta dos empreendimentos. Do total arrecadado, de acordo com o texto, 16% irão para o Fundo de Participação dos Estados, 16% para o Fundo de Participação dos Municípios, 12% para a Embratur, 10% para a área do esporte
e 10% para o Fundo Nacional da Cultura. O restante deverá financiar, entre outras, ações nas áreas de saúde, segurança e prevenção ao vício em jogos. O texto também prevê a criação de um cadastro de pessoas que serão impedidas de fazer apostas e até mesmo entrar em cassinos e outros locais onde os jogos são realizados. E também estabelece medidas para proteger os jogadores, desestimular a compulsão, prevenir a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. O relatório sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser entregue até o dia 10 de julho. Entre as ações previstas no documento estão as que pretendem ajudar na recuperação do estado do Rio Grande do Sul, que ainda sofre as consequências das enchentes. De acordo com o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, senador Confúcio Moura, vão ser acolhidas até 2 ações de interesse nacional por comissão permanente e até 15 propostas de maneiras individual pelos parlamentares para o relatório final da LDO. O parlamentar também ressaltou que vai priorizar ações voltadas para a recuperação do Rio Grande do Sul. O consultor legislativo do Senado Federal explicou como vai ser feito o direcionamento para evitar desastres ambientais. Isso pode acontecer de várias formas, tanto no texto da lei, dispondo sobre critérios para a elaboração e para a execução do orçamento, que é a força constitucional da LDO está nisso, quanto no estabelecimento de prioridades e metas, na construção do anexo 7, dizer que são prioritárias políticas públicas nesse sentido, quanto mesmo ressalvar de contingenciamento. O prazo para apresentação das emendas à LDO 2025 já foi encerrado. O relatório final deve ser apresentado até 10 de julho. O senador Confúcio Moura se encontrou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o relatório e falou sobre as observações do ministro. Ele manteve o relatório, assim, com o relatório encaminhado para a Comissão de Orçamento. As metas continuam as mesmas, salvo se houver alguma alteração assim na rigidez, na questão da taxa de juros, permanecer muito alta, como está, talvez ele mudaria algumas perspectivas, alguns gráficos ou tabelas que ele encaminhou para conhecimento da Comissão de Orçamento. O PLDO também traz um cenário de déficit zero em 2025 e estimativa de salário mínimo de R$ 1.502 para o próximo ano. O salário mínimo ele vai ter a variação do PIB de 2 anos anteriores ao ano de referência. Então, se a gente está falando de salário mínimo de 2025, é o PIB que foi fechado em 2023, que fechou o ano em um crescimento de 2,9%, mais a inflação medida no ano anterior. Então, a inflação desse ano, medida pelo INPC, que a expectativa é que fica algo em torno de 3,25%. Então, esse crescimento ele não é dado por força normativa da LDO. O que a LDO faz é reproduzir esse normativo anterior, à sua elaboração, e como se reflete essa variação do salário mínimo para as contas públicas, especialmente para os benefícios previdenciários e assistenciais. O Supremo Tribunal Federal decidiu semana passada que quem portar até 40 gramas ou 6 pés de maconha vai ser qualificado como usuário e não como traficante. A decisão de descriminalizar o porte da droga repercutiu entre os senadores. A decisão do Supremo de que não há crime quando o porte de maconha for para uso pessoal repercutiu no Senado. O presidente Rodrigo Pacheco foi um dos primeiros a se manifestar. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica, que é própria da Anvisa, e invadindo a competência legislativa, que é própria do Congresso Nacional.
constitucional. O Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o assunto porque foi provocado a partir de um recurso que discutia a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas de 2006, que estabelece que é crime adquirir, guardar ou transportar drogas para o consumo pessoal. O Congresso reagiu e o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que torna crime o porte de qualquer quantidade de drogas, mas diferencia o usuário do traficante. A proposta precisa ser analisada ainda pela Câmara dos Deputados. Nas redes sociais, os senadores também se manifestaram sobre a decisão do STF. A senadora Damares Alves lembrou que o Senado já aprovou uma PEC sobre o tema e que aguarda a votação da Câmara e questionou: por que não esperar a decisão? Espero que a nossa outra casa legislativa dê a resposta que precisamos e acelere a tramitação dessa PEC. O senador Nelsinho Trade disse que a descriminalização do porte de maconha deve ser debatida no Legislativo, não pelo Judiciário. O senador Vanderlan Cardoso afirmou que o STF não é constituinte e não é seu papel aprovar leis. Esse papel é do Congresso. O senador Sérgio Moro reforçou que a matéria cabe ao Legislativo através dos representantes eleitos pelo povo e não do Judiciário. O senador Hamilton Mourão disse que a decisão consolida a marca do ativismo judicial no país, violando e ultrapassando a competência do Congresso Nacional. O Senado realizou sessão especial na última sexta-feira para homenagear o Dia da Polícia Militar do Distrito Federal. Senadores da bancada distrital participaram da cerimônia. Eles destacaram a atuação da corporação no auxílio humanitário ao Rio Grande do Sul. Também afirmaram que a instituição é referência para todo o país. A história da Polícia Militar do Distrito Federal começa no século XIX, com a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil. Após ser rebatizada algumas vezes, a PMDF foi transferida do Rio de Janeiro para a nova capital da República, Brasília. Para celebrar os 215 anos de história, o Senado Federal realizou uma sessão especial em homenagem aos policiais do DF. Os senadores do Distrito Federal destacaram o papel da categoria na proteção da sociedade civil. A minha admiração pela corporação é imensa. O meu respeito é absoluto por esses homens e mulheres que colocam em risco suas vidas para nos proteger. O Senado Federal, nesta cerimônia, homenageia merecidamente a corporação que faz a diferença na proteção dos cidadãos e do nosso patrimônio privado e público. Aqui nós temos embaixadas, estão todos os poderes aqui e nós entendemos muito bem a importância e o papel dessa instituição. Vocês merecem que todos nós, parlamentares federais, que a gente nos dedique o tempo todo para que vocês lá na ponta estejam bem cuidados, para que vocês lá na ponta tenham a estrutura, para que vocês lá na ponta sejam valorizados. Não tem segurança pública sem a valorização do policial militar. A comandante-geral da corporação agradeceu a homenagem e ressaltou a importância da instituição bicentenária para o Brasil. É uma honra muito grande comandar esses homens e mulheres. É uma honra que não me cabe de emoção por saber o que cada um faz dia a dia ao acordar e não saber nem se vai voltar para casa. Sim, aqui a gente tem grandes heróis. São grandes heróis, mas são seres humanos. A atuação da PM do Distrito Federal nas recentes enchentes no Rio Grande do Sul também foi destacada durante a sessão. A própria comandante-geral, ela, numa pequena reunião, ela, olha só, prepara um grupo para descer. E vocês vão se organizar para descer. E eu quero saber em quanto tempo vocês estão prontos para deslocar para o Rio Grande do Sul. Em aproximadamente 24 horas, nós já tínhamos um processo pronto, nós já tínhamos uma estrutura de policiais voluntários prontos, e daí, em torno de 30 horas, nós estávamos saindo de Brasília em direção ao Rio Grande do Sul, com um grupo de 9 veículos, 3 lanchas, 2 cães, especialistas em pilotagem de barcos, especialistas em condutores de cães, tripulantes operacionais que já estavam no terreno, pilotos,
operadores especiais, patrulheiros táticos que tiveram uma atuação espetacular no estado do Rio Grande do Sul, ao ponto de serem surpreendidos durante o seu patrulhamento e atuando em questões muito pontuais, demonstrando ali imediatamente a capacidade dos nossos homens em resolver problemas. O procurador-geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios falou sobre a importância da instituição para o fortalecimento da democracia. Nós precisamos de instituições fortes, instituições sólidas. E isso fortalece a democracia, isso fortalece aquilo que o Constituinte quis. O Palácio do Congresso Nacional recebeu na sexta-feira uma projeção especial. O prédio ficou colorido para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Também foi criado no Senado um grupo de trabalho que terá foco na inclusão e diversidade. A projeção foi nesta sexta-feira, dia 28, das 7 às 11 da noite. As cores símbolo da comunidade LGBTQIA+, ficaram nas cúpulas do Senado e da Câmara dos Deputados e também no edifício anexo 1 de ambas as casas legislativas. Junto com as cores, também os dizeres: 28 de junho, Dia do Orgulho LGBTQIA+. Falar com orgulho, amar com orgulho, existir com orgulho, viver com orgulho. A projeção faz parte de um calendário de exibições sobre temas relevantes para a sociedade brasileira. O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, é um dia de conscientização e combate à LGBTfobia, para a construção de uma sociedade livre de preconceitos, inclusiva e igualitária, independentemente da orientação sexual e da identidade de gênero. Nesta sexta-feira, também foi criado o Grupo de Trabalho de Afinidade LGBTQIA+, do Senado, que terá foco na inclusão da diversidade. O grupo ele é criado não só como um espaço importante, onde a gente consegue trazer um acolhimento, dar voz também à comunidade, mas principalmente um espaço de escuta, onde a gente pode conseguir trazer identificar as necessidades do grupo, identificar as necessidades da comunidade e propor ações dentro do Senado que vão justamente atender essas melhorias de gestão, ou seja, dentro da cultura organizacional, ações direcionadas para o eixo de educação ou de saúde, enfim, uma série de políticas internas que atendam da melhor forma a inclusão desse grupo especificamente. É uma celebração do orgulho, uma celebração também da resistência e, principalmente, não ceder naquilo que já conquistamos. O viveiro do Senado foi reaberto com o selo de aprovação do Ministério do Meio Ambiente para funcionar na categoria de Sala Verde, espaço voltado à educação ambiental. 8.000 metros quadrados de área verde com centenas de espécies de plantas. Uma sala de aula ao ar livre para lições de educação ambiental. Crianças de uma turma inclusiva de uma escola da Ceilândia foram as primeiras a conhecer o novo espaço do Viveiro do Senado, que a partir do segundo semestre estará aberto à comunidade. Gostei muito de aprender como o adubo é tão importante para as plantas. As visitas vão ser guiadas com agendamento e atividades específicas para cada faixa etária. A parceria com o Ministério do Meio Ambiente deu ao Viveiro do Senado o selo de aprovação para funcionar como Sala Verde, um espaço para a educação ambiental. Ela foi construída seguindo princípios da bioconstrução, da sustentabilidade, da gestão dos resíduos, Então, a ideia é que haja compostagem, reciclagem. O viveiro reabre com trilhas acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Dá vontade de passar uma tarde por aqui, trazer meu regimento, sentar ali naquela sombra. Tem até Wi-Fi aqui, dá de fazer toda a atividade daqui mesmo. E só que com um ambiente muito próximo da natureza, muito inspirador. A gente teve visita de alguns colaboradores nossos aqui do Senado que são cegos, tivemos com audiodescrição. Então é um espaço aqui que a gente quer que todas as pessoas possam acessar, que possam conhecer e desfrutar também. A ideia é que o Viveiro do Senado se torne uma referência em sustentabilidade, unindo educação ambiental, preservação e gerenciamento de resíduos sólidos.
Na reabertura do viveiro, o plantio simbólico de uma muda de ipê e uma de acácia. É isso. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, ferrogrão, cadastro ambiental rural, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Não percam. A vez de crescimento seria a região norte, com espaço, com potencial, com facilidades, com uma localização geográfica privilegiada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Mulheres com implante mamário colocado em razão de tratamento de câncer têm direito à troca em hospitais privados ou pelo SUS sempre que houver complicações ou efeitos adversos. A mulher que sofre mutilação total ou parcial de mama em razão do tratamento de câncer também tem direito a acompanhamento psicológico e multidisciplinar. O Senado votou, agora é lei. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a nossa conversa é com o relator do projeto, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Senador, obrigada pela sua presença aqui conosco. Tá, muito obrigado. Senador, o governo enviou a LDO com a previsão de déficit zero para 2025. O senhor esteve recentemente reunido com o ministro Fernando Haddad. Essa previsão está mantida? Está mantida. Eu até indaguei ao ministro devido a essas oscilações que ele, quando faz uma projeção de déficit zero, de algumas metas de crescimento, baseia muito em juros, taxas de juros, em inflação, em câmbio, é uma série de números, né, de elementos. E mesmo com o juro alto, que nessa última reunião do Banco Central, o juro não conseguiu baixar nada, ficou em 10,5. Então eu perguntei para ele se a meta seria alcançada, mesmo assim com esse juro alto. Ele falou, não, nós vamos manter a mesma posição e a nossa meta é zero, não é? Vamos fazer todos os esforços para atingir essa meta, respeitando os limites do arcabouço fiscal, que ele dá uma balanceada, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, uma tolerância, mas o ideal é zero. Gastar somente aquilo que arrecada. Isso é bem lógico, né?
O país só tem prosperidade se ele conseguir fazer um superávit, guardar dinheiro, ter estoque de dinheiro para as emergências. Um país que gasta tudo e ainda fica devendo, quando surge um evento como esse do Rio Grande do Sul, o país fica até sem meios de ajudar, se não usar as técnicas e os artifícios do endividamento. Teria que contrair, por exemplo, créditos extraordinários, que nada mais é do que dívida, para socorrer um Estado necessitado. Então, o governo tem que ser como uma família, tem que economizar, gastar somente o que ele gasta e economizar para ter uma reserva técnica para as emergências ou para investimentos que ele queira fazer de longo prazo, né? Isso é extremamente importante e repercute positivamente no mercado. Mas, na sua opinião, o governo precisaria fazer um ajuste aí na projeção da dívida por causa dos juros? No caso, quando o juro permanece alto, a dívida pública fica alta também, porque todo esse endividamento é baseado em juros reais e dólar. Se o dólar está alto e juro alto, a dívida pública também fica alta. Então, a previsão desse ano é aproximadamente 77% de endividamento do Brasil em relação ao PIB, que para nós é alta essa dívida pública, né? E tem país que deve mais, tem países que chega até 150% de dívida pública em relação ao PIB. Mas eles têm juros zero, juros baixinhos, então pode dever, não tem tanto problema. Agora, se ele tiver dívida com juro alto, aí é impagável, a dívida vai só aumentando. Então, na realidade, essa lei que eu estou relatando agora, ela trabalha com esses elementos, ele trabalha com esses números e nós estamos assim, muito sensíveis e susceptíveis de aceitação de orientações dos ministros e também dos parlamentares da Comissão de Orçamento. O senhor disse que todas as projeções que foram feitas lá em abril foram exatamente imaginando uma queda na taxa de juros que não aconteceu. Então, o senhor acha, então, que deveria ser feito aí um ajuste? O ajuste, quando as coisas estão ruins assim para o governo e saindo do controle, o único artifício que o governo tem é contingenciar recursos. Chega no mês de fevereiro para março, ele pega lá e corta globalmente 15% do orçamento. Retém, aquilo é guardado lá no Tesouro e para todos os efeitos não tem aquele dinheiro. Aí todos os ministérios vão ter que se ajustar. Eles às vezes têm que rescindir contrato, negociar contratos, economizar água e luz, telefone, passagens aéreas, diárias, viagens, tudo é recolhido. Mas quando não tem a viabilidade assim, de resolver isso sem essa medida extrema, que é o contingenciamento, tem que fazer isso mesmo. E isso é feito. Eu mesmo posso falar com experiência própria, quando eu fui prefeito e governador, usava demais o contingenciamento. Eu cortava até assim, não estava desequilibrado, mas eu cortava só para economizar. Porque aí terminava, o primeiro mês é uma chiadeira, uma briga, e fala, não vou dar conta de governar, até a passagem aérea não tem mais, PPP, hotel, cria uma viagem internacional, não vou mais, porque não tem dinheiro. Mas no fim dá tudo certo. Então, essas medidas assim, extremas são medidas que se toma para poder viabilizar o equilíbrio fiscal, o equilíbrio das contas. Ninguém pode ficar devendo além do que tem, né? E assim é a nossa família, assim também deve ser o governo, né? Porque fora disso, aí você perde o controle e já não está fácil governar o Brasil por causa das despesas obrigatórias, que a maioria do dinheiro do governo já tem destino, certo? Mais ou menos 90%, o Lula, ou quem quer que seja o presidente, ele não controla esse dinheiro, ele é transferido automaticamente, porque é só uma proposta de emenda constitucional, está na Constituição. Os 15% da saúde é obrigatório, o 18% da educação obrigatório, e assim vai. Já se começou a falar na volta da DRU, senador? A desvinculação de receitas da União
é também um artifício bom, né? Você desvincular, desindexar, não é? Mas isso teria que, além da DRU, que eu lembro da DRU, eu estava no governo, quando nós aprovamos essa DRU lá no Fernando Henrique, né? Então, é um instrumento poderoso também de conter gastos, né? Mas a maioria dessas vinculações vão ter que ser gradualmente sendo feitos alterações constitucionais. Mas fala assim, vai tirar os 15% obrigatórios da saúde? Parece que aí vai virar o SUS vai acabar. E não vai, porque pode até aumentar. Isso aí o governo vai balanceando, um pouco a mais para aqui, um pouco mais para acolá. Agora você engessar tudo, porque já tem o engessamento dos salários. Só o salário da folha de salário do servidor público é 400 e poucos bilhões ano. Isso não tem jeito de... Inclusive, a folha de salário aumenta vegetativamente. Porque são direitos que vai acontecendo. Você faz um mestrado, doutorado, já tem um ganhozinho a mais, uma coisa daqui, outra lá, algum tempo de serviço. Termina a folha de salário, ela tem um crescimento vegetativo. Ela cresce. Mesmo se não fizer de aumento nenhum, ela cresce. E também temos os recursos da Previdência, que dá 900 e poucos bilhões por ano. Como é que você vai cortar aposentadoria? Cortar pensões para viúvas e viúvos? Não tem como. Então, já temos essas despesas obrigatórias, mas o governo, se continuar como está, e a gente solapando os recursos discricionários, que hoje dá em torno de 200 bilhões só. O que 200 bilhões é para tudo do mundo que o governo precisar. Para arrumar estrada, para fazer uma obra nova, para pagar emendas parlamentares, para isso, para aquilo, é 200 bilhões. E o orçamento bruto global é em torno de 12 para 13 trilhões. Então só sobra 200 bilhões para pagar luz, água, telefone e tudo. Queria perguntar para o senhor exatamente das emendas. Como é que está essa negociação? Qual é o valor previsto e até quanto o senhor vai poder destinar aí para as emendas? Na LDO, na Lei de Diretrizes, a gente não trabalha números, assim, a gente põe metas e diretrizes, né? Então, nós não vamos falar se vai ser 50 bilhões, se é 40 bilhões de emendas brutas, todas elas reunidas, né? E nós não vamos citar isso na LDO. A gente vai colocar os recursos para a cobertura dessas emendas, as metas de governo. Mas eu acredito que o Congresso, já conseguido colocar na Constituição obrigatoriamente, essa vinculação, necessidade do pagamento, emendas obrigatórias de pagamento, fica difícil tirar, a não ser com o bom senso do Congresso, uma grande negociação política, que geralmente é feito numa grande crise, quando não tiver dinheiro para nada, né? Aí sim faz uma negociação, igual na guerra. Na guerra, depois da guerra, você não tem mais nada, tem que reconstruir a vida, você negocia tudo, não é? Assim também é aqui no Brasil, na questão orçamentária. Ou a gente, de bom senso, com o próprio Congresso, com a oposição e com a situação, a gente tem que entender que seja quem seja o futuro presidente ou os futuros presidentes, nós temos que deixar o presidente governar. Porque se nós começarmos a engessar demais, e termina que ele não consegue cumprir nenhum compromisso que ele fez na campanha. Não adianta ir para debate público, não adianta prometer coisas que não tem margem. O dinheiro é pouco. À medida que você vai lá nos 200 bilhões e vai solapando pedaços dele, se o governo não tiver aumento de receita e conter despesa para ter superávites, aí daí a pouco esses 200 bilhões acaba rapidinho. E a continuar como está, a previsão é que em 2029, por aí, o governo só vai ter 30 bilhões para tudo. Ninguém governa, gente. O senhor tem dito que se não houver bom senso, a situação fica ingovernável. Fica ingovernável. Isso é uma realidade mesmo. Você pode ser assim, não precisa de presidente, não. Você pode nomear um gestor, por decreto, porque o Congresso nomeia um fulano de tal aí, só um administrador público para administrar a distribuição do dinheiro. Ele não tem que fazer nada, não tem que assumir nenhum compromisso. Manda tanto para você, manda tanto ali para o SUS, manda tanto para a educação, manda tanto para o município, manda dinheiro para aqui, para acolá. Daí a pouco, aquilo é só repartição. Para que um presidente sofrer tanto numa campanha, para depois só não tem o que fazer, só repassar dinheiro automaticamente e não cumprir
os seus compromissos públicos feitos. Senador, é possível se votar a LDO até o dia 17 de julho? Aqui é o seguinte, nós vamos observar, assim, ano passado ele foi aprovado em dezembro. Foi assim, foi aos trancos e barrancos, quase, chegou ao ponto de eu perguntar assim, para que serve a LDO? Se a LDO é para uma diretriz para a lei orçamentária, como é que você deixa ela lá embolada com o orçamento lá na frente, né? Então, o certo seria aprovar agora, até dia 10. Eu estou prontinho para meu relatório fechar ele até o dia 17. Agora, tem que ver o presidente da comissão de orçamento, se ele consegue agendas para essa reunião. Não está tendo pouquíssimas reuniões. Se continuar assim, não sei quando vai ser aprovado. O relatório meu não tem problema nenhum. Tem que só cumprir os prazos ali. Aprova meu relatório preliminar, abre prazo 10 dias para as emendas, depois a gente faz a seleção das emendas, vota o relatório, faço o relatório, vota o relatório, vai para o plenário, o plenário resolve. Você acha que vai repetir o ano passado? Então? Não, pelo amor de Deus, eu quero aquilo foi uma excepcionalidade brutal, que até hoje eu entendo o motivo. Não deve ser que nem ano passado, mas também... Olá, estamos de volta, são 9h15. Está começando nesse momento a reunião na comissão temporária criada para acompanhar as atividades de enfrentamento da calamidade no Rio Grande do Sul. Será uma audiência pública para debater os deslocamentos internos provocados pela tragédia. Acompanhe. A reunião presente destina-se à realização de audiência pública para debater o tema deslocamento internos e a tragédia no Rio Grande do Sul, nos moldes deste requerimento. O senador Mourão, que é o nosso relator, já está aqui. Falava com ele aqui que nós fomos para o Rio Grande do Sul, com a comitiva aqui dos 8 senadores, liderado pela Renata, né, Renata? E nós ficamos lá no estado, cada um fez uma região, o senador Mourão fez a região de Santa Maria e outras cidades, e eu fiquei ali pela Grande Porto Alegre também fazendo visitas. E nos comprometemos em estar aqui hoje de manhã pela importância dessa reunião. Convidamos de imediato para tomar lugar à mesa os seguintes convidados. Senhora, meu vice-presidente chegou no horário também. Senhora... O senador Irineu, que já está conosco, o senador Mourão já está aqui. Em seguida, eu vou chamar os convidados. Convidamos também para a mesa, e nós vamos, não sei se vai dar para colocar todos, não vou trocando, né? Vai dar? Então tá bom. Convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados. Senhora Silvia Sander, oficial de proteção da Acnur Brasil. Seja bem-vinda. Senhor Tarciso Dalmasso Jardim, consultor legislativo do Senado Federal, é um especialista no tema, podem ter certeza, ele é assessor da casa e foi convidado por esse motivo. Até nos acompanhou na última visita ao Rio Grande do Sul. O senhor Tenente Coronel BM Jaldemar Ribeiro Pimentel, Gildemar Ribeiro Pimentel Júnior, representante do Ministério da Justiça. Informamos que a senhora Paula Gaviria Bettencourt, relatora especial sobre direitos humanos das Nações Unidas, foi convidada a participar da presente reunião. Nos encaminhou comunicação agradecendo o convite e informando a impossibilidade de comparecer em razão de compromissos anteriormente agendados. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.org.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer o uso da palavra por 10 minutos. Ao fim das exposições,
a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Como é de praxe, eu faço a fala sobre o tema da presidência, sobre a ótica da presidência, entendo eu que também da mesa. Para situar a todos, senhoras e senhores, nossa, mais uma vez, solidariedade e carinho ao povo do Rio Grande do Sul e a todos os gaúchos e gaúchas. São, repito, 497 municípios. 478 foram atingidos por chuvas, enchentes, inundações, afetando mais de 2/3 de milhões de pessoas, 2/3 de gaúchos. Foram registrados 177 óbitos. Em meados de maio, cerca de 10 mil pessoas estavam desabrigadas e quase 400 mil desalojadas. Cerca de 84 mil foram resgatados. Estamos enfrentando uma crise humanitária, a economia afetada em todos os setores, estradas e pontes destruídas e cidades que ficaram submersas. No entanto, com a união de todos, estamos reconstruindo o nosso Estado. Um dos nossos maiores escritores, o gaúcho Érico Veríssimo, dizia que, para evoluirmos, a nossa consciência é preciso saber fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Buscamos sempre nossa consciência, pois ela é como uma bússola, uma rosa dos ventos a nos guiar. Saibamos usar essas tragédias para acertar nossa rota. Esta audiência pública, aqui na comissão, vai tratar do tema os deslocamentos internos e a tragédia no Rio Grande do Sul. O Estado, conforme relatório de 16 de maio da Defesa Civil, tinha 538 mil deslocados internos. 538 mil deslocados internos, que é fruto dessa audiência pública, é o tema, né? Devido às inundações. O mais recente relatório do Centro de Monitoramento do Deslocamento Interno, IDMC, sigla em inglês, lançado em 14 de maio, revela que o Brasil foi responsável por mais de 1/3 dos deslocamentos forçados por desastres ambientais na América Latina em 2023. Foram cerca de 740 mil pessoas deslocadas, o maior número registrado no país desde o início da coleta de dados, que foi em 2008. Esses números evidenciam nossa vulnerabilidade frente às mudanças climáticas. Em 2022, segundo o Centro Brasil do Clima, o país registrou 703,6 mil deslocados internos, principalmente devido à questão climática. No contexto das Américas, os números do Brasil são seguidos pelos Estados Unidos, 675 mil, Colômbia, 620 mil, Haiti, 121 mil, Cuba, 90 mil. Especialistas apontam diversos fatores para esses deslocamentos: mudanças climáticas, afundamento do solo, urbanização desordenada, falta de infraestrutura adequada em áreas vulneráveis, ausência de investimentos em prevenção e gestão inadequada do solo, degradação ambiental. O Observatório de Migrações Forçadas vinculado ao Instituto Igarapé quantificou em 7,7 milhões de pessoas deslocadas entre os anos de 2000 e 2017 no Brasil. 7,7 milhões no Brasil. O nosso país, como um dos mais afetados na região, pode exercer um papel de liderança no combate a essa situação, implementando políticas humanitárias que respeitem os direitos humanos e o meio ambiente, buscando a sustentabilidade. É necessário urgente a construção de políticas públicas para os deslocamentos internos. Destaco que no ano passado, mais de 32 milhões de pessoas foram deslocadas em todo o mundo devido aos desastres naturais. Terminando, somando outros fatores,
como guerras, conflitos, violência e perseguições políticas. O mundo registrou um recorde histórico de quase 76 milhões de pessoas deslocadas em 2023. É fundamental lembrar que os deslocados têm direitos e garantias que asseguram sua proteção e assistência durante a fase de deslocamento. Reinstalação, reintegração, segurança, nutrição, saúde, higiene, entre outros. Conforme os princípios orientadores do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, abro aspas aqui para um destaque, as autoridades nacionais têm o dever e a responsabilidade primárias de garantir a proteção e assistência humanitária aos deslocados internos que se encontrem na sua área de jurisdição. Frase essa aqui da Acnur. Essa comissão que está acompanhando a catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul realizou 2 diligências no Estado. Nós nos reunimos com autoridades, setor produtivo, trabalhadores, ouvimos a população. Nossa missão é estabelecer ações legislativas nesse contexto de crise climática e ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Entregamos ao presidente do Congresso 9 sugestões de projetos, como é o caso do PL, que trata exatamente da política nacional para deslocados internos, que tratamos aqui no dia de hoje. As crises, os desastres, a ignorância e a estupidez nos ensinam, ou pelo menos deveriam nos ensinar. Passado, presente e futuro estão interligados, que os erros cometidos sejam bem assimilados para que outros erros não sejam repetidos. José Ortega Gasset dizia, abro aspas com a última frase, a frase é dele, o importante é a lembrança dos erros, que nos permite não cometer sempre os mesmos. O verdadeiro tesouro do homem é o tesouro dos seus erros, a larga experiência vital decantada por milênios, gota a gota. Fecho aspas. Se continuarmos cometendo erros e omissões, enfrentaremos mais tragédias como essa no futuro. A população pagará um preço muito alto pela negligência da classe política e do mercado, daqueles que só pensam no lucro. Quem só pensa no lucro e não pensa na defesa do meio ambiente está destruindo a natureza e atacando o ecossistema. A respeito aos direitos humanos, o respeito aos direitos humanos e a proteção ao meio ambiente são águas da mesma vertente, do mesmo nascedouro, que propicia um efetivo desenvolvimento com políticas humanitárias da nossa nação. Saibamos todos que quando nos desprendemos dos nossos horizontes individuais, alcançamos a universalidade do coletivo e reafirmamos a condição essencial da vida. Essa é uma introdução que fizemos de forma coletiva para atualizar os que estão nos assistindo nesse momento, e agradeço já a TV Senado, a Rádio Senado, a Agência Senado, que está cobrindo ao vivo. Vamos passar a palavra de imediato aos expositores e, naturalmente, os senadores falam no momento que eles entenderem mais adequado. Com a palavra, a senhora Silvia Sander, oficial de proteção da Acnur Brasil. 10 minutos, com a tolerância de, no mínimo, mais 5, se necessário. Fique tranquila que estamos aqui para ouvi-los a todos e ouvi-la. Muito obrigada, senador Paulo Paim. Bom dia a todas, todos e todes. Em nome da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, é com profunda honra, um sentido de urgência e também de oportunidade que nós participamos dessa sessão hoje, tão importante, de iniciativa da Comissão Temporária Externa para acompanhar a resposta à calamidade no Rio Grande do Sul, comissão aqui representada por seu presidente, o senador Paulo Paim, no nome de quem agradeço pelo convite e também cumprimento as demais autoridades aqui desta mesa e presentes hoje. Há poucos dias, o Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, lançou o último relatório anual Tendências Globais, que revela que o número de deslocados forçados devido a conflitos, perseguições e situações de grave e generalizada violação de direitos humanos alcançou níveis sem precedentes, ultrapassando o marco das 120 milhões de pessoas ao redor do mundo.
Significa dizer que nos últimos 10 anos, o número de pessoas forçadas a se deslocar ao redor do mundo dobrou. Dentre essas 120 milhões de pessoas estão 43,4 milhões de refugiados e outras pessoas em necessidade de proteção internacional, 6,9 milhões de solicitantes de asilo e também 68,3 milhões de deslocados internos. Até que haja uma cooperação real e esforços concertados para abordar não apenas os conflitos, mas também esses cenários de generalizadas violações de direitos e outras causas agravantes do deslocamento forçado, como é o caso de desastres e eventos climáticos extremos, essas cifras globais e também nacionais continuarão tristemente aumentando. Essas situações, nós sabemos, são cada vez mais associadas ou agravadas por desastres, eventos climáticos extremos ou outros associados aos efeitos das mudanças climáticas. Vale dizer aqui que as mudanças climáticas são um multiplicador de vulnerabilidades, gerando novos deslocamentos e necessidades de proteção em todo o mundo. Ao final de 2023, é ilustrativo o dado que mostra que 3/4 das pessoas em deslocamento forçado ao redor do mundo estavam vivendo em países com alta ou extrema exposição a riscos relacionados ao clima, incluindo dentre eles o Brasil. Por outro lado, 30% dos refugiados e 75% dos deslocados internos estão justamente em países altamente vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Aqui a gente destaca essa correlação crescente entre os efeitos das mudanças climáticas e outros fatores de deslocamento que eu aqui menciono. Os impactos dessas mudanças têm agravado a situação de populações que já estavam deslocadas e também de comunidades em risco de deslocamento e causado novos deslocamentos, sobretudo internos, ou seja, dentro das fronteiras dos próprios estados. Os eventos relacionados ao clima têm sido, aqui nas Américas, o principal motor de novos deslocamentos internos. Por exemplo, entre 2012 e 2022, de um total estimado de 2,6 milhões de pessoas, ou de novos deslocamentos internos na região das Américas, 2,1 milhões de deslocamentos foram ocasionados por desastres, enquanto 0,5 milhões de deslocamentos internos foram ocasionados por conflitos e violência. Ou seja, aqui na nossa região, a gente tem um retrato que mostra que eventos relacionados aos efeitos das mudanças climáticas já são o principal vetor de deslocamentos internos da nossa região. Um outro dado ilustrativo também do desafio é trazido pelo Banco Mundial, que menciona que até 2050, 17,1 milhões de pessoas se deslocarão dentro dos seus próprios países, aqui na América Latina, devido às mudanças climáticas. Portanto, o prognóstico que nos traz aqui essa conversa hoje é claro e tristemente ilustrado pelo retrato do que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Nesse ponto, em nome do Acnur, é claro, eu não poderia deixar de reafirmar a nossa profunda solidariedade com a população, com todos que estão no estado do Rio Grande do Sul. Dizer também que o Acnur tem apoiado a resposta humanitária do governo federal e estadual, com o apoio de múltiplos atores da sociedade, para redobrar os esforços conjuntos em apoio às populações refugiadas e migrantes que estão lá no estado e também às centenas de milhares de populações deslocadas brasileiras que foram ali afetadas pelas enchentes. O que a gente percebe é que no Rio Grande do Sul hoje, o senador Paulo Paim mencionou, acho que vale repetir, né, a gravidade do que tem acontecido, tem se falado em mais de 2,3 milhões de pessoas afetadas no Rio Grande do Sul, mais de 388 mil pessoas que continuam até agora desalojadas, depois de terem perdido as suas casas, e cerca de 10 mil pessoas que seguem em abrigos ou alojamentos improvisados. Nesse universo total, de parte do Acnur, nós também vimos destacando que existem no estado cerca de 43 mil pessoas refugiadas e outras em necessidade de proteção internacional que já tinham sido deslocadas a partir dos seus países de origem por razões diversas, pessoas essas que vêm de países como Venezuela, Haiti, dentre outros, e que agora mais uma vez são afetadas. Tem sido mencionados também que hoje o Estado enfrenta o desafio de lidar com cerca de 47 milhões de toneladas de lixo geradas ali, o que representa 61% de todo o lixo gerado no Brasil em um ano inteiro.
além de mais de 170 pessoas que já morreram, dezenas de desaparecidos e outros casos de doenças como leptospirose que seguem crescentes no estado. De parte do Acnur, a nossa equipe tem estado em campo no Rio Grande do Sul desde o começo da emergência, prestando apoio técnico aos atores do governo federal, governo do estado, também trabalhando com as estruturas comunitárias de refugiados e imigrantes e das pessoas brasileiras deslocadas, e tem também se mobilizado, por exemplo, por meio da doação de mais de 13 mil itens de emergência já enviados ao Rio Grande do Sul, incluindo as chamadas unidades habitacionais de emergência. Eu trago esse retrato só para demonstrar que, incluindo organismos internacionais e atores do todo da sociedade, é preciso, é imperativo que a gente se comprometa cada vez mais com essa pauta para abordar as consequências humanitárias dessas crises interligadas e também atuar de uma forma mais proativa na mitigação e adaptação às mudanças climáticas, com plena inclusão de todas aquelas pessoas que potencialmente serão ou que já são afetadas sem qualquer tipo de discriminação. Entrando aqui na iniciativa que também provoca essa audiência, qual seja o projeto de lei número 2038 de 2024, eu acho que pela minha fala fica claro que o cenário global e regional descrito, agora tristemente ilustrado pelo Rio Grande do Sul, deixa evidente a oportunidade da discussão provocada por esse PL, que procura discutir ou propor uma política nacional para deslocados internos de forma complementar à legislação já existente no Brasil. Aqui eu destaco a Lei sobre Refugiados, Lei 9474, e também a Lei sobre Imigrantes, pessoas vindas de outros países, a Lei 13445 de 2017. O PL, ele aborda 3 conceitos-chave para tratar desse deslocamento interno, lançando luz, sobretudo, para os temas do regresso, realocação e reintegração. Ele trata também de outras medidas relacionadas a pessoas desaparecidas e também medidas desejáveis para respostas de curto, médio e longo prazo em referência a pessoas deslocadas internamente de maneira forçada por razões diversas. Esse PL, como ele mesmo nomeia, ele se inspira e dialoga com o principal marco internacional em matéria de deslocamentos internos, que são os princípios orientadores relativos aos deslocados internos, que foram aprovados em 1998 pela Comissão de Direitos Humanos da ONU. Conforme estabelecido nesses princípios, é que eu acho que é interessante resgatar, deslocados internos são aquelas pessoas ou grupos de pessoas compelidas a fugir de seus domicílios ou dos locais em que residiam habitualmente, particularmente em consequência de ou com vistas a evitar os efeitos de conflitos armados, tensões internas, violações de direitos humanos ou desastres naturais ou provocados pelo homem e que não atravessam uma fronteira nacional reconhecida internacionalmente. Os deslocados internos, então, o que é trazido nesses princípios orientadores, não abandonaram o seu país de origem e de cidadania e, por isso, eles mantêm os mesmos direitos de que gozam todas as outras pessoas no seu país. Eles são parte da população civil e só se diferenciam de outros cidadãos por estarem em uma situação de maior vulnerabilidade e possuírem necessidades especiais. A responsabilidade primária e principal em responder ao tema dos deslocados internos recai sobre o governo do estado onde se encontram. No nosso caso aqui, sobre o Estado brasileiro. É do Estado, então, onde estão essas pessoas o encargo de suprir as suas diferentes necessidades, garantir o respeito aos direitos que eles possuem, com o apoio de amplos atores da sociedade. Aqui na região, e já caminhando para o final, eu sei que o tempo se esgota, países como Colômbia, Peru, Honduras e El Salvador têm avançado em matéria de marcos normativos e políticas especializadas para o tema das populações deslocadas internas e também nos servem de inspiração para avançar um pouco mais nesse debate aqui. O ideal é, claro, que essas pessoas, assim que cesse o motivo do deslocamento, possam eventualmente retornar às suas casas. Mas a gente sabe que isso nem sempre vai ser possível. No Rio Grande do Sul, por exemplo, milhares de pessoas viviam em locais que já foram completamente destruídos ou severamente danificados e cuja reconstrução das suas casas é, por vezes, desaconselhável ou até mesmo inviável. Então, essas pessoas vão precisar de uma resposta de médio e longo prazo diferente. Além disso, tem todas as questões relacionadas aos impactos à economia local, às fontes de renda dessas populações, tudo isso demonstrando que respostas adaptadas a esse contexto, de fato, precisam de ser desenvolvidas rapidamente, a exemplo do que tem acontecido nessa conjunção de esforços que hoje está ali no Rio Grande do Sul.
Portanto, eu vou terminar minha fala aqui destacando que esse cenário certamente exige uma colaboração. Só lembrar que a senhora tem 4 minutos ainda, porque é 10 mais 5. Muito obrigada, senador. Está bem interessante. Muito obrigada, o tempo é generoso. Então, eu vou mencionar que hoje aqui nessa audiência, no nosso entender, a gente se reúne não apenas para relembrar esses desafios, mas, sobretudo, para alimentar o debate em busca de soluções coletivas que promovam um futuro mais justo, mais sustentável, com cidades e comunidades mais resilientes aos efeitos das mudanças climáticas e a outras causas de deslocamento e sem discriminação de qualquer natureza em relação ao apoio que todas as pessoas afetadas precisam de receber. Em nome do Acnur, eu renovo aqui, portanto, senador Paulo Paim, o nosso compromisso em cooperar tecnicamente com as discussões seguintes em torno desse PL e em torno dessa matéria, destacando a necessidade de ações multissetoriais e, como eu já disse, voltadas à construção de contextos mais resilientes, mais justos, mais sustentáveis aqui no Brasil, na nossa região e em todo o mundo. Que esse projeto de lei e outros projetos semelhantes ou que dialogam ou que se aproximam também dessa matéria possam ser catalisadores de ações concretas, operativas e transformadoras. Muito obrigada. Muito bem, meus cumprimentos ao Acnur pelo trabalho que vem fazendo, não só no Brasil, no mundo, né? Um trabalho belíssimo e foi com uma conversa com o Tarcísio, né, Tarcísio? Conversa com o Tarcísio, me falou um pouco do trabalho da ONU e da Acnur, que surgiu a ideia desse projeto. Daí nós apresentamos o projeto, entendendo que ele seria fundamental nesse debate que estamos fazendo. Ele é um dos projetos, tem diversos projetos, né? Mas esse é um dos projetos que a comissão olha com muito carinho. E, por isso, essa audiência pública, Tarcísio, você que foi um dos idealizadores dessa proposta, visa instrumentalizar a população para entender o que significa o projeto aqui em debate. Parabéns a Vossa Excelência. Passo a palavra nesse momento ao senhor Tarcísio Dalmasso Jardim, consultor legislativo do Senado Federal. Ao te cumprimentar como consultor, eu já cumprimento todos os consultores da Casa pelo belo trabalho que vocês fazem assessorando a todos os senadores e senadoras. Bom dia, senador Paim, bom dia, senador Mourão, senador Irineu, Silvia, coronel Pimentel, presentes nessa sessão sobre os impactos das enchentes a respeito da população no sul do país. Eu me permito comentar mais sobre essa ideia do projeto 2038 de 2024 a respeito de uma política nacional de deslocados internos. Na última missão que estive presente ao Rio Grande do Sul, junto com os senhores, nós passamos pela, não é, senador Mourão, na cidade de Roca Salles, e eu tive a curiosidade de indagar quantas casas exatamente foram atingidas, e eles me passaram os seguintes dados. É uma população de cerca de 10.500 pessoas, mais ou menos, né? 314 casas urbanas e 83 casas rurais foram totalmente destruídas, terra arrasada. 943 casas urbanas e 274 casas rurais foram significativamente atingidas, o que significa 1.614 casas. Se nós pegarmos que cerca de 3 ou 4 pessoas moram, né, nessas casas, nós temos de 40% a 50% da população do município atingidas e possivelmente com necessidades de realocar. 40% a 50% da população do município de Roca Salles. Esse município é realmente emblemático, né,
para pensar, humanizar, digamos, a ideia do projeto 2038. E, evidentemente, senador, tal qual Roca Salles, vários outros municípios foram significativamente atingidos, e essas pessoas, a significativa população gaúcha, ela vai sair de modo temporário ou até mesmo permanente dos seus locais de origem. E isso é muito impactante do ponto de vista humano e social. O senhor, com a responsabilidade de legislar, está legislando para o futuro e para as demais situações que podem vir a ocorrer no nosso país e, portanto, considerou o conceito de deslocado interno como as Nações Unidas consideram. Espero que não tenhamos conflitos armados, não é, senador? Mas estamos longe. Mas a ideia de deslocado interno também envolve esse cenário. Na realidade, envolve dois cenários, né? Ou calamidades ou violência provocam deslocamentos internos de pessoas. As calamidades, elas podem ser naturais ou provocadas pelo ser humano. Para não gerar dúvidas do ponto de vista de aplicação normativa, o projeto ele coloca no sentido geral, calamidades naturais ou provocadas pelo ser humano. Para não entrar na discussão, digamos, que disperse as ações efetivas. Por exemplo, um incêndio é provocado pelo ser humano ou é provocado por mudança climática ou outra ação. É claro que no Rio Grande do Sul sabemos que há um impacto climático, é um incidente natural de grandes proporções, mas em outros podem ser provocados pelo ser humano. É o caso da Braskem, é o caso de Brumadinho, em que houve, por alguma ação de mineração, né, provocado deslocamento de seres humanos. Os haitianos vieram em 2010, sobretudo provocado pelo terremoto, incidente lá. O terremoto não é uma ação climática propriamente dita, né? Então, o projeto ele é cuidadoso ao conceituar o que derivaria o deslocamento a respeito de calamidades. E o outro motivo é a violência. Conflitos armados internacionais, conflitos armados internos, ou uma violência armada coletiva que fica na zona cinzenta aí desses conceitos trabalhados pelo Dia Internacional dos Conflitos Armados. O famoso DICA, não é, senador Mourão? Bem, isto posto, o projeto ele trabalha, digamos, com uma arquitetura, uma engenharia normativa que tem a primeira ideia, o deslocamento populacional derivado desses dois fatores. Segundo, 3 conceitos bem chaves, que é, uma vez deslocado, você pode ser realocado, de preferência regressado, e em ambas as situações com reintegração. Então, a palavra reintegração, ela funciona tanto no regresso quanto no deslocamento. E a ideia de reintegrar, né, significa justamente dar a integridade socioeconômica e de segurança às pessoas que saem do seu lugar e vão para outro município, ou outro local do município, né, ou outro local do país, enfim, e sejam integradas naquela localidade. E quando regressarem, também necessitam da mesmo nível de integração. Então, é uma situação bem diferente da imigração, digamos. Nós estamos falando de uma situação dentro do próprio país, e que, é claro que essa norma ela foi inspirada no conjunto de legislação migratória e de refugiados, mas há uma diferença digamos, de origem ontológica entre uma lei de migração e uma lei sobre deslocado interno. É que o problema está no próprio país, né? Então, se vem
se recebemos sírios, ucranianos, a guerra está lá, não é? Aqui, digamos, o problema está aqui. Então, além de tratarmos com a população em si, teremos que tratar, digamos, do furacão que os atingiu, da infraestrutura, reconstruir a infraestrutura, reconstruir o modo de assistencial. Então, há um trabalho a mais. O tema dos desaparecidos, enfim, essa é uma diferença ontológica entre um e outro, embora, claro, há uma clara inspiração dessa legislação no tema migratório e de refugiados. Afinal de contas, tudo se trata de mobilidade humana. Essa lei ela trabalha em princípios, garantias e as medidas de caráter assistencial temporária ou duradoura. Os princípios, claro, muitos deles já estão assentados na Constituição ou até mesmo em legislação esparsa. E alguns poderiam se indagar por que repeti-los, como não ser discriminado ou algo do gênero. Eu diria que, se há redundância, a redundância é benéfica, né? Segundo, é um corpo normativo muito novo. Nós estamos pela primeira vez aqui legislando sobre o assunto do deslocamento interno. Então, digamos que por prudência, né, seria interessante cuidarmos desses direitos e garantias, mesmo que redundante. E terceiro, o assunto pode estar a envolver situações de emergência, como estado de sítio ou outro, e sabemos que nessas circunstâncias há possibilidade de limitações de direitos. E aí aqui nós resguardaríamos, né, a respeito das populações deslocadas, direitos suplementares, né? Além disso, existem princípios próprios, além dos que poderiam ser considerados redundantes, né? Como da solidariedade federativa, bastante esperado no que o Brasil fez na Operação Acolhida, né? E na proibição do deslocamento arbitrário. As pessoas não podem ser deslocadas arbitrariamente. Com políticas segregacionistas, sei lá de que tipo, ou expulsões coletivas, ou algo do gênero. Claro, guardadas as medidas necessárias para a segurança, saúde, que por vezes se fazem necessárias. E, ao mesmo tempo, se não se permite, até associado a isso, se não se deve evitar o deslocamento arbitrário, evidentemente deve-se facilitar o retorno, se as pessoas assim o desejarem, porque se passar muito tempo, as circunstâncias que provocaram o deslocamento passar muito tempo, evidentemente essas pessoas podem ter se reconstruído o seu trabalho, reconstruído suas famílias, enfim. Sobre as garantias, até os demais projetos apresentados de maneira prioritária aqui por essa comissão, eles são bastante complementares a essa ideia, né? Então, são necessários serviços assistenciais, tratamento médico-psicológico, em prazo razoável, claro. A documentação, as pessoas muitas vezes perdem todas as documentações nas enchentes, né? Então, é preciso dar um amparo de acesso à documentação, não impedir claro que isso está um pouco longe da nossa realidade, mas a assistência humanitária, é claro que nós permitimos aqui, enfim, e, na medida do possível, poderem recuperar as suas propriedades e seus bens, se isso realmente for possível. Igualmente, é claro que nós estamos aqui, o projeto ele toma o cuidado de falar em medidas assistenciais temporárias ou duradouras, né? Porque, na realidade, é quase que um plano Marshall aqui, não é, senador Mourão, de reconstrução da vida dessas pessoas. E aí nós temos que pensar igualmente em como será a educação das crianças atingidas por esse deslocamento, temas ligados à saúde de maneira duradoura, reconquista de empregos, há todo um cenário de medidas não só assistenciais temporárias, é claro que, né, diante o tumulto, né, o impacto da calamidade, da catástrofe, tem
tem medidas de emergenciais, mas há que se pensar também em medidas duradouras. E aí entra esse terceiro ponto, em que as unidades federativas elas devem pactuar as diretrizes, o financiamento e as questões operacionais para trazer justamente essa política de longo prazo. Esse projeto ele se inspirou nos princípios orientadores das Nações Unidas, ele olhou para experiências de países latino-americanos, como citados a Colômbia e Honduras, igualmente o que ocorreu lá na região dos Grandes Lagos da África, deu, digamos, uma tonalidade brasileira ao olhar para a Operação Acolhida, que trabalha não só com a recepção dos imigrantes, mas também com a distribuição geográfica desses imigrantes pelo território brasileiro, né? Uma política organizada de reinteriorização, né? dos imigrantes venezuelanos. Essa legislação, senador Paim, é uma legislação que... Nossa, ela não tem o nome Rio Grande do Sul, né, em nenhum momento. Assim como a legislação que o senhor também presidiu aqui, foi um dos líderes, né, da legislação a respeito da crise humanitária derivada dos fluxos migratórios, não tem a palavra Venezuela lá, né, porque é prospectiva, outros casos. Mas, sem dúvida nenhuma, o fato social que inspirou a legislação migratória e a legislação a respeito de crise humanitária é Haiti e Venezuela. E essa aqui é o Rio Grande do Sul. É o que está a inspirar e irá preencher o vácuo, né, a respeito desse tema. Essa não é, para finalizar, essa não é uma diáspora, senador Mourão, é dispersão em grego. Essa não é uma lei da diáspora. Não queremos a dispersão. Essa é uma lei da reintegração, por isso que essa palavra é chave. Não é uma lei de diáspora, é uma lei de reintegração. Não é uma lei para intrusos, é uma lei de reintegração de pessoas deslocadas, reintegração em locais distantes da sua origem ou reintegração no seu próprio local de nascença e de origem. Muito obrigado, senhor. Cumprimentos ao senhor Tarcísio Dalmácio Jardim, consultor legislativo do Senado Federal, que nos ajudou muito nessa formulação. É que eu presidi e fui vice também da Comissão dos Refugiados. E lá eu acompanhei o teu trabalho e depois, conversando sobre a questão do Rio Grande do Sul, você sugeriu, quero deixar bem claro, você sugeriu, porque normalmente quando o senador faz, a impressão que ele é que sugeriu. Esse você que sugeriu. Você sugeriu que eu apresentasse esse projeto e eu acatei de imediato. O projeto é o 238 de 2024, que institui a Política Nacional para Deslocamento Interno, de autoria desse senador, claro, com a parceria que fizemos com todos os outros senadores. A sua explanação, para mim, foi redondinha, como foi redondinha de completa, né? Como foi também da senhora Silvia, que demonstra que esse é um projeto abrangente, ele não é específico, inclusive para o Rio Grande do Sul, que abraça a todos nesse momento triste, infelizmente, onde a referência dessa catástrofe, vamos dizer, é o Rio Grande do Sul. Então, parabéns pela sua fala e pela contribuição que deu na construção do projeto. Passo a palavra ao senhor Tenente Coronel BM Jaldemar Ribeiro Pimentel Júnior, representante do Ministério da Justiça. Presidente da comissão, senador Paim, senador General Mourão, demais senadores. Eu não vou adentrar muito ao projeto 2038 no início, eu quero só contextualizar. Eu estive lá como comandante durante o período crítico, período inicial,
Eu gostaria só de contextualizar um pouco a ação da diretoria da Força Nacional. Estou aqui representando o Ministério da Justiça, mas especificamente a diretoria da Força Nacional. E assim, a gente teve aquele período crítico que iniciou no dia 24 de abril, e a Força enviou seu efetivo no dia 10 de maio, até por uma solicitação do próprio governo do Estado do Rio Grande do Sul. E mantemos até hoje os 300 membros da Força Nacional nas cidades de Canoas, né, Matias Velho, São Leopoldo, Nova Santa Rita e a capital Porto Alegre. Assim como o doutor Tarcísio falou da outra cidade, do município de Roca Salles, né, eu vivi muito o município de Matias Velho. O que é que eu posso dizer é o seguinte: eu fico preocupado nessa questão somente da reintegração, que eu acho que é um momento mais difícil e complicado que a gente tem. A Defesa Civil, e falando como bombeiro, a gente tem 3 fases, né, na catástrofe. A gente considera aquela fase de prevenção. Aí, quando a prevenção, digamos assim, ela não foi suficiente, aí a gente vai ter que dar a resposta, é a segunda fase. E temos a terceira, que é a recuperação. Então, hoje, particularmente, eu vim de lá, passei pela outra situação do Amazonas, que eu também vim agora recentemente. Então, enfim, o que a gente está passando hoje, principalmente em Matias Velho, é essa situação de reintegrar. Por quê? Porque a questão do regresso já houve, a relocação já está sendo feita, mas a cidade ela foi devastada, gente. Só quem foi, os senadores que foram lá e presenciaram, tem uma ideia de quão catastrófica foi. O meu estado, eu sou de Pernambuco e tenho enchentes recorrentes lá, então a gente já tem até um período bem específico que vai acontecer, por mais que a gente faça o serviço preventivo que tem que ser feito. Mas o que eu observei lá, principalmente em Matias Velho e em Farrapos, o Farrapos eles fez jus ao próprio nome, infelizmente não é um trocadilho que eu gostaria de fazer, mas ficaram os farrapos realmente. Então, enfim, a Força Nacional, ela vem tentando hoje dar essa segurança para o regresso. Só que o regresso está condicionado muito a essa questão da reintegração. Por quê? Porque, como o doutor Tarcísio falou, muitas residências lá, senhores, elas estão inabitáveis, não tem condições. Então, assim, a população está voltando, está retornando para os seus lares, estão verificando lá que não tem mais sua residência. Não existe. Não existe. Então, assim, a gente tem a preocupação, o Ministério da Justiça tem a preocupação em estar mantendo a força lá e vai manter permanentemente enquanto for solicitada pelo Estado do Rio Grande do Sul, pela questão que o doutor Tarcísio também colocou aqui, a doutora Silvia também no início, que é esse pós-catástrofe, né? A população está retornando para casa, acreditando que está retornando para casa, mas não está. Não existe a casa, não existe a residência. E aí a gente pode desencadear algumas situações realmente de violência, enfim. Se o Estado não estiver bem presente nesse momento, claro que pode desencadear. Não vou dizer que vai chegar ao nível de outros países, mas, enfim, a gente tem essa preocupação. Por isso que mantivemos e vamos manter, como eu falei anteriormente, todo esse efetivo lá. Podem até perguntar, Pimentel, mas teve uns 40 que regressaram agora. Realmente fizemos uma troca, um regresso de quê? De bombeiros. A atividade de bombeiro está mais restrita àquelas primeiras 2 fases que eu falei para o senhor, a prevenção e a resposta. Então, a recuperação é mais pelo ente federativo, é mais pelo governo, enfim. Claro que com suporte de segurança, que é o que o Ministério da Justiça está fazendo. E aí a gente só fez uma troca, na verdade, só redistribuímos o efetivo de bombeiro agora para situações que eu sei que não é o tema, mas só para justificar que é a situação das queimadas, né? A gente também tem outra situação agora no Mato Grosso do Sul e no Amazonas, de onde eu vim agora recentemente. Só fizemos essa relocação de efetivo. Então, permanecem lá os 300 para tentar dar esse suporte nesse momento da reintegração. Esse é o papel que está fazendo a Força Nacional, tá entendendo? E o Ministério da Justiça. A questão que eu entendo realmente, essa questão do deslocamento interno, a gente já, em algum tempo, já vem tratando, eu comandei também Roraima, tive esse privilégio de tratar daquela questão Yanomami e também lá em Pacaraima da questão da acolhida, né, com a UCNU lá. Enfim, a gente tem uma parceria muito boa com eles
E vem dando certo lá, né? A gente sabe que, diferentemente do nosso, aqui agora a gente está com o nosso problema interno, né? Lá nós acolhemos pessoas que estavam com seus problemas lá, né, no seu país. E agora nós estamos com os nossos aqui, mas estamos com a mesma situação, né? Esse deslocamento interno de pessoas, não tem mais onde ficar. Os que estavam desabrigados e desalojados, enfim, todos agora não têm onde ficar realmente, muitos deles. Voltando à dimensão, me veio agora, presidente, Matias Velho é considerado não, segundo o próprio censo de 2022, é o município mais populoso da América Latina. Me corrija se eu estiver errado. Só para ajustar, mas você está correto. O Matias Velho é onde eu morei. Hoje eu moro numa outra região. Mas meus amigos metalúrgicos moravam todos lá, né? Você fala como cidade, por força da expressão, porque é quase que uma cidade dentro de uma outra cidade que é Canoas. Isso. Como é o caso também ali da Vila Farrapos. Você tem toda a razão em usar dessa dimensão que Matias Velho, o fundo da Matias Velho é o rio. Calcula, quando o rio subiu, eu tive com o prefeito Jorge, agora nessa sexta-feira, visitando os diques lá e tudo que ele está fazendo e que vai ter que fazer. Para ter uma ideia, para recuperar Canoas, ele me falou que deve gastar em torno, mais ou menos, de 3,5 bi, fazendo essa prevenção com tudo que o senhor explicou aqui. Mas pode continuar, só quis ajustar. Terminando, gente. Enfim, essa é a situação hoje. Essa é a missão que a Força Nacional tem junto ao governo lá do Rio Grande do Sul. E, como eu estou dizendo, enfatizo mais uma vez, para não deixar dúvidas alguma, a Força permanecerá no Rio Grande do Sul enquanto for necessário, enquanto o governo do Rio Grande do Sul assim necessitar. Fizemos a realocação dos bombeiros, por quê? Porque estamos entendendo que agora a necessidade é na área de segurança pública e não de defesa civil. Então, os bombeiros todos estão sendo retraídos e estão sendo relocados para as outras missões que eu falei, e lá estão permanecendo os policiais militares, e vão permanecer, para dar essa segurança e essa situação da reintegração. Okay? Obrigado a todos. Muito bem, meus cumprimentos ao senhor Tenente Coronel BM Jaldemar Ribeiro Pimentel Júnior, que falou pelo Ministério da Justiça. Cumprimento a sua fala e aproveito esse momento para cumprimentar, porque casualmente eu voltei no sábado à noite e vi uma turma de militares juntos. É exatamente o que o senhor falou. Aí eu falando com nós estamos vindo, vai outra turma para lá, na área que é mais, que entendemos mais, de mais necessidade. E Vossa Excelência tem razão, que nesse momento é a questão, como eu tenho esse projeto de minha autoria, mas tem um projeto do senador Mourão, que vai exatamente na linha que o senhor encerrou aí, que é para dar segurança, porque é muito assalto, é estupro, é violência, na Grande Porto Alegre principalmente, no interior um pouco menos, né, senador? O senador Igneu também pode confirmar. E o papel das forças de segurança nesse momento é esse mesmo. Parabéns pela decisão tomada de manter lá o Estado para evitar mais assalto e mais violência contra o povo tão sofrido. Parabéns a Vossa Excelência. Agora nós vamos para um segundo momento. É um momento em que nós recebemos uma série de perguntas da população, mas sempre dizendo que os dois senadores, o senador Igneu e o senador Mourão, falam no momento que eles entenderem adequado. Eu poderia ler as perguntas, se vocês, todos os três convidados e os nossos dois senadores, fiquem bem à vontade. Por exemplo, Cidadania perguntas. Emanuel do Paraná. O Brasil enfrenta um enorme problema logístico, que até dificulta ações no caso de tragédias. Qual o plano para resolver o problema viário? O nome viário, as estradas, né, nós lá vimos, dificuldade enorme. Quero aqui agradecer muito à Polícia Rodoviária Federal, né? Pelo carinho, o tratamento que nos deram em todas as viagens que nós fizemos no Rio Grande do Sul, botando o batedor na frente, atrás, para dar toda a segurança para os senadores que estavam deslocando.
Aí eu já agradeço ao Exército, ao Aeronáutico, à Marinha, aos bombeiros, né? Eu acho que sei todos aqui, né? Os próprios policiais dos presídios, Brigada Militar, que estavam lá em Canoas, por exemplo, de plantão lá também. Então, agradeço a todos. Segunda pergunta. Eu vou pedir à assessoria que, se puder imprimir e dar uma cópia para todos que estão na mesa. É 2 folhas só. Eu só vou ler aqui para situar os telespectadores e os ouvintes da Rádio Senado também. Jéssica, de Minas Gerais. É possível, viável, processar criminalmente os responsáveis políticos de cada município em caso de comprovada omissão ou negligência? Aqui tudo que vem eu leio, viu, pessoal? Então não é a posição do presidente, é a posição do telespectador. Teresângela, do Paraná. Como o governo planeja reconstruir as cidades destruídas? O que pretende fazer para evitar futuras tragédias semelhantes? E é um pouco o eixo do projeto de hoje, né? Fabiana, de São Paulo. Na década de 90, a China iniciou a construção do maior piscinão do mundo. Quais ações de longo prazo o governo brasileiro poderá adotar? Manda todas as perguntas lá para o outro lado da rua. Pois é. Nós vamos fazer uma outra audiência pública aqui, com a presença do representante do governo, né, do Executivo. Exatamente. Faremos isso. Maria, do Rio Grande do Sul. Por que os governantes não fazem trabalho de prevenção, sabendo que estamos sujeitos a esses desastres? A palavra de ordem é prevenção. Sidney, do Paraná. Por que as pessoas ainda vivem nas margens dos rios e lagos? O Estado faz algo para inibir que esses locais tenham moradias? Patrícia, de Santa Catarina. Qual o planejamento do governo em relação ao impacto socioeconômico da tragédia no estado do Rio Grande do Sul? Eu vou aprovar o requerimento hoje, já, o outro requerimento. Todo mundo. Encosta, claro. Vamos lá. E eles vão ter oportunidade, inclusive, de explicar, né, tudo que o governo vem fazendo. Já falam que ultrapassa 150 bi, mas é bom vir aqui, explica, diz para onde. É uma oportunidade que o governo que eu faço parte terá de aqui na comissão falar ao Brasil nesse espaço da nossa comissão. Maria, do Mato Grosso do Sul. Como o governo... Já entregou para todos? Tá. Essa aqui é mais uma. Maria, do Mato Grosso do Sul. Como o governo federal deve atuar para fiscalizar a aplicação do orçamento destinado à ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul? Achei bem interessante também essa, porque não é só aportar o recurso, tem que ver como é que ele vai ser aplicado e a fiscalização devida. Wagner, de São Paulo. A falta de planos de prevenção contra catástrofes seria resultado de uma má administração dos recursos públicos feitos pelos governantes? É a pergunta de Wagner, de São Paulo. E mais aqui, Lourdes, do Rio Grande do Sul. A Lourdes pergunta: municípios com a presença de rios e lagos ficam sempre à mercê dos eventos climáticos e dos desastres. Haverá estudos e ações sobre isso? Um pouco debruçado no projeto desse, e tem um projeto do senador astronauta que vai exatamente nesse sentido também. Pedro, do Rio de Janeiro. Como garantir o retorno seguro e digno dos deslocados, considerando os impactos socioeconômicos e a reconstrução das áreas afetadas? Essa vai para o nosso especialista aqui, porque tem tudo a ver com esses projetos também. Sara, de São Paulo. Tudo será válido para restaurar estruturalmente e socialmente as cidades, mas as barragens que foram o problema serão objeto também dessa reforma? Enfim, estará na discussão? Com certeza estarão. Fábio, do Distrito Federal.
O governo já tem algum plano para minimizar os efeitos negativos sobre o produto interno bruto e inflação por conta da tragédia? Tem. Já ficou aqui assegurado, numa leitura preliminar, aqui conversando com os 2 senadores, que nós chamaremos, então, uma outra audiência pública, e essas perguntas todas servirão de base para que o governo exponha aqui tudo aquilo que foi feito até o momento. E, se depender de mim, podemos convidar, além da União, um representante do presidente Lula, um representante também do governador Eduardo Leite e também um representante dos municípios. Ok? Acho que vocês podem ir formulando aí já o requerimento para nós encaminhar. Wanderson, do Rio de Janeiro. Estão sendo pensadas ações para a recuperação da mata ciliar dos rios da região? Vão proibir a construção nas margens? Tudo a ver com esse debate de hoje. E última pergunta, Viviane, de Santa Catarina. Em relação às cidades mais afetadas, há estudos realizados para a sua reestruturação como um todo ou em outro lugar mais seguro? Se os senhores concordarem, eu proporia o seguinte: eu passaria para os convidados, para que eles respondam as perguntas dentro do possível, escolham as que quiserem responder. As que os senhores entenderem que não é da alçada dos senhores, a comissão assume a responsabilidade de fazer uma outra audiência pública com a participação dos poderes do município, do Estado e da União, ou alguma até nós responderemos aqui. Eu pergunto quem quer ser o primeiro a expor o seu ponto de vista sobre as perguntas. Se o Tarcísio, que nos ajudou muito na formulação, quiser iniciar, vamos deixar para ele já. Então, eu passo a palavra para que ele responda as perguntas que entenderem, que está ao alcance da exposição que ele fez, ou também de outras que ele entenda dentro do seu conhecimento, ele responde. Com a palavra, o Tarcísio Dalmacio Jardim, consultor. Eu pediria, Tarcísio, se tu puder resumir em 2 minutos, 3 cada resposta de pergunta, ajudaria muito. São inúmeras perguntas, né? São 15, se eu não me engano. Bom, senador, boa parte dos questionamentos, de fato, depende de ação do Poder Executivo. E elas são bastante concentradas em 2 palavras, né? A prevenção e a reconstrução, mas outras também estão aqui incidentes, como o controle, a fiscalização das ações. Então, aqui, claro, me parece que a grande responsabilidade em torno dos questionamentos, né, como evitar novos impactos, prevenir e alertar em relação a esses impactos e lançar plano de reconstrução, caberia numa grande articulação federativa. E essa ideia está, na realidade, exposta no projeto de lei de Vossa Excelência. Estão lá bastante esperado o que aconteceu realmente com a Operação Acolhida, que foi bastante exitosa. Faço aqui a menção ao êxito da operação e parabéns, coronel, pela participação nesse cenário. Cenário esse que enfrentou uma série de temas que podem até estar incidentes aqui, como populações indígenas por inteiro vindo, como o varal, né, o aral ao Brasil, enfim, questões bastante complexas. Aqui, creio eu que, sobretudo o que o Pedro perguntou, e o senhor me pede uma dedicação a essa indagação, nós estamos... O deslocamento, ele é provocado, né, pela calamidade ou pela violência, enfim. E esse deslocamento, sobretudo no Rio Grande do Sul, ele será gerado porque a pessoa perdeu a casa, ou a casa já não existe,
Ou até mesmo o local já não existe. Nós vemos locais que simplesmente sumiram, barrancos lá que a pessoa morava. Nem o local onde estava a casa existe. Né? Ou esse local vai ser considerado como de permanente risco, ou seja, inabitável. Então, não só a casa sumiu, como o próprio local onde a pessoa estava sumiu. E o outro motivo que gerará bastante deslocamento é que o emprego, né, sumiu também. O local de emprego foi danificado, as empresas não vão se recuperar, ou no meio rural a produção foi toda devastada, não vai ter condições de reinvestimento, enfim, né? Há um cenário ou insegurança pelos futuros alagamentos na própria área, ou por alteração ou de intensificação de chuvas no momento da colheita. Enfim. Então, não só a habitação foi atingida, mas também o seu trabalho, o seu emprego foi atingido. A reconstrução, ela, portanto, está muito vinculada ao tema da habitação e do emprego. E isso depende de um plano articulado, federativo, que pode contar com cooperação internacional, busca de financiamento internacional, ou esforço junto com o setor privado, ajuda dos organismos internacionais. Sabemos que o Acnur está lá, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha também, com sua expertise em guerra e reunião familiar, está lá, enfim. É um grande esforço de reconstrução da vida dessas pessoas. O projeto, claro, ele tem... A ação legislativa ela tem um certo limite, né? Tanto é que o penúltimo artigo do projeto remetendo à regulamentação ao Poder Executivo da própria lei. É preciso regulamentar, baixar decretos, né? Baixar diretrizes, ações concretas. E me parece que os demais projetos dos demais senadores, né, aqui expostos, eles são muito complementares e, de certa maneira, eles estão fazendo às vezes disso. Dar a segurança, dar a habitação, né, dar a prevenção. Então, na realidade, não foi combinado, mas a comissão, ela, na realidade, elegeu os seus projetos prioritários, dando, digamos, um estofo a fim de atender o que o Pedro do Rio de Janeiro está aqui a nos demandar, que é o retorno seguro, né, e digno dos deslocados aos seus locais de origem ou, infelizmente, a outro local para que reconstrua sua vida em outro local. Muito bem. Eu passo a palavra agora para a senhora Silvia Sander, oficial de proteção do Acnur. Obrigada mais uma vez. Bom, me parece que o espírito de várias das perguntas, senador Paim, traz uma preocupação sobre como prevenir esses cenários ou como melhor responder a eles quando sejam inevitáveis e nesse contexto exatamente isso, agravado por temas relacionados às mudanças climáticas. Eu vou mencionar aqui como um exemplo, um esforço que me parece que é relevante, que pode ser potencializado pelos vários atores, que é a construção dos chamados Plano Clima ou Planos Climas, né? A gente sabe que, desde o ano passado, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima tem empenhado esforços em construir essa plataforma muitíssimo abrangente, chamada Plano Clima, um plano nacional, dividida em 2 eixos principais, um relacionado a ações de mitigação e outro relacionado a ações de adaptação. O Acnur
tem dialogado com o Ministério para prover contribuições, no nosso caso, com duas preocupações centrais. Uma é garantir que todas as ações ali previstas incluam ativamente, sem discriminação, pessoas refugiadas e imigrantes que já estão aqui no território brasileiro, a exemplo daquelas mais de 43 mil pessoas que eu falei que foram afetadas no Rio Grande do Sul. E, por outro lado, que esse plano clima, que serve como um polo irradiador, né, com ações, recomendações para que as políticas setoriais também possam elaborar, né, as suas iniciativas, que ele inclua o tema do deslocamento e de respostas preventivas e depois reparadoras desse deslocamento forçado nesse contexto. Da mesma forma, recentemente nós fomos convidados pela Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que também tem desenvolvido seu Plano Clima Municipal, para mais uma vez trazer essas contribuições. E algumas além de falar de inclusão de refugiados e imigrantes, além de outros públicos historicamente vulnerabilizados, né, que precisam de estar mais visíveis, mais ativamente incluídos nas ações que têm a ver com ampliação da resiliência das próprias populações, identificação de riscos específicos relacionados ao território em que as pessoas estão e relacionados às características das populações, né? Então, por um lado, além do diálogo sobre inclusão, a gente vem falando também da importância de se desenvolver planejamentos de contingência para essas situações. Algumas das recomendações que, de parte do Acnur, a gente tem dialogado, vou mencionar aqui, passa por garantir que, sobretudo aqueles estados, cidades e regiões do Brasil que estão mais sujeitos a eventos climáticos extremos, né, inundações, graves secas, dentre outros, que eles contem com um mapeamento de riscos e vulnerabilidades que, como eu falei, associem riscos climáticos, como são nomeados, a riscos relacionados às características da população. Então, contextos de pobreza, pessoas que estão habitando em áreas mais gravemente expostas a esses eventos, as características da população que ali residem, então, são populações indígenas ou quilombolas, são, em sua maioria, populações que têm uma grande composição de, por exemplo, núcleos familiares, chefiados por mulheres, ou tem uma quantidade expressiva de pessoas com deficiência, de pessoas que têm questões de saúde graves. Tudo isso tem que ser feito nessa análise que cruza riscos climáticos com as características da população. Feita essa análise, aí se desenha, claro, as medidas de prevenção e também de resposta, que vão passar por questões como desenvolvimento de sistemas de alerta e comunicação, questões que tocam na infraestrutura, como aqui mencionados, né, vários exemplos, na infraestrutura das cidades, dos bairros, infraestruturas também de serviços de resposta como abrigamento, né? Então, é preciso que numa situação como essa, de deslocamento massivo de pessoas, já se tenha uma certa previsibilidade sobre que tipo de abrigamento temporário tem que ser rapidamente ativado para acolher as pessoas e, eventualmente, depois pode ser desmobilizado. Temas como rotas de evacuação e acesso seguro, identificação e estratégias de identificação e registro das pessoas deslocadas, dentre outras várias questões, devem aparecer nesses planejamentos de contingência, que podem estar alocados não só no marco de planos clima, como esses que eu mencionei aqui, mas também nos planos nacionais da defesa civil, nos planejamentos da política de assistência, do SUAS, como a gente vê sendo feitos. Então, aqui eu estou ilustrando alguns caminhos no desenvolvimento das políticas setoriais que têm a ver, sobretudo, com estratégias de adaptação e mitigação e que certamente precisam de contar com outros aportes de outros atores, né? Como a exemplo do Acnur, mas também do próprio setor privado, academia e, mais importante, as percepções das próprias populações afetadas e eventualmente deslocadas, que são aquelas que melhor saberão que tipo de desafio enfrentam e de que forma isso tem que ser traduzido nas políticas. Então, eu vou deixar meu comentário aqui, senador, mas fico à disposição também para outras perguntas. Muito bem, meus cumprimentos. A senhora Silvia Sander, oficial de proteção da Acnur Brasil. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo, a exposição que eu estou acompanhando, viu? Fica aqui meu carinho também, eu acho toda a comissão, também para os Médicos Sem Fronteiras. Os Médicos Sem Fronteiras também estão se dedicando ao atendimento praticamente voluntário.
Com a palavra agora o senhor Tenente Coronel BM Jaldemar Ribeiro Pimentel Júnior, representante do Ministério da Justiça. Obrigado, presidente. Eu vou me atentar aqui às duas perguntas que se encaixa mais realmente na parte do Ministério da Justiça, que é a do Pedro, do Rio de Janeiro, né, como garantir o retorno seguro e digno, o doutor Tarcísio já comentou, e aí vai novamente aquele mesmo discurso que eu já fiz anteriormente, né, a permanência dos 300 FNs nos municípios já citados de Canoas, Matias Velho, Porto Alegre, Nova Santa Rita e São Leopoldo, que pontualmente acreditamos que são as áreas mais críticas nesse momento. Eu acredito que já responde à pergunta do Pedro. Quanto à pergunta do Wagner de São Paulo, a falta de planos de prevenção contra a catástrofe, eu vou entrar só nessa primeira frase, vou me abster dessa situação do resultado de má administração de recursos públicos e vou me ater simplesmente ao que me cabe, que é essa questão das catástrofes, e assim eu vou ser bem enfático na seguinte situação. A gente tem enfrentado desafios com essas questões desses problemas climáticos, esses novos eventos que a gente está se deparando. Com relação às queimadas, falando agora de incêndio florestal, não é o tema, mas só para tentar contextualizar. Pode falar, porque tem a ver, tem tudo a ver. Assim, a gente já vem tratando bem preventivamente. Como? Primeiro eu quero dizer aos senhores que assim, tudo que a gente vai falar com relação, ou vai responder com relação à catástrofe, a gente tem que buscar, antes de tudo, a questão da conscientização da população. Então, se a gente não tiver uma população consciente, isso a gente tem aprendido em países do primeiro mundo. Então, se a gente não tiver a consciência da população, a gente não vai conseguir fazer a parte preventiva. A gente vai ficar simplesmente nessa situação reativa, só na reação. Então, tem que vir muito desse trabalho com a população, que é o que já vem sendo feito, principalmente com o apoio do IBAMA e o ICMBio. Através do Previfogo, a gente vem formando as brigadas de incêndio, a gente vem formando não só as brigadas de incêndio dentro do próprio Previfogo, né, que é uma troca de conhecimento, que o Previfogo também tem uma experiência muito vasta, mas a gente vem formando as brigadas nos municípios, que são bem acometidos, né, pelos incêndios florestais anualmente. Então, essa parte de incêndio florestal, eu acredito que ela está bem realizada. Pelo menos estamos buscando isso, com o apoio da população. É onde eu estou querendo chegar. Essa questão dos brigadistas que a gente forma de outros municípios faz com que a população ela se junte às forças de segurança. Então, a gente trabalha sempre em conjunto. Isso está sendo muito proveitoso. A situação do Rio Grande do Sul é como o próprio nome já diz, gente, é uma catástrofe, enfim. É de uma magnitude que eu mesmo não observei durante meus 37 anos de Corpo de Bombeiros de Pernambuco e pela Força Nacional. É uma linha divisória? Vai ser, né? Está sendo um marco para que a gente agora consiga realmente sentar e planejar de forma bem mais preventiva essas ações. O que é que a gente vem fazendo, Força Nacional, é buscar, junto à Liga Bom, a gente vai ter até umas reuniões agora na próxima semana, e teremos uma hoje à tarde no Ministério do Meio Ambiente, também tratando do assunto, buscar, junto à Liga Bom, descentralizar esse efetivo e essa parte logística, porque a gente entende que a resposta ela tem que ser, como já diz mesmo, resposta vem de rápido, enfim, a ação tem que ser bem mais rápida do que vem sendo feito. Então, a gente vai tentar descentralizar, porque toda a parte logística, só para os senhores entenderem, da Força Nacional se concentra basicamente aqui, no Distrito Federal. Então, a ideia é descentralizar todos esses recursos que nós temos, logístico e de efetivo, de recursos humanos, para as regiões. A ideia da Liga Bom é ela colocar um regional responsável por cada um desses locais, enfim, definir um estado para que a gente tenha uma reação mais rápida a esses eventos. E é isso que eu tenho a responder aqui para o Wagner nesse momento. Vamos ter reuniões, são planos que vão ter que amadurecer muito. Torno a dizer, é uma catástrofe essa do Rio Grande do Sul, de dimensões nunca vistas antes. Me recordo que lá o seu Ari falou da cheia de 41, né, presidente? Enfim,
Mas ele disse que a cheia de 41, comparado a esse evento, ele disse que foi uma chuva breve. Então, enfim, é um marco divisório, sim. É sim, a gente está aqui para isso, para trabalhar, e vamos sentar à mesa e buscar os planejamentos que forem necessários para trabalharmos agora preventivamente e não reativamente. Muito bem. Esse foi o tenente-coronel BM Jalder Ribeiro Pimentel Júnior, que falou em nome do Ministério da Justiça. Eu, nesse momento, passaria a palavra aos senadores, mas antes, já como eu percebi aqui, que 90% das perguntas são interessadas ao governo. Nós vamos deixar pré-agendado, quero garantir já, porque eu presido também a Comissão de Direitos Humanos do Senado, né? Que na próxima segunda-feira, no mesmo horário, a conversar com os senadores, naturalmente aprovaremos, hoje nem pode aprovar hoje, na próxima segunda-feira nós faríamos a outra reunião, consultando naturalmente setores do governo que possam vir responder essas perguntas, e teremos muito mais, com certeza, na próxima segunda-feira. E na quinta-feira teremos, então, a reunião normal dessa comissão, como o espaço deliberativo dessa comissão, dos encaminhamentos. Claro que aqui nada é possível disputa, mas é tudo encaminhado por comum acordo. Para tranquilizar a Comissão de Direitos Humanos, quarta-feira teremos comissão normal, deliberativa, e outros encaminhamentos que forem necessários na quarta. Agora, segunda e quinta, eu vou dar preferência para a comissão externa do Senado, que está tratando da questão do Rio Grande do Sul. Eu digo isso já porque sempre vai ter alguém lá para reclamar. Então, está liberado, eu vou cumprir, ok? Passo a palavra com satisfação ao senador Rigneu, que tem viajado conosco todo esse período e deslocou, inclusive, para algumas cidades também, como o senador Mourão deslocou, como eu também desloquei. A palavra é sua, senador Rigneu. Bom dia a todos. Uma saudação toda especial ao colega Paim e Mourão, que estão aqui, aos nossos convidados e aos que estão nos assistindo. Eu escutei e quero cumprimentar todos os palestrantes pelas exposições que fizeram, acho que são fundamentais, são importantes. Eu li todas as perguntas aqui, eu vou dar uma posição geral, sem especificar situação A, B ou C ou D. Nós falamos muito aqui na região próxima de Canoas, Porto Alegre, Vale do Taquari e tal, e não falamos em nenhum momento da origem do problema. Eu fiquei atento a isso, Paim. Esse fim de semana, no sábado, eu tive a visita do ex-prefeito de Bento Gonçalves, ficou o dia comigo, e também viajei ontem, aliás, com a prefeita de Santa Teresa, de Arocaçalhas, de Mussum, estavam no mesmo voo que eu estava, a gente conversou um pouco antes. Ali na região de Bento Gonçalves, que é uma região extremamente montanhosa, a chuva foi de 700 a 800 milímetros concentrada em 2, 3 dias, né? E no total, somando de lá até aqui, já passa de 1000 milímetros. Quando deu essa chuva torrencial, o que aconteceu? Aquela região é uma região montanhosa, muitos lugares com árvores, com mata, com pareiral e assim por diante. E a chuva foi tão intensa que no morro tem uma camada de terra, embaixo da terra tem a pedra, a laje. Então, quando a chuva foi demais, aquela terra toda amoleceu, cedeu e desceu o morro abaixo, né? Desceu e criou, ele mostrou inclusive imagens de helicóptero sobrevoando a região, aqueles morros todos cheios parece que uns talhões abertos assim, onde desceu árvore, pedra, terra, tudo. E ali, naquela região, morreram 23 pessoas soterradas. Isso quem me falou foi o deputado Paim, né? Pazin, Pazin. Paim foi deputado. Paim foi, né? Então, ali desceu, passou por cima de estradinhas que tinha e foi até o rio.
na maioria dos lugares. Ele, inclusive, comentou que num lugar, na rodovia que vem de Veranópolis, de Bento a Veranópolis, desceu um morro, numa quantidade muito grande de terra, atravessou o asfalto, levou uma casa junto, desceu até o rio. A onda do rio foi tão alta que no outro lado do rio afetou 2 casas e morreu gente, né? Então, tudo que desceu dali se encalhou no rio abaixo. Restos de árvore, de madeira, de pau, de casa, enfim, tudo, terra e tal, né? E aí, com aquela quantia de água toda, o que aconteceu? O rio começou a assorear o que não estava assoreado e a água começou a sair além do limite que saía antigamente. E aí onde pegou a inundação em Santa Teresa, Roca Salles, que nós fomos, Encantado, Mussum, e se foi embora, Lajeado, Cruzeiro do Sul, e acabou chegando em Porto Alegre, na região da Grande Porto Alegre, onde afetou essa situação que o coronel ali falou, né? A água ali naquela região, ela praticamente não tinha mais corredeira. Ela represou e as casas ficaram embaixo da água. Então, o número de pessoas afetadas naquela região é muito maior, onde parou a água. Mas se nós considerarmos o problema dos morros que desceu, e aí alguém pergunta se dá para culpar o prefeito disso. Não tem como, a não ser que a chuva tenha sido provocada artificialmente, o que eu não acredito, né? Onde choveu toda essa quantidade, não tem o que segura. Então, aquela situação lá de Bento e na volta de Bento, nos morros, é uma questão natural. Não tem o que fazer. Como é que você vai prever uma chuva de 700, 800 milímetros em 2 dias? Aí o resto é consequência. Bom, dava para fazer algumas coisas nas cidades abaixo, alguma coisa dá, não tem dúvida. O desassoreamento dos rios é uma delas, vai eliminar, não sei se elimina, mas pode diminuir, né? Não construir casas tão próximo ao rio, mas o rio, como nós vimos naquela propriedade lá em 134 anos, nunca chegou água. Agora chegou e levou tudo embora. Por que subiu tanto? Talvez em função do problema lá do alto, né? Aquele problema do alto foi tanta água, tanta chuva, tanto entulho que trancou o rio e o rio foi por cima. Então, essas coisas são sobrenaturais, é catástrofe mesmo, como foi dito aqui. E o ser humano não tem muito o que fazer. O que o ser humano pode fazer nas cidades mais baixas, e aquilo a nível de estado nós estamos trabalhando bastante, em muitos locais fazer açudes, represamento de águas na parte alta, e daí quando chove bastante você reserva, pelo menos uma parte da água fica reservada para ser utilizada no verão depois. Vai solucionar? Não, mas pode minimizar a situação. Então, o governo do estado, já passado, agora também, está trabalhando com força nisso. Mas, quando vem essas quantidades de água tão grandes, tu não consegue solucionar. Bom, o que temos que fazer daqui para frente? Muitas pessoas não vão poder voltar ao local onde estavam, desde os morros até nas cidades, pela perspectiva, pelo risco de enchentes futuras. Então vai ter que ser feito realocamento, as prefeituras vão ter que se envolver, o Estado, a União, e principalmente dinheiro, recursos, né? Se a União não tem recursos suficientes, porque não é só a casa, vai ter que comprar terreno. Lá onde estava a casa antes, aquele terreno não vale mais nada. Se ele valia 100, ele vale 30 hoje, né? Então é um trabalho árduo, de muito tempo, de muitos anos, e essa comissão, senador Paim, eu acho que tem a missão de ouvir essas ponderações todas, orientar ou dar sugestão aos governos, né? E lógico que o governo, tanto municipal como estadual e federal, cada um na sua posição, devem ter feito levantamentos, ideias e tal. Mas o mais importante vai ser recursos para isso, né? Recursos para a compra de áreas e para a construção e a realocação de grande parte dessas pessoas. Na verdade, o nosso compromisso enquanto políticos e tal é dar essa orientação, esse seguimento, para nós não deixarmos os nossos irmãos desalojados. Obrigado. Tudo bem, senador Regneu, parabéns pela sua fala. Sabe que eu tive, semana que passou aqui no CAI, e teve lá alguns especialistas que mostraram com muita clareza
Até eu assumi um compromisso lá, mas eu assumi, viu? Porque cada um de vocês tem seus compromissos nas regiões. De eu dar para esse projeto, eu dar não, porque eu não dou nada. Quem dá é o orçamento da União. É o orçamento que dá a União. Porque a gente às vezes diz, não, mandei tanto, mandei. Eu não mandei nada, eu apenas indiquei e o orçamento vai garantir R$1 milhão para um projeto que trata de todo o Vale do Caí, desde lá das nascentes, chegando, claro, a Porto Alegre. Não vou citar o nome de todas as cidades, né? E, com esse, o Tarso Genro já tinha dado 1.400.000. Então, o projeto já estava andando, de prevenção. E com esse 1 milhão, ele acha que ele completa o projeto, ou seja, no papel. E daí, eu recomendei a eles, e assim parece que eles vão fazer, eu já estava em contato com o Marcon, que é da bancada gaúcha, aí vai precisar um investimento de vulto, que uma emenda de bancada resolve. Talvez lá para eles encaminhar o projeto e começar a andar, depois tem que ter ajuda, claro, do Estado, da União, algo em torno de 12 milhões eles precisariam de imediato, né? Eu dei emenda individual, que é normal, nós todos aqui damos emenda para as cidades que foram atingidas, todos nós mandamos. Às vezes perguntam, mas os outros estados só mandaram 10%. Sim, mandaram porque foi a opção deles. Agora, nós, 3 senadores do Rio Grande do Sul, nós demos 100% das nossas emendas, naturalmente, nesse momento, para atender ao Rio Grande do Sul, que se soma aí, se pegar emendas extras que vieram com outras, vai dar em torno quase de R$100 milhões. Mas isso é nossa obrigação. E quem está dando isso é o orçamento da União. Outros estados deram aí em torno de 10% das suas emendas, que são também bem-vindas. Mas agora eu passo a palavra ao senador Mourão, que é o nosso relator, que tem estado presente em todas as reuniões, em todas as viagens que nós participamos. Como o Irineu também, né? Presidente Paim, bom dia. Bom dia, meu amigo Irineu. Queria cumprimentar os nossos debatedores, a senhora Silvia, o doutor Tarciso, Tenente Coronel Pimentel, pelas exposições que fizeram, bem objetivas e se atendo ao tema aqui que foi colocado, né, que nós estamos debatendo o PL 2038 e essa questão de deslocamentos internos. A história da humanidade, né, ela está repleta de migrações forçadas que as populações sofreram. Pega lá o êxodo dos israelitas, que saíram do regime de escravidão que estavam no Egito para chegarem àquilo que era a terra prometida. Todas as migrações que ocorreram aí, fruto das invasões nômades, né, seja de mongóis, de hunos, né, que todos procuravam atingir aquela região que o historiador Ian Morris chama das latitudes afortunadas, viu, doutor Tarciso? Que é aquela região da Europa Central e que vai até o centro da China, onde a vida é mais fácil, né, em termos de acesso às facilidades de terra, sol, água. E aqui o Brasil, né? O Brasil é um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que tem uma população aí de 213 milhões de habitantes, segundo o censo de 22, mas deve estar faltando uns 7 aí. Eu acho que nós temos 220. Mas temos vazios demográficos enormes aqui. A nossa população é muito concentrada no sul-sudeste, o centro-oeste é vazio, a Amazônia, então, o nordeste também. E aqui nós conhecíamos, né, os deslocamentos fruto da tragédia da seca. Isso é algo que sempre atingiu o Brasil. E aí está o nosso amigo Pimentel, representante do nosso glorioso estado de Pernambuco, e o deslocamento forçado das pessoas do Nordeste para o centro-sul do Brasil sempre foi uma realidade aqui. O Rio Grande do Sul já tem deslocamento, mas é um deslocamento diferente. O Rio Grande do Sul e seu povo é um estado de colonizadores. Então, grupo de gaúchos, até o meu amigo Irineu é um desses, né, que foi se estabelecer em terras de outros estados. Primeiro ali no oeste do Paraná, depois subimos para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, chegamos na Amazônia, no Piauí, no Maranhão, no Tocantins, na Bahia. Então, mas agora é diferente. Agora não é o deslocamento colonizador, né? São aquelas pessoas que viviam, né, numa vida ali de classe média baixa, outros até bem abaixo disso,
e que perderam tudo, né? E eu tenho me batido, não é, Painho, o tempo todo, deixando claro que essa turma precisa de dinheiro. E é dinheiro, tem uns que têm condição de receber aquilo como empréstimo, porque podem pagar, mas tem uma imensa maioria que não pode pagar. Então, eu acho que a União tem que acordar para isso, entender que tem que fazer uma expansão fiscal, né, independente da dívida que você gerar daí, né, mas tem que atender essas pessoas. Essa pessoa precisa de dinheiro. Não adianta eu dizer para aquela pessoa que tinha um salão de beleza que ela pode ir no banco tomar 100 mil reais para reconstruir o salão de beleza dela se ela não tem como pagar. Então ela tem que receber aquele dinheiro e dar um prazo aí, 10 anos, 12 anos, para ela devolver isso com o fruto do suor do trabalho dela. E não é só o salão de beleza, é a barbearia, é o mercadinho, tudo aquilo que havia lá no lugar que tu conheces muito bem, que moraste ali na Matias Velho, assim como lá em Eldorado do Sul, assim como na Vila Farrapos e nas cidades que nós tivemos no Vale do Taquari. Então, é difícil isso aí e temos que olhar para frente. E o para frente é planejamento, né? E aqui, lamentavelmente, no nosso país, planejamento não é algo que redunde em ações efetivas, né? Existe uma certa, vamos dizer assim, uma certa redundância em parar no planejamento. Eu planejo, mas não executo aquilo que eu planejei. E essa comissão tem esse papel de bater nessa tecla o tempo todo, apoiar os gestores, né? O governador, os prefeitos, né? A gente tem tido contato direto, os prefeitos vão estar aqui essa semana, a partir de amanhã, tem reunião aí com a nossa bancada, e nós temos que apoiá-los e orientá-los, né? Com todas as ideias que nós estamos recebendo. Era isso aí, pai. Os parabéns, senador Mourão, pela sua fala objetiva também, como foi do senador Guilherme. Agora, se vocês convidados entenderem, eu daria para as considerações finais para cada um de vocês e daí nós fechamos a nossa reunião, já que ela atingiu todos os seus objetivos. Concedo a palavra à senhora Silva Sander, oficial de proteção daqui no Brasil, para as suas considerações finais, se entender necessário, 5 minutos. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Agradecer aqui o convite ao Acnur para esse debate. Mencionar também, senador, que no dia 20 de junho, em Belém, do Pará, o Acnur realizou um evento, um seminário e uma oficina intitulado Mudanças Climáticas, Deslocamentos e Direitos, que tinha por objetivo principal elaborar contribuições e elaboração de políticas públicas nesse contexto, né, de deslocamentos e questões relacionadas à mudança do clima. Esse seminário ele foi feito com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, também Ministério da Justiça, também participação do MDS e de atores internacionais e nacionais diversos. E dali saíram não só uma série de considerações, inclusive sobre metodologias referentes a como melhor produzir dados nessas matérias. Que tipo de proposta ou recomendação é relevante a dados do SEDEC, da Defesa Civil, ou a dados de outros atores. Esse evento, senador, ele gerou uma relatoria e eu queria também colocar à disposição os insumos que saíram dali, aqui, à disposição dessa comissão, naquilo que é relevante, como mais uma contribuição ao debate, e dizer que nós ficamos à disposição para o segmento da discussão em torno do PL e também em comunhão de esforços aqui para os próximos passos em apoio ao Rio Grande do Sul. Mais uma vez, muito obrigada. Muito bem, os cumprimento ao Acnur pelo trabalho que tem feito no Brasil e no mundo. Eu passo a palavra agora, vou deixar o Tarcísio para fechar, Tarcísio. A palavra ao Tenente-Coronel BM Jaldemar Ribeiro Pimenta Júnior, que falou aqui em nome do Ministério da Justiça. Primeiramente, agradecer, presidente, o convite feito e está direcionado ao departamento, à diretoria da Força Nacional, especificamente, até porque é quem realmente estava lá no terreno. Enfim, eu fico bastante feliz em estar aqui.
Quero aproveitar o momento para não poderia me furtar disso, até porque tive a honra e o prazer de conhecer muitos gaúchos, enfim. Não conhecia o Estado, viajei tanto o Estado pela Força Nacional, mas não conhecia o Estado do Rio Grande do Sul. Quero voltar lá em outra situação, né? Não essa. E só queria dizer o seguinte, a Força permanecerá lá, como eu falei, isso aí não tenho dúvida, o tempo que for necessário. Isso eu falo aqui, falei lá para os gaúchos, que assim conheci, e digo aos senhores o seguinte, o maior herói de toda essa catástrofe, o maior herói foi o povo gaúcho. Não foi nenhuma força de segurança, nós fomos apoiar, mas os primeiros heróis, eu digo assim, o de maior protagonismo é o povo gaúcho. Eu digo porque conheci, vivi com eles, trabalhamos juntos, enfim, esses são os grandes heróis. Muito obrigado. Muito bem, meus cumprimentos ao Tenente Coronel DM Josdemar Ribeiro Pimentel Júnior, mas permita que nós, gaúchos, possamos dizer, podemos ter sofrido muito, perdemos quase 200 pessoas, isso dos dados oficiais, todo mundo sabe que pode ser mais. Mas se não fosse, que muitos não estão valorizando o poder do Estado, não faço questão de valorizar que os gaúchos e gaúchas estão resistindo e vão continuar resistindo. Mas o apoio do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, dos bombeiros, dos voluntários, de todos aqueles que, de uma forma ou outra, se dedicaram, usando a força do Estado, para ajudar os gaúchos, é por nós muito reconhecido. Fiquem aqui o nosso respeito e o carinho. Se alguém tinha alguma dúvida, que não tenha. Tem alguns que dizem, mas o Estado não está fazendo nada. Como não está fazendo nada? Olhem, não assiste rádio, TV, não lê jornal, não ouve uma rádio. O Estado está fazendo sim, desde o prefeito lá, desde, como foi dito aqui, a Brigada Militar, desde os bombeiros. O Ministério da Justiça é muito bem representado aqui por Vossa Excelência. O governo Lula instalou um representante permanente no Estado. Então, na reunião que vamos fazer aqui, eu falava aqui com a Renata, nós vamos deixar que o governo mande para cá as pessoas que ele entenda que possam responder. Não vai sair de nós, não vai ser indicação de nenhum nome. Vamos convidar diversos ministérios e o governo mandará aqui e, oxalá, possamos fazer isso na próxima segunda-feira, porque tudo é urgente. Por isso, já tínhamos programado uma reunião por semana, estamos fazendo 2. Tínhamos preparado uma viagem para o Rio Grande do Sul, já fomos 2 quase que correndo, né? Pela urgência. E estou vendo pela demanda da sociedade, por essas 15, 20 perguntas que chegaram, que cada vez vão exigir mais, vão cobrar mais, e tem que cobrar mesmo, tem que exigir, porque esse é o dever de nós que estamos aqui nessa comissão, como todos os poderes constituídos. Prefeito, governador e presidente da República. Estou aqui sinalizando naqueles que capitaneiam esses 3 poderes. Por favor, agora com a palavra o senhor Tarcísio Dalmasso Jardim, consultor legislativo do Senado, que foi uma das pessoas que inspirou esse projeto, que pela abrangência dele eu tenho certeza que a Casa vai aprová-lo como uma política de prevenção aonde colocar as pessoas. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Inicialmente, como gaúcho, né? Evidentemente, o esforço de tentar preencher lacunas legislativas não está distante do sentimento como pertencente àquela terra tão atingida. O senhor, agradecemos ao senhor a recepção das ideias, né, da consultoria dessa casa, a qual sirvo há 21 anos. E esse é um projeto que ele tenta tocar um assunto inexistente ainda no Brasil, embora é verdade, senador Hamilton, a história brasileira é premiada da migração interna derivada da seca, a literatura é farta em relação a isso,
Mas o fato do Rio Grande do Sul foi tão impactante que é ele que vai gerar, talvez, a legislação sobre o assunto. E ao nos aproximar do povo gaúcho, me recordo lá da audiência em Eldorado, uma senhora dizendo que estava separada da filha e que chegou, inclusive, a viver entre os porcos, chiqueiro, como ela mesma diz. Então, na realidade, esse é um projeto feito também na emergência, portanto, seguramente merecerá o aperfeiçoamento dos ilustres senadores e senadoras e deputados e deputadas, mas o que podemos tentar resumir, senador, que esse esforço conjunto, inclusive, me parece que o projeto não está a vaticinar a cooperação federativa. Essa cooperação federativa já está acontecendo, tanto eu estou aqui com um colega vindo do Nordeste que largou seu suor e solidariedade em loco por esse esforço. Então, na verdade, nós estamos a sistematizar e ampliar a solidariedade significativa, a solidariedade federativa que aconteceu em relação ao Rio Grande do Sul e buscar a difícil tarefa de integrar. Essa integração, ela pode, inclusive, ser recebida pelos gaúchos que saíram a colonizar, como disse o senador Mourão, mas tenho certeza que também localmente haverá uma resiliência enorme do povo gaúcho. Não vai ser a primeira vez que isso aconteceu na sua história, para que, na realidade, o espírito do projeto, que é a realocação, o regresso com integridade, com segurança, ele se dará da melhor forma possível com a ajuda de todos. Obrigado, Tarcísio Dalmacio Jardim, consultor legislativo do Senado Federal, que deu uma bela contribuição para esse projeto que nós apresentamos e que eu espero que ele seja votado com a urgência necessária. Então, eu termino somente agradecendo aos expositores, a senhora Silvia Sander, oficial de proteção da nossa querida Acnur, Brasil, o senhor Tarcísio Dalmacio Jardim, consultor legislativo do Senado Federal, que tem nos ajudado aqui e também na Comissão dos Refugiados e também na Comissão de Direitos Humanos, e o Tenente-Coronel BM Jaldemar Ribeiro Pimentel Júnior, representante do Ministério da Justiça. Só aqui, a fim de encaminhamentos, informo que o requerimento que nós aqui discutimos e resolvemos apresentar será votado na próxima quinta-feira, como também será votado um requerimento do senador Hamilton Mourão para ouvirmos aqui a Embrapa sobre a questão da agricultura no Estado. Parabéns também pela iniciativa, com certeza vai ser aprovado. Eu não coloquei nenhum nome aqui, o senador Mourão também não colocou, deixando que a Embrapa tome a liberdade. E mesma coisa faremos com o governo, quem eles vão mandar para cá para responder, com certeza, centenas de perguntas que estão chegando, os nossos gabinetes e aqui também nesse momento. Por fim, as datas específicas das audiências serão informadas posteriormente para que possamos organizar e conciliar com os senadores. Mas, em princípio, seria numa segunda e na quinta. A quinta deliberativa e as audiências na segunda pela manhã. Olha que eu tinha a segunda pela manhã reservada para mim, todas as segundas-feiras, para a Comissão de Direitos Humanos. Mas, devido à urgência da situação do Rio Grande do Sul, eu vou pedir para que a segunda de manhã fique à disposição desta comissão. Quando a comissão não usar, eu uso, então, pela Comissão de Direitos Humanos. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, sem antes informar que está convocada a reunião deliberativa da comissão para o dia 4 de julho, quinta-feira, às 9 horas, em plenário a ser divulgado pela Secretaria da Comissão. Declaro encerrada a presente reunião.
Uma salva de palmas a todos, né? E muita luta, muita força para ajudar a recuperar o Rio Grande. Muito bem. Para aquele que quer o serviço. Muitas das pessoas, elas entendem, claro, a separação de cada uma das instituições, mas às vezes ela entende que é só o Estado. E essa é a importância da nossa atuação conjunta nesse sentido, de preservar e de proteger a sociedade. A nossa missão, e aí eu falo nossa, não só dos bombeiros, mas do Ministério Público, de todas as instituições, é devolver à sociedade aquilo que ela nos espera, aquilo que ela espera que nós possamos fazer. E isso o Corpo de Bombeiros faz muito bem. Então, queria encerrar falando da nobre missão de ter se conduzido, do Corpo de Bombeiros ter encaminhado reforços à população do Rio Grande do Sul. Falo isso porque o Ministério Público também encaminhou, pequeno, cada um dentro das suas possibilidades. Nós encaminhamos para auxiliar o Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Corpo de Bombeiros ajudando a população. E isso mostra um pouco aquilo que deve ser a nossa missão, ajudar a população sem olhar a quem. Esse é um papel que todos nós envolvidos precisamos. E, mais uma vez, eu falo, o Corpo de Bombeiros faz isso de forma tão especial, tanto é que a sociedade assim reconhece. Então, parabéns ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, do Militar do Distrito Federal, pelos seus 168 anos, que venham mais muitos e muitos anos. Muito obrigado. Bem, concedo agora a palavra ao senhor Coronel Sandro Gomes Santos da Silva, que é o nosso comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar aqui do Distrito Federal. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente da sessão, senador Exalci, que por muitos anos sempre batalhou em prol do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar do Distrito Federal, das Forças de Segurança em si e pela população DF. Muito obrigado. Nossa senadora Damares, muito obrigado, por nos chamar aqui hoje, que sempre nos bem representa aqui no Distrito Federal, com a bancada, juntamente com a senadora Leila. O senhor Procurador-Geral do Ministério Público, Jorge Signer, muito obrigado. Falei certo? Não. Eu não queria ler a segunda parte, acabei. Meu colega de turma, meu companheiro, Coronel Barcelos, muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado, que Deus abençoe. A gente já está com essa dificuldade aí de comandar o Corpo de Bombeiro, mas eu tenho certeza com o seu apoio e os demais coronéis da corporação que estão aqui para a gente hoje, nós vamos conseguir elevar a tropa cada vez mais melhor, no lugar melhor. O secretário executivo de Gestão Integrada, Coronel Bimar Arangeles, muito obrigado, nosso companheiro da Polícia Militar, que é a corporação que é nossa irmã mais velha, a Polícia Militar, e é uma corporação tão importante quanto, é até mais importante, quem sabe, do que o Corpo de Bombeiro, que a gente sempre vai andar junto, porque nós somos irmãos, o irmão, a gente está sempre com o irmão mais velho. O doutor Manuel Arruda, presidente do União Brasil DF, muito obrigado, o senhor visitou lá e foi uma conversa muito boa, muito obrigado, doutor. Coronel Paduan, muito obrigado, presidente. Pessoal, o Coronel Paduan é o culpado de eu estar aqui hoje comandando vocês, tá? Porque ele ligou para cada um dos candidatos na época lá, e na época lá a gente tinha turma era filho de coronel, vamos ser bem práticos, tinha filho de coronel, se um perdesse, alguém entrava na fila atrás, Ele fez questão de ligar para cada um. Eu estava de férias lá no Rio, fui rapinha do Tacho, fui chamado de última hora, eu vim de férias, estava curtindo lá, e fui o último a entrar da minha turma,
Já tinha um filho de coronel, que o meu colega de turma ele conseguiu entrar de novo. Então, muito obrigado, coronel. O senhor ligou para cada um, o senhor representa mesmo aquilo que a sociedade espera de um comandante, de um chefe. Muito obrigado. Né? Também, né, já falei, muito obrigado à presença de todos os coronéis aqui, que vieram voluntariamente. A gente está aqui nesse dia para estar aqui nesse local que representa o Brasil todo. Né? E a tropa, o comando espera muito, tá? Vou dirigir a vocês, o comando espera muito de vocês, tá? Mas não é só de vocês que o comando espera, não. Todo o Distrito Federal, toda a sociedade espera muito de nós. Mas eu tenho certeza, pela qualificação, pelo empenho, e quando eu olho para cada um de vocês, eu sei que a gente vai dar sempre o melhor para a população do Distrito Federal. Então, assim, saiba que vocês têm um comandante que está do lado de vocês, nos momentos bons e nos momentos ruins. E vamos estar sempre juntos nessa empreitada. Né? A nossa banda de música está sempre abrilhantando nossos eventos, né? Que é o mais pedido, viu? A banda de música é a mais pedida de todas, a mais tocada. Que toda vez a gente fica recebendo ofício de tudo quanto é lugar para poder a banda de música. Mas a gente já está chamando mais gente para a banda de música, vai vir 20, depois mais 20, e nós vamos montar um bandão, né? O nosso senador, o nosso ex-deputado Ailton Gomes. Ailton, obrigado, viu? Você ajudou muito o Corpo de Bombeiro a chegar aqui hoje, né? Trabalhou muito em prol da gente. Muito obrigado pelo seu trabalho que vem feito. E hoje nós temos outros parlamentares, graças também ao seu trabalho que você fez. Muito obrigado, viu? Gostaria também de ler um breve discurso aqui, né? Bons dias, senhoras e senhores presentes. Nosso empenho não é apenas com a capital, né? Lutamos diariamente para estarmos à vanguarda, para podermos atuar sempre com eficiência pela capital e pelo país. E também já atuamos fora dele, né? Fora dele. Este ano tivemos a oportunidade e desafio de atuar diretamente no Rio Grande do Sul. Em situações dessa complexidade, colocamos à prova todos os tempos de calmaria e a disciplina com que nos preparamos. Nesse momento, né, quando a gente teve aquela calamidade do Rio Grande do Sul, o pessoal já começou a me ligar, está dando problema no Rio Grande do Sul, meus oficiais começaram a ligar, aí a gente conversou também, né, o governador entrou em contato comigo, para a gente mandar a equipe lá do Rio Grande do Sul. Aí o governador estava de férias naquele momento, ele entrou em contato e prontamente nós colocamos a equipe para mandar para o Rio Grande do Sul e nós mandamos os melhores. Foram os melhores do Rio Grande do Sul que nós temos no Corpo de Bombeiro. E nesse momento também chegaram alguém, quem que vai comandar? Quem que vai comandar? Chegaram alguns nomes de alguns tenentes-coronéis, jovens tenentes-coronéis, como a Paula Chieme, que foi a primeira a comandar lá. Prontamente eu já coloquei, vai a Paula, que eu fui instrutor dela, né? Ela ouviu muito, né? Muito meu, mas eu sabia que ela era competente e capaz para atuar lá, né? E ela representou nossos 20%. O Corpo de Bombeiro hoje tem aproximadamente 20% de mulheres, que dão 1.200 mulheres. E a Paula representou muito bem, fez um trabalho excelente, Paula. E eu sempre falo isso para você, que você ainda vai subir muito no Corpo de Bombeiro e, se Deus quiser, um dia você ainda vai estar aqui comandando essa tropa para você mostrar que cada vez mais as mulheres podem, tá bom? Parabéns. E também gostaria de agradecer os demais militares que foram lá no Rio Grande do Sul. Foi lá, nós mandamos médico, enfermeiro, mandamos toda uma equipe toda preparada para lá estar totalmente autônomo, mandando mais de 40 militares. E hoje nós temos uma equipe lá no Rio Grande do Sul trabalhando em prol daquela população. O Corpo de Bombeiros, gente, a gente trabalha hoje, vocês sabem melhor que eu, a gente é do Brasil. O Corpo de Bombeiros do Estado do Distrito Federal não é do Distrito Federal. Ele é do Brasil. Nós temos bombeiro no Rio Grande do Sul, nós temos bombeiro hoje na Amazônia, nós temos bombeiro no Pantanal, todos atuando em catástrofe. Né? Então, assim, e justamente nesse sentido, quando eu assumi o comando também, né, juntamente para a gente tentar minimizar, né, alguns problemas que vem tendo até aqui no Distrito Federal, nós levamos uma proposta, né, que a gente já tinha levado antes, uma proposta, né, de criação dos conselhos, né, o secretário? Conselho de Proteção Comunitária, né? Então, o Corpo de Bombeiro também está apoiando a Secretaria de Segurança Pública, juntamente com nosso parlamentar, para a gente poder fazer os núcleos de proteção comunitária, aquele tão sonhado núcleo de proteção comunitária que a gente sempre quis fazer, né? E está indo mais de 50 vagas, né, lá para as administrações, não, para a Defesa Civil,
para a gente poder fortalecer mais a Defesa Civil aqui no Distrito Federal. Porque Defesa Civil se trabalha com prevenção, não é verdade? Não se trabalha com pós, se trabalha com antes. Então, justamente isso, nós estamos fortalecendo a Defesa Civil para o Corpo de Bombeiros trabalhar em parceria com a Defesa Civil e cada vez dar mais fortalecer aquela instituição. Tragédias, catástrofes, acidentes sempre acontecem e sempre acontecerão. O governo age para minimizar os danos, mas independente do que acontece, tenha certeza, isso é certo, que nós estaremos lá, com os nossos melhores militares, para representar todos os brasileiros e representar esperança e salvamento. A gente sempre manda os melhores, tá? Às vezes, alguns estados mandam mais gente do que nós, a verdade é essa, mas nós mandamos os melhores e em boa quantidade. Isso é certo, para o Brasil todo, tá? Então, hoje, celebrando nessa sessão solene o nosso 168º aniversário, um novo ciclo para continuar fazendo o que nos orgulhamos e que norteia a nossa missão. Senhoras e senhores, qual é a nossa missão? Vidas alheias e riqueza salvar. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Quebra de protocolo. Permite? Lógico, Sessão evidente. solene pode. Que você manda. Vamos fazer um momento infância, um momento kids. Tem muita criança assistindo, gente, essa sessão. Então, eu queria falar com elas. O nosso plenário está cheio de bombeiros. Nós temos bombeiros, aquele que falou ali, ó, é o que manda nos bombeiros, é o comandante. E esse aqui é o comandante 2. Olha como a roupa dele é bonita. Olha só. TV Senado, pode mostrar para as crianças a roupa do bombeiro, que bonita? Mas eles também estão sentados aqui no plenário. Nós temos bombeiros homens e nós temos bombeiras. As bombeiras de Brasília são lindas. Elas estão hoje vestidas de laranja. É a cor que identifica elas. Mas aqui nós temos bombeiros também com cabelo branco. Nós temos bombeiros bem jovens, temos bombeiros sem cabelo também. O nosso plenário está lindo, mas eu queria mostrar para as crianças do Brasil 3 bombeiros muito especial. Atenção, crianças, TV Senado, mostra para as crianças esses 3 bombeiros muito especial. Quero mostrar para vocês o bombeiro Sheik. Mostra o bombeiro Sheik, TV Senado, eu queria que... Sheik está deitado. Olha lá o bombeiro Sheik, que lindo. Eu quero mostrar também para as crianças, está ali, o bombeiro Baruque. Cadê quem é o Baruque? Mostra o Baruque. E quero mostrar para as crianças do Brasil também, que em Brasília a gente tem o bombeiro Delta. Mostra o bombeiro Delta. Esse é o bombeiro Delta. Nós temos 3 bombeiros muito especiais aqui no plenário, Sheik, Baruque e Delta. Muito obrigada, senador. Muito bem, Damares. Bem, hoje aqui nós vamos homenagear os nossos bombeiros e bombeiras que para o Rio Grande do Sul foram e ajudaram homens e mulheres, famílias, crianças e animais a se salvarem da tragédia a qual estavam postos. Aos nossos bombeiros e bombeiras do DF pelo trabalho excepcional realizado, o nosso agradecimento eterno. Quero aqui dizer que estive lá e ouvi deles o agradecimento e o elogio pelo trabalho que lá fez o nosso Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Assim, hoje faremos essa homenagem aqui no Senado Federal para os nossos soldados bombeiros e bombeiras pelo seu trabalho ao povo do Rio Grande do Sul. Então, neste momento, eu gostaria de realizar a leitura dos nomes dos integrantes da equipe do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, que participou dos trabalhos de suporte à população do Rio Grande do Sul, por ocasião da catástrofe ambientais ocorrida no Estado. À medida em que os nomes forem citados, eu peço a gentileza de se colocarem em pé. Tenente Coronel Daniel Saraiva Gomide. Está de plantão. Tenente Coronel Paula Tchemi Nogueira. Major Leonardo Rodrigues Tiso. Botou o pessoal de plantão hoje, hein, comandante? Capitão Ítalo Sanglar de Borel Ferraz. Rapaz, já estão trabalhando esse pessoal. Foram para o Mato Grosso do Sul, eu acho, viu?
Capitão Camila Piloto Muniz Costa. Capitão Eduardo Martins Guimarães Soares. Capitão Aimé Pires Serrano. Vê que as mulheres não faltam não, viu, Damares? Os 20% hoje foi para 50%. Capitão Inácia Melo dos Santos. Olha aí, tá vendo? Capitão Felipe Augusto Campos Soares. Primeiro-tenente Marcos Iglesias Caraboto. Primeiro-tenente Lucas Bezerra da Silva. Segundo-tenente Caio César Abreu da Rocha. Subtenente Paulo do Nascimento Benigno. Subtenente Jefferson de Faria Lima. Subtenente Udiberlei de Souza Monteiro. Subtenente Ailton Elias de Souza. Subtenente Pascoal Augusto Júnior. Primeiro Sargento Jackson da Silva Salles. Primeiro Sargento João Batista Oliveira Santos. Primeiro Sargento Franklin Cardoso de Amorim. Primeiro Sargento Johnny Marconi Rocha. Primeiro Sargento Deusmar Nunes da Silva. Primeiro Sargento Geraldo Faria de Andrade. Segundo Sargento Ivan Rocha Peixoto. Segundo Sargento Wednesday Luiz Lopes. Segundo Sargento Jéssica Cristiane Amaral. Segundo Sargento Renan Augusto Lourenço. Segundo Sargento Alain Johnny Castro. Segundo Sargento Francisco Erivan Brito. Segundo Sargento Fábio Garcia. Segundo Sargento Fábio Garcia de Souza. Segundo Sargento Klaus Fischer. Segundo Sargento Eduardo Alves Calisto. Segundo Sargento Oséias de Souza Ferreira. Segundo Sargento Adão Soares de Brito. Terceiro Sargento Luiz Henrique de Freitas. Terceiro Sargento Arthur Costa Erenha Duco. Terceiro Sargento Silvia de Araújo Jácomo. Terceiro Sargento Rafael Ferreira dos Santos. Terceiro Sargento Lucas Vieira da Silva. Terceiro Sargento Diego Araújo de Palma. Terceiro Sargento Cainã da Silva de Araújo. Terceiro Sargento Elisa Ivo Cole. Cabo Mário César Paranaguá. Soldado Plácio Duarte Silva. Soldado Adrian Rafael de Souza. Está aqui o papelzinho.
Quero também uma salva de palmas para o Baruch, Delta e Sheila. Sheik. Tudo bem? Bem, neste momento eu convido a oficial, senhora Tenente Coronel Paula Tchemi Nogueira, chefe da primeira equipe que participou do trabalho de suporte ao Rio Grande do Sul, para receber o diploma de honra ao mérito, representando todos os seus integrantes. Ótimo. Concedo a palavra à senhora Tenente Coronel Paula Tchemi Nogueira. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente dessa sessão, senador Isalci Lucas, a senhora senadora Damares Alves, a senadora Leila, que não pôde estar presencialmente aqui, ao senhor procurador-geral do Ministério Público do Distrito Federal e Território, Jorge Segner, ao senhor comandante-geral do CBMDF, Coronel Sandro, ao subcomandante-geral, Coronel Barcelos, e ao senhor secretário executivo de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Coronel Bilmar, em nome do qual cumprimento todos os colegas de farda e convidados. É com grande satisfação e honra que estou aqui hoje para expressar minha gratidão por ter representado o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e o Distrito Federal na recente missão no Rio Grande do Sul. Primeiramente, quero agradecer ao comando do CBMDF pela confiança depositada em mim e na minha equipe. Foi um privilégio poder levar o nome da nossa instituição para além das fronteiras do Distrito Federal, contribuindo com nossos conhecimentos e habilidades em uma missão tão importante. Durante nossas operações no Rio Grande do Sul, tivemos a oportunidade de trabalhar lado a lado com colegas de outras corporações, compartilhando experiências e aprendizados que certamente enriqueceram nossa prática profissional. A cooperação e a solidariedade demonstrada por todos os envolvidos foram fundamentais para o sucesso da missão e reafirmaram a importância do trabalho em equipe em nossa profissão. Gostaria também de agradecer à população do Rio Grande do Sul, bem como ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, pela acolhida calorosa e pelo apoio contínuo. O espírito de comunidade e a resiliência que testemunhamos foram inspiradores e reforçaram nosso compromisso em servir e proteger a sociedade. Não posso deixar de mencionar a minha equipe, que trabalhou incansavelmente, com dedicação e profissionalismo, para garantir que cumpríssemos nossa missão com excelência. Cada um dos senhores e senhoras desempenhou um papel crucial e sou imensamente grata pelo esforço e dedicação e camaradagem demonstrados. A primeira equipe foi composta por 14 bombeiros, 2 agentes da Defesa Civil e 2 cães de busca e salvamento, a Delta e o Baruch. Nós percorremos mais de 2.200 quilômetros em menos de 2 dias, parando a cada 2 horas para que nossos cães, Baruch e Delta, pudessem dar aquela descansada. Na primeira semana, dormíamos em média 2 horas, 2 horas e meia. E tal esforço não foi em vão. Foram mais de 150 pessoas salvas, dentre elas 20 bebês e crianças, e mais de 100 animais. Inicialmente, fomos designados para a cidade de São Leopoldo, cidade que teve 4 de seus maiores bairros alagados,
e milhares de pessoas e animais ilhados. Pessoas que do dia para a noite perderam tudo. E mesmo assim, mesmo com todas as adversidades, mesmo dormindo em abrigos ou em casa de parentes, passavam o dia e a noite oferecendo a nós bombeiros ajuda, comida, água e café. No decorrer dos dias, nossa equipe foi acionada também para trabalhar na cidade de Bento Gonçalves, que sofreu terríveis deslizamentos e que tinham diversas vítimas desaparecidas. Dessa forma, o CBMDF trabalhou em duas frentes, nos alagamentos em São Leopoldo e no soterramento de terra em Bento Gonçalves. Enquanto trabalhávamos em Bento, o risco iminente de novos deslizamentos era diário. Mas, mesmo assim, nossa equipe não mediu esforços e trabalhou arduamente em busca das vítimas desaparecidas nos soterramentos. Os dias de trabalho foram intensos, porém, a sensação de estar ajudando aqueles que necessitam é gratificante. E, por isso, agradeço a oportunidade de ter chefiado os nossos militares nessa missão. Por fim, agradeço a todos os presentes por estarem aqui hoje e por reconhecerem o valor do nosso trabalho. Continuaremos nos dedicando com afinco e comprometimento, sempre buscando aprimorar nossas habilidades para servir melhor a nossa comunidade. Muito obrigada a todos. Neste momento, eu convido o senhor primeiro sargento Johnny Marconi Rocha Lima Batista, chefe de equipes na segunda equipe, que também participou do trabalho de suporte no Rio Grande do Sul, para receber o diploma de honra ao mérito, representando todos os seus integrantes. Muito bem. Concedo a palavra ao senhor primeiro sargento Johnny Marconi Rocha Lima Batista. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer ao senador Isalci. Gostaria de agradecer também à senadora Damares, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Sandro, subcomandante, Coronel Barcelos, representante da Secretaria de Segurança Pública, Coronel Bilmar, ao qual nós tivemos ali a nossa adolescência, né? Conheço muito bem. Ao representante também do Ministério Público. A todos os oficiais, a todo o Corpo de Bombeiros, nosso agradecimento também. A minha fala, ela é a respeito da nossa vida operacional naqueles dias, né? E eu começo a minha fala deixando primeiro um versículo bíblico, né? Que fala assim: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Está lá em Provérbios 21. Estivemos ali enfrentando uma situação em que, com os meus 30 anos já completos agora em dezembro, nunca havia tido, né, a oportunidade de estar em um terreno de combate, vamos dizer assim, devido a tudo que nós vimos ali. E foi uma oportunidade também para encerrar a carreira com muitos amigos ali competentes, que estiveram conosco nessa frente. E algumas situações nos marcaram, como da primeira equipe que resgatou o cavalo, né, no terceiro andar de um prédio.
e que foi uma operação delicada e que teve um êxito de bastante visualização, né? E também tivemos ali uma ocorrência de afogamento em que a primeira equipe também teve esse êxito em fazer o salvamento de voluntários que embarcaram a embarcação e eles automaticamente, rapidamente, eles fizeram ali os primeiros socorros ali, né? Tivemos também na nossa segunda equipe algo que nos marcou muito, que foi a situação da senhora Lourdes, o seu vizinho com aquele olhar de cuidado com ela, por ela morar sozinha, né, vizinha a ele, chamou a dona Lourdes para ir para a casa dele. E, infelizmente, o deslizamento tomou de conta da casa desse vizinho e a dona Lourdes veio a falecer e a sua casa ficou de pé, ficou intacta. A situação da dona Sandra, né, que auxiliamos ali a encontrar a 44 quilômetros do local onde ela foi arrastada, e muitas outras situações ali em que ainda temos esse sentimento, né, de solidariedade ainda com aquele povo do Rio Grande do Sul, e deixamos aqui, né, o nosso sentimento ainda. Gostaria de ler uma poesia do Tenente Rubens Lacerda, não deixou aqui a corporação ao qual ele pertence, mas achei muito relevante as palavras dele, que fala assim: bombeiro militar, às vezes o limite físico de ser um humano é apenas o início do meu trabalho. Às vezes o meu corpo é obrigado a não diferenciar o frio e o quente, nem o dia e nem a noite. Às vezes, feriados e datas festivas são mais um dia de trabalho. Às vezes, sem que meus familiares sequer desconfiem, retorno ao meu lar após ter a minha vida por um fio. Às vezes, sou criticado ou não recebo um simples obrigado por ter trazido de volta à vida quem já havia desistido dela. Sou cobrado diariamente a ser um especialista em mergulho de resgate, primeiros socorros, análise de estruturas, reações químicas, cinemática de trauma, sistemas de forças, normas de segurança e tantas outras matérias que passeiam e estendem-se por biomédica, humanas e exatas. Mas acreditem, ao som das sirenes, utilizo-me de tudo do que possuo, inclusive a minha própria vida, para salvar meros desconhecidos. Faço o impossível na hora e um milagre em 5 minutos. Quando todos correm para longe, eu corro para perto. Quando se desesperam, eu chego. Quando gritam, eu acalmo. Quando desistem, eu começo. Quando choram, eu afago. Quando eu perco, não me perdoo. Quando sorriem, retorno ao meu posto base. E quando fecho os olhos, agradeço a Deus por mais um dia de dever cumprido. Me achou louco? Acertou. Um louco apaixonado pelo meu trabalho. Um trabalho que me diverte, me sustenta e me faz a verdadeira paz de espírito, que muitas pessoas morrem sem conhecer. E é por isso que, em já 30 anos de bombeiro, nem sequer por um segundo eu me arrependo da opção que fiz. Vida por vidas, salvamento. Muito obrigado.
Gostaria aqui de fazer um registro de agradecimento ao Corpo de Bombeiro Militar aqui do DF, na pessoa do Tenente Coronel Vitor e a equipe de salvamento que trabalhou no resgate feito ontem de um componente do tradicional grupo de trilhas, que se machucou e sem a ajuda desses excelentes profissionais do Corpo de Bombeiro, o resgate não teria sido possível. Então, mais uma vez, nossa gratidão a essa corporação tão respeitada pela nossa comunidade. Bem, antes de encerrar essa sessão, quero dizer da minha alegria, minha satisfação, a honra de estar presidindo essa sessão. Nós temos grandes desafios aqui, né, senadora Damares, sabe? Não é que o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal sempre foi a melhor corporação do Brasil e também a melhor remuneração do Brasil. Hoje, continuamos a melhor corporação do Brasil e um dos piores salários do Brasil. Então, nosso compromisso aqui, da nossa bancada, né, da luta pela recuperação salarial, estamos trabalhando nisso, né, cobrando do GDF também a reestruturação, para que chegue rapidamente essa casa, para que a gente possa trabalhar essa recomposição. Já resolvemos parcialmente a questão do auxílio moradia, mas precisamos fazer de uma forma mais definitiva, né? Mas contem conosco aqui sempre, nós que estamos acompanhando aí, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiro, que tem se valido muito do trabalho voluntário e que é a única instituição, bombeiro e PM, que tem o trabalho voluntário com o imposto de renda, talvez o menor de todos eles. Mas o voluntário existe muito hoje já como salário definido. Né? As pessoas, para abrir mão do voluntário hoje é difícil, porque já incorporou a sua renda. E muitos têm dedicado muito tempo, né, à corporação e não podendo, muitas vezes, compartilhar mais tempo com a família. E isso acaba comprometendo, inclusive, a saúde mental, né, em função disso. Então, por isso, a urgência, a relevância e a importância de lutarmos por essa recuperação o mais rápido possível. Então, eu faço aqui, não é, um apelo, evidentemente, o coronel, o comandante, mas em especial ao governador, que encaminhe para o Congresso para que possamos trabalhar essa recomposição. Assim, então, aqui. Quero registrar também a presença aqui, que também trabalharam lá no Rio Grande do Sul, o capitão Flávio Udi Zica Ferraz, o capitão Felipe Henrique de Jesus, o terceiro sargento Jonathan Nascimento de Souza. Muito bem. Registrar que o nosso querido amigo senador Mourão fez também aqui numa sessão ordinária do Senado Federal, também uma grande homenagem a todos os policiais, bombeiros e também da Defesa Civil, não é, que compareceram lá ao Rio Grande do Sul. Então, agradeço o reconhecimento do nosso querido senador Mourão. Bem, antes do encerramento dessa sessão, eu convido a todos a acompanharem a canção Soldado de Fogo. Muito bonita, por sinal.
Quero, inclusive, agradecer muito a banda do Corpo de Bombeiro Militar, que sempre somos aqui atendidos em todas as vezes que solicitamos sua presença. Obrigado aí a todos vocês. Bem, agradeço de uma forma muito especial, né, a cada um de vocês que aqui estiveram e, cumprida essa finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, eu agradeço muito e declaro encerrado essa sessão. Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade, a crise da democracia representativa. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Você sabia que no Brasil há 11 milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever? Pois é, os dados são do IBGE de 2022 e para tentar mudar essa realidade, a senadora Janaína Farias, do PT do Ceará, apresentou duas propostas legislativas. Uma para capacitar educadores populares e outra que cria a Política Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens Adultos. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Seja bem-vinda. Obrigada, Carla. Cumprimentar a todos que nos escutam nesse momento, parabenizar pelo trabalho, pela informação e parabenizar pela importância que vocês estão dando para a questão da educação, né, de estar colocando a gente, explicando um pouco esses projetos. Apresentei dois projetos, como você falou, que é a Política Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. Infelizmente, nós temos números muito tristes no Brasil. 11 milhões de brasileiros e brasileiras não sabem ler e escrever. E desses 11 milhões, 6 milhões estão acima de 60 anos, ou seja, já era para ter alfabetizado há muito tempo, né? E nós temos mais 68 milhões de brasileiros e brasileiras que não concluíram o ensino básico.
Ou seja, nós ainda temos um grande número de jovens e adultos que não concluíram o ensino básico. Além dos 11 milhões que não sabem ler e escrever, nós ainda temos esse número também alarmante, quase um terço da população brasileira não concluiu o ensino básico. Senadora, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o projeto da capacitação dos educadores populares. Quem seria capacitado para fazer essa educação, né, para dar esses cursos? E como seria esse projeto? Tá. O objetivo principal, Carla, é a gente mobilizar o Brasil para que todos nós nos sentimos, né, que a gente possa se sentir responsável para ajudar a diminuir essa desigualdade social. Então, a ideia são pessoas que hoje já estão alfabetizadas, já estão com algum trabalho, ou estejam na universidade, ou estejam dando aula nas escolas de ensino básico, ou seja um profissional da área da medicina, da advocacia, qualquer profissional que queiram, nas suas horas vagas, alfabetizar um grupo de pessoas, né? Às vezes eu estou ali na minha casa e tudo, e à noite eu poderia alfabetizar pessoas e contribuir para a gente diminuir esse analfabetismo. Então, qual é a ideia? A ideia é que o Ministério, depois da regulamentação, o Ministério da Educação seja o regulamentador dessa lei e que a gente possa estar atraindo essas pessoas através de bolsas, né, quando as pessoas já estão dentro da sala de aula, ou incentivos remuneratórios, quando os professores também já estão em aula, ou provavelmente também a gente possa estar dando incentivos a essas pessoas que queiram ser educador popular em algum concurso público, se ele tiver tantas horas de formação de pessoas para alfabetização, que eles possam ter algum incentivo na questão de pontuação dos concursos públicos. Então, assim, a gente vai nessa linha de regulamentar, com bolsas ou com incentivos remuneratórios para as pessoas que sejam servidores públicos, que eles possam ter algum incentivo e para que eles possam estar abraçando esse projeto, que é um grande desafio do Brasil, a gente está alfabetizando. Infelizmente, o Nordeste brasileiro é o que tem mais números. Infelizmente, negros, a cada 10, 7 são analfabetos. A gente fica triste com esse caso. Mas a questão da Política Nacional de Incentivo à Formação de Educadores, quando a gente pensou nesse projeto, né, eu trabalhei no Ministério da Educação durante 1 ano e 2 meses. Né, tenho muito orgulho de dizer que vim de um estado que tem uma das melhores educações do Brasil, mas a gente precisa mudar essa realidade do analfabetismo. Então, a gente precisa estar movimentando. Então, o projeto é a gente mobilizar o Brasil, a gente poder realmente apresentar esses números que às vezes as pessoas não conhecem e às vezes elas querem. Eu encontrei uma pessoa que disse, olha, o meu filho é médico e está alfabetizando a sogra. Então, assim, a gente pode ter pessoas dessas, mas qual é a ideia da certificação, né? O Ministério da Educação que vai fazer essa regulamentação. Primeiro vai criar um currículo, né, básico de como é que a pessoa vai ser alfabetizada. Então, ela vai criar aquele currículo básico, vai formar esses educadores, onde o Ministério da Educação certifique esses educadores, sejam certificados do Ministério da Educação e, fora isso, que a gente possa estar autorizando escolas de ensino básico ou universidades a certificar esses alunos que vão ser formados por esses educadores populares. Então, a gente tem que regulamentar, sentar com o Ministério da Educação. Então, a ideia é a gente ter que o Ministério da Educação certifique esses educadores populares, faça formação também, que dá para eles fazer também formação, para ter um mínimo, né, de um currículo básico para que eles possam ter essa formação. E o Ministério da Educação certifica esses educadores e que a gente possa estar credenciando, junto ao Ministério da Educação, instituições públicas ou privadas do ensino básico ou ensino superior, que elas possam estar tendo turmas lá de pessoas que queiram ser alfabetizadas e que o educador possa utilizar aquela instituição e que aquele aluno ele seja certificado como sendo alfabetizado. Então, a ideia é mobilizar o Brasil e nós tenho muito orgulho de dizer que faço parte de um projeto onde tem um presidente Lula que não teve oportunidade de estudar, mas que pela 3ª vez é presidente desse Brasil e que coloca a educação como prioridade. Eu digo isso por experiência, porque estive no MEC e um dos principais que o presidente colocou foi a educação como prioridade. Senadora,
Essa proposta chega também aos locais mais distantes do Brasil, situações, comunidades mais, como se fossem comunidades indígenas, outras realidades. Esse curso de capacitação, ele vai levar em conta também, em consideração, essas tradições e essas realidades distintas? A ideia nossa é essa. Nós temos, no Ministério da Educação, tem lá uma secretaria que trata justamente da inclusão, que é a nossa secretária Zara, que ajudou também a gente a construir esse projeto e tudo. Então, assim, nós vamos estar fazendo parcerias, o MEC fazer parceria com instituições, ONGs, instituições da sociedade civil, além das universidades ou escolas públicas. Então, fazer parceria também com essas organizações não governamentais que têm um trabalho já de décadas, às vezes, naquela região, naquele estado, naquela comunidade. Então, a gente pretende fazer a ideia da regulamentação junto com o Ministério da Educação. Terei o prazer de participar, porque a gente criou essa ideia, porque a gente percebe a necessidade. Então, é de a gente estar também fazendo uma rede com essas organizações da sociedade civil. Inclusive, a gente pode estar envolvendo o Sistema S também, de que eles possam também estar fazendo esses incentivos, de estar estimulando que a gente possa ter esses educadores. Eles podem fazer até uma parceria. Então, assim, é a gente tentar mobilizar o Brasil para alfabetizar quem precisa. E nós temos essa responsabilidade no Congresso de estar fazendo esse trabalho. Agora vamos falar sobre a outra proposta, né, que é o Programa Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens Adultos. Há muitos adultos, como a senhora falou, que não concluíram alguma etapa do ensino fundamental, ensino médio. Esse programa vai permitir isso? Vai permitir isso. Então, a ideia... São dois projetos que são complementares. Né? Então, assim, a ideia do projeto, junto ao Ministério da Educação, o ministro Camilo Santana recentemente lançou um programa, né? Inclusive voltou o ProJovem, tudo, então vários programas. Nós temos os institutos federais que também podem ajudar. Então, a ideia dessa política nacional de alfabetização e educação de jovens e adultos é que a gente possa colocar como política de Estado, que passem governos, presidentes, mas que isso seja um compromisso da União de estar junto com os entes federados, né, os estados, municípios, nessa mobilização, nessa alfabetização dessas pessoas que precisam ser alfabetizadas, que estão fora, que são esses 68 milhões de brasileiros e brasileiras que estão fora. Então, assim, a ideia do projeto que apresentei é que ele vire uma política de Estado. Né? Eu tenho essa experiência no Ceará, que tudo que era benefício para a população foi em projeto de lei para que passe em governo e a gente não tire aquele programa da política de Estado. Então, assim, a ideia é essa, o Congresso tem essa ferramenta, esse objetivo de estar políticas importantes para a sociedade brasileira, que a gente possa virar lei para que passe o governo e a gente não perca essa história e que a gente não perca esse objetivo de realmente que o Brasil mude o que está acontecendo hoje, que é essa questão do analfabetismo, porque se a gente alfabetizar essas pessoas, elas têm mais oportunidade de melhorar a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, de melhorar a sua questão salarial, de melhorar, inclusive, a questão de saúde, porque quando você está alfabetizado, você melhora todos os índices, você consegue saber o que é importante para evitar várias doenças. Então, assim, e a questão da ocupação na área de trabalho é importante que a gente percebe hoje que a exigência é que tenha pelo menos um ensino fundamental. Então, nós temos... Não concluiu. Não concluiu. Então, a gente sabe disso. Meu pai, né, não está mais conosco, ele realmente só fez até o fundamental, mas estava ali sempre se dedicando a aprender. Então, a gente precisa realmente que o Brasil abrace, e eu tenho certeza que o papel do Senado, nós temos aqui senadores responsáveis, nosso presidente, para que a gente coloque realmente como política de Estado, para que o governo federal, independente de presidente, que eles coloquem isso como prioridade para que a gente possa estar acabando com o analfabetismo. Para encerrar, senadora, o maior desafio de educar jovens adultos é também a questão do horário de trabalho. Eu vi que no projeto prevê também aulas aos sábados, aos fins de semana. Esse é realmente um desafio, permitir que essas pessoas tenham acesso à educação, sendo que elas já trabalham? Exatamente. A ideia do projeto é colocar os sábados e à noite, e também tem um diferencial, a gente tentar construir nessas escolas uns espaços para as crianças, porque às vezes eles não têm onde deixar as crianças e tudo. Então, tipo uma creche naquelas horas que as mães estiverem sendo capacitadas, sendo alfabetizadas. Fora isso, Carla, alertar que o importante é a gente estar combatendo, a gente poder estar
tendo essa responsabilidade de alfabetizar quem não for alfabetizado na idade certa. É super importante, é um grande desafio para o Brasil. Mas outro programa importante para justamente a gente evitar que esses jovens e adultos não sejam alfabetizados na idade certa, o presidente Lula, que aprovou um projeto e já lançou, que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Então, esse programa é justamente para que a gente possa estar garantindo que as crianças estejam alfabetizadas na idade certa. Então, esse é o grande projeto dele, baseado no sucesso do Ceará. Hoje nós somos primeiro no Brasil em relação à questão da criança alfabetizada na idade certa. O Brasil passou por um momento muito difícil que foi a pandemia, onde antes da pandemia nós tínhamos 56% dos nossos crianças alfabetizadas na idade certa. Durante a pandemia caiu para 36% das crianças que leem e escreviam na idade certa, e agora o presidente Lula, como ministro, anunciou que nós retornamos ao patamar de 56%, que não é um bom resultado. Ainda, né? E lançou uma meta para os estados, estavam lá vários governadores, nós temos que dizer aqui que os governadores brasileiros estão juntos com o Ministério da Educação, junto com o governo federal, com esse objetivo de fazer com que essa criança leia e escreva na idade certa. Então, assim, a meta é que até 2030 chegue a mais de 80% dessas crianças que estejam lendo ou escrevendo na idade certa. E com muito orgulho, o nosso Ceará já atingiu essa meta, que hoje nós já temos mais de 80% das crianças alfabetizadas na idade certa. Então, o grande compromisso do nosso Brasil é que a gente possa, um problema social, uma dívida social que nós temos com o povo brasileiro, ou seja, 11 milhões não sabem ler e escrever e 68 milhões de pessoas não concluíram o ensino básico. Isso é muito ruim para o Brasil, mas tenho certeza que com esse projeto de lei, que vai virar lei no Brasil, a gente possa estar unindo os dois projetos, tanto de educadores populares, que a gente sabe que tem pessoas que têm esse interesse de estar contribuindo com o desenvolvimento do Brasil, como a Política Nacional de Alfabetização. Obrigada, senadora. Agradecer a sua presença e já convidá-la aí para a gente falar sobre outros assuntos. Tá, eu que agradeço a vocês e mobilizar o Brasil. Vamos juntos erradicar o analfabetismo do Brasil. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e continue conosco. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre mineração, Ponte Salvador Itaparica, Renova Cacau, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Bem-vindo, senador. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Estou aqui à sua disposição para tratarmos de temas muito relevantes para o meu estado, que chama-se Bahia. E o primeiro deles é o potencial mineral da região da Bahia. Eu gostaria de comentar principalmente sobre minérios como o quartzo, o níquel, o urânio, até pedras preciosas como o diamante, o ouro. Senador, existe algum incentivo específico para atrair mais investimentos industriais que beneficiem esses minérios na região? Olha bem, a maioria dessas minas são minas privadas, inclusive minas com investimento internacional. Para você ter uma ideia, a Bamin, que é a Bahia Mineração, que será uma grande mineradora do Brasil, quem é que controla ela? É o Cazaquistão. É uma subsidiária do governo cazaque que investiu nesse projeto. Evidentemente, é um projeto muito amplo, onde também é agregado a ferrovia, FIOL, Ferrovia Oeste-Leste,
e também o porto, um novo porto na cidade de Ilhéus. Porque com isso você vai escoar o minério de ferro para o porto, para que possa ir para o mercado internacional, e também você vai aproveitar esses mesmos vagões para trazer a soja, bem como também trazer os mesmos vagões para trazer a soja, bem como também trazer fertilizante, levar fertilizante. Então vai ser de muita valia para a Bahia quando esse projeto estiver totalmente pronto, maturado. E além disso, Sérgio, a Bahia tem um potencial muito grande na questão mineral. Pra você ter uma ideia, nós somos o maior produtor de diamante do Brasil. Pouca gente sabe disso. Nós somos o maior produtor de esmeralda do mundo. Hoje você chega na cidade de Pindobaçu, na cidade de Campo Formoso, chineses, indianos comprando a nossa esmeralda para levar para esses países. Então eu citei a questão de pedra preciosa como esmeralda, diamante, que é comércio forte, e nós temos também níquel, o minério de ferro, cobre, o grafeno, que são minerais que o mundo precisa. Pra você ter uma ideia, o mundo hoje compra o minério do Brasil e o minério de ferro da Austrália. A Austrália ainda é o primeiro colocado no mundo e o Brasil em segundo colocado na questão da exportação do minério de ferro, principalmente para a China, para a Colômbia e outros países. Então, quer dizer, a Bahia contribui muito em tornar o Brasil nessa classificação mundial de exportação desses minérios. Evidentemente, nós temos aí o estado de Minas Gerais, ainda o estado, vamos dizer assim, pioneiro da produção do ferro, nós temos aí o Pará também entrando forte, e nós estamos aí com a Bahia brigando aí no terceiro lugar. Mas a Bahia, eu sempre digo, ela tem, além do minério de ferro e dos outros minerais, nós temos, eu considero um minério muito importante, só que é um minério que é utilizado basicamente no consumo humano e no consumo animal, que é o nosso agronegócio, que também desponta muito na Bahia. Hoje a Bahia já contribui muito com o PIB brasileiro só com os nossos produtos agrícolas exportados. Hoje temos uma infraestrutura bastante grande na região, tanto do minério como da região da soja. Por que eu associei os dois? Porque quando você leva o minério de trem, você aproveita para trazer o fertilizante ou também, com isso, transportar a soja para os portos. Então, é importante que a Bahia está muito bem colocada nesses dois segmentos e não tenho dúvida que dentro em breve, melhorando ainda a infraestrutura para as fazendas, que ainda clama muito por infraestrutura nas estradas estaduais que interligam as principais com a fazenda, são os corredores rodoviários, que ainda carece de investimento em pavimentação asfáltica, para que na época que esteja chovendo, possa, com isso, escoar a soja com mais tranquilidade e segurança. É evidente que as rodovias que cortam a Bahia, principalmente a 242, que chamamos de corredor da soja, é uma rodovia federal muito importante e que eu não tenho dúvidas que todo ano ela passa por recuperação, porque são carretas e mais carretas na época da safra que transita nessa rodovia. Praticamente vira quase uma carreteata, de tanta carreta, Sérgio, que transita nessa rodovia. Mas a Bahia está no caminho certo, esperamos que o governador atual e os próximos que virão continuem investindo na Bahia, juntamente aqui com o Congresso Nacional, alocando sempre emendas e novos projetos para que a Bahia saia do terceiro lugar do mineral e vá para o segundo, pelo menos o segundo, e quem sabe no futuro brigar pelo primeiro. Porque na Bahia, onde você fura, você tem o minério de ferro. Semana mesmo eu estava na fazenda, estava lá uns geólogos prospectando, eu não sabia, eu estava sentado em cima de minério de ferro. Mas até explorar ainda demanda um bom tempo, até a infra chegar demora um bom tempo. Mas depois que todo esse parque mineral estiver pronto, com certeza o nosso estado vai ficar aí numa grande, um grande percentual de exportação desses minérios para outros países do mundo. E agora, falando em infraestrutura, o senhor comentou, gostaria de comentar aqui sobre a Ponte Salvador-Itaparica, que vai ser um marco no desenvolvimento do seu estado. A gente tem aqui um infográfico para a nossa audiência, senador, com alguns principais destaques dessa obra. Bom, primeiro que a conclusão está prevista para 2028, são 12 quilômetros e 400 metros de extensão sobre o mar. Ela tende a ser a maior ponte da América Latina sobre água, né? Investimentos de 9 bilhões, estimativa, e a redução
no trajeto, na logística de mais de 100 quilômetros entre Salvador e alguns pontos do estado. Então, quais os benefícios esperados dessa obra e os principais obstáculos também que tem sido o desenvolvimento dessa obra e como superá-los? Olha, Sérgio, uma parceria do governo do estado com empresas chinesas. Essa ponte, além de fomentar o turismo, ela faz essa interligação para as cidades do sul e do extremo sul da Bahia, interligando aí o estado da Bahia, no sentido do extremo sul da Bahia, ligando aí até o estado de Minas Gerais, Espírito Santo. E hoje você vai para a ilha de Taparica, que é praticamente um dos pontos fortes do turismo na Bahia, você tem que ir de ferry-boat ou de lanchas particulares. Com essa ponte você vai atravessar para a ilha de Taparica e, consequentemente, vai ter aí um boom imobiliário muito forte. A ilha já é um potencial turístico e também um potencial imobiliário marcante na Bahia. E com essa ponte, eu não tenho dúvidas que isso vai dar essa fomentada. Além do mais, você vai ter um escoamento de produção para o Porto de Aratu e para o Porto de Salvador, porque a ponte fica próxima ao Porto de Salvador, que é um porto de container, que com certeza vai dar aí uma economia muito grande nessa parte, essa interligação do modal rodoviário para o modal marítimo. É evidente que é uma obra que tem muitos problemas, porque o nosso mar, nessa posição, tem correntes marítimas que realmente carece de um estudo muito mais aprofundado para evitar que haja problemas na sua construção. Mas o cronograma de 29, ele está mantido. Esperamos aí que realmente os chineses venham e venham com vontade, mesmo com força, para que a gente conclua e mantenha esse cronograma. É evidente que uma obra desta, ela vai mudar a cara de Salvador, vamos assim chamar, porque essa ponte nasce em Salvador, interliga a ilha de Itaparica, e de Itaparica ele pega a BA-001, que vai entroncar com a BR-101 e que daí vai embora aí para o sul da Bahia, extremo sul, interligando até o estado de São Paulo, porque essa rodovia ela vai até o estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro. Então vai ser um vetor de crescimento muito grande. Os baianos estão bastante alvissareiros, bem felizes e satisfeitos que esse cronograma seja cumprido ou até antecipado, porque realmente é uma obra que vai marcar a história da Bahia. E recentemente começaram os processos de sondagem na água. Está desenvolvendo o projeto, evidentemente estão fazendo ainda as sondagens para que a estrutura seja calculada em cima dessa sondagem. Não dá para você simplesmente colocar batistaca ou tubulões na fundação, sem primeiro saber como é que o mar vai absorver essa infraestrutura das fundações. Como eu falei, tem correntes marinhas bastante elevadas e realmente tem que ser bem estudado. Eu recentemente estive na China, visitei pontes sobre o mar também. A China tem uma expertise muito grande e pelo que eu visitei, que eu conheci, eu vejo que realmente os chineses têm essa capacidade técnica para fazer uma ponte dessa magnitude na Bahia. Inclusive a recente ponte Hong Kong-Macau, lá na China. Exato, eu visitei essa ponte, sim, mais de 50 quilômetros. É uma obra de arte essa ponte. E tem outras pontes também que nós visitamos, então não tenho dúvida. Só que parece que lá em Hong Kong e Macau tem uma vantagem, que lá o mar não é tão bravo como é o mar da Bahia, não tem essas correntes marinhas fortes como tem lá na Bahia. É um canal que passa lá de 13 quilômetros de extensão de uma margem para a outra, e essas correntes ela prejudica um pouco você projetar essa fundação. Porque imagine que hoje você tem uma corrente e amanhã a corrente é diferente. Então você não sabe ainda como vai conciliar essa mudança de correntes que acontece constantemente nesse canal. Durante a sua resposta, o senhor comentou sobre fomento do turismo da região. E o estado da Bahia tem um potencial enorme com atrativos históricos, culturais e naturais. Quais ações o senhor considera prioritárias para fortalecer o setor? Olha bem, nós temos belíssimas praias em toda a região que liga Salvador até o sul e o extremo sul. Esse extremo sul, é importante que diga, vai desaguar também em Porto Seguro, em Trancoso, que são zonas bem turísticas da Bahia. Então, as nossas praias, realmente, ela tem sempre um destaque.
Nós temos, por exemplo, praias na região de Porto Seguro, já foram classificadas como as praias mais bonitas do mundo. E isso aí, quando a gente tem uma infraestrutura de estrada encurtando esse caminho, com certeza novas praias que hoje são desertas, com certeza vai começar a ser visitada pelo grande público brasileiro e estrangeiro que gosta de apreciar as nossas praias, porque nós temos águas quentes no mar, tem estados que têm praias belíssimas, mas a água é fria. E no caso da Bahia, a gente se tiver com frio, pode entrar no mar que a gente se aquece, é o inverso. Então, hoje, se você pensar friamente, além dessa questão das praias, nós temos a Chapada Diamantina, para quem gosta do turismo ecológico, montanhas, cachoeiras, montanhas bem íngremes, cachoeiras fortes, naturais, que atrai muito o turismo ecológico. Então, quando a gente consorcia o turismo ecológico, o turismo de praia, vai se lançar agora também o Caminho da Fé, que é um caminho religioso, já que nós temos a nossa Santa Dulce, que foi canonizada tem poucos anos, 5 anos atrás. Então, esse Caminho da Fé também, para aqueles amantes do catolicismo, os cristãos, vai também absorver muito, vai também frequentar muito essa região. Então, para você ter uma ideia, Sérgio, meus caros telespectadores, a Bahia tem 365 igrejas católicas, equivale aos dias do ano. Então, quer dizer, a Bahia tem um potencial religioso muito grande, porque também tudo nasceu na Bahia, a primeira capital do Brasil, Salvador. A Bahia foi onde Pedro Álvares Cabral entrou via Porto Seguro e Cabralha para descobrir o Brasil. Então, nós temos toda essa história. Então, nós temos o presente com as praias, temos a Chapada Diamantina, que eu considero também presente em virtude de um turismo novo, mas nós temos o turismo religioso que está em alta e temos aí a história do Brasil que começou na Bahia. Então, a Bahia respira turismo. O senhor acabou de fazer uma ótima propaganda dos atrativos do seu estado. E aí eu reforço a minha dúvida. Hoje, os investimentos do governo estadual, federal, em turismo da Bahia, quais áreas o senhor considera prioritárias? Por exemplo, segurança pública, infraestrutura. Aonde mais se precisa investir para que esse turista que acabou de ouvir o senhor responder vá conhecer esses atrativos? A Bahia, como todo o Brasil, carece muito de uma infra melhor na questão da segurança pública. Que a partir do momento que você descobre novos pontos turísticos, também se desperta para a bandidagem. Então, a gente precisa, na verdade, melhorar essa infraestrutura na questão da segurança pública. E digo, não é um fato só isolado da Bahia. Esse eu acredito que seja um dos grandes mal do Brasil, é a questão da segurança pública. As drogas entram campeando pelas nossas fronteiras, principalmente as fronteiras secas do Brasil, com 11 países aí, via ali Ponta Porã, na nossa Amazônia. A gente precisa fechar essas fronteiras para evitar o uso de drogas e armas. Por que evitar isso? Porque a droga, quando o cara consome, ele fica valente. E se ele tem uma arma, isso anima ele até a fazer assalto a bancos ou a lojas, ou cometer até homicídios. Então, é muito importante essa ação da segurança pública. Mas também nós temos a nossa questão viária. A questão viária rodoviária ela é muito importante, porque o turista não quer vir para passar as férias e sair numa estrada esburacada, muitas vezes rasgando um pneu, querendo tirar o seu conforto. Se é férias, ele quer ter um lazer com tranquilidade. E tem ainda espaços na Bahia e também como em outros lugares do Brasil que carecem de melhorar a nossa malha rodoviária. Temos a questão também da questão dos aeroportos. A Bahia é bem servida com o aeroporto de Salvador, mas nós temos ainda aeroportos no interior da Bahia que precisa melhorar, ter empresas fazendo a linha, principalmente Salvador interior. Por exemplo, Bom Jesus da Lapa, que é o turismo religioso, o turismo da fé, que na época das festas lá, chega a receber mais de 500 mil turistas por dia. É um absurdo lá em Bom Jesus da Lapa. O governo agora fez um aeroporto novo, balizado, que isso vai dar também mais um boom para aquela região de Bom Jesus da Lapa. Aí você vai para a região do extremo sul, além do aeroporto de Porto Seguro, o aeroporto de Porto Seguro já está estrangulado. Chega no final do ano, período das férias, você não consegue mais um slot para pousar, para deixar seu avião angarado lá no aeroporto de Porto Seguro. Por quê? Porque é muito público. Você vai para o aeroporto de Trancoso, que é um aeroporto privado de Boa Vista, você tem hora que você não pode nem pousar.
Você está com o seu avião, você pede no rádio que quer pousar, não tem espaço nem para você pousar, para você ter uma ideia. E lugar de estacionar, nem imagina. Em aeroporto privado. Que espero também que essas empresas que são donas de lá, do condomínio Boa Terra Vista, venham a expandir para que o turista possa ter essa opção a mais do turismo. Nós temos praias na região do Prado, temos uma pista de pouso que precisa também de melhorar a infraestrutura do lugar para receber as pessoas até o avião chegar. Mas o mais importante ainda é ter linhas regulares para que dê a opção do público chegar pelo aeroporto principal e ter essa conexão para essas praias. Temos a região de Morro de São Paulo, que eu acredito seja um dos lugares mais bonitos do mundo, que é Morro de São Paulo. Mas também você só vai se for de avião ou de lancha. Então, porque de lancha ainda é ruim, porque certo horário à tarde que o mar fica bravo, aí, meu amigo, é difícil você vir de lancha, que você realmente dá uma caroada que não é fácil. Então, antigamente tinha uma linha regular que fazia Salvador, Morro de São Paulo. E hoje já não está tendo porque a aviação ficou cara. E como é cara, tem gente que quer visitar, mas não tem o dinheiro para poder bancar 4, 5 pessoas, mulher, filho, para poder alocar um avião particular para atravessar. Então, é desses exemplos aí, dessas localidades que são de turismo importante. Pra você ter uma ideia, Boipeba está se fazendo agora um mega resort, talvez seja o maior resort do Brasil. Estão se investindo lá. Deu até uma parada agora por causa dos ambientalistas, que acham que vai prejudicar o meio ambiente. Acredito que isso é uma besteira, que não vai prejudicar nada. É beira-mar, lugar tranquilo, que vai também atrair turistas do mundo inteiro. Então, Sérgio, a Bahia tem essas vantagens, tem esses canais de turismo muito forte, que é turismo para todo gosto. Turismo para pagão, para ateu e para católico também. No início do programa, o senhor traçou um paralelo interessante entre o potencial de mineração e agrícola também, agronegócio na Bahia. O senhor apresentou recentemente aqui o projeto Renova Cacau, que prevê a extinção de débitos de produtores de cacau, de dívidas desse público, afetado pela vassoura de bruxa dos anos 80, que foi um fungo que devastou as plantações. O que o público pode esperar de benefícios com esse projeto Renova Cacau? Olha, o cacau, a Bahia foi o maior produtor mundial, ou seja, do Brasil e, consequentemente, do mundo. E com a vassoura de bruxa, que foi uma praga, que dizem até que foi criminosa, que levaram essa praga para tirar a Bahia do primeiro lugar do pódio do cacau mundial. O nosso cacau de qualidade na Bahia é o cacau utilizado nas grandes indústrias de chocolate da Suíça. É um cacau diferente, é um cacau que tem uma gordura, totalmente, a manteiga do cacau da Bahia, esse cacau de qualidade, é uma commodity mais comprada no mundo. E tem hora que você não acha para comprar, porque outros países, como Trindade e Tobago, Costa do Marfim, que assumiu hoje a ponta da liderança da produção de cacau no mundo, superando a Bahia, mas não é a mesma qualidade do nosso cacau. Mesma coisa do nosso café. O café da Bahia é exportado para o mundo todo. Tem país que produz o café, mas o café de qualidade é o café do Brasil. Tanto é que a Itália, que é um dos grandes amantes do café, você quando bota lá a propaganda café da Bolívia, café de Trindade e Tobago, café do Brasil, 100% da preferência do público é o café do Brasil. Só não toma se não tiver na hora. E o cacau tem essa vantagem. Por que é que eu apresentei o projeto Renova Cacau? Antes da vassoura de bruxa, teve muitos agricultores que se endividaram nos bancos e seguir um planejamento que a CEPLAC fez para combater a vassoura de bruxa. Então, esses cacauicultores se endividaram, mas seguiram um receituário que não foi sucesso. Então, essas dívidas que o cacauicultor não teve nenhuma culpa, eu fiz o projeto para que elas fossem anistiadas e que restabelecesse o crédito desses agricultores para que eles possam tomar novos financiamentos para renovar a cultura cacaueira. Porque o que acontece, Sérgio, lá e meus caros telespectadores? Tem débitos lá que, se brincar, tem 200 anos. Já foi de tataravô. E nunca foi pago aos bancos. Então, as novas gerações querem continuar produzindo, mas precisa do incentivo, precisa do crédito. E eles não têm culpa se o tataravô, há 200 anos atrás, contraiu um débito e não conseguiu pagar.
Então, essas fazendas estão hipotecadas, o banco com as portas fechadas. Então, nós temos que fazer o quê? Uma remissão dessas dívidas, ou seja, uma anistia dessas dívidas, para que o cacauicultor volte a produzir e que a gente volte a ser o primeiro país do mundo na questão da produção de cacau. E a Bahia, consequentemente, hoje está disputando aí com o Pará a liderança, mas ainda a Bahia é o maior produtor da Bahia, ou do Brasil. E, além do mais, o que é que acontece na Bahia? É que as fábricas da Bahia têm uma briga grande hoje com os cacauicultores na questão da importação. As fábricas dizem que não tem cacau para tocar a sua indústria. Os cacauicultores dizem, não, tem cacau, não precisa importar. E o cacau importado chega aqui mais barato do que o cacau produzido, porque o custo de produção está sendo alto ou porque não está tendo um incentivo de tomar empréstimos até com juros subsidiados para ampliar a produção. Então, como o cacau já foi os maiores os itens que mais arrecadavam imposto no Brasil, o primeiro era o cacau. Então, nós temos que voltar a esses tempos áureos, tornando o cacau de novo um dos grandes alavancadores da economia como um todo, porque ela vai voltar a ser o grande gerador, principalmente do ICMS. Você tem uma ideia, o cacau antes ganhava do polo petroquímico de Camaçari, que tem várias e várias indústrias que vendem para o mundo inteiro. O cacau perdeu esse posto para as grandes indústrias. E o cacauicultor hoje torce e luta para voltar a ficar de novo no pódio. Senador, esse ano o Senado Federal celebra 200 anos da sua existência. Eu gostaria que o senhor comentasse com a nossa audiência quais são, na sua opinião, os pontos mais relevantes para o seu estado da Bahia que passaram aqui na casa e como o Senado pode continuar atuando para atender às demandas do estado. Olha, quando eu me dirigi aqui para o estúdio da TV Senado, eu até perguntei à minha assessoria de quanto tempo tinha aquelas mesas, poltronas e aqueles microfones do Senado antigo. Você vê como evoluiu o Senado do início até os dias de hoje. O Senado é uma casa muito importante para toda a República. O Senado é a casa que eu sempre digo, a casa do tempero, que muitas vezes vem algo da Câmara com mais fervor e o Senado dá aquela tranquilizada. Tanto é que dizem até que o Senado, sempre diziam que o Senado era uma casa de velhos. Eu discordo, porque eu me acho zerado, muito novo para me botar na casa dos velhos. E casa dos senhores novos. Pois é. Ainda tinha uma piada que dizia que quando dava 7 da noite, os senadores tinham que ir para casa porque estava de tomar sopinha, porque não queria aqui perder a noite, como acontece na Câmara. Mas essas brincadeiras que acontecem no Senado, acredito que seja também de uma tradição antiga, porque hoje, se você fizer um balanço dentro do Senado, eu acredito que deve estar numa faixa etária aí de 50 anos para trás. E antigamente eu acho que era de 50 bem para frente. Mas o Senado, para a Bahia, ele tem um papel muito importante. Nós temos uma bancada unida, bancada composta de Jacques Wagner, Otto Alencar e Ângelo Coronel, que é aqui nesse momento. E essa união a gente sempre luta para aprovar as demandas necessárias para a Bahia. Ou via emendas, ou via também empréstimos, porque todos os empréstimos carecem de uma aprovação do Senado. Então, é uma união muito grande, tanto da bancada do Senado, como também com o governo atual e com os governos também que passaram. Graças a Deus, aqui no Senado, ninguém retalia nenhum governo que passou pela Bahia. Nunca houve retaliação. Muito pelo contrário, há sempre uma união. Claro que são 3 senadores, todos 3 pensam totalmente diferente. Nós temos um senador mais à esquerda, um senador de centro, um senador mais à direita. Então, isso é importante, porque essa unidade de linhas políticas partidárias faz com que a gente faça um trabalho que venha atender a expectativa da população baiana. Senador Ângelo Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Obrigado a você, Sérgio. Obrigado a você, colega, telespectador, e a você, ou telespectador que está em casa nos assistindo nesse momento. E é sempre bom falar na TV Senado, porque é uma televisão formadora de opinião no Brasil. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.
próximo assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, ferrogrão, cadastro ambiental rural, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Não percam. A vez de crescimento seria a região norte, com espaço, com potencial, com facilidades, com uma localização geográfica privilegiada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Senado aprovou o projeto de lei 1108 de 2021, que determina aos gestores do Sistema Único de Saúde, o SUS, a realização de campanhas permanentes de conscientização sobre os riscos da automedicação. Saúde é tema de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o médico paliativista do Hospital Brasília, Dr. Arthur Amaral. Arthur, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV Senado. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Bom dia. É bem importante, né, a gente, para ter chegado a esse ponto de aprovar uma lei que determina aos gestores do SUS as campanhas, né, de conscientização sobre isso, a gente já acende o sinal de alerta, quer dizer, alguma coisa precisa ser melhorada nessa questão, né? Mas antes da gente entrar no tema da automedicação, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco sobre a sua especialidade, né? Médico paliativista, nem todo mundo sabe que especialidade é essa. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que faz o especialista dessa área. Perfeito. O médico paliativista é um médico que cuida do sofrimento humano. Eu sempre falo isso. Os cuidados paliativos, ele consegue meio que resgatar a essência da medicina. A gente consegue não ver um paciente apenas com uma doença. A gente vê sua biografia, seus valores. E nosso objetivo é aliviar o sofrimento humano de qualquer paciente que tem uma doença grave, que a gente chama ameaçadora à vida, e que pode levar ao falecimento. Então, se você tem uma doença grave que ameaça a vida e gera sofrimento humano, a gente deveria entrar nesse cuidado para esses pacientes. Isso seja uma doença crônica, DPOC, câncer, demência, seja uma doença aguda, um paciente que acabou de ter uma doença grave, aguda, mas que está em sofrimento. E sofre nesse contexto, eu sempre falo que a gente nunca sofre sozinho, né? Sofre o paciente, sofre a família, e a gente tenta cuidar desse contexto global de sofrimento humano. Bom, acho que isso tem tudo a ver, né, com o que a gente vai trazer aqui, porque dentro desse tratamento que você faz, né, que vocês especialistas, né, os paliativistas, fazem pela melhoria da saúde de uma pessoa, para, né, acabar com o sofrimento, diminuir, vem, claro, a questão da medicação. Agora, a gente fala em automedicação. O que exatamente significa para a medicina a automedicação? Perfeito. A automedicação, como o próprio nome é um pouco intuitivo, é o ato de me automedicar.
o problema não é eu me automedicar, o problema é como e sem orientação. Então, a automedicação é eu abrir uma cartela de um comprimido e ingerir o comprimido, eu estou me automedicando. O grande problema disso é quando isso é feito sem orientação, sem uma prescrição médica ou sem a orientação de um profissional de saúde, seja um farmacêutico, um médico. E aí é onde está o problema, né? Que tem um estudo recente do Instituto Qualidade, Ciência e Tecnologia, que mostra que 86% da população se automedica. E muitas vezes se automedica de uma forma inadequada. E aí é onde a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes isso vai gerar danos, vai gerar problemas. Agora, qual é o limite entre a automedicação, quando ela apresenta esses riscos, e o autocuidado, né? A gente é muito comum para as doenças sintomas mais leves de doença, as pessoas se tratarem, às vezes, até com chás, né, com alguns remédios naturais, aquela receita da vovó. E muitas vezes a gente vai entrar um pouco mais adiante nisso, aí entra o uso de medicamentos, né, dos remédios propriamente ditos. Mas como é que você definiria esse limite? Até que ponto um autocuidado e quando que isso começa a passar para a automedicação com os riscos para a saúde? Perfeito. De preferência, o autocuidado que seja feito sem medicação, né? Eu acho que existem outras formas de autocuidado, né? Estar em contato com a natureza, perto de quem a gente ama, fazer atividade física, isso é uma automedicação sem se medicar. Mas se torna um problema se automedicar, claro, um contexto de urgência, eu estou com uma dor, um quadro agudo, eu vou lá, tomo uma dipirona, tomo um paracetamol, algo rápido, porque aquilo está me incomodando, está gerando sofrimento. Então, tudo bem você, naquele momento, se automedicar, mas o que você não pode é cronificar esse uso dessa medicação. É isso se tornar, eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo hoje. Amanhã a dor de cabeça se repetiu, eu vou e tomo novamente. Isso aí pode estar mascarando um quadro de uma doença pior. Então, esse autocuidado aí, esse limite você sim, no contexto de uma urgência, se automedicar, portanto que depois, em seguida, você busque um profissional médico para realmente orientar se aquilo é apenas um sinal, um sintoma ou tem alguma coisa a mais por trás. Então, quando o quadro é um quadro leve, numa situação como essa, situações como essa que você traz aqui, há um certo momento em que pode ser interessante a pessoa evitar ter que ir até um hospital e até um posto de saúde, até para não sobrecarregar o sistema de saúde. Existe um ponto em que é bom a pessoa tomar esses primeiros remédios antes de buscar a ajuda médica? Sim, se for feito de uma forma racional e adequada, né? Então, acho que todo mundo tem uma farmácia em casa, aquelas medicações ali de uma dor abdominal, uma dor de cólica, você toma um Buscopan, você tem uma cefaleia, você toma uma dipirona. Então, como eu falei, se for um quadro de urgência, um quadro que você não consegue chegar ao atendimento médico de uma forma mais rápida, você tomar de uma forma pontual aquela medicação é proporcional. A própria OMS traz que, em alguns contextos dos países menos desenvolvidos, a automedicação é como se fosse algo mais complementar à saúde, chega a ser até complementar. O problema, como sempre tem aquele ditado entre a dose e o veneno, é a quantidade. Ou muitas vezes a falta de orientação, ou achar que está tratando uma doença, fazendo um autodiagnóstico, né, que você não vai ter como leigo capacidade de tomar, e você seguir nesse tratamento achando que está tratando alguma coisa, quando na verdade pode estar mascarando uma doença muito mais grave. Essa questão do autodiagnóstico, que às vezes até é um hábito que algumas pessoas têm, né? Eu tenho um problema de saúde, eu já sei o que é. Tem outras fontes também que acabam levando as pessoas a se automedicarem de maneira errada. A família, às vezes, indica um tratamento. Vizinhos, amigos que já passaram por algum sintoma semelhante. Mas a gente tem hoje também o Dr. Google. Isso, né? E daí tem esse risco, porque as pessoas às vezes têm um sintoma e elas descrevem o sintoma na internet e buscam ali esse autodiagnóstico. O que você teria a falar sobre isso, assim, falando diretamente para as pessoas sobre o cuidado e os riscos que esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, de buscar na internet um diagnóstico para um problema de saúde, podem ocasionar como risco para a saúde da pessoa? Excelente. A tecnologia ela tem que ser uma ferramenta para auxiliar nosso cuidado, né? Nossa vida tem que ser facilitada pela tecnologia, até aí tudo bem. O problema é quando eu uso esse recurso de uma forma também irracional. Então, vamos dar um exemplo. Se a gente jogar agora na internet, caroço no pescoço,
Se você for ver, vai ter uma gama de diagnósticos diferenciais, que são várias possibilidades do que significa esse caroço no pescoço. Qual o problema disso? É que esse caroço no pescoço, quando você for ver lá, vai estar assim, câncer, né? Vai ter linfonodomegalia, e aí o leigo não vai entender aquilo ali. E então aquilo ali pode gerar duas situações. Ou você vai ficar assustado, achando que você já está com câncer e está morrendo, está, né, num contexto de fim de vida. Ou aí você vai, se você vai ficar com aquele medo, você vai fazer o que com aquilo ali? Em geral, espera-se que se você ficou com medo e pensa que é um câncer, que você vai procurar algum médico, algum profissional de saúde. Ou você pode achar que é algo simples. Não, é só um cisto. Eu me autodiagnostico com um cisto. É só um cisto, isso aqui não é nada demais. E aí você vai caminhar da negligência, né, do excesso, do medo, da insegurança, e você vai caminhar para a negligência. Aquilo ali poderia ser algo mais grave e você autodiagnosticou como um cisto. E aí aquilo vai passando e podendo ser algo mais grave. Então a tecnologia ela tem que ajudar sim, você colocar o que pode ser aquele exame no Google, na internet, eu acho que não tem nenhum problema. Portanto, que aquilo seja uma ponte para levar você a procurar um profissional de saúde. E aí não tem problema, junto com o seu médico, com sua equipe de saúde, você discutir. Olha, doutor, eu dei uma olhada aqui na internet, eu acho que pode ser esses sintomas, pode ser essas doenças, o que é que o senhor acha? A gente não tem problema nenhum com isso. Agora, o que não dá é fazer um autodiagnóstico, ter certeza que é aquilo e aquele problema ser um problema muito maior ou um problema totalmente diferente. No caso de uma pessoa, às vezes, desconfiar que é um câncer, pode realmente levar ela a buscar um profissional, sim, mas, por outro lado, pode gerar uma reação contrária. Né? A pessoa não quer, por medo de ser diagnosticado com câncer, dentro desse risco, acaba evitando procurar o médico, eu não quero saber que tenho isso. Né? Isso também é bastante perigoso. A gente tem os sintomas mais comuns aqui, essa fonte do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade fez uma pesquisa de 2018 e a gente tem aqui os principais sintomas que costumam ser tratados sem uma prescrição médica. Né? A gente vai colocar uma arte aqui, trazendo essas informações. A dor de cabeça é o mais comum, o sintoma mais comum das pessoas tratarem sem uma prescrição médica, já procuram logo um remédio, febre, resfriado e as dores musculares, que também são muito comuns. A gente tem aqui algumas outras, né, alguns outros sintomas, esses são os principais que levam as pessoas a se tratarem, né, dor de estômago, dor de barriga, dor de cabeça. A pessoa tem uma dor de cabeça, você trouxe aqui para a gente. Às vezes, né, acaba, né, toma um primeiro medicamento, medicamentos comuns para resolver o sintoma ali de imediato. O uso prolongado, né, desse tipo de medicamento, sem a busca de uma orientação médica. Quais são as consequências que uma pessoa pode ter e o que isso pode ter, por exemplo, mascarar uma doença que seja mais grave do que uma simples enxaqueca? Isso. Se a gente vê esse gráfico aí, a gente vê que os principais sintomas é dor. Dor é intolerável, né? Ninguém aguenta estar com dor e por isso que a gente se automedica, porque ninguém consegue estar com dor. Então, a dor realmente a gente tem que cuidar e muitas vezes de uma forma mais urgente, como eu falei. E aí tudo bem você ir tomar de uma forma pontual. Só que muitas vezes essa dor de cabeça pode ser um dia mais tenso, preocupado, uma preocupação, uma tensão muscular, um problema de vista. E quem é que vai dar esse diagnóstico? Em geral, é o médico. Então, se você vai tomando isso de uma forma intempestiva ou rotineira, você pode até cronificar o processo de dor, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque se for de uma forma pontual, não tem problema. Mas se você começa a repetir esse uso e não busca um profissional de saúde, isso realmente pode estar mascarando um quadro muito pior, que a gente chama de red flags. São sinais, né, que podem indicar uma patologia mais grave, só que como eu estou mascarando, tomando uma medicação todo dia, aquilo ali vai passando e quando você for realmente ter um diagnóstico, a doença talvez já esteja muito avançada. Seja ela um câncer, seja alguma outra patologia. E aí talvez não dê mais para tratar. E a gente perdeu essa janela de tratamento porque você estava usando de uma forma irregular a medicação. Então é por esse caminho aí que a gente tem que pensar. A gente já gravou várias entrevistas aqui no Cidadania, a gente sempre traz o tema de saúde para a população, a gente traz as principais campanhas de saúde nacionais e é sempre claro aqui nos especialistas que vêm à TV Senado para falar de saúde a importância do tratamento precoce para a cura de doenças, inclusive de doenças graves com alta chance de cura, que às vezes perdendo essa janela de oportunidade do tratamento, você perde a oportunidade, a possibilidade de uma cura ou então até de uma situação que você vai ter uma vida saudável por mais tempo. Né? Agora,
O uso, por exemplo, de dores de relaxantes musculares também é muito comum, né? A gente está entre os tipos de medicamentos que são mais usados sem a prescrição médica. O uso prolongado de relaxantes musculares ou até o remédio para dor de cabeça ou algum outro medicamento pode criar algum tipo de resistência no organismo a esses medicamentos? Sem dúvida. Não necessariamente o uso do analgésico, mas se a gente pensar que existem riscos a isso aí, né? Que vai desde, por exemplo, se você usa um benzodiazepínico, que é aqueles medicamentos para dormir, que podem levar a um grau de dependência, como por exemplo, há medicações que podem gerar resistência bacteriana, como o uso de antibióticos. Então, dependendo da medicação, toda medicação não é isenta de risco, ela pode ter efeitos adversos, que é inerente à própria medicação. Você está ingerindo um corpo estranho para o seu organismo, então aquilo pode gerar uma reação adversa. Então, você pode ter reação adversa, você pode ter intoxicações. Lembrar que, por exemplo, o paracetamol, tão simples, né, o famoso Tilenol, o paracetamol é a principal causa de insuficiência hepática aguda, medicamentosa no mundo inteiro. Né? E por que isso acontece? Por automedicação e muitas vezes de uma forma irregular. Então, você pode ter intoxicações, você pode ter reações adversas e muitas vezes esses excessos tanto de anti-inflamatórios, por exemplo, né, um ibuprofeno, nimesulida, eles podem gerar uma sobrecarga renal e hepática e prejudicar a nossa função renal e hepática e muitas vezes até levar a quadros de hemorragia. Né? Então, eu já vi acontecer pacientes com uso contínuo de anti-inflamatórios, onde tinha sido orientado 2, 3 dias e o paciente ficou usando a cartelinha lá que ainda sobrou do medicamento e aí chegou com uma hemorragia digestiva alta, né? Vomitando sangue, porque usou de uma forma errada. Esses medicamentos acabam que diminuem a proteção do nosso estômago e isso gerou hemorragias. Então, tem um custo muito alto essa automedicação muitas vezes. E vai, dependendo da medicação, desde analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, cada um com seu espectro de prejuízo para a população também. Então, medicação é bom, é importante ter, mas tem outras formas de cuidado que se a gente pudesse ter, era melhor do que se automedicar ou do que se medicar propriamente dito. Aqueles cuidados que você já citou no começo da entrevista, a gente vai repetir eles um pouco mais para o final. Você falou agora desses medicamentos, eu vou chamar mais um gráfico aqui para a gente colocar, que são justamente os medicamentos que são mais usados sem prescrição médica. Eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos desses medicamentos, por exemplo, do analgésico, você já trouxe aqui, anti-inflamatório, relaxantes musculares, antitérmicos, enfim, esses são os medicamentos mais usados, mais comumente usados, sem nenhum tipo de prescrição médica. A quantidade, por exemplo, do medicamento, de quanto a pessoa vai usar, sem uma orientação, às vezes é uma questão simples, né? Sim. Às vezes, realmente, a pessoa pode ter um problema de saúde que não é grave, que não exige um tratamento médico mais complexo, mas a pessoa se automedicar, às vezes ela vai errar nessa dose. Né? Queria que você falasse um pouco sobre esses medicamentos, para dar um pouco de atenção para as pessoas que estão... Então, tentando falar mais ou menos um por um aí, se a gente pensar aqui nos riscos, né, a gente observa dor, né? Mais uma vez dor, né? Analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares. Então, todos esses podem fazer sobrecarga hepática e renal e aumentar o risco de sangramento gastrointestinal, né? De ter hemorragias. Então, muito cuidado com isso aí, além de cronificar o processo de dor, porque você não está tratando ela direito, né? Os antitérmicos, você pode acabar mascarando um processo infeccioso. Você toma para um processo inflamatório / infeccioso, mas se você fica tomando antitérmico para aquela febre que está vindo no final da tarde e você toma mais uma vez, aquilo pode ser talvez uma tuberculose, uma neoplasia e você está mascarando mais uma vez o sintoma. Descongestionante nasal também é perigoso, eles acabam que liberam as vias nasais, por isso que a gente respira um pouco melhor, porém ele também aumenta a pressão. Então, se você já é um paciente que tem pressão alta e fica usando cronicamente descongestionantes, isso pode aumentar a pressão arterial também. Uma coisa tão tópica, tão simples, mas isso também pode acontecer. Expectorantes não tem grandes prejuízos, mas você também pode estar mascarando um quadro de uma tosse crônica, que pode ter uma outra etiologia, uma outra causa que você não vai identificar. Antiácidos, a mesma coisa, e talvez um dos mais graves aí, que a gente está vivendo um processo extremamente grave, em especial no contexto hospitalar, é a resistência bacteriana. É aquela infecção urinária que você toma um antibiótico, aí você melhora. E aí você vai repetir depois esse mesmo antibiótico, depois de, 2 meses, 3 meses, e aquela infecção volta. Quando você vai tratar de novo,
aquele antibiótico já não faz mais efeito. A resistência bacteriana é um problema mundial e que a gente precisa ter muito cuidado. E uma forma de evitar é se automedicando. E aí entra um pouquinho aquele projeto de lei que está no Senado, eu acho que é o 98 de 2017, onde tem por objetivo fracionar a medicação. Se não me falhar a memória, nos Estados Unidos é assim. Você vai, pela prescrição médica, vamos dizer que o médico passou 10 dias de tratamento, são 10 comprimidos. Então, você vai receber os 10 comprimidos. Você não vai comprar uma cartela na gôndola da farmácia com 20K, né? Porque a gente comprou uma cartelinha, por exemplo. A dipirona tem uma cartelinha de 10. Mas o médico orientou fazer o uso de um comprimido de 8 em 8 por 2 dias. Então, vai sobrar medicação. E o que sobra a gente deixa na farmacinha. E muitas vezes vai usar de uma forma errada ou de uma forma equivocada e sem orientação. Então, talvez a gente conseguindo fracionar um pouco melhor, muitas vezes permitindo um acesso melhor à saúde, a gente evita essa automedicação. Não é um problema apenas do paciente, né, do ser humano, mas a dificuldade do acesso também me faz buscar outros caminhos. Se a venda do medicamento, a entrega do medicamento já é feita na dose certa, na quantidade exata, fica mais difícil a pessoa usar além do necessário. Exato, exatamente. Agora, a gente teve uma pandemia 2020, 2021, até ali 2022, e essa situação levou muitas pessoas a se automedicarem. Né? Houve o chamado kit Covid, controvérsias com relação à eficácia dos medicamentos que foram largamente difundidos como medicamentos eficientes para tratarem a Covid-19, e isso acabou gerando um efeito na população de se medicar por conta própria. Sim. Na sua visão, na sua experiência como médico, a sua experiência dentro do sistema de saúde, você acha que houve um aumento nesse comportamento, houve um incremento nessa automedicação depois da pandemia? Sem dúvida, né? Porque a gente queria encontrar uma cura, a gente queria encontrar uma forma de evitar a piora da doença. Então, a gente comprava esse custo, esse perigo de se automedicar, né? E quando você tem pessoas que ecoam essa voz de uma forma, às vezes, até um pouco irresponsável e tem um poder de falar muito grande, isso pode gerar uma percepção de, então, eu vou tomar qualquer coisa e qualquer coisa vai dar certo porque eu posso me automedicar. Isso tem um custo humano muito grande, né? Então, a gente pegou alguns casos de hipervitaminose, de vitamina D, que estava todo mundo tomando vitamina D para evitar a piora da Covid. Sim. Então, a gente pegou casos complexos de situações mais difíceis, de intoxicação hepática, pacientes evoluindo com insuficiência renal por uso de antiparasitários e por aí vai. Então, sem dúvida, eu acredito que aumentou, sim, esse uso irregular de automedicação, porque vozes estavam ecoando para que as pessoas se automedicassem de qualquer jeito para ver no que dá. Né? Só que a gente tem que se apoiar na ciência, na literatura médica. Não dá para ser de qualquer jeito e de qualquer forma no desespero, porque isso aí vai ter um custo muito alto depois, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso e sim, aumentou. Acredito, eu tive essa percepção individualmente. Porque ali foram medicamentos específicos, mas depois que a pessoa começa a acreditar que pode tratar uma doença por conta própria, por automedicação, vão surgir outros sintomas de outras questões de saúde, e vai falar, bom, já fiz uma vez, vou fazer de novo. O desencadear desse comportamento que acaba sendo o grande risco. Agora, para a gente falar para as pessoas sobre como, né, quais seriam as atitudes que as pessoas podem tomar para evitar cair na tentação de se automedicarem. No começo da entrevista, você já trouxe um pouco disso aqui. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre esses autocuidados e sobre a importância das consultas médicas regulares para evitar justamente que a pessoa caia nessa tentação de se automedicar, arriscando a sua própria integridade de saúde. Com certeza. Então, a melhor forma de se medicar, muitas vezes, é se autocuidando. E para a gente se autocuidar, a gente não precisa se medicar. A gente precisa ter mais cuidado com o nosso corpo mesmo. Eu sempre falo, nosso corpo é um templo. A gente tem que cuidar bem dele. Né? Então, práticas de atividade física, se alimentar bem, nós somos o que comemos também. Né? Muitas vezes uma alimentação errada vai gerar patologias depois, hipertensão, diabetes. Isso vai ter que ser medicado. Né? Então, a melhor forma de se medicar é prevenindo. A prevenção é o melhor caminho. Mas nesse contexto de prevenção e de cuidado, né, além do autocuidado, consultas de rotina é importante, não necessariamente rotina mensal, mas que tenha um controle de passar por um médico pelo menos a cada 6 meses, um semestre, anual,
Alguns exames também que podem ajudar para evitar rastreio, para fazer rastreios de algumas patologias. Se medicar de forma correta também, né, e não de uma forma irregular. Então, se um médico passa uma medicação X por X tempo, você usar por esse período também de uma forma correta. Muitas vezes eu vejo isso, mediquei, estou melhor, vou parar. E muitas vezes você agrava a doença até piora porque você fez um uso irregular por um tempo errado, que deveria ser por 5, 7 dias, você fez por 2, 3, né? Então, tomar de uma forma regular, consultas periódicas, tem um acompanhamento de saúde, não só do médico, mas de uma equipe multidisciplinar também, um fisioterapeuta, um fono, dependendo do contexto da doença do paciente, ter esse cuidado multidisciplinar e de autocuidado faz toda a diferença para evitar a automedicação. E fora isso, como política pública, eu acho que facilitar o acesso a essas medicações. Se a gente parar para pensar, a OMS também traz que 1/3 dos pacientes que precisariam de algumas medicações básicas não conseguem ter acesso no mundo. Então, você tem um paradoxo. É como se você tivesse 86% da população se automedicando, ao mesmo tempo que muitas vezes medicações básicas para controle de sintomas as pessoas também não tivessem acesso. Acontece um pouco isso nos cuidados paliativos. Pacientes que têm dores crônicas e dores fortes têm dificuldade nesse acesso a essas medicações. Então, você vê que algo de errado não está certo, né? A gente precisa também melhorar esse caminho aí. Para a gente, é importante lembrar a questão da importância também do retorno. Você falou do tratamento, a pessoa faz o tratamento, às vezes interrompe porque acabaram os sintomas. Isso. E o retorno também é uma forma de evitar tanto a submedicação, né, fazer o tratamento abaixo do que seria necessário, como também o excesso. Sim. A gente fala de saúde aqui, saúde é tema de cidadania e eu queria te perguntar, na sua opinião, o que é cidadania? Boa pergunta. Eu acho que cidadania é a capacidade que nós, como seres humanos e o Estado, tem de prover melhor qualidade de vida para as pessoas. Isso é cidadania, é ter acessos, é ter direitos e ter garantias e também ter deveres. Eu acho que isso é cidadania. Bom, doutor Arthur Amaral, quero agradecer mais uma vez a sua presença no Cidadania. Obrigado pelas informações. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer também ao Hospital Brasília por ter indicado o doutor Arthur Amaral e ter contribuído com essa entrevista, que é uma entrevista de cidadania. E eu agradeço a participação de vocês, você que assiste o programa Cidadania. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a programação do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade, a crise da democracia representativa. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A União, em colaboração com os estados e o Distrito Federal, terá que formular e implementar uma política nacional de educação profissional e tecnológica. Articulada com o Plano Nacional de Educação, a nova política deve conjugar a formação profissional técnica de nível médio com a aprendizagem profissional. O Senado votou, agora é lei. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada.
acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência. Temos um sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Eu sou o senador astronauta Marcos Pontes e sou natural de Bauru. Meu pai, seu Virgílio, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Minha mãe era escriturária da Rede Ferroviária Federal. E eu comecei a trabalhar com 14 anos como eletricista aprendiz para poder ajudar em casa. E a partir de lá eu fui para a Força Aérea, me tornei piloto. Fui selecionado em 1998 pela NASA. Em 2006 eu realizei a primeira missão espacial do Brasil. Eu sou o único astronauta profissional do Hemisfério Sul. Fui à Estação Espacial Internacional. Eu trabalhei junto com a ONU como embaixador para desenvolvimento industrial. Também eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante. Em 2018, a convite do presidente Bolsonaro, antes de ser candidato ainda, me convidou para ser ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, no dia 1º de agosto, dia de aniversário da minha cidade, lá de Bauru, e eu passei então a ser candidato ao Senado. Sempre cumpri missões na minha vida e aqui é mais uma missão no Senado. Acabei de entrar em 3 comissões, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa e, obviamente, pela educação, que eu tenho trabalhado durante tanto tempo. Essas são comissões, para mim, extremamente preciosas. Então, chegando no ambiente de trabalho... Apresentando aqui meu gabinete. O gabinete é simples, não tem que ser com um monte de coisa, tem que ser operacional, né? A ideia é justamente dar continuidade ao trabalho que eu tenho feito ao longo da minha vida, na promoção da ciência, da tecnologia, da educação e a utilização disso para o bem-estar das pessoas. Quando você vai decolar, você está sentado numa bomba de tamanho bem grande e naquele momento lá eu senti o coração pulsando, vamos dizer assim, do Brasil inteiro. E é o que eu sinto aqui no Senado também. Eu sou brasileiro e muito da minha vida eu passei 20 anos com a NASA, não tenho uma relação excelente com os Estados Unidos e com outros países, como a Rússia, por isso que entrar na Comissão de Relações Exteriores, para mim, aqui era uma coisa extremamente importante. Essa frase está marcada como minha, mas, na verdade, é da minha mãe. Querendo ser piloto, não tinha dinheiro. Pô, moleque, você está sempre com esse livro aí, você está estudando para quê? Não estou estudando para fazer a prova da academia, você é piloto. Você é piloto? Cai na real, isso é coisa impossível para você, só para filho de rico, você nunca vai conseguir. Minha mãe, dona Zuleika, olhou bem para mim e falou assim, presta atenção, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Por uma razão muito simples, acreditar que é possível. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, a atuação e a estrutura do Banco Central são temas sempre quentes na pauta econômica. Aqui no Congresso, os parlamentares discutem uma proposta de emenda constitucional que transforma o BC em uma empresa pública, com autonomia financeira e administrativa. Qual a importância disso? Neste Agenda Econômica, eu converso com o senador Rogério Carvalho, que é contrário à proposta. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda. Satisfação. Vamos conversar, ouvir a posição do governo. Por gentileza. Não sei se é a posição do governo ainda na íntegra, mas é a minha posição que eu venho conformando há 5 anos à frente da representação do PT na Comissão de Assuntos Econômicos. Primeiro que no Brasil as pessoas costumam resolver problemas pessoais ou problemas corporativos buscando alternativas que fogem do foco. Se o problema dos funcionários do Banco Central é que estão ganhando abaixo do mercado, é preciso encontrar uma fórmula de aumentar o teto
para o servidor público, né? Então, acho que essa é uma questão central. Da mesma forma que o Judiciário, o Ministério Público, agora pega uma remuneração de caráter global, que é o subsídio, que foi uma conquista ao longo de décadas dessas categorias ou desse segmento do Judiciário, e estão rompendo com isso para incluir o 35%, o quinquênio. Não era mais fácil e não era mais elegante passar para a sociedade que está precisando aumentar o teto para acabar com os penduricalhos? Aumenta o teto. Da mesma forma, o Banco Central. Essa é uma primeira reflexão que eu acho que confunde demais e que mobiliza segmentos, porque no nosso país, grande parte da agenda política ela é movimentada ou por interesses corporativos ou por interesses fisiológicos de pequenas oligarquias regionais, né? E às vezes se juntam e acabam produzindo um efeito danoso para a estrutura do Estado brasileiro, para o funcionamento das instituições do Estado brasileiro. Então, eu particularmente não consigo identificar nenhum banco central no mundo que não seja um órgão ou da administração direta do Estado, que ele faz parte, ou uma autarquia vinculada à administração direta, né? É para isso que existem essas figuras jurídicas na estruturação e essas naturezas jurídicas na estruturação dos Estados modernos. O senhor começou com esse primeiro ponto, que é a questão salarial. O projeto tem apoio de uma parcela dos servidores do Banco Central, mas não tem o apoio de uma outra parcela, até numericamente maior. Mas ele surge, né, esse projeto de transformar o Banco Central numa empresa pública, mas ele surge de uma proposta do senador Vanderlan, que argumenta que ele é uma complementação da lei de 2019 que deu a independência do Banco Central. Só que dessa vez não é uma lei, é uma emenda constitucional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão. É o caso de colocar em lei? Muda alguma coisa? É o caso de se mudar alguma coisa do Banco Central? Por que o Banco Central é um fator de tanto estresse nesse momento entre o governo e a oposição, entre um lado, um grupo econômico e outro, entre um grupo de funcionários e outro? Primeiro que existe aí um vício de iniciativa que precisa ser observado. A estrutura de governo só pode ser de iniciativa do Executivo. O Legislativo não tem essa prerrogativa e creio eu que estamos diante de um vício de iniciativa que fere cláusulas ou cláusula pétrea da Constituição Federal. Então, mesmo sendo uma emenda constitucional, não pode ser de iniciativa do Legislativo. Isso deve ter questionamento no STF sobre a constitucionalidade da criação de uma empresa. Por outro lado, quando a gente fala em empresa, na administração pública, ela existe na administração pública quando a atividade de um Estado ela vai ser concorrencial com uma atividade privada. Então, a Petrobras é uma empresa porque ela vai entrar no mercado. E a empresa tem características de instrumento jurídico, tem instrumentos jurídicos e condição para enfrentar a concorrência no mercado. Não é o caso do Banco Central. O Banco Central é único, portanto, ele deve ser uma instituição vinculada à administração direta. E, para isso, o máximo que a gente pode ter é uma autarquia, que é o que hoje representa o Banco Central. A autonomia já foi dada no momento em que você define que o presidente do Banco Central tem mandato. Isso dá autonomia, isso dá liberdade para que esse presidente possa tocar a política monetária. Mas a gente precisa entender que isso é possível quando este Banco Central tem
total capacidade de fazer gestão monetária sem criar passivo fiscal. E no Brasil, o Banco Central faz gestão monetária gerando dívida pública e, portanto, interferindo na equação fiscal do governo. Explica isso um pouquinho melhor, senador. Vou explicar. Como é que ele está gerando essa dívida? Quando um banco central como o Fed, que é o Banco Federal americano ou europeu, eles não usam títulos de dívida do Tesouro da União Europeia ou do Banco ou dos Estados Unidos para fazer retirar dinheiro de circulação, certo? Eles usam um instrumento chamado remuneração de depósitos voluntários, ou seja, tem a taxa básica de juros, aquele dinheiro que está em excesso vai para o Banco Central e o Banco Central paga a taxa de juros do dia. Isso não impacta na dívida pública, porque isso não é uma dívida, é um depósito compulsório remunerado. Não há uma dívida. No Brasil, quase 80% da gestão monetária não é feito com remuneração de depósito voluntário. Ou seja, o dinheiro vem e você paga a taxa Selic. Você tem que emitir um título da dívida pública e esse título da dívida pública vai para a dívida bruta. Se vai para a dívida bruta, a relação dívida-PIB aumenta. Mas nós temos o depósito voluntário. Mas não está sendo aplicado e ainda temos uma reserva de mais de 70% de gestão monetária, ou seja, de recursos para fazer gestão monetária, decorrente da emissão de operações compromissadas, que são contração de empréstimo no mercado de curto prazo, impactando na dívida bruta e, portanto, impactando na questão fiscal do país. Então, você tem um Banco Central que quer ser autônomo, mas é incapaz de fazer a gestão monetária sem gerar passivo fiscal. Aí nós já estamos diante de um problema que precisava ser resolvido. Incapaz por quê? Porque ele não consegue acabar com as operações compromissadas. E ele deveria estar trabalhando e sendo criativo para evitar de estar fazendo gestão monetária gerando dívida pública. Porque quando você gera dívida pública, você aumenta o prêmio que tem que pagar para a rolagem da dívida e, portanto, você tem que pagar uma taxa de juros maior. E quem paga essa conta? Nós, brasileiros. Diminui o espaço e a margem do governo fazer investimento, diminui a margem do governo ter uma relação dívida-PIB que melhore a sua nota de crédito internacional, certo? Então, tudo isso precisa ser revisto. E aí nós ficamos na periferia, num debate secundário de empresa. O Banco Central até pode necessitar de uma empresa vinculada a esta autarquia, que é o Banco Central, para operar alguns produtos que foram desenvolvidos pelo Banco Central do Brasil, como o Pix, certo? Porque isso está operando no mercado um produto bancário. Isso é uma demanda, já começa a ser uma demanda de alguns setores. Você pode criar uma empresa para operar, ou pode o Banco Central fazer um contrato, um convênio ou uma parceria com um banco 100% público para operar isso? Não necessariamente, porque já existem empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, que é 100% capital do governo federal, que pode muito bem operar o Pix, né? Uma operação bancária. Mas se isso seria uma concorrência com os outros bancos que formam o sistema financeiro, que o Banco Central crie uma empresa própria para gerenciar alguns produtos que vão estar no mercado financeiro, alguns produtos bancários. Uma outra demanda também do mercado financeiro, quer dizer, dos demais bancos, grandes bancos principalmente, e foi aventado no governo anterior, foi a possibilidade de, por exemplo, o gerenciamento das reservas brasileiras, né, das reservas em dólar, ser
terceirizado, ser feito por outros bancos, que argumentam que o Banco Central tem uma grande fonte de recursos. Isso aí pode ser também passado por uma empresa vinculada ao Banco Central, na sua ideia? Não acho que deva, porque isso se trata de soberania nacional, isso se trata da essência da governança de uma democracia. O que está acontecendo no mundo é que as pessoas não estão se dando conta que o setor corporativo quer tomar do conjunto da sociedade o poder de decidir quem vai comandar o seu país, quem vai liderar a sociedade. Porque na hora que você tira controle de reservas públicas de uma instituição 100% pública, da administração direta, tira debaixo da pessoa que foi eleita pelo povo e bota para um terceiro, para uma empresa, você, de certa maneira, está desqualificando e desmerecendo o próprio voto, a própria democracia, a própria legitimidade que a gente dá com o voto a quem dirige um país. Senador, no debate que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça no dia 18, alguns ex-presidentes do Banco Central, alguns economistas defenderam o projeto, a emenda que transforma o Banco Central numa empresa, e outros foram contrários. Os que defenderam alegaram exatamente que o Banco Central precisa dessa autonomia financeira, que caiu de 10 mil funcionários em 2014 para 3 mil funcionários em 2024, que não tem dinheiro para desenvolver uma série de outros projetos. Como resolver essa questão? Veja, primeiro que esses mesmos que defenderam com a mais absoluta, eu não estava lá, mas os mesmos que defenderam a transformação numa empresa foram aqueles que defenderam o Estado mínimo. Foram aqueles que se associaram ao conceito da austeridade, certo? Que é o conceito da constrição do tamanho do Estado, que fizeram uma constrição da economia brasileira e do Estado mínimo, defender o Estado mínimo. Então, por isso nós não tivemos concurso. Isso não é um problema. O Banco Central pode fazer concurso e repor esses quadros. Agora, ninguém está levando em consideração que o Banco Central tem poder de fiscalização, tem poder de auditoria, tem um poder que é exclusivo de Estado. Qual é a empresa que tem poder exclusivo de Estado no mundo? Nenhuma. Ela tem a natureza jurídica. Empresa pública é quando o Estado precisa estar numa atividade ou exercer uma atividade concorrencial com outra empresa que atua naquele segmento no mercado. O Banco Central, ele tem uma função que é auditora, que é fiscalizadora, que é reguladora, portanto, não cabe no lugar de uma empresa pública, por definição, por compreensão de natureza jurídica institucional para abrigar o que é carreira de Estado. Por exemplo, nós vamos agora fazer uma empresa, vamos transformar a Receita Federal numa empresa pública. Nós vamos transformar a Receita Federal numa empresa pública, nós vamos transformar tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é importante e que tem alguma atividade que precisa de autonomia numa empresa pública, vamos transformar a Receita Federal, porque o Banco Central tem funções semelhantes ao da Receita Federal. Só que a Receita para uma finalidade, o Banco Central para o sistema financeiro. Cabe. Você está falando de fiscalização. Estou falando de fiscalização, auditar, porque poder de polícia, fiscalização, controle, regulação, são órgãos reguladores. Órgãos reguladores e fiscalizadores, na estrutura do Estado brasileiro, ou administração direta ou, no máximo, uma autarquia. Senador, o fato, a gente tem essa PEC, ela está em discussão, está para ser votada, e ela retira, uma outra característica também é que ela retira o Banco Central
do grande guarda-chuva do Poder Executivo e coloca no guarda-chuva do Poder Legislativo, passando o Congresso a ser uma espécie de supervisor, né? Como é que o senhor avalia esse ponto especificamente? Inclusive, o Congresso passa a ser o responsável pela coordenação, na proposta, né, no substitutivo do senador Plínio Valério, pela coordenação da elaboração do orçamento do Banco Central. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu acho isso um oportunismo e uma coisa sem pé nem cabeça. Primeiro que nós não somos um regime, presidencialista, nós temos uma estrutura e um sistema de governo que tem executivo, legislativo e judiciário. O Banco Central já tem o presidente eleito, indicado pelo presidente da República, que tem a legitimidade de milhões de brasileiros, certo? Nós temos a validação dele numa sabatina por quase uma centena de parlamentares, porque representa uma federação, certo? É por conta disso que passa por lá, né? Porque tem que estar representado todos os membros, todos os estados da federação, por isso a sabatina e a aprovação do nome, porque ele é Banco Central do Brasil, que é uma república federativa. Então, isso faz sentido. Agora, trazer para o parlamento este controle é tirar do executivo prerrogativas constitucionais sem mudar o sistema de governo. Então, vira algo disforme, disfuncional, é quase uma teratologia institucional que está sendo proposta pelo senador Plínio Valério, com toda o respeito que eu tenho por ele. Senador, o Banco Central teve nos 2 últimos anos, 2022 e 2023, teve prejuízo em suas contas, um fato que a gente não via no país há muitos anos. O governo federal, o Tesouro, né, o nosso dinheiro, teve que aportar recursos para cobrir esse prejuízo do Banco Central. Alegam os defensores da PEC que, com essa separação, com essa criação dessa empresa, o Tesouro não teria mais que aportar recursos ao Banco Central, porque ele teria que se gerenciar com os seus próprios recursos, os recursos que arrecada de suas próprias transações. Como é que o senhor vê essa questão? E como é que o senhor vê esse prejuízo do Banco Central nos 2 últimos anos? Primeiro que uma estrutura como o Banco Central, nós não temos que falar em prejuízo. Nós temos que falar no funcionamento de uma máquina, de uma estrutura típica de Estado. O prejuízo seria se o sistema financeiro brasileiro estivesse desregulado. O prejuízo seria se nós tivéssemos uma crise no sistema financeiro. E o nosso sistema financeiro é muito sólido, um dos mais sólidos do mundo. Portanto, não há que se falar de prejuízo de alguns bilhões em termos de custo operacional do Banco Central, porque ele é custeado pela União, certo? Se ele arrecadou menos, é possível, mesmo não sendo empresa, aumentar um pouco as taxas que podem ser cobradas do setor regulado. Isso se resolve com o aumento das taxas que o setor regulado deve pagar à autarquia para que ela possa se sustentar sem gerar uma despesa maior para o caixa do orçamento geral da União, tá certo? Mas nós estamos falando aqui de uma instituição que tem um papel de Estado. O maior prejuízo que poderia acontecer, e prejuízo neste caso, no meu modo de ver, é se o sistema financeiro estivesse combalido, estivesse fragilizado, não estivesse sendo regulado, não estivesse funcionando adequadamente. E isso não aconteceu. A lei complementar que trouxe a independência do Banco Central, com os mandatos para os diretores, inclusive com o presidente do Banco Central, com mandato alternado com o presidente da República. Ele entra, sai e entra, ou continua na metade do mandato do presidente da República. Completa 3 anos. Como é que o senhor avalia esse período de 3 anos? Porque essa foi uma questão também levantada por alguns participantes da audiência, que não seria o momento de fazer uma nova mudança no Banco Central, se ainda não existe uma avaliação mais detalhada desses 3 anos, dessa primeira mudança. Como é que o senhor avalia esses 3 anos? Primeiro, eu acho que essa autonomia da indicação
e estabelecer mandato para presidente do Banco Central só deveria acontecer no momento em que ele não gerasse passivo fiscal para o país e para a sociedade brasileira para fazer gestão monetária, que é a função dele. Então, se ele sequer tendo e dispondo de uma lei, que foi inclusive eu o autor, nós aprovamos essa lei, que é a da remuneração dos depósitos voluntários, se ela não está aplicada na sua integralidade e ainda não reduziu a dívida pública em 10%, hoje quase 15% da dívida pública bruta brasileira. Você imagine o espaço fiscal que a gente ganharia, o que a gente aumentaria da nossa nota de investimento, etc, etc. Se isso não for resolvido, a gente vai mudar. Aliás, a mudança não se justifica de forma nenhuma para a empresa, certo? Se justifica aumento de concursos, se justifica aumento de cobrança de tarifa, pode se justificar uma autonomia e uma garantia de que o recurso que entre no Banco Central não vá para o Caixa Único do Tesouro da União, não vá para o Tesouro, fique vinculado à autarquia. Isso tudo é possível e acho natural que busque este avanço. E é uma forma de você consolidar a autonomia. Mas o modelo de empresa é inaceitável do ponto de vista de concepção de Estado e de papel da empresa que ela cumpre no Estado que a gente vive, no modelo de organização de Estado que a gente vive, que não é só do Brasil, é do mundo. Senador, se tem uma lei que o senhor apresentou, que foi aprovada aqui no Congresso, que permite ao Banco Central ter um tipo de operação que reduza a dívida pública em 10%, como o senhor colocou, o que está faltando objetivamente, do seu ponto de vista, para que o Banco Central implemente essa lei? As informações que eu tenho é que o dinheiro que circula no Brasil é controlado por fundos, que os bancos transformaram o seu dinheiro em fundos. E esses fundos fazem investimentos e só podem ser retirados de circulação se for via contração de dívida com esses fundos, que é controlado por determinados bancos. Então, é preciso... Isso sim precisa de uma nova regulamentação e de um novo debate sobre como os bancos que querem operar no sistema financeiro pega todo o seu dinheiro e coloca nos fundos. Quem pode fazer essa regulamentação? O próprio Banco Central, o próprio Roberto Campos, a própria diretoria do Banco Central já devia estar tratando deste assunto. Senador, eu agradeço muito a sua presença aqui na Agenda Econômica para a gente começar essa conversa, esse debate. Obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no canal da TV Senado no YouTube, pode ser baixado, você pode encaminhar para quem quiser. Aproveite, se inscreva no nosso canal e curta a nossa programação. Até o próximo Agenda Econômica. Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade, a crise da democracia representativa. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp.
Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, ferrogrão, cadastro ambiental rural, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Não percam. A vez de crescimento seria a região norte, com espaço, com potencial, com facilidades, com uma localização geográfica privilegiada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. O Brasil tem cerca de 6 milhões de trabalhadores domésticos. Desse total, 92% são mulheres e a maioria absoluta, mulheres negras. A conquista de direitos importantes dessa categoria também teve a participação dos senadores. PEC das domésticas é proposta de emenda constitucional? Exatamente. E aí entra na Constituição, né? Não é só uma proposta de lei. Oi, eu sou a Lavínia Rocha, sou professora de História, escritora e criadora de conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre a PEC das domésticas. O que a gente pode falar dos direitos alcançados? Se a gente pudesse enumerar alguns, a gente falaria de... A gente poderia falar de FGTS, aposentadoria, por invalidez, por tempo de serviço, por idade. A gente falar de férias remuneradas, a gente vai pensar em auxílio maternidade, hora extra, adicional noturno. Então esse trabalho feito no lar, um trabalho doméstico que por séculos foi feito de graça, hoje ser pago, ter direitos é algo muito complexo, por isso é um marco na nossa história. Desde a abolição da escravidão passaram-se 125 anos até o primeiro olhar sobre legislação do trabalho doméstico, né? Foi preciso esperar não, lutar muito para alcançar essa PEC das domésticas. E o Senado aprova por unanimidade a PEC das domésticas. É muito importante, é um marco. Não dá para esquecer da Laudelina de Campos Melo, uma mulher negra, mineira, que atuou muito no estado de São Paulo, que estava ali nas associações de empregadas domésticas e lutou muito para que esses direitos hoje existissem. Além de Benedita da Silva, que já foi empregada doméstica, senadora e também a relatora da PEC das domésticas na Câmara dos Deputados. O tratamento igual para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, garantido por lei. Essas conquistas fazem parte da história do país. Senado, 200 anos. A violência contra as mulheres é um problema social e também um problema de saúde pública. Uma lei que passou pelo Senado alterou o Código Penal brasileiro e mudou a forma de proteger as mulheres e, principalmente, de punir os agressores. Lei Maria da Penha. Um marco histórico, né? Olá, meu nome é Lavínia Rocha, eu sou professora de História, criadora de conteúdo e escritora, e hoje a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não protege a mulher apenas contra a violência física, existem outros tipos de violência. A sexual, patrimonial, psicológica, moral, são vários tipos de violência. E tudo isso está dentro da lei. Está dentro da lei. E a gente não pode esquecer a luta para essa lei existir, né? Tem um consórcio de ONGs feministas que se uniram para poder fazer um anteprojeto para essa lei hoje existir. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em agosto de 2006 e ganhou esse nome em homenagem a Maria da Penha, uma mulher que foi vítima por 6 anos de violência doméstica de seu marido. A lei agora determina a prisão em flagrante e também a prisão preventiva. Ela determina essas punições, mas ela também tem a ideia de prevenção e acolhimento da vítima. Então ela vai determinar também que uma mulher que esteja sofrendo, ela tenha isolamento, né, que o marido saia de casa, não
possa ver os filhos. E a partir da lei, a violência doméstica passa a ser considerada violação dos direitos humanos. A violência contra a mulher, ela tem todas as classes sociais, ela acontece em todas as classes sociais. A violência doméstica ela está em todas as classes, raças, religiões, mas ela tem uma prevalência. Das 18 milhões de mulheres que sofrem violência, 12 milhões são mulheres negras, pretas e pardas. Toda mulher tem o direito de viver em segurança, de ter o seu valor reconhecido. É um esforço de todo dia, de toda a sociedade. É uma jornada que teve e continua tendo a participação dos senadores. Senado, 200 anos. Olá, boa tarde. Semana começando e o Senado Notícias está no ar. Senadores da Comissão Temporária Externa, que acompanha a emergência no Rio Grande do Sul, ouviram representantes do governo e das Nações Unidas. A audiência pública debateu os itens de um projeto de lei que prevê uma política nacional para os deslocados internos, que são pessoas que precisam mudar dentro do próprio país para buscar proteção. Centenas de municípios alagados em situação de emergência, milhares de pessoas desabrigadas, moradias destruídas, empregos que se foram nos estabelecimentos comerciais e indústrias sob as águas. Será possível recuperar ou reconstruir em áreas comprovadamente de risco? A maior catástrofe natural da história do país provocará, pela primeira vez, deslocamentos internos em massa por efeitos climáticos. O mais recente relatório do Centro de Monitoramento do Deslocamento Interno, IDMC, sigla em inglês, lançado em 14 de maio, revela que o Brasil foi responsável por mais de 1/3 dos deslocamentos forçados por desastres ambientais na América Latina em 2023. Em audiência pública interativa, os senadores da comissão que trata da emergência no Rio Grande do Sul ouviram representantes das Nações Unidas, do Ministério da Justiça e o consultor legislativo que assessora a redação do projeto que institui a Política Nacional de Refugiados Internos. O que a gente percebe é que no Rio Grande do Sul hoje, o senador Paulo Paim mencionou, acho que vale repetir, né, a gravidade do que tem acontecido. Tem se falado em mais de 2,3 milhões de pessoas afetadas no Rio Grande do Sul, mais de 388 mil pessoas que continuam até agora desalojadas, depois de terem perdido as suas casas, e cerca de 10 mil pessoas que seguem em abrigos ou alojamentos improvisados. O que a gente está passando hoje, principalmente em Matias é essa situação de reintegrar. Por quê? Porque a questão do regresso já houve, a relocação já está sendo feita, mas a cidade ela foi devastada, gente. Só quem foi, os senadores que foram lá e presenciaram, tem uma ideia de quão catastrófica foi. Preocupada com a dimensão da catástrofe, a comissão concentra esforços em diretrizes e ações conjuntas com o poder público, com foco na segurança, reintegração dos afetados e prevenção diante de futuros efeitos das mudanças climáticas. A ideia de reintegrar, né, significa justamente dar a integridade socioeconômica e de segurança às pessoas que saem do seu lugar e vão para outro município, ou outro local do município, né, ou outro local do país, enfim, e sejam integradas naquela localidade. E a tecnologia nem sempre traz benefícios. O Conselho de Comunicação Social debateu hoje a saúde dos profissionais do setor. A situação se agravou com a expansão da internet e das redes sociais, o que se chama de plataformização do trabalho. A jornalista Cristiane Reimberg fez um doutorado sobre a saúde dos jornalistas e concluiu que o trabalho desses profissionais foi responsável por várias doenças que afetam não só a parte física, mas a saúde mental também.
Foram relatados casos de depressão, síndrome do pânico e esgotamento nervoso. E as causas variam. Segundo a pesquisa, os jornalistas estudados alegaram longas jornadas de trabalho, pressão do tempo pelo fechamento de matérias, baixos salários, ameaças de demissão, assédio moral e sexual, além do acúmulo de várias funções, que hoje é cada vez mais comum. Muitas vezes, entre alguns jornalistas mais velhos, o que acontecia era uma naturalização, né, de questões como estresse, assédio moral, adoecimento. Entre os mais jovens, havia uma consciência mais crítica de perceber essas questões relacionadas ao trabalho, né? E além dessas questões do cansaço mental, que é muito grande, porque se você trabalha muitas horas por dia e não existe um descanso, acaba tendo as consequências físicas, né? Por exemplo, a má alimentação vai fazer com que a pessoa tenha colesterol alto, triglicérides alto, sobrepeso. Então, isso era um relato muito comum entre os mais jovens que ficavam trabalhando direto, sem parar para comer ou comendo um lanche de qualquer jeito. O médico sanitarista e especialista em saúde do trabalhador fez um levantamento dos profissionais de comunicação atendidos por ele e constatou que boa parte deles acaba perdendo o emprego pelas doenças que adquiriram ao longo da vida laboral. Muitos operadores de câmera, por exemplo, passam a ter problemas na coluna que dificultam o desempenho das funções. Manguito rotador, outra vez, essa estrutura de ombro que sustenta o ombro, né, que é uma estrutura complexa e que, para quem tem que movimentar muito equipamentos e tem que operar equipamentos mais de difícil manuseio, acaba levando a esse tipo de transtorno. Operador de câmera com transtorno depressivo recorrente, operador de câmera com síndrome manguito rotador, outra vez, também com a perda auditiva induzida por ruído, operador de câmera externa, epicondilite, que é lesão do cotovelo, manguito rotador, artrose de ombro, dorsalgia. Aqui são todas questões que estão relacionadas, muitas delas relacionadas com o modo como o trabalho e o equipamento são utilizados, né, são manuseados. A auditora fiscal do trabalho ressaltou que, para evitar esses problemas, o grande desafio está no campo da normatização. Nós temos uma ausência de normas de saúde e segurança específicos para os profissionais de comunicação. Então, nós precisaríamos refletir, né, no nosso entender, com urgência, para traçar normas que se adequem às peculiaridades do exercício das profissões no setor de comunicação. Alguns conselheiros lembraram ainda que, com a atual realidade de redes sociais e trabalho remoto, muitos jornalistas trabalham desvinculados de grandes empresas e que é preciso olhar também para esse trabalhador. A gente tem de ter pautas muito decisivas sobre como resolver e atender essa demanda de saúde. Porque não é mais uma tendinite, como que era até fácil de resolver, entre aspas. Hoje o mundo do conhecimento das mentes, psicologia, psicanálise, psiquiatria e tal, praticamente viramos uma mortadela cheia de fatias, com dezenas, centenas de transtornos. Então as doenças de caráter psíquico ou emocionais passam a ter uma importância enorme e a gente não se preparou para isso. Hoje um jornalista que trabalha numa Rede Globo, nas empresas estruturadas, já não compõe toda a categoria de profissional. Cada vez mais ela vem perdendo o terreno e vem aumentando significativamente um contingente de trabalhadores, inclusive de caráter individual, que a gente tem de atender. A preocupação atual é realmente com esse salto que a plataformização traz. E esse salto da plataformização, o doutor Hélio já trouxe aí o sinal, ele tem afetado enormemente a saúde emocional. E por que isso nos preocupa? Porque a saúde física, ela é mais facilmente identificável, o problema é identificável e a aceitação do problema por parte do trabalhador e por parte do empregador também é mais facilmente aceitável. Já o adoecimento mental, o adoecimento emocional, ele é de difícil
difícil identificação por parte do próprio trabalhador e da própria trabalhadora, e ele é de dificílima aceitação por parte dos colegas e, obviamente, por parte do empregador. O Conselho de Comunicação Social é um órgão auxiliar do Congresso. Uma sessão especial no plenário do Senado homenageou os 168 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A homenagem à corporação dedicada aos resgates em emergências e à prevenção de acidentes começou com a apresentação de outro aspecto muito elogiado, a banda de música do próprio Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A corporação foi criada por decreto de Dom Pedro II em 2 de julho de 1856, quando a capital e o Distrito Federal ficavam no Rio de Janeiro. Mas a atuação não se limita ao DF. A gente é do Brasil. O Corpo de Bombeiros do Estado do Distrito Federal não é do Distrito Federal, ele é do Brasil. Nós temos bombeiro no Rio Grande do Sul, nós temos bombeiro hoje na Amazônia, nós temos bombeiro no Pantanal, todos atuando em catástrofes. A chefe da primeira equipe que participou do trabalho de suporte ao Rio Grande do Sul recebeu um diploma de honra ao mérito. Nós percorremos mais de 2.200 quilômetros em menos de 2 dias, parando a cada 2 horas para que nossos cães Baruch e Delta pudessem dar aquela descansada. Na primeira semana, dormíamos em média 2 horas, 2 horas e meia. E tal esforço não foi em vão. Foram mais de 150 pessoas salvas, dentre elas 20 bebês e crianças, e mais de 100 animais. Mostra para as crianças esses 3 bombeiros muito especial. Nós temos 3 bombeiros muito especiais aqui no plenário, Sheik, Baruch e Delta. Os senadores elogiaram e agradeceram o trabalho dos bombeiros na segurança e na defesa civil. A missão de salvar vidas, exercida com excelência por esses profissionais, precisa de reconhecimento, de valorização à altura do desafio que eles assumem diariamente. Não poderia deixar de, neste vídeo, manifestar a minha absoluta confiança e orgulho pelo trabalho da corporação nesses tempos, né, de muito individualismo, de muita polarização. A gente vê essa aguerrida corporação trabalhando em prol da nossa sociedade brasiliense. Confira agora os destaques da semana aqui no Senado. Às 14h está marcada a audiência pública da Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial. Senadores e convidados vão discutir a categorização e avaliação de riscos em sistemas de IA e o projeto que trata do assunto. Também às 14h está prevista a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. E às 9h da manhã, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, é convidada de uma audiência pública conjunta das comissões de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional. O assunto? As rotas da integração sul-americana dentro do novo Programa de Aceleração do Crescimento. Já às 10h da manhã está prevista a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Um dos itens na pauta é o projeto que assegura aos condutores o direito a ter o exame toxicológico obrigatório custeado pelo empregador. Às 9h desta quarta-feira está prevista a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Na pauta, entre outros, está o projeto que prevê a criação de norma de condomínio que obriga o morador a comunicar à administração que tem sob sua guarda animais silvestres em sua unidade residencial. Já às 10h, a Comissão de Constituição e Justiça também deve se reunir para examinar projetos. Um deles é a proposta de emenda à Constituição, que inclui as guardas municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública. Às 9h30 desta quinta-feira, a Comissão de Segurança Pública discute em audiência os programas de inteligência e a articulação entre órgãos de segurança e outras instituições públicas. O foco é a investigação das circunstâncias do desaparecimento até a localização da pessoa como instrumento de avaliação da política nacional de busca de pessoas desaparecidas.
E às 14 horas desta quinta está prevista uma sessão especial no plenário do Senado para celebrar os 200 anos da imigração alemã para o Brasil. Momentos de emoção foram vividos no último sábado pela estudante Emanuele Lana de Miranda, do 2º ano do ensino médio da rede estadual do Distrito Federal. A redação de Emanuele foi a vencedora aqui no DF do programa Jovem Senador, promovido pelo Senado. Em agosto, ela e outros 26 estudantes de todo o Brasil vão participar de uma semana de vivência legislativa, debatendo temas nacionais e propondo sugestões que podem virar lei. A equipe da TV Senado acompanhou o anúncio do resultado. Venha, Emanuele Lana, venha, nossa jovem senadora do Distrito Federal! Uma aluna do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte foi a vencedora no Distrito Federal do concurso de redação promovido pelo Senado. Parabéns, Emanuele Lana Faria de Miranda. Você venceu o concurso de redação do Senado Federal. Contamos com você em Brasília para participar da Semana de Vivência Legislativa, de 5 a 9 de agosto, como jovem senadora pelo Distrito Federal. Emanuele Lana de Miranda, a aluna vencedora, não conteve a emoção diante da surpresa. É muito emocionante para mim poder receber esse prêmio, poder representar não só a minha escola, não só essa história que a escola pública, o CTN, tem aqui para Taguatinga, mas também poder representar o Distrito Federal. É uma honra muito grande para mim. Emoção compartilhada também com toda a família. Nós estamos aqui muito gratos, coração muito feliz realmente por essa conquista da Emanuele. E sabemos também que não é somente ela. Existe toda uma estrutura por trás da escola, né, apoiando a professora, orientadora. E eles já tinham o hábito de fazer redação, mas quando a gente leva um concurso dessa importância para a sala de aula, motiva demais. E aí, assim, não foi só a Emanuele que ganhou, foi todo o CTN, toda a escola que ganhou, porque agora é um ícone, é uma motivação. E sem um objetivo, sem uma motivação, é muito mais difícil, né? E é isso que esses meninos precisam, de motivação. Então, para nós, o concurso Jovem Senador é o nosso grande motivador. Vai ficar marcado para sempre. Entre 170 mil redações escritas de todo o país, a de Emanuele e de mais 26 outros jovens do Brasil foram selecionadas pelo programa. Agora, ela vai ter a oportunidade de vivenciar por 4 dias a experiência de um senador ou senadora, debatendo questões de interesse nacional e propondo sugestões legislativas que podem se tornar projeto de lei. Tudo custeado pelo Senado. Este ano, a redação teve como tema 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. Os autores das melhores redações em todos os estados do país e no DF irão participar da Semana de Vivência Legislativa, em Brasília, no início de agosto. O programa, criado em 2011, é direcionado para estudantes de até 19 anos das escolas estaduais e distritais de todo o país. Esse é um programa transformador na vida desses alunos, os estudantes do ensino médio, das escolas públicas de todo o país. Eles têm a oportunidade de vir a Brasília, participar da rotina parlamentar. Eles podem exercer habilidades como a liderança, como a busca do consenso, como o respeito à divergência. Isso faz parte do jogo político, democrático. É um incentivo muito grande para as escolas. A gente trabalha com um projeto de redação. Os alunos podem se estimularem para representar e conhecer mais da nossa política, indo convivendo com os senadores desse projeto. Bacana, né? Na próxima quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente deve votar o Estatuto do Pantanal. O bioma vem sendo consumido pelo fogo. O projeto de lei estabelece regras para a exploração e a conservação dessa que é uma das áreas mais importantes para a biodiversidade brasileira. Está lá na Constituição.
O bioma do Pantanal é patrimônio nacional e a sua utilização deve ser feita conforme a lei. Só que essa lei nunca foi feita. Em 2021, a Procuradoria-Geral da República entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão para questionar a demora do Congresso Nacional em editar uma lei que regulamente as formas de utilização do Pantanal. O STF deu prazo de 18 meses para que o parlamento aprove uma lei que proteja esse bioma. O Estatuto do Pantanal foi apresentado pelo senador Wellington Fagundes em 2020 e deve ser votado pela Comissão de Meio Ambiente na semana que vem. O texto reúne 38 artigos que tratam da conservação, proteção, restauração e exploração sustentável do Pantanal, além da prevenção e combate ao desmatamento e incêndios florestais. O uso do fogo na vegetação será permitido em apenas alguns casos, como nas práticas culturais e de agricultura de subsistência. O Estatuto cria ainda a política de desenvolvimento do turismo do bioma do Pantanal e regras para a exploração ecologicamente sustentável do bioma. Os casos de exploração eventual da vegetação nativa não podem ter propósito comercial direto ou indireto. Pelo Estatuto, será criado ainda o selo Pantanal Sustentável para pessoas jurídicas e físicas que contribuam para o desenvolvimento de atividades e produtos sustentáveis de origem do bioma do Pantanal. O relator excluiu do texto o capítulo que tratava das diretrizes do zoneamento ecológico econômico do Pantanal. De acordo com o senador Jaime Campos, os estados que fazem parte desse bioma já estão em estágio avançado na elaboração desses zoneamentos. E a exclusão desse tema do projeto evita gastos adicionais para a União. Jaime Campos também retirou do projeto original as regras que diziam respeito aos requisitos para atividades de mineração nas áreas do Pantanal. O texto original condicionava a exploração mineral à obtenção de licenciamento ambiental, incluindo a apresentação de estudos de impacto ambiental e a adoção de medidas de recuperação ambiental, conforme orientações do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Apenas o bioma da Mata Atlântica foi objeto de regulamentação por meio da Lei número 11.428, de 22 de dezembro de 2006. O Pantanal está presente nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, sendo que sua área total representa 15.096.107 hectares. O Pantanal é o único bioma e merece uma legislação singular, capaz de conciliar preservação, desenvolvimento econômico e progresso social. É uma lei que nós precisamos fazer para respaldar as leis estaduais que, com certeza, são mais restritivas do que a lei federal, como ela tem que ser. A lei federal tem que ser um guarda-chuva e as leis estaduais são mais restritivas porque entram a fundo nas peculiaridades de cada estado. E vamos falar sobre a dívida dos estados. Nesta semana, o presidente Lula deve decidir sobre a proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para pagamento da dívida dos estados com a União. Pacheco afirmou que a equipe econômica já concordou com a iniciativa que deve substituir o regime de recuperação fiscal. Segundo o presidente do Senado, os termos do projeto de lei para permitir o pagamento da dívida dos estados com a União já foram aceitos pela equipe econômica do governo federal. Agora, falta a decisão do presidente Lula. Eu recebi do Ministério da Fazenda e do Ministério da Secretaria das Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha, uma resposta de que o programa estava muito bem aceito e já estruturado com a dependência apenas da aquiescência definitiva do presidente Lula, que foi, inclusive, anunciou hoje lá em Contagem, que isso até o início da semana terá, então, o aval dele em relação ao programa. Pelo texto, os estados vão poder pagar a dívida com ativos, como imóveis e créditos judiciais. Além disso, a União poderá perdoar parte dos juros e o valor ser investido pelo Estado em ações de segurança pública e educação. E também vai ser constituído um fundo com um percentual dos pagamentos que também poderá ser utilizado pelos estados.
É muito bom para todos os mineiros saber que nós vamos ter investimento em estrada, vamos ter investimento em escola, vamos ter investimento em presídio e construção de vagas do sistema prisional, do sistema socioeducativo, a partir dessa possibilidade que o governo federal nos outorga. No caso de Minas Gerais, a dívida do Estado com a União é de cerca de 160 bilhões de reais. Nunca paramos de trabalhar em relação a esse tema e nós estamos, acredito eu, na iminência muito concreta da próxima semana, havendo aqui a aquiescência do presidente Lula, de termos a concretização de um programa muito sustentado para pagamento efetivo da dívida e não um arremedo de pagamento, que é o regime de recuperação fiscal, que no final das contas, repito, só faz avolumar a dívida com um sacrifício enorme de servidores públicos, o que não é interesse de absolutamente ninguém. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o projeto que legaliza bingos, cassinos e jogo do bicho, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, já está pronto para ser votado em plenário. A proposta não vai tramitar em outras comissões, como foi pedido por parlamentares contrários à legalização. O projeto que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos legaliza o jogo do bicho e permite apostas em corridas de cavalos foi aprovado pela Câmara em 2022. No Senado, o texto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça em maio de 2023. Polêmico, recebeu mais de 40 emendas, foi debatido com especialistas e depois de vários adiamentos, foi aprovado na semana passada com apenas 2 votos de diferença. Foram 14 votos favoráveis e 12 contrários. Parlamentares contrários à proposta defendiam que o texto pudesse tramitar em outra comissão, como a de Assuntos Econômicos, antes de ir a plenário. Líderes de alguns partidos chegaram a fazer essa sugestão ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que nesta terça-feira se manifestou contra a sugestão. Pacheco disse que o projeto já passou da fase de comissões, que o tema já foi suficientemente discutido e que só falta agora passar pelo plenário. Cumpriu a fase de comissões, agora é realmente encontrar a data para se pautar no plenário do Senado Federal. E esse tema já está suficientemente discutido, quem é a favor, quem é contra, cada qual tem seus argumentos. É muito importante que democraticamente se submeta ao voto da maioria do Senado e que prevalecer na maioria do Senado vai ter que ser respeitado ou rejeitando o projeto ou mandando a sanção do presidente da República. Vai depender muito do ânimo dos líderes em relação a essa questão dos jogos antes do recesso. Mas talvez seja conveniente, e há um pedido já nesse sentido, de que se possam ter sessões de debates temáticos no plenário do Senado, para que no plenário se possa discutir com especialistas que defendem, que são contra esse projeto e talvez fique para depois do recesso. Eu não vejo prejuízo, eu acho que não precisa ter pressa nisso, né? Nós podemos botar perfeitamente depois do recesso esse projeto dos jogos. De acordo com a proposta, estados com até 15 milhões de habitantes poderão ter um cassino. Estados que têm entre 15 e 25 milhões podem ter 2. Acima desse patamar, o limite passa a ser de 3 cassinos. O jogo de bingo poderá ser explorado de forma permanente em locais específicos e poderá haver uma casa de bingo em cada município. Municípios maiores poderão ter um para cada 150 mil habitantes. Em cada estado e no Distrito Federal, poderá ser credenciada uma pessoa jurídica para explorar o jogo do bicho a cada 700 mil habitantes. As apostas em corridas de cavalos poderão ser exploradas por entidades credenciadas junto ao Ministério da Agricultura. O projeto prevê a criação de 2 novos tributos a serem pagos pelas entidades operadoras de jogos e apostas licenciadas. A taxa de fiscalização de jogos e apostas, que deverá ser paga a cada 3 meses, e a contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a comercialização de jogos e apostas, a CID Jogos, com alíquota de até 17% sobre a receita bruta dos empreendimentos. Do total arrecadado, de acordo com o texto, 16% irão para o Fundo de Participação dos Estados, 16% para o Fundo de Participação dos Municípios, 12% para a Embratur, 10% para a área do esporte
e 10% para o Fundo Nacional da Cultura. O restante deverá financiar, entre outras, ações nas áreas de saúde, segurança e prevenção ao vício em jogos. O texto também prevê a criação de um cadastro de pessoas que serão impedidas de fazer apostas e até mesmo entrar em cassinos e outros locais onde os jogos são realizados. E também estabelece medidas para proteger os jogadores, desestimular a compulsão, prevenir a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. O relatório sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser entregue até o dia 10 de julho. Entre as ações previstas no documento estão as que pretendem ajudar na recuperação do estado do Rio Grande do Sul, que ainda sofre as consequências das enchentes. De acordo com o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, senador Confúcio Moura, vão ser acolhidas até 2 ações de interesse nacional por comissão permanente e até 15 propostas de maneiras individual pelos parlamentares para o relatório final da LDO. O parlamentar também ressaltou que vai priorizar ações voltadas para a recuperação do Rio Grande do Sul. O consultor legislativo do Senado Federal explicou como vai ser feito o direcionamento para evitar desastres ambientais. Isso pode acontecer de várias formas, né? Tanto no texto da lei, né, dispondo sobre critérios para a elaboração e para a execução do orçamento, né, que é a força constitucional da LDO está nisso, né? Quanto no estabelecimento de prioridades e metas, na construção do anexo 7, dizer que são prioritárias políticas públicas nesse sentido, quanto mesmo ressalvar de contingenciamento. O prazo para apresentação das emendas à LDO 2025 já foi encerrado. O relatório final deve ser apresentado até 10 de julho. O senador Confúcio Moura se encontrou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o relatório e falou sobre as observações do ministro. Ele manteve o relatório, assim, com o relatório encaminhado para a Comissão de Orçamento. As metas continuam as mesmas, né? Salvo se houver alguma alteração assim na rigidez, na questão da taxa de juros, permanecer muito alta, como está, aí talvez ele mudaria algumas perspectivas, alguns gráficos ou tabelas que ele encaminhou para conhecimento da Comissão de Orçamento. O PLDO também traz um cenário de déficit zero em 2025 e estimativa de salário mínimo de R$ 1.502 para o próximo ano. O salário mínimo ele vai ter a variação do PIB. Nós interrompemos o jornal para transmitir agora a sessão não deliberativa no plenário com os discursos dos senadores. Acompanhe. Partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa, ou por intermédio de totens disponibilizados na casa. Passamos à lista de oradores que poderão, até 20 minutos, fazer uso da palavra. Senador Paulo Paim. Senador Stevenson, primeiro não tem como registrar a graça, a leveza e a descontração do seu sobrinho, que foi ali, cumprimentou o senador para o senador e bateu papo com a gente ainda. Como é o nome dele, só para registro? É Antônio José, mais conhecido por Dedé. Na verdade, senador Paulo Paim, ele é filho da minha namorada. Meu filho também, né? Teu filho. Fica aqui o meu reconhecimento oficial, é teu filho. Eu sempre digo, pai é o que cuida, o que cria, que embala, que dá carinho, né? Esse é o pai. E o que dá exemplo. Que dá exemplo. Estou juntos. Obrigado. Parabéns. Senador Stevenson, eu vou falar de um tema que tem falado quase todos os dias sobre a tribuna, que é a situação do Rio Grande do Sul. Na quinta-feira e na sexta-feira passada, cumpriu uma agenda no Vale do Rio Caí, região metropolitana de Porto Alegre. Em São Sebastião de Caí,
realizamos uma audiência pública na Prefeitura, ouvimos o prefeito Júlio César Campani e outros, e vereadores, representantes do setor produtivo, trabalhadores e a população. Visitamos também o Corpo de Bombeiros Voluntários e o alojamento do ginásio Parque Cinquentenário, que recebe vítimas das inundações. Recebemos demandas da região que trouxemos para Brasília. Estive em Canoas com o prefeito Jairo Jorge. Tivemos ali encontros com a comunidade, a população atingida pela tragédia climática. Visitamos o centro de distribuição do bairro Matias Velho. Nesse local são distribuídos água potável, marmita, cestas básicas, colchões e agasalhos. Tudo muito bem organizado. Visitamos a Casa de Bombas, número 6, onde há muito trabalho de reconstrução sendo feito pela Prefeitura de Canoas. Hoje pela manhã, presidente, a Comissão Externa do Senado, que acompanha as tragédias das chuvas e inundações que assolaram o Rio Grande do Sul, realizou uma audiência pública com o tema Política Nacional para Deslocados Internos. Ouvimos especialistas. Esse projeto está entre os 9 projetos apresentados ao presidente Rodrigo Pacheco como prioritários. Isso era para instruir um projeto de minha autoria, projeto de lei 2038-2024, que institui a Política Nacional para Deslocados Internos. A título de informação, também informo que, até o momento, o governo do presidente Lula destinou em torno de 91 bilhões para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul. Desse total, 73,4 bilhões são novos investimentos. 17,6 bilhões refere-se a antecipações de benefícios e prorrogações de tributos. Além disso, o governo também suspendeu o pagamento da dívida do Estado. Aqui, os senhores me acompanharam, eu fui relator da matéria, que por 3 anos o Estado não manda um centavo para Brasília, claro, para investir na reconstrução, que vai dar um total ali, nesses 3 anos, de uma economia para o Estado de 23 bilhões. Informo também que amanhã tem início aqui em Brasília a Marcha pela Reconstrução do Rio Grande do Sul, um evento capitaneado pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, e pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURGS. Os prefeitos gaúchos se reunirão com a bancada de deputados e senadores na sede da Confederação. Todos os 497 municípios gaúchos estarão representados pelos seus prefeitos e vereadores. Nesse total, 478 foram atingidos por chuvas, enchentes e inundações, afetando em torno de 2,3 milhões de pessoas. Mais de 80% da economia gaúcha foi atingida, prejudicando intensamente a vida desses municípios e do Estado. Na pauta de reivindicações, destaca-se a necessidade de auxílio da União para fazer frente à queda da arrecadação do ICMS. A FAMURGS aponta que a queda da arrecadação pode chegar a 10, 11 bilhões até o fim do ano. A CNM pede medidas emergenciais estruturantes que possibilitem o restabelecimento das localidades afetadas pelas enchentes no nosso Estado. Outras reivindicações: prorrogação dos financiamentos agrícolas, recurso para obras preventivas, renegociação de dívidas, prolongamento de pagamento de precatórios e anistia para aqueles que não têm mais nada, que perderam tudo, desde documentos, a terra, que alagou tudo, a casa e a plantação, as plantações. Está prevista também uma reunião, senhor presidente, com vários ministros de Estado. Estaremos presentes nessa movimentação.
Registro ainda, para efeito que fique nos anais da casa, que recebemos 3 convites esta semana. No dia 4 de julho, em Cachoeira do Sul, no Parque da Fenarroz, será lançado o movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, que engloba pequenos, médios e grandes produtores rurais, atingidos pelas tragédias climáticas, tanto no ano passado quanto a mais recente, que é desse ano. É um setor importante para a economia, que está se mobilizando para atender suas demandas e necessidades. O segundo convite me foi feito pelo Grupo Sinos de Comunicação, com sede em Novo Hamburgo, uma equipe muito conceituada na área da informação, imprensa, jornal e rádios, Vale dos Sinos, através do seu presidente emérito, Mário Guzmão. E é para participar do seminário Os Desafios da Região Metropolitana e o que fazer após a maior enchente do Rio Grande do Sul. Vai ter também a presença de ministros, deputados, prefeitos, vereadores, especialistas e representantes do setor produtivo. Esse evento será no dia 8 de julho, no auditório da UBRA, no bairro São José, em Canoas. Dia 11 de julho, em Gravataí, também lá no Rio Grande do Sul, teremos a cerimônia de anúncio dos investimentos da General Motors no Estado. Esse evento faz parte da primeira fase do novo plano de investimento da GM no Brasil e contará com a presença do Governo do Estado, da presidência da GM da América do Sul, do vice-presidente da GM América do Sul, além de outras autoridades, inclusive a representação do governo federal. Senhor presidente, deixo aqui o meu carinho, o meu abraço a todos que encaminharam esses convites, que dentro do possível me farei presente, dentro do possível. Concluindo as informações ainda do Rio Grande do Sul, eu informo que apresentei o projeto 2038, que citei ele aqui, que ele institui a Política Nacional para Deslocados Internos. A situação desse projeto está entre aqueles prioritários dos 9 projetos da comissão que eu presido, que tem o Igneu como vice, senador Igneu, e o Mourão como relator. O que trata o projeto, senhor presidente? Os fatos que provocam os deslocamentos dentro do mesmo país, que nós chamamos de refugiados internos, são, de um lado, violações graves aos direitos humanos, como extermínios, conflitos armados internos, forçado, muitas vezes, o deslocamento da população e também, naturalmente, os fatos climáticos como esse que o Rio Grande do Sul está vivendo. Mas também, como o projeto é abrangente, trata de crimes de guerra ou consequência vinculada às hostilidades que atentam os direitos humanos. Do outro lado, os deslocamentos internos são provocados também por calamidades naturais ou provocadas, rompimento de barragem, tsunamis, furacões, enchente, como que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Não resta dúvida que estamos diante da maior catástrofe natural da história do país e que provocará, pela primeira vez, deslocamentos internos em massa por efeitos climáticos. Porque no Rio Grande do Sul, presidente, muitos rios atravessam a cidade, atravessam o meio da cidade mesmo. Então, todas aquelas moradias que estavam sendo mais pobre, mais rico, porque aquele tem uma casa boa, também gostaria de ter uma casa na beira do rio, né? Pesca, joga rede, aquele visual da natureza, realmente ficaram todos prejudicados. Rico e pobre perderam grande parte do seu patrimônio. Claro, quem tem mais consegue repor, mas quem não tem nada perdeu tudo. Até o emprego que ele tinha na casa do outro, né? Ou na empresa do outro que tem mais condições financeiras. Por isso que nós repetimos, não resta dúvida que estamos diante da maior catástrofe natural da história do país.
o que provocará pela primeira vez deslocamentos internos em massa por efeitos climáticos. Cidades inteiras terão que ser reconstruídas em parte mais altas ou até mudando de estado. Muita gente vai preferir sair do estado. Infelizmente, isso está acontecendo. Segundo dados, até data do dia 26 de 5 de 2024, estima-se que as enchentes afetaram mais de 2,5 milhões de pessoas. Causaram 177 mortes e cerca ainda de 51 desaparecidos. Além disso, desabrigaram em torno de 65 mil e desalojaram mais de 581 mil pessoas em cerca de 469 municípios afetados do estado. Diante desse trágico fenômeno, propomos 3 conceitos chaves no projeto que deverá ser encaminhado para o plenário, creio eu, para tratar a mobilidade humana dessas pessoas. Regresso corresponde ao direito sagrado da pessoa deslocada a voltar ao seu lar. Realocação é o processo para encontrar em outro estado, outra região, algum lugar para que se reconstrua a vida em segurança e estabilidade socioeconômica. Reintegração é o processo em que as autoridades estatais, em cooperação com a sociedade civil e internacional, levam a cabo para obter soluções emergenciais e duradouras para o problema que originou o deslocamento, no caso aqui, as enchentes. Todos esses processos se darão com os cuidados de evitar qualquer forma de deslocamento obrigatório e a violação dos direitos humanos da liberdade. Só vão se deslocar para outra região ou para outro estado aqueles que assim optarem. Outro tema tratado nessa proposição diz respeito aos desaparecidos. Será garantido o acesso à informação sobre busca, paradeiro, destino das pessoas e, em caso de morte, o tratamento digno. Essa proposição realizada diante a emergência do Estado do Rio Grande do Sul tem a pretensão para que o Brasil tenha legislação sobre deslocados internos de modo permanente. Senhor presidente, esse projeto, na verdade, ele é abrangente, ele cabe para qualquer situação de emergência em qualquer estado do Brasil. E esperamos que ele seja aprovado. Para construir esse projeto, eu recebi, além do apoio da consultoria do Senado, o apoio da Acnur e também da ONU, que, baseado em experiência em outros países, nos auxiliaram para a construção desse projeto, que foi palco de debate hoje na comissão externa, com a participação de convidados e dos senadores. Pelo que percebo, é um projeto que atende ao interesse daqueles que foram atropelados, foram agredidos, né? Mas o meio ambiente reage, porque também foi agredido, né? Mas fato é real, e acabaram perdendo tudo. Por isso, nós estamos chamando o nome do projeto de abraçar os refugiados internos, aqueles que não têm para onde correr, não têm para onde ir, e a responsabilidade é de todos nós, porque é inegável, todos nós sabemos que a violência do ser humano sobre o meio ambiente é que causa uma situação como essa. Esse presidente, agradeço ao senador Girão, que me cedeu o lugar dele. Eu prometi que hoje eu não ia ultrapassar, hein? Eu consegui terminar 4 minutos antes. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos, senador Paulo Paim, e dizer que o Brasil não esquece, não só dessa catástrofe no Rio Grande do Sul, mas eu creio que no país todo. E a gente só pede agilidade do governo federal, porque coisas semelhantes aconteceram no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, acontece também no meu estado. Muitas vezes é por falta de uma observação, de uma prevenção. E dizer para o senhor que eu nem imagino como possa estar o seu estado com a educação parada, com o que a gente assiste pela mídia, na segurança pública, né? As pessoas oportunistas, vários projetos aqui estão tentando combater, não, como o senhor disse, não para a região, não para aquele local, mas para umas próximas, que Deus evite outras catástrofes como essa.
mas para as próximas situações como essa. Agradeço. Obrigado, presidente Stevenson. Senador Eduardo Girão. E o próximo, senador Confúcio, nosso professor. E bem, meu querido irmão, senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, e você, brasileira, brasileiro, que nos acompanha aqui pelo trabalho sempre muito cordato, sério, da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, nesse final de semana, e eu faço uma recomendação para aquele brasileiro que ama essa nação e que não se rende aos poderosos de plantão, que estão destruindo esse país pela covardia de muitos outros parlamentares que assistem ao que alguns ministros do Supremo estão fazendo, em conluio aí, alinhamento político ideológico com esse governo Lula. Mas eu recomendo que as pessoas de bem, éticas, que leiam o artigo Complexo Industrial da Censura, que foi publicado pelo jornalista David Agape e Eli Vieira, ontem, após um fórum que aconteceu em Londres, reunindo jornalistas do mundo inteiro que defendem a liberdade de expressão. É muito importante, eu repito, que você, brasileiro, entenda o que está acontecendo no nosso país hoje. E esse artigo, que vai durar 20 minutos de leitura, vão abrir sua mente para entender o desafio que nós temos pela frente com essa sanha de intimidação, de perseguição implacável aos conservadores desta nação. É tudo caso pensado. É tudo planejado. Eu não vou, até por questão do tempo, ler todo o artigo. Peguei algumas partes aqui, mas eu recomendo, mais uma vez, que você possa pegar, está aí nas redes sociais do jornalista David Agape e Eli Vieira, jornalistas brasileiros, que eu até repliquei no X. Ontem fiz questão de replicar esse artigo. Senhor presidente, no final de junho, agora, terminou ontem, foi realizado durante toda a semana passada o primeiro Fórum da Liberdade de Expressão em Westminster, Londres, organizado pelo jornalista Michael Schallenberger, responsável pela investigação e publicação do Twitter Files Brasil. Ele teve, inclusive, no Senado, revelando a podridão de decisões judiciais censurando o brasileiro e pedindo para, na época, o Twitter não deixar vir à tona essas decisões. Pedindo para o Twitter mentir. Participaram jornalistas, escritores, acadêmicos, artistas e ativistas de vários países do mundo. Representando o Brasil, repito, os jornalistas David Agape e Eli Vieira, do jornal Gazeta do Povo, lá do Paraná, que tem repercussão no Brasil e fora do Brasil. Nesse fórum foi aprofundada a análise sobre o complexo industrial da censura, um conceito formulado a partir de impactantes publicações dos relatórios sobre a investigação do Twitter Files Brasil nos Estados Unidos. Graças à ousadia de Elon Musk, foi possível pela primeira vez ter acesso a conversas internas entre os dirigentes das plataformas, visando a moderação de conteúdos e a definição de quais informações deveriam ser censuradas e quais aquelas que deveriam ser promovidas. Olha só, adivinha quem é o censurado e quem é o promovido, de que lado está cada um? Fazem parte desse complexo industrial da censura várias organizações ligadas a agências de inteligência como a CIA e o FBI, segundo o jornalista.
algumas ONGs internacionais, como a Open Society, financiada pelo bilionário George Soros, e a Luminate, de Pierre Omidyar, além de outras mais antigas, como a Ford Foundation. Um dos casos mais notórios foi o do laptop de Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden. O jornal New York Post publicou em 2020 uma reportagem sobre o tráfico de influência com empresas ucranianas. Documentos internos revelados pelo Twitter Files mostraram que o FBI conseguiu influenciar diretamente a supressão das informações sobre o caso do laptop. Ao aprofundarem as investigações, os jornalistas perceberam que estavam diante de algo muito maior e escandaloso. Uma vasta rede de interação entre governos, ONGs, grandes empresas de tecnologia e instituições acadêmicas, com o objetivo de monitorar as redes sociais, controlando as narrativas e silenciando as vozes dissidentes. O complexo industrial da censura utiliza, inclusive, métodos de manipulação psicológica desenvolvidos pelas Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Guerra ao Terror, através de ferramentas tecnológicas sofisticadas, incluindo agora a inteligência artificial. Em todo o mundo, a estratégia para a aplicação da censura é, abro aspas, o combate à desinformação e ao, abro aspas, discurso de ódio. Ao invés de avançar com a democracia em ditaduras como a China, esse complexo industrial de censura adota critérios e práticas chinesas de controle rigoroso da comunicação, ou seja, faz o mesmo. No Brasil, o complexo industrial da censura opera principalmente através do STF e do TSE, em sintonia com os interesses do atual governo Lula, que implantou no âmbito da SECOM o Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão e, no âmbito da AGU, a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia. Nomes muito pomposos para ocultar a real finalidade de implantação de um verdadeiro Ministério da Verdade, que teria o superpoder de dizer o que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais. Não é à toa, minhas irmãs, meus irmãos, cidadãs e cidadãos brasileiros, que 61% hoje da nossa população tem medo de retaliação do que coloca nas redes sociais e já não está colocando. Olha a que ponto chegou esse complexo de indústria da censura. No TSE, essa estrutura começou a ser implantada, segundo o jornalista coloca, em 2017, por ordem do ministro Gilmar Mendes. Esse mesmo que fez o evento lá, o chamado Gilmar Palusa, agora lá em Portugal, reunindo uma série de autoridades, muitas delas pagas com o nosso dinheiro, para fazer esse tipo de promoção. Ainda bem que a informação que nós tivemos é que foi um fracasso, que as pessoas estão acordando para esse tipo de manipulação com o dinheiro do pagador de imposto do nosso país. Mas, na época, segundo o jornalista, em 2017, Gilmar Mendes, que presidia o tribunal, foi que iniciou essa estrutura com a criação do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições. Depois que Alexandre de Moraes assumiu a presidência do TSE em agosto de 2022, em plena campanha eleitoral, as ações de censura passaram a ser muito mais agressivas no Brasil. Grupos de trabalho informais de monitoramento das informações foram institucionalizados oficialmente com a implantação
do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Olha só o nome que eles criam para censurar a gente. Eu precisaria de muito tempo aqui, senhor presidente, para listar todos os abusos cometidos durante as eleições de 2022. Um dia essa verdade vai vir à tona com toda a força, mas nós vamos estar tocando sempre nessa tecla, porque é uma mancha na história desse país, onde o TSE funcionou em 2022 como um verdadeiro partido político, beneficiando exclusivamente a campanha do presidente, da época do ex-presidente que tentava voltar à presidência, Lula. Em virtude do tempo, vou lembrar de apenas um dos episódios quando o TSE decidiu, pela censura prévia, proibindo o lançamento de um documentário feito pelo Brasil Paralelo, intitulado Quem Mandou Matar Bolsonaro. Lembra desse episódio? Que a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, diz, não, isso aqui é uma vergonha, não pode, cala a boca, já morreu, não sei o quê. Mas, tipo assim, vamos deixar. A democracia a gente vê depois das eleições. Isso aqui vamos censurar, vamos... uma vergonha completa. Com essa decisão, como essa decisão fere, senhor presidente, frontalmente o artigo 220 da Constituição Federal, a ministra Carmen Lúcia, de forma totalmente constrangida, reconheceu o abuso. Mas, como eu disse aqui, acabou acatando a truculência, dizendo que isso deveria ser absolutamente excepcional. E não para por aí não, senhor presidente. Nesse final de semana mesmo, o que a gente viu de barbaridades. Mais um jornalista, o Paulo Figueiredo, que vem fazendo um trabalho fantástico, denunciando na mídia americana, na mídia internacional, no Congresso americano, na OEA, junto com parlamentares e outros jornalistas, inclusive magistrada exilada, que está lá, Ludmila Lins Grilo, nos Estados Unidos. Essas pessoas que não se dobram ao poder e querem que o Brasil saia dessa sanha ditatorial, que o Brasil volte a ter democracia. Essas pessoas que estão tendo seus direitos vilipendiados no nosso país. Teve agora, pela 5ª ou 6ª vez, a conta dele bloqueada, o jornalista Paulo Figueiredo, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ele cria mais uma. É a desobediência civil, como dizia Martin Luther King Jr., grande pacifista e humanista. Uma coisa que não está na Constituição. Se mandar calar, tirar a rede social, como temos hoje cidadãos, cidadãs, empreendedores como Luciano Hang, com mais de 10 milhões de seguidores, continua sem poder contactar. É um zumbi nas redes sociais, ninguém consegue ouvir a opinião dele. Desde as eleições ele está proibido de falar. Isso é democracia? Vamos combinar. Isso é ditadura. YouTubers, uma série de situações. Está aí o Monark, outro jovem exilado nos Estados Unidos, caçado por essa ditadura da toga. É algo surreal o que a gente está vendo e ainda percebe o avanço entre aspas. O STF fazendo uma mega licitação aí para contratar uma empresa para monitorar os brasileiros, as opiniões dos brasileiros, as críticas a ministros do Supremo que se acham os donos do Brasil, graças à omissão dessa casa. Eu estou vendo brasileiros aqui visitando, sejam bem-vindos aqui ao Senado Federal e são sempre muito bem-vindos a essa casa. E eu, esse final de semana, estive em Fortaleza, na minha terra, no Ceará. Não sei se tem algum cearense aí, mas impressionante como as pessoas estão se sentindo sufocadas com essa perseguição que acontece no Brasil hoje. Olha, senhor presidente, nesse fórum de Westminster, foi apresentado um painel com o título, abro aspas,
quem financia a censura no Brasil? São várias fontes, segundo o jornalista David Agape. Uma delas é o Sleep Giants Brasil, que atua fortemente em pressão para a retirada de patrocínios de anunciantes de vozes dissidentes, de vozes, repito, que não baixam a cabeça para o que está errado. Vozes que têm a sua legitimidade numa democracia de criticar quem quer que seja. O Sleep Giants vai lá e começa a caçar os patrocinadores e a cancelar, é a palavra. Muito obrigado, senador Stives. É isso mesmo, essa palavra é o cancelamento. E aí muita gente fica receoso com o resultado e tal, eu vou deixar de anunciar num veículo ou numa instituição, porque o sistema não quer. Pode um negócio desse? Isso é democracia? Em 2022 e 2023, o Sleep Giants Brasil recebeu, atenção Brasil, atenção, olha quanto eles receberam, 2,5 milhões de reais da Ford Foundation e da Open Society do Jorge Soros, segundo o jornalista David Agape no seu artigo. Outra é o Instituto Vero, fundado pelo youtuber Felipe Neto, que recebeu 1,4 milhão de reais da Open Society, do bilionário Jorge Soros, em 2021, para colaborar com o TCE no que eles chamam de combate à desinformação. Não! É para cancelar quem não é do sistema. É para cancelar quem critica. E é sempre os conservadores que perdem nessa caçada implacável desse sistema carcomido que existe no Brasil. Mas é aquela velha história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Graças a Deus, temos jornalistas como esse, temos cidadãos, cada vez eu vejo mais brasileiro nas ruas, nas feiras, nos mercados, indignados com o que a gente está vendo no Brasil, e tem parlamentares também que não vão se dobrar. Custe o que custar. Não vamos baixar a cabeça para esse tipo de coisa que está errado. Se nós estamos aqui, nós temos um compromisso com a sociedade e não com um projeto de poder. Ao todo, senhor presidente, entre 2021 e 2022, a Open Society transferiu cerca de 42 milhões de dólares para várias organizações brasileiras. 42, que interesse, hein? Que interesse aqui no Brasil. O que é? Para quê? Para aborto? Para droga? Vamos ver agora. Vamos ver agora. Muitas dessas organizações se dedicam ao lobby para a legalização do aborto, do assassinato de crianças e das drogas, como a nada inofensiva droga da maconha no Brasil. Seu patrocinador, o bilionário Jorge Soros, muito conhecido para quem estuda esse tipo de situação do lobby no Brasil, tem interesses gananciosos para ganhar mais dinheiro ainda nas bolsas de valores, às custas da desgraça de milhões de viciados que destrói não apenas as suas vidas, mas de suas famílias. Em agosto de 2023, com o apoio de mais 4 senadores, inclusive o presidente que aqui está agora hoje, senador Stives Valentim, do Rio Grande do Norte, nós demos entrada no pedido de impeachment do ministro Barroso, atual presidente do STF. E uma das razões foi por ele ter participado de evento em Nova York, ainda em 2004, patrocinado por quem? Por quem? Pela Open Society do Jorge Soros. Para quê? Para quê? Para legalizar a maconha. E parece que conseguiram.
sob a presidência dele, por ironia do destino na semana passada. Mas esse Congresso vai reagir. Eu não vou descansar enquanto esse Congresso criar um impasse nacional, porque os senadores já fizeram o seu dever de casa, votando pela PEC antidrogas, colocando na Constituição aquilo que nós já fizemos em 2006 e 2019, tolerância zero às drogas. A Câmara dos Deputados recebeu a PEC e já aprovou na CCJ. Falta agora ir para o plenário, estão querendo levar para uma comissão especial para ganhar tempo. Mas, enquanto isso, tem gente morrendo, tem família se destruindo, presidente. O senhor sabe mais do que eu, porque o senhor trabalhou na rua. Isso não é interesse do povo brasileiro, do povo de bem, isso é interesse de bilionários. Isso é interesse de poderosos, que sabe lá o quê, estão fazendo isso, querendo desmoralizar o Congresso que foi eleito. Nós fomos eleitos exatamente para esse tipo de coisa. E se tem um assunto que a gente nunca se esquivou de debater aqui, foi essa questão da política sobre drogas do país. Nunca. Foram centenas de audiências públicas, viagens em países, votações no Senado, na Câmara, tudo com seu salário. Nós produzimos 2 leis, estamos produzindo a 3ª, que é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Aí vem o STF querer jogar tudo por água abaixo e dar um golpe de misericórdia na população que já sofre da violência. Não. Quero ver o impasse. Congresso votando, quero ver o que é que vale. O que é que vale nesse país? A verdade, está chegando a hora da verdade. Senhor presidente, para encerrar, já agradecendo a sua tolerância, eu quero dizer, nesse momento final, que o ministro Barroso, que não se declarou suspeito, porque ele não poderia nem ter votado, daí o pedido de impeachment, sequenciou um julgamento que essa casa estava toda mobilizada e ainda está. Isso mostra um desrespeito deles, do Supremo Tribunal, com o Congresso Nacional. Em vez do nosso presidente, Rodrigo Pacheco, ter já saído em defesa do povo brasileiro, fazendo reunião com Arthur Lira para agilizar a PEC antidrogas, eu me decepcionei muito em ver ele criticar quem está gritando sobre esse assunto no Brasil, porque é a população que está gritando. Eu queria, presidente Pacheco, que o senhor fosse nas ruas, ver o quanto as pessoas estão revoltadas desse país, com o STF esmagando o Senado, esmagando o Congresso Nacional, do qual o senhor é presidente. Eu queria muito que o senhor sentisse esse clamor popular e, em vez de defender ministro do Supremo, defenda a população brasileira. Ela que está precisando desse Senado nos 200 anos que o senhor é presidente. Julgamento esse, senhor presidente, que invade de forma gratuita e gritante a competência do Congresso Nacional, legalizando na prática o tráfico de pequenas quantidades de droga. É isso que o STF fez. Uma calamidade social sem precedentes. Agora o policial vai ter que andar com a balança, né? Além da arma, do cacetete, vai ter que ter... Tem até uma foto circulando na internet, não sei se você viu. Ele com a balança aqui. É uma vergonha. Vai comprar de quem? É fortalecendo o tráfico, é claro. O aviãozinho, a cooptação dos jovens. Por tudo que eu falei hoje, senhor presidente, no minuto final, não vou precisar de mais tempo. Eu preciso encerrar esse pronunciamento repetindo mais uma vez que existe um grande responsável por tanto abuso de autoridade, tanta arbitrariedade, tanta perseguição política, tanta censura, tanta restrição às liberdades civis e tanto ataque à democracia do Brasil. O grande responsável é o Senado da República, que tem fugido covardemente do seu dever moral e constitucional. Nós fomos eleitos pelo povo. Nas unidades da federação, o povo não está sendo ouvido.
tem fugido do dever de abrir o primeiro processo de impeachment, sim. Foi a única coisa que essa casa não fez em 200 anos. Não é possível que nós vamos continuar omissos com essa situação no Brasil. Será que nós não chegamos ao fundo do poço? Será? Amanhã eu vou falar sobre presos políticos aqui. Uma vergonha o que está acontecendo. Vou visitar daqui a pouco Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF. 11 meses preso, sem qualquer justificativa. Mais um dos 2.000 presos políticos. Hoje eu visito e amanhã eu trago aqui o caso dele e de outros que está sendo denunciado lá fora do Brasil, porque esse Senado ainda não fez a sua parte. Vou denunciar lá fora e aqui com pessoas de bem que honram o seu mandato, que honram o voto que recebeu. Que Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos, senador Eduardo Girão, pela coerência e pela coragem de manter esses assuntos sempre em pauta nas suas discussões. Lembrando, senador Confuso, antes do senhor assumir a tribuna, não é parte, não é função do presidente da sessão, a parte A, nem fazer os comentários, mas o tema que o senador Eduardo Girão traz, ele é importante porque afeta até a gente mesmo. Eu não sei se o senhor sabe, senador Confúcio, mas as redes sociais, Meta, que é o Instagram, Facebook, está reduzindo as nossas divulgações pelo simples fato de sermos políticos. Ou seja, a pessoa que está me assistindo agora, para ele ter acesso a meu conteúdo, ele tem que se cadastrar agora, pedir para ter conteúdo político. Isso afeta o nosso mandato, porque aqui tem princípios constitucionais sendo tirados da gente. Publicidade, transparência, divulgação do nosso mandato, tudo isso. Então, falando sobre a censura, falando sobre redução, sobre a informação, é um tema importante. É um tema que, se a gente for parar para discutir, ele é quase inesgotável. E o que a gente vem assistindo, principalmente quando se trata na questão da droga. Eu acho que todo mundo está muito claro aqui, muito ciente, que pelo menos parte desse Congresso não é favorável. Porque a maconha ainda é ilícita nesse país, ainda é ilícita, ainda é uma droga proibida. Ainda não existe, não entra na cabeça de ninguém, da sociedade, nem de nenhum senador aqui, você fragmentar e oportunizar que a pessoa ande com ilícito. Não existe fragmentação de crimes. Ou seja, eu vou fragmentar 40 gramas de algo ilícito para que uma pessoa se prejudique. Não há uma discussão, e eu sou como médico, senador Confuso, não teve pessoa ideal para subir nessa tribuna enquanto eu usava a palavra, para discutir o que o STF está fazendo. Vai criar uma sociedade de pessoas perturbadas mentalmente, que ele mesmo, através do Conselho Nacional de Justiça, desaprovou, ou se não, deu fim e extinção às casas de custódias manicomiais. Olha só que situação, que a complexidade do que a gente está enfrentando para o futuro. Temas como esse deveriam ser discutidos aqui, porque fomos eleitos para isso, como o senador Eduardo Girão disse. E não por 11 ministros que ainda usam da ironia, ainda caçoa da população brasileira e desse Congresso. Quando em suas votações ou em suas falas fazem referências que foram eleitos por um número X de pessoas, ou que o simples fato de ter um censor nacional hoje. Então isso é perigoso para a nossa sociedade. O senhor citou o artigo 220 da Constituição, que fala das pessoas, dos civis, mas eu falo do artigo 53. A gente talvez não tenha mais esse direito de subir na tribuna e falar o que realmente a gente pensa, que foi eleito para dizer, o que parte da população que acredita na gente, quer que a gente fale mesmo. E a gente agora tem receio, está medindo as palavras, tendo esse cuidado. Então isso é perigoso para a democracia, isso é perigoso para a sociedade. Se um parlamentar ocupando uma cadeira como essa, senador Confuso, e eu vou dar o tempo que o senhor precisar para o senhor falar, se um parlamentar que ocupa uma cadeira como essa se sente, como eu estou dizendo, com receio de falar, não vou dizer medo, mas se sente ainda comprimido por uma força que está se criando de proibição de uma fala, de um pensamento, se nem o artigo 53 mais é respeitado, imagine você, o cidadão comum, o que é que ele pode fazer? Esse país, se quer a democracia, então tem que ser plena, completa, entendeu? Eu acho que a gente é adulto o suficiente para decidir o que é verdade e mentira. Não precisa de STF ficar dizendo que é verdade e mentira, não.
Acho que o meu eleitor sabe quem mente e quem não mente no meu estado. Ele sabe perfeitamente quem diz a verdade. E isso é um problema que a gente precisa aqui discutir também. Redes sociais reduzindo o nosso tráfego de informações. Isso é preocupante. Quer dizer que agora a informação política já não é mais relevante. O que nós fazemos aqui não tem relevância nenhuma para redes sociais. Querem o quê? Poluir a cabeça das pessoas com o quê? Porque toda hora aparece sugestão dentro das redes sociais para a gente seguir. Só não aparece sugestão do senador Confúcio, falando do estado dele, ou dos projetos de lei dele aqui. Mais uma preocupação nossa. Senador Confúcio, desculpa, eu não podia ficar calado porque é um tema que também defendo. Perfeito. Senhor presidente, senadores, senadoras, que estão nos seus gabinetes, remotamente, servidores do Senado. Hoje eu venho a esta tribuna para expressar minha preocupação com os rumos da educação em nosso país. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto escrito pela jornalista Becky Coric, advogada, escritora e publicado na Folha de São Paulo de hoje, intitulado "O Brasil está emburrecendo os brasileiros". Este texto é um reflexo alarmante da situação atual da nossa educação e merece a nossa máxima atenção. Eu vou ler o artigo da jornalista Becky Coric, ou Coric. O título é "O Brasil está emburrecendo os brasileiros". Estamos entre os 15 piores na competência do pensamento criativo. Que o Brasil é uma vergonha na matemática não é nenhuma novidade. De cada 10 brasileiros com 15 anos, só 3 conseguem resolver problemas simples, como converter moedas e comparar distâncias. A surpresa é que somos um fracasso também em criatividade. A esperteza e o inventivo jeitinho brasileiro pararam no tempo. Essa foi a conclusão da maior referência em avaliações internacionais de educação, o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que divulgou seu último relatório dia 18 de junho. A avaliação concluiu que mais da metade, 54,3% dos alunos brasileiros, ficou nos níveis 1 e 2, abaixo do considerado básico, e não foram capazes de resolver problemas simples e expressar ideias inovadoras. Só 10% dos estudantes tiveram um desempenho alto. O PISA, que até 2022 avaliava os conhecimentos em matemática, ciências e leitura, passou a medir também a capacidade criativa dos estudantes, que é inegavelmente um dos maiores estímulos para a própria aprendizagem e desenvolvimento. Ao lado de outros exemplos de erudição, como o Cazaquistão, Peru, Panamá, Arábia Saudita, o Brasil ficou entre os 15 piores na habilidade de competência do pensamento criativo. Em termos comparativos, Singapura, o mais alto do ranking, ficou com 41 pontos, enquanto o Brasil ficou com 23, 10 pontos abaixo da média da OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, responsável pelo exame. Se, por um lado, estamos na lanterna da excelência, por outro, ocupamos o primeiríssimo escalão da mediocridade quando se trata do sistema de educação. Entre 50 países, somos o terceiro com pior investimento público por estudante, só perdendo para o México e a África do Sul. Além disso, é o óbvio, não seguimos um projeto coerente nem uma política consolidada que valorize a importância da educação para o país. Com tudo isso, ou melhor, sem nada disso, o Brasil está emburrecendo os brasileiros. O desprezo pela educação transforma o país em uma usina de genialidade às avessas. Convivemos com escolas sem construção adequada,
gestores nomeados por indicação política, professores mal preparados, desvalorizados e mal pagos. Ter que administrar, por exemplo, 13 matérias espremidas em 4 horas de aulas diárias, não leva a nenhuma aprendizagem de verdade. São escolas onde não se aprende. Essas palavras de Becker e Coric, publicadas hoje na Folha de São Paulo, são um grito de alerta para todos nós. Precisamos urgentemente de políticas educacionais que valorizem nossos estudantes, nossos professores e nossas escolas. É fundamental que a educação seja levada ao lugar que ela merece. Isso deve ser uma atuação do Estado brasileiro, comprometido com a transformação dessa triste realidade. Somente com compromisso firme e contínuo com a educação, poderemos reverter este quadro alarmante e garantir um futuro próspero e justo para todos os brasileiros. Esse foi um artigo publicado em jornal de hoje. Aqui não tem nada escrito por mim. Apenas eu fiz a leitura do texto por achá-lo extremamente oportuno e interessante. Embora a gente saiba do esforço que o Ministério da Educação está fazendo, que o Congresso Nacional está fazendo para rever a situação do novo ensino médio brasileiro e podemos melhorar. Só tem que a educação demora a dar resultados positivos para a economia, para o desenvolvimento integral do povo brasileiro. Mas a gente tem que começar. Começar agora para que surta o efeito daqui 20, 30 anos. Se a gente não começar agora, deixar aqui 10 anos, 20 anos, aí sim nós vamos adiando cada vez mais um elemento tão importante que é a educação para o desenvolvimento do Brasil. Senhor presidente, como o tempo eu disponho de um bom tempo, eu quero fazer um outro discurso aqui agora, mais local, mais paroquial, que Rondônia é o resultado de corpos suados e mãos calejadas do divino trabalho com a terra. Venham brasileiros de todas as partes, tragam sonhos, anseios e ilusões. Rondônia lhes oferece trabalho, trabalho, trabalho. Aqui nasce uma nova estrela no azul da união. Rondônia será aquilo que formos capazes. Fecha aspas. Foram palavras, este é um trecho do discurso proferido durante a instalação do Estado de Rondônia pelo governador da época, Jorge Teixeira de Oliveira. Do túnel do tempo, resgato essa preciosidade. Só um minuto, senador Confuso, porque teve um acidente aqui, se tiver a parte médica, o brigadista que estiver ouvindo aqui a sessão, deixa como está, deixa lá em cima, no plenário, isso, corre lá. As galerias, né? Isso. Só um minuto. Desculpa, senador Confuso, porque ele caiu, precisava do brigadista lá em cima. Não mexe não, espera aí. Não, aqui o meu tempo é suficiente. Bem, esse trecho que eu acabei de ler aqui acima é um trecho do discurso proferido durante a instalação do Estado de Rondônia pelo então governador Jorge Teixeira de Oliveira, fazendo um chamamento ao povo brasileiro. Do túnel do tempo, eu resgato essa preciosidade da nossa história, para dizer que o discurso tomou forma e conteúdo. Volto no tempo, como liberdade poética, para homenagear nossos heróis anônimos, que tornaram possíveis aquilo que somos hoje, um Estado, embora jovem, mas com responsabilidade sobre a importância econômica do Brasil. A essência desse chamamento, quando no início da colonização, no tempo do território federal,
Inclusive o presidente Rodrigo Pacheco nasceu no estado de Rondônia, em Porto Velho, numa maternidade que não existe mais, à beira do Rio Madeira. Trouxe para sua terra natal, Rondônia, personagens destemidas e dedicadas à pesquisa, à extensão rural. As melhores cabeças forjaram essa história, como, por exemplo, Dr. Frederico Afonso, Álvares Afonso, quem implantou a CEPLAC, Assis Canuto, que foi deputado federal, mas é um pioneiro, quem coordenou a instalação do primeiro projeto de colonização do Brasil por meio do INCRA, do estado de Rondônia. O capitão Silvio de Faria, quem demarcou as terras de Seringais para que fosse feita a reforma agrária, e Antônio Miachi, que morreu no início deste mês, foi quem, em 1969, em meio à Mata Virgem, demarcou mais de 20 mil lotes de 100 hectares, que deram origem a mais de 10 cidades rondonienses. Rondônia nos revela personagens fantásticas. De repente, numa feira livre da cidade de Ouro Preto, do Oeste, berço da colonização e da reforma agrária de Rondônia, encontramos um pesquisador, cientista da CEPLAC aposentado. Hoje ele vende banana e outros produtos orgânicos que ele mesmo planta em sua pequena propriedade. Trata-se do Dr. Ozeno Trevisan, um gaúcho que foi adolescente para a Transamazônica. Fez mestrado e doutorado na USP, com estudos em Belém e na Europa. Este personagem foi um dos que ajudaram a transformar o nosso cacau, que é hoje. Esse parágrafo foi escrito pelo jornalista lá de Ji-Paraná, Roberto Gutierrez. Ao ser questionado sobre o porquê de estar numa feira livre, um doutor, ele responde: eu nasci na roça, me tornei pesquisador, e se não fosse ficar afastado, e não posso ficar afastado da roça. Produzo tudo em uma chácara. Eu nunca gostei de muita terra. São as palavras do Dr. Ozeno. Ozeno Trevisan nos revela uma sabedoria que está além de um doutorado, o amor pela terra. E foi esse amor, somado à pesquisa para o desenvolvimento tecnológico, que o cacau em Rondônia se fez como um modelo exemplar de agricultura orgânica, com o consórcio com banana como sombreamento e alternativa econômica para a Amazônia. Hoje o Pará é o maior produtor de cacau do Brasil. Não poderia deixar de citar também Antônio Deus Emínio, Francisco Neto, que por muito tempo estiveram à frente da CEPLAC em Rondônia, e hoje desenvolve aos modelos, os moldes da agricultura familiar, a produção do cacau das pequenas propriedades. No caso de Deus Emínio, também com a fabricação de chocolate. Nós estamos ajudando o Instituto Federal de Educação na construção da fábrica de chocolate na cidade de Jaru, no campus do Instituto Federal. Parafraseando Jorge Teixeira, mas amplificando a abrangência do seu pensamento, a nossa agricultura familiar é feita de corpos suados, mãos calejadas, do divino trabalho com a terra. Nosso Brasil será aquilo que formos capazes. Cabe a nós, Congresso, governo, canalizar os meios. Vivemos hoje com tristeza, e vemos hoje com tristeza a CEPLAC numa fase de extinção, transferindo suas competências para a Emater e municípios. Mas a transição do conhecimento destes técnicos e doutores da instituição poderão ajudar e muito os municípios rondonienses a retomarem a produção do cacau na agricultura familiar. E, com certeza, ajudará e muito na diversificação da nossa economia. Não se pode perder o conhecimento acumulado ao longo dos anos, mas simplesmente transferi-lo para novas gerações. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço, senador Confúcio, mas antes do senhor sair, o senhor já que iniciou a sua fala com educação, mostrando os números que não são tão favoráveis para o nosso país,
E eu ocupo aqui as nossas galerias os alunos do ensino fundamental do Colégio Cívico Militar, parabéns, viu? Cívico Militar, acredito nesse tipo de educação. Do Centro Educacional 7 de Ceilândia, Distrito Federal, mas tem um detalhe, eles são EJAs, que é interventista, não é isso? Interventivo. Gente, eu perguntei aqui ao outro senador, eu pergunto agora ao senhor, se no estado do senhor tem algo parecido, porque educação para jovens e adolescentes, educação de jovens e adultos especial, desenvolvida aqui no Distrito Federal para atendimento de estudantes com deficiência intelectual, autismo e defasagem de idade por ano. É isso mesmo? Parabéns, viu? Parabéns e sejam sempre bem-vindos aqui. Acabamos de falar do tema de educação, como o nosso país está abaixo, através de números, e que é o que a gente ouve todos os anos em momento de campanha, que a educação é prioridade, que a educação é que vai salvar o Brasil. Eu era criança e ouvia isso. E eu defendo a educação cívico-militar pela ordem e pela disciplina. Não só pela segurança que tem dentro das escolas, mas ordem e disciplina é o que muda as pessoas e que muda o país. Então, parabéns mais uma vez. E uma amiga aí, tá bem? Que sofreu a queda? Você é o verdadeiro brasileiro, cai e se levanta. Parabéns, viu? Parabéns, professores, por essa educação. Senador Confúcio, agradeço mais uma vez, viu? Senador Eduardo Girão, a presidência informa aos senadores e os senadores que essa convocação, sessão deliberativa, que está convocada para a sessão deliberativa de amanhã, terça-feira, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprindo a finalidade dessa sessão, a presidência declara o seu encerramento. Obrigado, gente. Parabéns pela apresentação, concordo muito com o que você falou, principalmente no tocante a se colocar muitos detalhes dentro da lei que vão tornar rapidamente obsoleta e prevenir ou atrapalhar o desenvolvimento da tecnologia e do uso da tecnologia no Brasil. O que a gente não quer é justamente isso, restringir o desenvolvimento da tecnologia aqui no Brasil. Então, quando você restringe demais, lembrar que todo o setor de tecnologia, lembrar que eu era ministro também de Ciência, Tecnologia e Inovações, então, portanto, eu sei muito bem do que eu estou falando, é muito fácil para uma empresa de tecnologia decidir ficar no Brasil ou ficar fora do Brasil. E depois a gente vai ter que comprar dados lá de fora, vão ter que comprar os softwares de fora, vão ter que comprar... e certamente o resultado é pior. É mais arriscado não usar a inteligência artificial e desenvolver no país do que usar. Com certeza isso é fato. E também a introdução de segurança by design, vamos dizer assim, né? Colocar segurança cibernética desde o início do desenvolvimento do projeto é essencial. Realmente essa sim é uma parte essencial e vamos dizer assim, principiológica. Ou seja, ela tem que estar... Eu penso num projeto de lei, o que tem que ficar na peça principal? No meu ponto de vista, é coisa que não vai mudar daqui a 5, 10 anos. O que vai mudar daqui a 5, 10 anos tem que estar num sistema que possa ser atualizado rapidamente, né? Então, por isso que o risco é a maneira correta de se trabalhar isso aí, né? E fora do sistema como um todo ali, né? Para não ficar fazendo todo o processo legislativo, imagina uma vez por ano ter que submeter mudanças do projeto que a gente nunca vai conseguir ter um projeto de lei viável se isso for feito. Eu passo agora a palavra ao Matheus Costa Ribeiro, fundador da startup Talismã Inteligência Artificial. Matheus, por favor, 10 minutos. Senador Marcos Pontes, boa tarde. Eu, como eleitor residente de São Paulo, para mim é um orgulho ver a liderança de Vossa Excelência nesse projeto, representando o Estado de São Paulo. E obrigado pelo convite de estar presente hoje e poder compartilhar um pouco sobre a minha experiência na Talismã e como é construir uma empresa de inteligência artificial no Brasil. Um membro da Marinha Americana disse certa vez que ninguém nunca reclamou de um discurso por ele ter sido curto demais. Então eu vou ser breve. E eu separei a minha fala em 3 pedaços. A primeira, quem sou eu? A segunda, como o projeto de lei no formato atual vai prejudicar startups brasileiras de inteligência artificial.
em terceiro lugar, eu trouxe algumas sugestões específicas de como ele poderia evoluir. Primeira parte, quem sou eu? Eu fiz Direito na Universidade de Brasília, a 3 quilômetros do prédio do Congresso Nacional onde nós estamos. E aos 18 anos fui o advogado mais jovem do Brasil. Ainda naquela oportunidade eu fui a pessoa mais jovem também a ganhar uma ação no Supremo Tribunal Federal. E na sequência fui fazer o meu mestrado na Harvard Law School, ainda na área do direito. E nesse momento, senador, quando eu me formei, eu tive a oportunidade de fazer o New York Bar, que é a prova da OAB americana, e de começar a advogar no Milbank, que é um escritório de advocacia conhecido de Nova York. Em outras palavras, naquele momento, o sonho americano que tanto falam, o American Dream, ele estava aberto para mim, inclusive com visto e possibilidade de trabalhar fora. Mas a minha reação, nesse momento, foi, na verdade, apostar no sonho brasileiro. Em outras palavras, depois de ter feito mestrado em Direito em Harvard como a pessoa mais jovem e ter sido reconhecido pelo Wall Street Journal como a pessoa mais jovem também a passar no bar de Nova York, entre todos os americanos, eu aprendi que o Brasil não deixa a desejar para nenhum país e que nós temos aqui talentos capazes de disputar com um talento americano, chinês, etc. Agora, a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que nos Estados Unidos, no momento de dificuldade, as pessoas que estudaram nas melhores universidades, as pessoas mais capazes, enfrentaram a tributação britânica, a escravidão, e em vez de pegar as malas e ir para um país mais desenvolvido, que foi a decisão que eu tomei. Eu, então, voltei para o Brasil e fundei, junto com alguns sócios da área de engenharia, a startup Talisman. E a gente tem, entre os nossos investidores, o presidente global do Google, o John Hennessy, também o ACO da Thomson Reuters, o Tom Gloser. E eu estou aqui para compartilhar um pouco de como o projeto de lei pode impactar e prejudicar startups brasileiras. E eu começo, então, a segunda parte da minha fala. Como startups brasileiras serão prejudicadas pelo PL 2338. Hoje, senador, uma startup de inteligência artificial, ela faz uso de modelos proprietários construídos dentro de casa e modelos públicos, tipicamente construídos pelas Big Techs, pela Anthropic, pela Meta, pela OpenAI e pelo Google. E o que esse projeto de lei, em outras palavras, as startups brasileiras, elas passam e consomem esses modelos de inteligência artificial como se fosse um posto de gasolina. E eles são fundamentais para que uma startup brasileira como nós, para que a gente consiga desburocratizar o Brasil, ler documentos com inteligência artificial, acelerar crédito, que são os produtos que nós oferecemos. E o que o projeto de lei faz traz dois grandes problemas. Número um, a imposição de que modelos de inteligência artificial de alto risco passem por uma espécie de censura prévia, em que esse modelo precisa ser construído e desenhado de uma determinada maneira. E o projeto, ao mesmo tempo, cria uma ameaça de 50 milhões de reais, ou 2% do faturamento da empresa, o que for maior, que é uma espécie de espada de Damocles, ou seja, a lei ela é abstrata, ela é ambígua, ela é principiológica, mas, se descumprida, tem uma espada pronta para cortar a sua cabeça. Eu acho que, por esses motivos, o Brasil precisa ir em outra direção. Hoje, a cada 10 startups que surgem no mundo, 4 são de inteligência artificial. E eu acho que a manchete que o PL traz é: não venha abrir a sua empresa no Brasil. Isso por 3 motivos. O primeiro deles é porque o acesso aos melhores modelos será dificultado. Isso já aconteceu antes. Em agosto do ano passado, o Google lançou o modelo Gemini, que foi lançado no Brasil 6 meses depois de ter sido lançado nos Estados Unidos. E a principal competidora da Talisman é a Harvey, uma empresa americana, muito bem financiada, com ex-funcionários do Google, da Meta, que oferece seu serviço para empresas brasileiras sem nunca ter pagado imposto no Brasil, sem contratar ninguém no Brasil e com talentos que não passarão pela regulação que está sendo aprovada aqui. O mercado globalizado, o mercado de IA é globalizado. E o projeto nada mais faz do que cria barreiras que serão aplicadas só para a inovação brasileira. A minha sensação, senador, é de que o meu país não admira a minha escolha de ter apostado no sonho brasileiro e de ter feito e começado a empresa no Brasil, que é o que nós vamos continuar fazendo. O segundo grande motivo
que pode prejudicar as startups brasileiras é a capacidade de contratar talento global. 92% dos donos de startups dizem, com unanimidade, a principal dificuldade é contratar talento. E hoje o Brasil tem um déficit de engenharia, de software, de 530 mil engenheiros. Portanto, a gente tem feito um trabalho hercúleo na direção de trazer talento de ponta. E nós trouxemos, por exemplo, um engenheiro de ponta da Scale AI, que é uma empresa do Vale do Silício de inteligência artificial. Trouxemos um engenheiro de uma empresa canadense, todos brasileiros. Nós estamos repatriando as pessoas. E esse projeto vai nos prejudicar a realizar esse movimento. Por quê? Porque ele cria uma dificuldade de um engenheiro agora ter que dedicar no mínimo 30% do tempo dele para explicar o que está sendo feito, independentemente do tipo de modelo que está sendo aprovado. E eu acho que o terceiro ponto que prejudica as startups locais é que o PL está na contramão do que os principais países líderes nessa área decidiram executar. Hoje, no site de imigração do governo americano, existe uma manchete: traga o seu talento de inteligência artificial para os Estados Unidos. Eles criaram um visto O1, com toda a razão, inteligente da parte deles, para acelerar a atração de talentos de inteligência artificial, por exemplo, vindos do Brasil. A China fez o mesmo, investiu $1 bilhão na Minimax, que é a versão chinesa da OpenAI. Enquanto isso, nenhuma sinalização foi feita pelo governo brasileiro. Em paralelo, um exemplo paradigmático disso é a Hyperplane, uma empresa genial, fundada por 3 brasileiros no Vale do Silício, que pegaram as malas, foram para lá, atendem de lá empresas brasileiras. E esse movimento vai acontecer cada vez mais se nós impusermos de maneira prematura uma regulação que só existe no Brasil, que não foi espelhada nos países que lideram o desenvolvimento de inteligência artificial, a exemplo dos Estados Unidos, e que, portanto, vai prejudicar o nosso foguete antes mesmo dele sair da atmosfera, para usar uma analogia com a sua profissão, senador. Eu acho que eu queria concluir, conectando com a terceira e última parte da minha fala, apontando de maneira específica como que esse tema deveria ser tratado. Eu acredito que a melhor abordagem, ela já existe. Se uma empresa coloca e comercializa um modelo que vai causar prejuízo, o Código Civil obriga essa empresa a reparar os danos que forem causados. Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, se essa empresa for direct to consumer, se ela vender um produto diretamente para os consumidores, essa empresa, inclusive, vai ter o ônus da prova invertido, ela vai ser obrigada a indenizar. Existe, em outras palavras, um marco regulatório. Da mesma forma que existe regulação para pornografia infantil em meios digitais, da mesma forma que existe regulação de notícias falsas, ou seja, quem usa um computador do jeito errado é punido. Não por isso existe uma regulação sobre como pesquisadores podem pesquisar ou pensar em como um computador, qual vai ser a próxima geração de computadores e como ela será construída. E, portanto, para ser mais específico, eu acredito que o artigo 12, ele cria uma posição humilhante para os desenvolvedores brasileiros na medida em que eles precisam fazer uma avaliação prévia de modelos independentemente do risco. Então, se você faz um modelo que compara e separa gatos e cachorros, esse modelo vai passar por esse tipo de avaliação prévia. Isso não faz sentido, isso é um modelo inofensivo. Da mesma forma, o artigo 15 abre a porta para o Sistema Nacional de Regulação, o CIA, de Inteligência Artificial, categorizar qualquer modelo como modelo de alto risco, porque basta que eles atinjam um alto número de pessoas para que ele se encaixe nessa categoria. E aí, então, passe a ser obrigado a cumprir uma série de regras que só grandes empresas conseguem cumprir. Uma startup não consegue cumprir. Em outras palavras, além de ser ambíguo e abrir a porta para o regulador abusar de um poder que está sendo conferido pelo Poder Legislativo, da mesma maneira, o projeto de lei não protege os menores, não protege a competição, na verdade protege os grandes. Para concluir, eu acredito que o melhor lugar para a regulação da inteligência artificial seja o tempo, a paciência. O ChatGPT foi lançado há menos de 2 anos. Não existe amadurecimento para o tema e eu acredito que há um risco grande das startups serem prejudicadas e não apoiadas, como é a intenção do Senado brasileiro. Muito obrigado. Primeiro, parabéns. Né? Parabéns pela carreira, parabéns pela brilhante apresentação. Achei extremamente precisa, no ponto. Concordo em número, gênero, grau, eu falo 100%. Né? Isso é uma coisa que eu tenho batido na tecla aqui, muitas vezes, que todo mundo que está aqui, pelo menos já deve ter me ouvido falar um pouco
sobre esses temas. Aliás, eu também eu recebi algumas críticas, assim, falando assim, poxa, você está chamando só as empresas grandes para falar? Não, claro que não. Está aqui, representação de startup. É importante, a gente está abrindo para todo mundo, né? E devem ter me acompanhado muito tempo lá como ministro, trabalhando, inclusive em programas que deram muito resultado no Brasil, como o IA2, Inovação Aberta e Inteligência Artificial, financiado pela FINEP, na minha gestão, porque eu acredito que a solução de grande parte dos problemas que a gente tem está nas startups, na movimentação rápida das startups. A gente tem o marco legal das startups, aí a gente está trabalhando também para facilitar, alinhar com a lei do bem também. Ou seja, a gente precisa ir nessa direção de favorecer as nossas empresas, especialmente as empresas pequenas, que elas têm muito mais agilidade, um potencial muito grande de desenvolver muita coisa no Brasil. E eu acho que esse tipo de legislação, quando ela é feita baseada no medo, como a gente viu originalmente, eu falei aqui algumas vezes sobre isso, atrapalha muito o desenvolvimento, atrapalha demais, porque antes de você ver qualquer tipo de resultado, você já freia tudo. Eu trabalhei, como eu falei no começo, 30 anos com investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Você quer saber a maneira mais óbvia e mais ineficiente de você terminar com os acidentes? Para os voos. Põe o avião no hangar, ninguém mais voa, certo? Resultado, zero de resultado prático operacional. A gente precisa aprender a trabalhar com risco, a gente precisa aprender a medir isso aí de forma pragmática para não deixar interpretações incorretas e não deixar ficar a insegurança jurídica, o que atrapalha o desenvolvimento. As pessoas vão desenvolver lá fora, né? Aquelas que vêm, eu agradeço muito, né, por essa coisa, eu também trago isso aí dentro de mim, depois de tanto tempo trabalhando fora do Brasil, vir para cá, para trabalhar aqui no Brasil, para ajudar o nosso país, e para isso a gente precisa ajudar essas pessoas que querem desenvolver no Brasil. Então é extremamente importante, muitos pontos que você falou, é bom lembrar que todas essas gravações, tudo que é falado aqui, todas as apresentações ficam gravadas, ficam no portal, então para aqueles que estão nos acompanhando, né, passem, compartilhem essas informações para que isso seja registrado e compartilhado. Né, que tudo que é audiência pública, né, com essa finalidade. Então, parabéns pela apresentação, parabéns pelos pontos que você trouxe, que são extremamente preocupantes mesmo. Já levantei várias vezes aqui, você ter pré-determinado, vamos chamar assim, o que é alto risco, o que não, isso não funciona. Na minha opinião, não funciona. Você precisa ter isso aí sendo feito de uma forma dinâmica, acompanhando o desenvolvimento da tecnologia, feito pelos devidos setores, para não ter conflito, ou para reduzir os conflitos, pelo menos, né, e que exista mais objetividade em determinar. Eu vou fazer uma inteligência artificial, vou desenvolver uma inteligência artificial, eu me classifico aqui. Você pode até fazer uma auditoria depois para saber se aquilo é realmente lá. Mas eu me classifico aqui, eu tenho como demonstrar aquilo lá. Agora, ficar à mercê de interpretações, isso não é bom, de jeito nenhum. Então, parabéns por trazer esses pontos. É exatamente essa a ideia de se ter uma audiência pública, né, trazendo os diversos setores aqui. Eu passo a palavra agora ao Rodrigo Scott, presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Rodrigo, por favor, tem 10 minutos. Obrigado a todos e todas. Agradeço a oportunidade e o espaço, senador astronauta Marcos Pontes. É uma honra dividir a mesa com os outros renomados especialistas. Matheus, excelente fala, muito bom mesmo. Bem, é uma discussão extremamente fundamental acerca do futuro tecnológico do Brasil. É esse momento que a gente está aqui hoje. Primeiramente, peço a permissão também para me apresentar. Eu sou o Rodrigo Scott, eu sou um dos fundadores da ABRIA, Associação Brasileira de Inteligência Artificial, uma associação sem fins lucrativos e que hoje reúne uma comunidade de mais de 650 empresas de diversos tamanhos, diversos setores, muitas delas startups. E eu não venho aqui hoje somente por conta da ABRIA, mas também como desenvolvedor de inteligência artificial, desenvolvedor e fundador de uma startup nacional de inteligência artificial, IA brasileira, e principalmente a gente foca em modelos de linguagem, né, que são tecnologias que estão ali tocando a IA generativa, que é o que está dando o que falar recentemente aí no mundo.
E como empreendedor e representando empreendedores do setor, eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade de fala pela primeira vez aqui nessa comissão. E primeiro pontuar que é fundamental que o nível de incerteza com relação ao marco legal da IA ele seja reduzido. Isso é um ambiente que está com muitas incertezas, essas indefinições são extremamente prejudiciais para os investimentos no nosso setor, no setor de tecnologia do Brasil. E por isso a gente reconhece a importância de ter essas definições o mais breve possível, porém é importante colocar aqui que esse tema é extremamente complexo. É um tema que a gente precisa discutir não só com base ética, mas também com base técnicas nas nossas proposições aqui. Então, quando a gente está falando de IA hoje, tudo tem um pouco de IA. Quando você abre o seu aplicativo de banco, quando você ouve sua música no Spotify, manutenção preventiva de aeronaves, até quando você vai no supermercado e compra um suco de laranja, aquela colheita ela teve um pouco de algoritmos de IA que contribuíram com aquele suco, né? Então, a gente consegue ter uma leitura de que quando a gente está falando de regulamentação da aplicação de IA, inevitavelmente aqui, nesse contexto, a gente está falando um pouco de regulamentação da tecnologia no geral e não apenas dos usos, né? Então, quando a gente fala de uma forma bem resumida, o escopo da IA é trazer escala e velocidade para as coisas que apenas com o esforço humano era possível até então. Mas hoje a gente está vivendo uma era que é diferente. A IA evoluiu tanto que a gente está na era da criatividade de máquina. Então, é impressionante ver essas novas produções e é reconhecível também certas preocupações acerca de eventuais novos riscos. Então, o esforço dos senadores, juristas da comissão para criar uma proposta justa para o Brasil é evidente, a gente percebe que houveram avanços, mas é importante ressaltar aqui que o texto atual é extremamente preocupante, porque ele impacta não só os envolvidos com IA, mas todos os setores produtivos. Então, como muitos sabem, o PL ele tem a principal inspiração no modelo da União Europeia, que é reconhecidamente um dos modelos mais restritivos do mundo, e é um modelo de lei que está em teste em um mercado que é diferente do Brasil e que possui muito mais incentivos à inovação e desenvolvimento tecnológico do que o nosso país. Para dar uma perspectiva, segundo o ITS, que é o Instituto de Tecnologia de Internet do Rio, o modelo da Europa, que foi discutido por mais de 4 anos, ele conta com 39 obrigações. Já o modelo proposto para o Brasil, que a gente está discutindo aqui, ele contempla pelo menos 69 obrigações, ou seja, a gente pegou o modelo mais complexo do mundo e ainda adicionou 30 novas obrigações a mais. O trabalho recente da Abria, ele incluiu 6 cartas abertas, mais de 20 eventos que a gente fez com a comunidade, e a gente fez um mapeamento de mais de 30 pontos que são preocupantes do PL e que foi um trabalho meticuloso realizado em parceria com o time de especialistas do escritório Prado Vidigal. E alguns desses pontos de preocupação, eu não vou conseguir falar todos aqui, mas destacando alguns, por exemplo, a explicabilidade, né? Ela se destaca como um ponto extremamente preocupante, porque, ainda mais hoje, explicar um modelo de IA com um avanço tão grande da inteligência artificial, dos novos modelos, a gente está caminhando para o Artificial General Intelligence, AGI, então fica cada vez mais complexo e essas tarefas são tecnicamente inviáveis ou extremamente complexas, e isso vai trazer problemas como, potencialmente, expor segredos industriais ou, pior ainda, a gente vai estar expondo para fraudadores. O Brasil é um país que exporta fraudadores, infelizmente, e a gente vai estar expondo para fraudadores como que funciona um sistema que ele está tentando burlar. Então, essas altas implicações de governança, senadores, na prática, elas vão inviabilizar a operação de pequenas empresas e startups, como do nosso colega, como a minha startup, como de outros da Abria, e somente os big players e as multinacionais eles vão ter disponibilidade de tempo, recurso e foco suficiente para manter e cumprir com todos os itens de governança que foram mencionados. E aí a gente vai, inevitavelmente, condicionar o Brasil a uma mera posição de consumidor de tecnologia estrangeira, ao invés de ser um desenvolvedor de tecnologia originalmente nacional, né? Um outro ponto, como as regras de direito autoral, eles vão impactar profundamente os desenvolvedores de IA e startups, porque eles vão implicar, do jeito que está redigido, diretamente no treinamento dos modelos e comprometendo o avanço da IA no Brasil, né? Então, por exemplo, os grandes modelos de linguagem, o Large Language Models que estão por trás de ChatGPT, Gemini, que são ferramentas fundamentais, acredito que todo mundo aqui já está usando, e inclusive isso é estratégico para o Brasil, até para a nossa segurança.
a gente precisa de muitos dados, a gente precisa de vídeo, a gente precisa de texto, a gente precisa de foto. Isso para que a máquina entenda o conceito e a relação da linguagem humana, que é extremamente rica. Então, eu preciso colocar, dando um exemplo aqui, memórias póstumas de Brás Cubas, para que ele consiga entender um pouco da nossa riqueza, um pouco do que é a literatura brasileira, e não necessariamente porque eu vou estar replicando aquela obra ou que eu vou estar fazendo uma cópia daquilo, né? Então, quando a gente olha para o Brasil e para o texto, a gente pode também ter algumas inspirações, por exemplo, como países como Singapura e Japão, que eles já previram uma facilidade para treinar esses modelos, né? Então, por fim, senador, fica muito claro que parece que a gente está mais preocupado em gerar obrigações excessivas antes dos fomentos necessários para desenvolver o Brasil e ainda mais desenvolver o Brasil com uma tecnologia que é apontada como as mais promissoras, se não a mais promissora do século, que é a inteligência artificial. Então, Excelência, esse é o momento para a gente parar e pensar para onde que a gente quer que o Brasil vá. A gente tem uma proposta muito restritiva, ela pode ter consequências para o futuro do Brasil, não só como uma nação desenvolvedora de tecnologia, mas principalmente na nossa competitividade, né? Até fazendo referência também à nossa colega na agricultura, né? Sistemas de ALIS já conseguem prever climas, pragas, eles estão aí responsáveis por um potencial de aumento na produtividade de até 30%. Então, rotular esses sistemas como alto risco, por exemplo, pulverização de agrotóxicos para drones, vai comprometer a nossa competitividade e até reduzir benefícios como a diminuição dos próprios agrotóxicos para o cidadão. E a gente tem que lembrar que o Brasil não é um país fechado, a nossa competitividade ela não se limita às empresas nacionais. A gente está falando de um mundo onde existem Estados Unidos, China e outros países investindo fortemente em IA para impulsionar suas economias. Só para você ter uma noção de como que a gente percebe que a nossa comunidade está por fora do assunto, tem uma pesquisa que a Abria fez parte, que é a Startups de IA Generativa no Brasil, que acabou de sair, e apontou que somente 14% dos empreendedores estão cientes dos temas que a gente está discutindo aqui. Então, a gente está diante de um tema extremamente complexo, ele exige um debate aprofundado, mais participação da sociedade, mais tempo para aperfeiçoar a nossa discussão e, principalmente, ver o que vai acontecer na Europa após esse primeiro ano de implantação, né? Sem os ajustes necessários, a gente vai colocar em xeque o futuro de centenas de startups que aqui estou representando. E a gente tem uma oportunidade, senador, a gente tem a oportunidade de transformar esse projeto de lei em um modelo internacional, um modelo que vai posicionar o Brasil como líder em IA e acelerar soluções para desafios nacionais que a gente sabe muito bem quais são, né? O incentivo, só para finalizar aqui, senador, o incentivo à inovação, ele deveria ser a regra e não a exceção. O Brasil ele precisa de empresas competitivas globalmente. O Brasil precisa manter seus talentos aqui e não indo para empresas gringas, né? E o Brasil precisa de IAs nacionais, a gente precisa de Googles do Brasil, a gente precisa de ChatGPTs do Brasil, Microsofts do Brasil, né? A gente precisa de outras empresas desse porte aqui nos representando, e isso só vai acontecer com a união de diversos atores, a aproximação da academia com o setor privado, um arcabouço de incentivo governamental para trazer a segurança necessária para o desenvolvimento ético, seguro e promissor da IA no Brasil. Por fim, senador, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de colaborar com a comissão. E a gente vai disponibilizar todas as referências do material da Abria, colocar a nossa equipe também para eventuais discussões e lembrar a todos que a Abria está aqui para colocar o Brasil no mapa global da inteligência artificial, e esse é o momento de fazer a IA do Brasil acontecer. Obrigado. Parabéns pela apresentação, né, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma. Vários pontos interessantes em consonância ou alinhados com o que o Matheus falou, com o que a Patrícia também falou. A gente já começa a ver formar aqui um desenho. É isso que a gente quer, é formar esse desenho. Acho que eles conseguem entender, talvez, a minha frustração, muitas vezes, sendo ministro de Ciência e Tecnologia, estabelecido centros de desenvolvimento de IA no Brasil, 800 aqui no Brasil, e com uma função que eu vejo, a minha função aqui, justamente incentivar o desenvolvimento de ciência, tecnologia, startups, inovação, transformar conhecimento em nota fiscal, vamos chamar assim, em novos produtos, serviços, empregos no Brasil. Quando você vê uma legislação que está aqui, eu sou membro do Conselho, sou vice-presidente da comissão
e você vê, ela está na direção errada, a gente precisa ajustar, mas tem a pressa de entregar agora. Dá para entender a minha frustração, talvez, né, de falar isso aqui com vocês. E não tenho nenhum receio de falar esse tipo de coisa, porque é assim mesmo. Aqui é uma casa de discussão, a gente precisa ter vozes de uma posição, da outra posição, né, e discutir a respeito, mas o fato é que os fatos estão levando a ficar muito claro. Eu espero, sinceramente, que o nosso relator, Eduardo Gomes, esteja acompanhe e que faça as mudanças adequadas para que a gente não perca a oportunidade de colocar o Brasil, como você falou, né, na vanguarda de uma tecnologia tão importante. A gente tem capacidade intelectual no Brasil para fazer isso, a gente precisa dar o apoio suficiente legislativo, né, para que isso seja possível, sem assustar, sem dar medo, logicamente protegendo o cidadão, o que está previsto na lei, inclusive naquele substitutivo que eu falei, na emenda 1 ali, você tem todas as defesas previstas ali, né, para ética, para todo tipo de discriminação e etc., mas sem restringir o desenvolvimento. Isso é a coisa que dá. E dados, né, quando a gente fala de dados, realmente você precisa usar dados para aprendizado. Para quem já escreveu, ou quem já fez, ou já leu, citou, artigos científicos, por exemplo, você vai ver que você tem um artigo ali, você, como pesquisador, você pode e deve utilizar o trabalho de muitos pesquisadores, livros e etc., com a responsabilidade de citar, né? Que você, estou usando o trabalho do Marcelo. Ali, eu usei essa parte, veio do trabalho dele lá, eu citei e é isso que tem que ser feito. Né? Agora, você restringir, falar, você não pode mais usar, isso torna as coisas um tanto difíceis de desenvolver. Né? Então, e a gente não pode ficar com esse número de restrição dobrado com relação aos países que mais restringem. A gente tem que utilizar o exemplo dos países que mais se desenvolvem e como eles conseguem traduzir isso dentro das leis para atrair pesquisadores, atrair empresas, atrair investimento. A gente não pode ir para trás. É igual querer participar de uma corrida de Fórmula 1 e falar, bom, meu carro aqui, porque eu acredito vai botar um motor 1000 no carro aqui para concorrer. Você não... Né? Tipo assim, é completamente fora do sentido, né? Isso aí. Do jeito que... E a insegurança jurídica fica muito bom para advogado, desculpa, tem advogado também, mas fica muito bom para advogado. Mas para quem é engenheiro, né, você ter alguma coisa que é subjetivo não é adequado de jeito nenhum. Né? E a lei, embora obviamente as leis elas não atendem todo mundo, sempre alguém vai ficar com um pouco de... não gostei de alguma parte da lei. Isso sempre vai acontecer. O que não pode é não gostar de tudo que está ali. Aí está errado. Aí tem algo muito errado. E a gente precisa ver isso aí. Eu passo a palavra agora para o Jefferson de Oliveira Gomes, diretor de Tecnologia e Inovação da Confederação Nacional da Indústria. Por favor, Jefferson, tem 10 minutos. Muito boa tarde, ministro, quer dizer, senador. Eu sou Jefferson, eu sou também professor lá do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que o senhor conhece muito bem, a sua casa sempre será, e coordeno a rede de um dos centros que o senhor criou, a rede Yasmin, o Centro para Inteligência Artificial para Manufatura, que está cedido dentro do IPT, lá em São Paulo. Muito obrigado pela sua iniciativa. E nós aqui... basicamente representando a CNI, fica muito difícil para mim fazer uma apresentação dos modelos que eu tinha preparado, porque nós concordamos exatamente com todas as palavras que o senhor colocou e com a sua brilhante apresentação, Matheus, sobre as restrições específicas a respeito de instalação de novas empresas. Eu vou passar muito rápido, e também com o meu colega Rodrigo também muito bem colocou a respeito dessas restrições. Eu vou colocar então para trabalhar essa nossa possibilidade de discussão a respeito do tema, casos que não são só das startups, mas basicamente representando as indústrias brasileiras, que eu acho que estão numa vertente. Eu estou tentando passar aqui a apresentação. Aqui, só me deu tempo, hein? Não me perca o tempo aqui. Mas eu vou... Você pode dar um play aqui para mim? Aqui, rapidamente, aqui que eu vou passar, porque meus colegas já falaram a respeito disso. Basicamente, quando o senhor coloca, senador, a respeito da questão de tempo, é iminente, é determinante essa revolução, e basicamente não é agora o momento. A gente nunca teve numa situação em que o número de pessoas com mais de 65 anos suplantou o número de pessoas com menos de 5. Isso é o planeta que a gente está vivendo. E é fato que com essa variação e ainda com a menor taxa de natalidade nos últimos 40 anos... Eu sou de Santa Catarina, no meu estado, a taxa de natalidade no meu estado está em 0,8.
2 brasileiros não fazem um novo brasileiro. Em termos práticos, essa população vai precisar cada vez mais de sistemas com inteligência artificial para auxiliar a vida. E a nossa indústria, como nós temos pessoas que vão viver mais tempo, cada vez mais, numa única pessoa você tem 4, 5, 7, 8 modelos distintos de consumo. Indústria mais flexível. Indústria 4.0. É impossível indústria flexível sem inteligência artificial. Então, esse é um ponto nevrálgico da nossa conversa para qualquer tipo de questão. Essa revolução criada por inteligência artificial, para a gente, para o nosso público, 247 mil indústrias brasileiras com mais de 5 funcionários. Ele está restrito a 3 lugares nessa revolução. Uma, claramente, a gente não tem condições de trabalhar mais. Não somos criadores de infraestrutura para esse processo. Vai ser muito difícil. Nós desenvolvemos hardware, nós desenvolvemos chips, mas o que é importante dizer dentro desse cenário, senador, que os sistemas operacionais, os chips e as bases de dados ligadas com IA são extremamente mais consumidores de energia. Em termos práticos, se você vai desenvolver um data center hoje, com um chip especificamente da NVIDIA e mais equipamentos específicos dentro desse data center para gerar trabalhos em inteligência artificial, um único data center, 3 gigawatts de potência. O senhor sabe muito bem que 3 gigawatts de potência é mais de 1% da potência declarada que o Brasil tem de energia. Em termos bem simplórios, se o Brasil quer se posicionar também na questão mundial, o Brasil pode ser um lugar para receber data centers. Como é que a gente vai trabalhar se formos restritivos à inteligência artificial? É meio ilógico uma situação como essa, sem considerar que também não seremos desenvolvedores de aplicações. O mundo todo está baseado em 3, 4 lugares desenvolvedores de aplicações. O que sobra para o resto do planeta são os chamados usuários pioneiros. O agro, a indústria, os serviços, como todos os meus colegas estão falando aqui e utilizam, são usuários pioneiros. Quanto mais cedo você entrar nesse jogo, mais competitivo você fica. É nessa restrição que nós consideramos que seja muito importante. A gente já mapeou todas as adoções permanentes e instáveis para organizações. Quais são as empresas que aceleram seus projetos, em quais países específicos eles estão, qual a facilidade de uso de cada ferramenta de IA. E sabe qual que é o grande problema, no final das contas, os projetos que nós fizemos junto com o Fórum Econômico Mundial? No final das contas, nós temos 3 restrições. Pessoas mal formadas, pessoas com pouca organização. E a gente ainda está no tempo. Os nossos CEOs estão com idade entre 45 e 55 anos. Eles não são nativos digitais. Essa população que vem para frente será nativa. Eles são muito melhores julgadores de qualquer tipo de problema contra a lei que seja aplicado. Então, basicamente, para a gente, 80% de todas as ações nas indústrias, senador, serão modificadas nos próximos 5 anos. E aí, a nossa posição é para elaboração de IA, para elaboração de projetos, diagnósticos, resumo de implantação de propostas, auxílio à decisão de risco, como o senhor mesmo colocou, a própria IA sendo usada para auxílio à decisão de risco, e filtragem de dados não estruturados, basicamente para a gente é o que importa. Vou dar um caso bem simplório para o senhor, senador. Em Santa Catarina, nós temos a maior produtora de componentes de engrenagens para motor de arranque do planeta. Se o senhor chegar nessa empresa, no interior de Santa Catarina, o senhor vai encontrar uma indústria com os melhores equipamentos, com as melhores pessoas, organizações e relação na cadeia de valor com todos os países que o senhor possa imaginar. Só tem um problema. Não teremos mais engrenagens de motor de arranque nos próximos 5 anos. Qual a técnica, com essa empresa existente, como é que o senhor imagina que nós vamos buscar outras empresas, outros negócios para esse tipo de empresa? Com inteligência artificial, não vai ser mais em projetos de consultoria. Então, filtrar isso, para a gente, basicamente ao impeditivo. Nós temos aqui o Centro de Competitividade para Produtos Brasileiros, que o senhor criou. Lá no interior, lá na cidade de São Paulo, somos uma rede de mais de 89 pesquisadores pelo Brasil afora. E o que é interessante, senador, todos os projetos tecnológicos seriam, todos esses aqui que estão sendo colocados nesse quadro, seriam bloqueados se nós entrássemos nessa lógica. Aplicação para empresas. E o que é interessante, essa própria rede que foi criada
semana retrasada, num congresso mundial que teve na França, só sobre segurança cibernética, porque a gente trabalha desde a lógica de baixo nível, na ponta de robô, que é a minha área de trabalho, até a área de lógicas de comunicação entre empresas e segurança cibernética. O principal trabalho ganho no planeta, com todos foi um trabalho do ITA em primeiro lugar. Brasileiros, em primeiro lugar, desenvolvendo a lógica para como evitar, como proteger as questões de segurança cibernética. Perceba que impeditivo bloquearia todas essas etapas que são de mapeamento, plataformas, provas de conceitos, transferências tecnológicas, que é um grande problema que nós temos. Eu já estou finalizando. Esse aqui é um futuro da agricultura digital do Brasil. Nós montamos um centro no Rio Grande do Sul, no Senai, que já trabalhou com centenas de empresas brasileiras que trabalham com o setor de agro. Sejam startups desenvolvendo projetos, sejam grandes empresas desenvolvendo produtos. Curiosamente, não sei se o senhor sabe, e aí com todas essas universidades lá do Rio Grande do Sul, várias empresas, mas curiosamente, não sei se o senhor tem a informação, por mais que o agro seja pop, as pessoas não querem trabalhar no campo. Resultado prático, donos de terras, donos de sistemas agrícolas aqui no Brasil, estão entrando, porque estão com 70 anos de idade, 80 anos de idade, e empresas brasileiras, aqui no Brasil, como a New Holland, desenvolveram, inclusive, tratores autônomos, para que essas pessoas possam trabalhar. Tecnologia Tupiniquim, com startups brasileiras, feita aqui no Brasil. Inteligência artificial na veia nesse processo. Eu finalizo aqui pelo B20. Essa questão do B20 ela é fundamental, porque o Brasil cedia esse ano o B20. São os 20 países mais ricos. E o Brasil é responsável pelas escritas relativas ao B20. Um tópico específico é a inteligência artificial. Nós mapeamos com todos esses países que fazem parte do B20 o que cada um está trabalhando, especificamente quais são as preocupações existentes. Se o senhor olhar naquela figura mais no alto, especificamente, a adoção é o menos problemático. E a gente está trabalhando aqui com questões de restrição à adoção. Não faz o mínimo sentido que todas essas características relativas a desenvolvimentos nessa área específica sejam bloqueados. Eu finalizo aqui a minha apresentação mostrando um mapa de todos os países em qual eles estão. São 37 países hoje em desenvolvimento do que nós estamos fazendo aqui, e o Brasil é, de longe, o país mais restritivo. Na última reunião da Mobilização Empresarial pela Inovação, 650 empresários, junto com a CNI, escreveram um white paper, justamente comentando sobre as restrições desse exclusivo PL a respeito do nosso respectivo trabalho. Eu agradeço pela sua oportunidade e, basicamente, parabéns pela sua condução. Aí, Jefferson, parabéns pela apresentação, né? É bom você ver a sua escola, né? O ITA ali aparecendo assim também. E essas coisas que a gente cria como ministro, como expectativa que vão para frente, né? Quando você fala de desenvolvimento de centros de inteligência artificial, uma coisa tão importante, comecei a falar disso aqui lá na transição, em 2018. Quem acompanhou viu isso aí. E a gente não pode restringir esse envolvimento, simplesmente não pode restringir esse envolvimento. Então, no final, eu estou coletando aqui, no final eu vou falar um pouco aqui a respeito do processo legislativo também, mas a gente precisa lutar para que isso aí funcione no nosso país. A gente não pode desistir do nosso país, de forma nenhuma. E outra coisa, uma coisa que o Matheus falou, que durante a sua apresentação, por alguma razão, não existe crime novo. Certo? Aliás, foi uma das coisas que eu acompanhei numa das audiências públicas do primeiro lote, vamos chamar assim, onde a gente estava falando da 2338 especificamente, tinha uma jurista que estava exatamente no mesmo lugar, ela virou para mim e falou assim, senador, o senhor consegue me apontar uma modalidade, né, de crime novo criado pela inteligência artificial? Eu falei, aí você me coloca numa saia justa, eu sou engenheiro, não sou... Eu falei, eu não consigo imaginar, eu olho de lado, eu vejo os advogados olhando para a cara do outro e falo assim, não tem. Né? Você pode inventar um monte de arma diferente, mas ainda matar é o crime que está previsto no código lá. Né? Eu ferir alguém, sei lá, essa parte. Então, você tem essa caracterização, a gente tem que sair do medo e trabalhar para frente, cara, botar o peito, coragem para ganhar espaço. O Brasil tem capacidade de ser... Você falou de uma coisa também que eu acho sensacional. Nós temos um grid de energia no Brasil muito bom, melhor que
a maioria dos países, eu diria que mais de 80% dos países, a gente tem o nosso grid melhor que todo mundo. A gente pode usar essa energia, adequado com data centers, adequado com inteligência artificial aqui no Brasil. Pensa bem a vantagem competitiva que a gente tem com relação a isso, né? E, aliás, eu tratei disso essa semana com o secretário de Desenvolvimento lá em São Paulo, também falando com o Jorge Lima lá sobre isso aí, né, das possibilidades que existem no Brasil como um todo, né? Bom, eu passo a palavra agora para Ana Pialer, ela é membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados e consultora do Movimento Brasil Competitivo, que está conosco remotamente. Ana, tudo bem contigo? Obrigado por estar aí com a gente de novo. Então, 10 minutos você controla o tempo por aí, ok? Obrigado. Boa tarde, senador astronauta Marcos Pontes. Boa tarde aos demais. Antes de mais nada, eu gostaria de me juntar a todos, parabenizando o Matheus aí pela trajetória dele, que exemplo para o Brasil. Uma pena, Matheus, não ter participado das inúmeras audiências que nós tivemos antes, né, para aprendermos com a história dele. E concordo também com muitas das colocações, assim como com a colocação do Rodrigo a respeito da importância do fomento e da gente olhar para o fomento nesse momento. Mas vou tentar me atentar aqui à temática da audiência no sentido de discutir a classificação de risco. Antes de mais nada e de avançar, gostaria de parabenizar o senador Eduardo Gomes pelo trabalho na liderança no Senado para a construção do marco legal da IA para o Brasil e agradecer o senador astronauta por contribuir de maneira tão robusta nas discussões afetas à ciência e tecnologia no Senado, bem como pelo convite para participar desse novo ciclo de debates representando o MBC, o Movimento Brasil Competitivo, para trazer uma visão do setor privado. Eu também sou membro do CNPD, o Conselho Consultivo da ANPD, mas não falo aqui em nome do CNPD ou da ANPD. Então, o objetivo da fala hoje é a gente focar na questão da classificação de risco que está no relatório final do PL 2338. Em termos de contexto, que eu acho que é importante a gente trazer, vale lembrar que a abordagem baseada em risco tem norteado todas as legislações afetas à tecnologia nos últimos anos e parece, de fato, ser a abordagem mais moderna. Ela permite balizas normativas a serem adotadas, os guardrails a serem desenvolvidos na norma, dando liberdade para o desenvolvimento tecnológico e para a disrupção, permitindo à sociedade colher os frutos do ciclo de inovação, ao mesmo tempo que protege os indivíduos e a sociedade no geral. Quando a gente olha para o marco legal da Europa, o EU AI Act, ele é construído com base na premissa de abordagem baseada em risco, estabelecendo uma matriz, fixando riscos excessivos, ou seja, aqueles absolutamente inaceitáveis como sociedade, os de alto risco, os de baixo risco ou sem risco ou de risco residual. A estrutura toda do marco europeu, ela é construída para regular esses usos que são definidos como de alto risco, criando um conjunto de regras de transparência, prestação de contas, avaliação de impacto e por aí vai. E apesar da lista pré-definida de alto risco, a Europa tem uma complexa estrutura do que eles chamam de derrogações, deixando claro que há um importante espaço para a criação de exceções. Ou seja, ainda que um certo uso se encaixe na lista de alto risco, se a IA for usada sem um risco significativo ou de uma maneira que não seja determinante no processo de decisão, afasta-se essa classificação de alto risco. E eu vou voltar a essa temática quando eu entrar aqui na fala a respeito do que nós temos em termos de Brasil. A proposta do relatório final do 2338 no Brasil traz uma estrutura que poderia ser um pouco mais clara, ao trazer para o texto normativo uma pirâmide mesmo de classificação de riscos dos sistemas de IA, a exemplo do que faz o texto europeu. Deixa-se claro, portanto, quais são as condutas que não podem acontecer de forma alguma, né, o que nós estamos chamando do risco excessivo, e como eu disse, essa é uma decisão de política pública propriamente dita, seguida daquelas consideradas de alto risco, e deixando claro que existe um conjunto de sistemas de IA que possui baixo risco a direitos fundamentais
ou mesmo risco insignificante ou residual, e que estariam, portanto, fora deste arcabouço normativo. Isso parece ser o desejado pela norma, mas ele não está efetivamente escrito na nossa proposta de texto. Quando a gente fala especificamente da estrutura que nós temos hoje para risco excessivo, da forma como proposto o texto do artigo 13, enquadra-se como risco excessivo o desenvolvimento, a implementação e o uso de sistemas de inteligência artificial em certos casos. Ao tentar ser abrangente, o texto acaba cometendo um preocupante excesso. Uma coisa é se proibir que um sistema seja desenvolvido, por exemplo, para fins de disseminar conteúdo de exploração sexual de crianças, por exemplo. Outra coisa é se proibir que qualquer sistema que possa eventualmente ser utilizado para disseminar esse tipo de conteúdo seja proibido. Não é muito diferente do exemplo já super batido da faca. A faca não foi desenvolvida para matar, ela pode ser usada por um ser humano mal intencionado para matar. Então, um ajuste no caput do artigo 13 para se limitar ao desenvolvimento da IA exclusivamente seria bastante importante para a gente garantir aí um ciclo de inovação em termos, pelo menos, de implementação e uso de sistemas de IA no Brasil. Passando agora a comentário a respeito do alto risco, do artigo 14. O texto do substitutivo proposto, ele traz uma inovação bastante robusta em relação ao modelo europeu, expandindo na prática de maneira significativa os usos que entram como alto risco na legislação brasileira. Na forma como nós estamos discutindo isso no Brasil, nós temos duas etapas. Uma que é uma lista não exaustiva de usos de IA, o que na Europa a gente tem como uma lista exaustiva efetivamente, e essa lista é o que deverá ser considerado de alto risco, tal como gestão de infraestrutura crítica, alguns usos para educação e formação profissional, lista de espera para serviços públicos essenciais e até mesmo administração da justiça, muito seguindo os moldes do modelo europeu. E a gente cria uma outra estrutura mais inovadora que traz uma lista de critérios que poderão ser usados no futuro pelo CIA, esse sistema regulador de governança que combina tanto a autoridade central quanto as autoridades setoriais, para que eles identifiquem novas hipóteses de alto risco, considerando a probabilidade e a gravidade dos impactos adversos. Essa qualificação de probabilidade e gravidade já foi uma inovação do texto do relatório final, que a gente vê com muito bons olhos, né? Quando se fala em risco, a gente está sempre olhando a probabilidade e o impacto, e isso não era considerado no texto anterior. E o texto do relatório, ele não prevê de uma maneira estruturada situações de exceção, aquilo que eu mencionei há pouco, que a Europa traz como um contexto de derrogações, embora ele traga a possibilidade do agente solicitar a exclusão do seu sistema da classificação, mas ele não traz quais são os critérios que as autoridades poderão utilizar para fazer essa exclusão. Para que se tenha ideia, o texto europeu ele prevê de maneira expressa a possibilidade a exclusão automática do sistema quando esse sistema tiver o objetivo de realizar procedimentos meramente operacionais, assim como no caso o sistema seja usado para melhorar o resultado de uma atividade que tenha sido realizada por um ser humano. Terceira hipótese, caso ele seja usado para detectar padrões de decisão e não para substituir decisões tomadas pelo ser humano. E também quando o sistema for utilizado para atividades preparatórias. Isso chama muita atenção no item específico de alto risco que a gente tem, que é a administração da justiça. Quando a gente olha o número de volumes de processos que se tem no Brasil, a adoção de inteligência artificial pode, sem dúvida nenhuma, ajudar em muito a gerenciar esses casos e a diminuir o volume e a diminuir o tempo dos processos no Poder Judiciário. Aproveitando que eu estou falando da administração da justiça, acho interessante mencionar no Fórum de Lisboa, que foi realizado em Portugal na semana passada, o presidente do STF, ministro Barroso, mencionou uma série de usos que hoje
o Supremo e a Justiça têm feito em termos de inteligência artificial, desde sumarizar processos para que a decisão do juiz possa ser mais rápida, ou alguns testes que estão se fazendo para que se possa traduzir as decisões judiciais de uma maneira mais simples, para que o cidadão consiga, de fato, entender a complexidade, entender as decisões de uma maneira simples. E o ministro Barroso concluiu a sua fala no painel de IA do qual ele participou com um alerta muito importante, eu acho que beneficia a todos nós. Ele falava que a gente tinha que ter uma preocupação, que é a preocupação de não regular em demasia para não impedir a inovação e não estabelecer uma reserva de mercado para quem já está no mercado. Quando a gente começa a discutir a regulação e estabelecer um patamar muito alto de compliance, de obrigações a serem atendidas, a gente acaba muitas vezes viabilizando que aqueles já estabelecidos no mercado possam continuar lá, ainda que com um custo mais alto, mas, como já foi falado, a gente dificulta efetivamente a disrupção, o aparecimento de novos unicórnios brasileiros e o benefício da sociedade como um todo. Então, deixo essa frase do ministro Barroso para concluir essa fala e trazer, nesse momento final de discussão, senador astronauta, esses poucos pontos de melhoria para que a gente possa avançar no que eu entendo já é uma escolha legislativa em termos da estrutura de risco, mas que a gente possa fazer esses ajustes pontuais para a gente diminuir potenciais impactos negativos que esse texto traga e ajudarmos aí ao desenvolvimento e à efetiva adoção da inteligência artificial de modo a ajudar ao desenvolvimento do Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Ana Biarla é membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados e consultora do Movimento Brasil Competitivo. E, entre vários pontos importantes, para quem trabalha com risco, quando a gente fala eu falei isso no início aqui, a gente fala de um cenário onde você tem uma possibilidade. Lembrar também que risco, a gente sempre usa risco no sentido negativo, mas também pode ser uma oportunidade, né? O pessoal esquece dessa outra parte. Mas o risco sempre está relacionado de alguma forma com a probabilidade de algum evento acontecer que seja, vamos supor aqui, negativo, e também do qual o impacto, se aquela probabilidade se confirmar, qual o impacto daquilo. Mas aí vem a próxima pergunta, que é o impacto para quê? Né? É uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. A gente fala aqui de ética, discriminação, uma série de possibilidades negativas da utilização. E dentro de um contexto de análise de incidentes ou acidentes, você sempre trabalha com o que a gente chama de fatores contribuintes. E aí, dentro desses fatores contribuintes, vamos dizer assim, é onde mora os demônios ali, né? Como que a utilização de algo pode causar um fator contribuinte ou uma sequência de fatores contribuintes que vai levar a um incidente ou um acidente. Quando a gente pensa em risco, é bom a gente ter isso aí em mente, porque se você tentar fazer qualquer tipo de regulação que vai prevenir absolutamente tudo, muita coisa vai ser ilógica, injusta, distorcida, e isso pode causar efeitos completamente inesperados e negativos dentro do sistema. Então, falando uma linguagem um pouco mais de engenheiro aqui, mas é só para ter ideia aí de como que isso é complicado, se você não prestar atenção em que tipo de exigências você coloca dentro de uma legislação como essa daí, né? Ou que tipo de decisão vai ficar na mão de quais pessoas, com quais qualificações para realmente decidir sobre aquilo lá, né? Para ter em mente. Só confirmando aqui. Ok, eu passo a palavra, então, na sequência, ao Marcelo Almeida, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Associação Brasileira de Empresas de Software, que congrega aí um número muito grande de empresas, né? Desde pequenas até muito grandes.
Excelentíssimo senhor senador, exatamente. Excelentíssimo senhor senador astronauta Marcos Pontes, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Cumprimento aqui o Matheus, que está ao meu lado. Em nome dele, cumprimento todos os meus colegas que estão aqui. Eu tinha preparado aqui, senador, não é a primeira vez que eu trato desse projeto aqui no Senado Federal. Eu tinha preparado aqui um roteiro, mas eu acabei ficando depois das falas dos meus colegas, e assim como a inteligência artificial vai se alimentando de dados, de input de dados que vão sendo recebidos, eu vou me permitir fazer algumas adaptações a partir dos dados que eu fui recebendo da fala dos meus colegas aqui. Me parece que está muito claro que a gente tem uma diferença paradigmática aqui de visões que estão espelhadas nesse projeto de lei do 2338, naquilo que nós entendemos, portanto, do que deve ser uma regulamentação de inteligência artificial no Brasil. E as falas todas estão convergindo num sentido de considerar que aquilo que está sendo chamado de riscos excessivos, na verdade, é um excesso. Esse verdadeiramente é o risco. Aquilo que está sendo chamado de avaliação preliminar, na verdade, é uma censura. E aquilo que está sendo chamado de alto risco, na verdade, é aquilo que nós deveríamos de assumir como o risco de ter uma inteligência artificial brasileira competitiva, inovadora e que traga benefícios nas mais variadas ações econômicas que a gente pode ver, como trouxe muito bem aqui o Jefferson na área da agricultura. E eu vou pegar essa sua fala, Jefferson, para dizer que talvez o que nos falte aqui seja efetivamente trazer mensagens como essa que você trouxe. A importância de regulamentar isso quanto aos efeitos, Vossa Excelência muito bem falou no início, que vão atingir invariavelmente a cadeia produtiva nacional. Qualquer que seja o setor vai ser atingido pela regulamentação de inteligência artificial, seja a agricultura, setor financeiro, a indústria, os produtores de conteúdo, todos eles vão ser atingidos pela regulamentação de inteligência artificial. Portanto, é importante nós chamarmos a atenção desses agentes que são determinantes na economia para que a gente possa convocá-los a prestar atenção no debate e talvez definitivamente chamá-los a mobilizar os seus respectivos representantes, e trazer ações para isso. Dito isso, senador, eu quero me propor aqui a analisar três projetos como paradigmas da minha análise. O primeiro é o projeto 21, o segundo é o 2338, que é o, salvo me engano, terceiro ou quarto relatório que o senador Eduardo Gomes apresenta, que por si só já revela a necessidade, talvez, de tempo para amadurecimento da matéria. O próprio senador Eduardo, ao longo da sua relatoria, vem trazendo mecanismos de, digamos assim, evolução do texto, mas digo novamente, acho que nós temos um problema nesse aspecto, porque eu tenho discordâncias paradigmáticas com isso, né? E o substitutivo de Vossa Excelência, que é o primeiro, a emenda 1, que é uma emenda substitutiva com relação ao texto. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é falar, mais uma vez, como disse nos debates temáticos, sobre o tempo. Quiséssemos, então, uma lei mais rápida, em que o tempo efetivamente fosse o verdadeiro motivador para que tivéssemos uma lei regulamentadora da inteligência artificial, talvez sobre a ótica legislativa deveríamos partir do 21, porque, afinal de contas, é um projeto que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, revisado, então, numa perspectiva inicial pelo Senado, que encaminharia, portanto, seguindo o rito constitucional de projeto de lei ordinário, para a sanção da Presidência da República. Então, se o tempo é o paradigma para que a gente possa refletir, talvez tivéssemos que considerar que, no contexto legislativo, a gente já tem um projeto aprovado na Câmara, basta revisá-lo no Senado, mandarmos para a Presidência da República. Mas não me parece que esse seja o cenário posto. O cenário posto é um convite à criação de direitos, deveres e obrigações e, muitas vezes, com desprestígio de inovação e desenvolvimento tecnológico. E aí, nesse exercício, a gente tem, de fato, uma interferência, me parece, verticalizada
muito assertiva para a criação de direitos e poucas inovações e poucos incentivos para que a gente possa verdadeiramente desenvolver a tecnologia de inteligência artificial no Brasil. E a primeira divergência está até no conceito, senador, de sistemas de inteligência artificial. Veja que o 21, ele fala em um conjunto de objetivos definidos por humanos que pode, por meio de um processamento de dados e de informações, aprender a perceber e a interpretar o ambiente externo. Então, o verbo aqui é aprender. O 2338 diz que o sistema de inteligência artificial é um sistema baseado em máquina, com graus diferentes de autonomia para objetivos explícitos ou implícitos, inferir a partir de um conjunto de dados e informações, o que recebe como para gerar resultados, em especial previsões, conteúdos, recomendações ou decisões que possam influenciar o ambiente virtual, físico ou real. Aqui o verbo é inferir. E o substitutivo de Vossa Excelência diz assim: sistema de inteligência artificial, sistema computacional com graus diferentes de autonomia, desenhado para inferir como atingir um dado conjunto de objetivos, utilizando abordagens baseadas em aprendizagem de máquina, lógica de representação de conhecimento, por meio de dados de entrada provenientes de máquina ou humanos, com o objetivo de produzir previsões, recomendações ou decisões que possam influenciar o ambiente virtual real. Vossa Excelência teve a sabedoria de agregar as diferentes previsões sugestivas do legislador para poder tornar um conceito um pouco mais abrangente, contemplando, portanto, esses dois cenários. Então, quando nós tratamos de sistema de inteligência artificial, me parece que inferência é um dado importante, né? Que pode ser, por sua vez, aí eu estou aqui com o atento olhar do Marcelo Morales, que cientista como é quem melhor classifica as questões de inferência, né? Um cientista tem que saber fazer inferências, sejam elas dedutivas, sejam elas indutivas, para que a gente possa ter inteligência artificial, portanto, gerando todos os seus benefícios. A dedutiva é uma parte de fatos estabelecidos e regras para poder fazer com que a inteligência artificial gere os seus efeitos. A indutiva, por sua vez, ela aprende os dados para fazer previsões ou tirar conclusões. É lógico, Marcelo, com a licença que eu peço a você, eu estou simplificando um conceito que é absolutamente complexo, mas que, dentro desse cenário de conceituação de sistemas de inteligência artificial, partindo, portanto, desse mecanismo de inferência indutiva ou dedutiva, nós temos, sim, um ambiente para que, a partir de uma coleta de dados, a partir de um pré-processamento, a gente possa, portanto, construir um modelo de inteligência artificial que gere resultados, gere essas inferências, que vão depois a passar por um processo de avaliação e refinamento, muitos deles executados pelos humanos propriamente, que é quem toma as decisões. Isso é absolutamente importante da gente dizer, porque muitas vezes a gente olha o projeto do 2338 e a gente vê uma série de preocupações de vieses, uma série de preocupações de ações que muitas vezes são protagonizadas por seres humanos e não necessariamente pelas máquinas. Então a gente precisa observar a realidade como ela é e não tentar espelhar obrigações, direitos e deveres com realidades que a gente gostaria que fosse, mas eu também gostaria que a nossa realidade fosse mais igual, mais digital e menos desigual, que é o lema da ABS que eu represento aqui. Mas isso é um processo que muitas vezes não se faz por mecanismos legislativos verticalizados e impostos. Se faz por uma construção legislativa que tem aqui um start daquilo que eu chamo de governança legislativa. Já falei isso em outros fóruns, senador, e fui muito criticado porque parecia que eu estou promovendo uma legislação que não regula nada, que só prevê as circunstâncias e não funciona para nada. Só que o processo legislativo ele não acaba nessa etapa. Ele é um processo que pode gerar os insights necessários para que a gente possa ter mecanismos reguladores mais próximos da realidade, avizinhada da tecnologia posta, e aí sim a gente trazer efetividade para a regra normativa vigente. Como Vossa Excelência já também disse aqui, e é muito importante a gente sempre pontuar, a gente não pode criar marcos legislativos com a rigidez processual constitucionalmente estabelecida
para que a gente possa ser provocado a ficar revisando ela ano a ano. Projeto de lei não funciona para isso. Projeto de lei funciona como elemento que prevê norteadores fundamentais para que todo o sistema de que eu chamo governança legislativa, por intermédio de decretos e tudo mais, possa estabelecer aquilo que efetivamente é arriscado na sociedade brasileira e que precisa ser protegido. E não presumir os riscos, pré-qualificando todos eles nos artigos 12, 13, para dar o exemplo concreto, falando de riscos excessivos ou de alto risco, para que a gente possa ter aí sim um cenário de qualificação que dentro desse ambiente de governança legislativa a gente possa trazer o resultado. E para terminar, senador, Vossa Excelência pediu para a gente fazer propostas, né? Então, eu acho que nós temos na mesa hoje, no contexto legislativo, 2 projetos, como disse, como paradigmas dessa minha fala, o substitutivo de Vossa Excelência e o projeto 21, a partir do qual deve nascer um novo substitutivo, considerado todo esse contexto de discussões que está posto aí, para que a gente possa sugerir para a sociedade brasileira mecanismos que sejam assertivos dentro da lógica que é posta para o desenvolvimento de inteligência artificial transnacional, diga-se de passagem. A inteligência artificial não obedece fronteiras. Então, a gente precisa considerar a realidade mundial, mas trazer para dentro do contexto brasileiro um ambiente de absoluta tranquilidade ao desenvolvimento tecnológico, partindo desses 2 projetos, na minha sugestão a Vossa Excelência, para que a gente possa oferecer substitutivos e, aí sim, contribuindo para a governança legislativa, a gente poder atingir resultados eficientes. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Você vê que as visões são muito parecidas aqui, né? No sentido que é importante. Aliás, enquanto você fala, eu estava raciocinando aqui com uma coisa, né? Tem muita gente que não sabe das capacidades da inteligência artificial e, portanto, perde em eficiência, perde em competitividade e assim por diante. Por outro lado, tem muita gente que imagina que a inteligência artificial tenha capacidades que ela não tem. Acho que o pessoal imagina que vai aparecer aí depois o Schwarzenegger aqui com vestido de exterminador do futuro. Ela não tem esse ponto, ela não tem essa capacidade ainda. E o fato é que o desconhecimento gera medo. O medo gera decisões ruins e decisões geralmente restritivas. É o que a gente tem que evitar, a gente tem que trabalhar com fatos. Então, eu concordo que a gente precisa ser pragmático para encarar essa situação, né, e que a gente tem pela frente. E, de novo, vocês já sabem muito bem a minha posição. Vai continuar sendo dessa forma. Infelizmente, não sou eu que tomo todas as decisões, eu não tomo as decisões sozinho, né, faz parte de um colegiado. Eu espero, vou fazer uns comentários finais, mas eu espero que os nossos senadores, né, que estão acompanhando, que acompanhem, ou as assessorias que passem para os senadores essas informações para que eles usem a cabeça, o bom senso e a nossa responsabilidade de trabalhar a favor do Brasil, não contra o Brasil. Trabalhar contra o desenvolvimento de tecnologia no país é trabalhar contra o Brasil. Então, a gente não pode fazer isso aqui de jeito nenhum, né? E outros riscos também, que são, como eu falou, o nosso medo é o maior risco agora, né? Isso é impressionante. Lembra até uma frase de um presidente americano lá atrás, não é? Isso que o maior medo é o medo em si, né? É algo desse tipo, né? Que a gente não pode deixar o medo nos vencer. A gente tem que vencer isso aí e trabalhar da forma correta. Eu passo a palavra, então, agora para 10 minutos ao Felipe França, diretor executivo do Conselho Digital. Por favor, Felipe, 10 minutos. Obrigado, senador, pela oportunidade. Obrigado a todos os meus colegas que contribuíram. Aquele velho clichê, é sempre difícil falar depois da oratória do Marcelo, o caso do Matheus e do Rodrigo, que conseguiram transformar uma coisa concreta, né? A vida do startup brasileiro que está inovando, desenvolvendo inteligência artificial. A experiência do Jefferson na parte das aplicações, que são tão diversas, né? A gente tem, quando a gente pensa em inteligência artificial,
muitas vezes a gente pensa só na tecnologia, mas a gente está tendo uma discussão que é absolutamente transversal, que impacta toda a economia e vida de todos os indivíduos. A gente está com inteligência artificial em absolutamente tudo na nossa vida hoje em dia. O spam do nosso e-mail, a coleta na hora do suco, tem tudo. E também as colegas, a advogada do PEC, que foi sensacional a apresentação, e nossa amiga Ana Bialer, que também fez uma apresentação maravilhosa. Eu acho que eu não vou trazer nada absolutamente novo, mas reforçar alguns pontos que os amigos falaram. E o primeiro deles é que é importante regular os riscos e não a tecnologia. E por mais que a gente tenha discutido um projeto que se diz analisando um modelo baseado em risco, na realidade, quando a gente vai ler um pouco o texto, e eu faço questão de trazer o texto para a gente parar para analisar, a gente está regulando, na verdade, a tecnologia. Se a gente vai ler o artigo 14, por exemplo, quando ele fala: consideram-se os sistemas de inteligência artificial de alto risco aqueles desenvolvidos e utilizados para as seguintes finalidades e contexto. E aí eu vou dar um exemplo aqui, o 11. Sistemas de identificação e autenticação biométrica para o reconhecimento de emoções, excluindo-se o sistema de autenticação biométrica cujo único objetivo seja a confirmação de uma pessoa singular específica. Eu acredito que quando o relator fez o projeto, ele estava mirando aqui. Como é que você vai fazer um reconhecimento facial, quais são os impactos e tudo mais. Mas, na realidade, ele também pode estar acertando aqui. É uma tecnologia que, da mesma forma, está fazendo a identificação e a autenticação biométrica para reconhecimento de emoções. Isso aqui é, basicamente, um sistema de inteligência artificial, um filtro numa rede social. E, voltando atrás para me apresentar, eu sou Felipe França, sou diretor executivo do Conselho Digital. O Conselho Digital é uma entidade sem fins lucrativos que representa, estuda e coordena o ecossistema de aplicações de internet. Então, esse é um dos exemplos que a gente poderia falar de como é que vai afetar a vida nessas aplicações de internet, mas a gente também poderia falar de outro. Os feeds, por exemplo, de uma rede social que você está utilizando agora, que a pessoa pegar no seu celular. Eu não sei exatamente qual o ponto que o relator estava mirando quando ele colocou no inciso 13 a produção, curadoria, difusão, recomendação e distribuição em grande escala e significativamente automatizada de conteúdo por provedores de aplicação com o objetivo de maximização do tempo de uso e engajamento das pessoas e grupos afetados. Não sei exatamente qual o risco que ele está querendo. Pode ser desinformação, e aí, se a gente der um Ctrl F no relatório, a gente vai encontrar algumas vezes a questão da integridade da informação. Talvez seja esse interesse, talvez seja discutir questão de discurso de ódio, não sei exatamente qual é o objetivo. Mas a gente sabe que quando ele está colocando essa tecnologia da produção, sistemas de recomendação, distribuição, ele também está mirando no feed das plataformas. Há algumas décadas, quando você está rolando o seu feed lá, ele não é mais cronológico. Ele está vendo o que é mais sua cara. Eu gosto de futebol, gosto de viajar, vai aparecer para mim futebol e viajar. Talvez não apareça para mim culinária. Então, é importante a gente entender. A gente está regulando aqui a tecnologia e vai ter efeitos na nossa vida. E, por ser um sistema de alto risco, ele vai estar sob o CIA, sobre a NPD, e vai ser regulado lá, esse sistema. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa prestar atenção. A gente está regulando a tecnologia e não o risco, e isso vai afetar nosso dia a dia, inclusive em questão de liberdade de expressão, que eu entendo, o senador Eduardo Gomes falou várias vezes que não é interesse dele tratar, por exemplo, de questões de desinformação, que é um tema que está sendo discutido no PL 2630 lá na Câmara. Mas, de certa maneira, isso está sendo trazido ao debate quando coloca um inciso como esse. Outra questão que a gente queria falar, e aí eu vou tentar não ser longo no debate, mas custo-conformidade, eu vou tentar discutir um exemplo que foi trazido por alguns colegas, que é o exemplo da explicabilidade. Separei alguns trechinhos. O artigo 3º ele fala: o desenvolvimento, implementação e uso de sistemas de inteligência artificial observarão a boa-fé e os seguintes princípios: transparência e explicabilidade, observado o segredo comercial e industrial. Legal. No artigo 6º, ele também vai falar lá de direito à explicação para a decisão, e no parágrafo único ele vai citar a granularidade de como é que vai funcionar essa explicabilidade. O que, em tese, é uma coisa muito interessante. A gente quer que tenha explicabilidade, quer que seja uma coisa mais transparente possível, mas direitos implicam escolhas. Existem trade-offs. E aí, conversando com o senador que é engenheiro, ele está entendendo o que a gente está falando aqui. Eu posso ter um algoritmo mais efetivo e menos explicável, e, do outro lado, um algoritmo menos efetivo e mais explicável.
a depender da complexidade. Se eu for tratar, por exemplo, de um ChatGPT, um modelo de linguagem, ele vai ter milhões de parâmetros e ele vai se tornar menos explicável. E aí, se a gente pensar em questões mais complexas, por exemplo, clima. Clima não é simples de explicar. Você vai pensar num sistema de inteligência artificial que ajude a gente a identificar quando que vai ter um alagamento. Ele vai envolver um modelo hidrológico, um modelo de inundação, a distribuição. É complexo. É muito complexo. E aí a gente vai querer um sistema mais explicável ou mais efetivo. E eu não estou dizendo que um elimina o outro, mas a gente precisa ter noção que existe esse trade-off. Quanto mais complexo, menos explicável na linguagem natural. E é uma decisão. Eu estou falando isso aqui só como um exemplo de custo de conformidade. A gente poderia falar de várias outras questões, mas que, de alguma forma, vai afetar como os desenvolvedores brasileiros vão trabalhar com isso. O terceiro ponto que eu queria tratar é sobre disponibilidade de dados. E eu sei que esse é um ponto muito delicado. Ele é muito delicado porque a gente precisa achar um ponto de equilíbrio. A gente precisa entender que a gente precisa proteger o titular do direito na criação dele. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o Brasil está querendo inovar, se desenvolver e ser competitivo em termos globais. E aí é bom a gente ter um pouco da história. Como é que o GPT surgiu? Quando o primeiro ChatGPT surgiu, 80% do corpus, que ele chama, né, o que estava disponível de dado para ele analisar, veio do Common Crawl, que é uma associação americana que fez a raspagem de mais de 250 bilhões de páginas durante 17 anos na internet. E isso não é medido em megabyte, não é em gigabyte, não é em terabyte, é em petabyte. Cada um é 1024, alguma coisa de multiplicação, né? Vocês, engenheiros, me ajudem depois com essa resposta. Mas, assim, é uma quantidade imensa. E é muito difícil, quando você está tratando de petabytes, e o GPT surgiu porque ele conseguiu ter acesso a todos esses dados para conseguir se desenvolver, você conseguir explicar. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm jurisprudencialmente a regra do fair usage, que aqui também é válida hoje. No Japão, Singapura, Israel, eles desenvolveram medidas legislativas para garantir uma segurança jurídica que a gente estava inovando. Quando é e quando não é uma violação do direito do autor. E isso não é uma questão simples, porque a gente precisa proteger o autor. Ao mesmo tempo, precisa garantir disponibilidade de dados. Quando não feriria? E aí, no texto, ele fala direito de autor e conexo. Aí tem todo um capítulo, acho que de 60 a 64 no relatório atual, vai modificar, então não sei exatamente como é que vai ficar, mas ele fala: o desenvolvedor de inteligência artificial que utilizar conteúdo protegido por direito de autor e conexos no seu desenvolvimento deverá informar quais conteúdos protegidos foram utilizados no processo de treinamento do sistema de inteligência artificial, conforme disposto em regulamentação. Então ele pede que você diga quem é proíbe para que seja fins comerciais. Eu fico imaginando como se faria isso com Common Crawl, que são 90 petabytes, 250 bilhões. E a resposta não é simples. Eu sei que nesse momento deve ter um monte de gente no chat agora batendo em mim porque eu estou discutindo esse assunto. A resposta, de fato, não é simples. Mas ela foi tratada, eu vou passar aqui depois, ela foi tratada no PL 21 que foi aprovado na Câmara. No artigo 5º, ele colocava: são princípios para o desenvolvimento e aplicação de inteligência artificial no Brasil. Disponibilidade de dados. Não violação do direito do autor pelo uso de dados, de banco de dados, de textos por eles protegidos, para fins de treinamento de sistema de inteligência artificial, desde que não seja impactada a exploração normal da obra por seu titular. É uma solução relativamente simples. Se você não está afetando o outro lado, você conseguiria resolver isso. Então, se você utiliza um episódio de Friends e Sex and the City para aprender a falar inglês nova-iorquino, até aí não tem... Mas se você utiliza isso para fazer um roteiro de uma série, sim, seria um problema. Então, como fazer que não tivesse esse choque? E aí, isso é muito importante para a gente ter acesso a texto em português. Se a gente não tem dados em português, você não conhece a realidade brasileira. A gente sabe que hoje tem sistemas de inteligência artificial, modelos de linguagem, rodando na Europa, sem dados europeus. Eles não confiam na segurança jurídica de poder utilizar dados europeus, não vão saber a regionalidade. E eu digo isso enquanto pernambucano, que mora em São Paulo, com a filha carioca.
a gente tem particularidades regionais gigantescas que a gente precisa entender. Quando é que ele vai saber que um paraense, quando está falando égua, é uma interjeição? Ele precisa ter acesso a esses dados. A gente não vai saber a realidade, inclusive para você saber quando, naquele contexto, o que o brasileiro está fazendo. Então, a gente precisa de dados brasileiros para entender a realidade brasileira. Queria encerrar com uma última pergunta. Qual o objetivo do PL 2338 de 23? Eu acho que essa é a pergunta-chave. O objetivo é fomentar, fazer o Brasil ser campeão na batalha da inovação. Se for, eu acho que meus amigos Scott e Matheus responderam bem. Ele não está conseguindo cumprir esse papel. O MIDI chegou a informar que eu acho que no relatório anterior, quantos por cento tratava de fomento e inovação, era coisa de 5%. A gente não conseguiu. Se o objetivo é trazer segurança para o usuário, não sei se ele está conseguindo trazer essa tranquilidade também. Mas se é combater deepfake, isso está na resolução do TSE, está proibido já. Não tem para que ter esse medo. Não está claro para mim qual é o objetivo do 2338, como ele está escrito hoje, mas definitivamente ele não está trazendo segurança jurídica para quem está querendo inovar, não está trazendo segurança jurídica para quem está no Estado, tomando Estado juiz, e por aí vai. Então, a gente precisa responder essa pergunta e eu agradeço muito ao senador por dar essa oportunidade para a gente. Espero que os demais senadores também possam ver. Obrigado. Obrigado, Felipe. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma isso aí. Aliás, começar pela parte de trás, falando sobre essa questão do risco, como eu já falei outras vezes, é muito mais arriscado não usar ou restringir demais a inteligência artificial do que usar. Mesmo porque, para qualquer um que já trabalhou com mitigação de risco, se você não conhecer efetivamente o risco, categorizar e conhecer detalhes daquele risco, você nunca vai ser capaz de fazer uma mitigação decente daquele risco. E a pior maneira de você fazer é se afastar do desenvolvimento daquele, seja lá daquele sistema, ou deixar por conta de outros. E aí, como é que você vai mitigar o risco que você não tem controle sobre ele? É bom ter isso aí em mente, sem dúvida. Outra coisa, muito, muito bem colocado aí para quem conhece desenvolvimento de aprendizado, você fazer essa relação de que eu vou ter que explicar como que eu cheguei a uma certa conclusão. Colocando em termos simples aqui, vou colocar assim para o pessoal que está assistindo acompanhar também, através de uma quantidade enorme de dados, a inteligência artificial chegou, através do treinamento, a uma solução daquilo lá. Esse sistema funciona dessa forma, explicou. Agora você vai explicar como ela chegou ali. Aliás, para quem pensa muito em inteligência artificial, a gente pensa geralmente só na parte complexa da inteligência artificial. Mas se for pensar em sistemas mais simples, ela começa lá com regressão linear, que a gente faz o tempo todo com quem trabalha com matemática ou física ou qualquer coisa, engenharia. Você faz regressão linear, você tem dados rotulados, você mede 10x aqui, vai dar 10y lá, Você vai ter vários pontos espalhados, passa uma reta com mínimos quadrados, vamos chamar assim, para a diferença quadrada, para não dar mais e menos, entre isso, você passa uma reta ali no meio, e a partir dali você pode ter um x que você não mediu, mas você tem uma previsão de quanto vai ser o y baseado nos resultados que você já teve antes. Dados rotulados, regressão linear, ninguém chamava isso de inteligência artificial na época, mas é um dos roteiros, vamos chamar assim, os algoritmos de inteligência artificial. Esse você consegue explicar, esse é fácil de explicar. Aí vai lá para Deep Learning, vai lá, pega uma rede neural convolutiva, por exemplo, análise de imagem, você vai começar a buscar com várias camadas, copia mais ou menos o que os nossos sequências de neurônios fazem no córtex, e vai passando informação de uma para outra, simplificando, entra uma retificação linear para tentar, depois vira vetor, aquela coisa toda. Vai explicar isso aí, eu consigo explicar o processo. Agora, como que isso aí vai acontecer com os dados concretos ali na hora, não dá para fazer isso aí. É simplesmente, ou seja, quem advoga uma situação dessa é basicamente porque não conhece o sistema, não tem conhecimento. Aliás, esse é um problema que a gente tem em muitas coisas, são pessoas tomando decisões sobre coisas que não conhecem. Isso é fatal, para o desenvolvimento de qualquer coisa. Outra coisa é a integração de informações. Essa questão de integridade, melhor, de informações,
a gente começa a entrar numa seara que é fake news, etc. É um problema sério, mas tem legislação própria para tratar disso. Isso não é para ser tratado pela legislação de inteligência artificial. Tem outras coisas para fazer isso aí. Assim como a gente não vai tratar de proteção de dados, tem a lei de proteção de dados também, a gente tem que, né, se alinhar com ela. Então, você vê que vários pontos aí que acontecem nesse sistema. Agora, né, nós passamos por todos os nossos oradores. Eu queria ler, eu vou fazer a leitura aqui das perguntas e dos comentários que nós recebemos através do E-Cidadania. Depois eu vou devolver a palavra novamente para cada um dos oradores. Eu vou pedir, então, quando eu devolver a palavra, para fazer, dado o adiantado da hora, para a gente fazer, ao mesmo tempo, as considerações finais. Eu vou dar 3 minutos para cada um para fazer as considerações finais e responder a uma ou duas, algumas das questões ou comentários que estão aí. Então, já vai pensando aí o que vai e como encaixar isso nos seus comentários finais, né? E eu vou começar pela mesma ordem que nós fizemos, com exceção daqueles que tiveram que sair, tipo o Matheus tinha uma viagem, então ele teve que sair antecipadamente, assim como a Patrícia. Então, eu vou passando a palavra novamente na sequência que nós fizemos. Então, eu vou começar com o Rodrigo Scott, né? Presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, para responder algumas das perguntas que quiser e suas considerações finais aí em 3 minutos. É um desafio, eu te digo, mas é importante aí por causa do nosso tempo. Então. Bem, eu gostaria de reiterar aí a validade das preocupações de todos, principalmente com relação a questões de proteção das suas obras, né, dos direitos autorais, de artistas, de redatores e pessoas que estão preocupadas sobre como que vai ser o futuro dos trabalhos, né, principalmente acerca de uma inteligência artificial gringa conseguir se inspirar e roubar esses trabalhos. Justamente por isso que a gente colocou aqui em vários pontos que é uma questão complexa. Todos os pontos colocados aqui, eles trazem apontamentos sobre o PL, mas é complexo a gente sair com soluções prontas, porque isso está sendo prototipado no mundo exatamente agora. Então, a gente não quer, por exemplo, que um modelo de linguagem aprenda Friends e faça uma cópia do roteiro de Friends, mudando apenas alguns aspectos. A gente não quer que a inteligência artificial vá roubar fotos de artistas e vá gerar imagens que são muito próximas àquilo. Então, é extremamente compreensível todas essas preocupações. Eu acabei de receber novas perguntas aqui e eu não consegui ler tudo em detalhe, mas eu acho que esses pontos que vão na minha consideração final primeiro, é importante a gente entender, assim como o senhor falou, senador, que muito do que se trata com relação à inteligência artificial está sendo discutido por pessoas que têm pouco conhecimento técnico de como funciona a inteligência artificial. E isso é um ponto extremamente relevante, porque hoje em dia, se abre o seu LinkedIn, você entra no seu... Todo mundo é especialista em AI, todo mundo é especialista em inteligência artificial, está todo mundo querendo entrar nesse barco e se aproveitar um pouco dessa onda, se colocando aí como especialista. E, na verdade, é uma questão técnica que a gente tem que entender, assim como o senhor mesmo colocou aqui alguns aspectos, e a gente entender, então, a gente está no começo de uma revolução, uma nova revolução, e a gente tem que ter essa consciência. Os artistas, proprietários de direitos autorais, eles têm que também entender que a gente está vivendo um novo mundo. O mundo não vai voltar para trás. Não é que o Brasil não vai virar um país fechado. A gente não vai se fechar. A gente tem que ter uma legislação que é compatível com o desenvolvimento de inteligência artificial no mundo afora. E a gente precisa entender, então, como que a gente vai abarcar todas essas preocupações. E não vai ser apressadamente. E é esse que é o ponto aqui dos colegas. Ninguém quer aqui fazer grandes proteções de big players. Pelo contrário, eu até coloquei aqui o meu ponto que a regulação do jeito que está, ela vai somente quem vai sair ganhando com isso são os big... Não é que ganhando, na verdade, vai sair perdendo menos, porque eles já têm estrutura para isso. Então, a gente precisa
Aí só fechando aqui, senador, desculpa, a gente precisa olhar para referências internacionais, olhar para o que está sendo feito, respeitar também os artistas, respeitar os autores e chegar num ponto comum. As pessoas que estão preocupadas, elas também fazem uso dessas ferramentas e vai ser importante para o futuro delas. Então, é importante a gente olhar com calma e avaliar principalmente o protótipo desses projetos de lei que estão sendo feitos agora, para aí sim a gente ter um modelo que vai inspirar e vai falar, olha só, o Brasil fez um modelo que é referência, conseguiu, é claro, a gente não vai agradar 100% a todos, mas a gente vai chegar no meio, um ponto em comum. Então, são essas minhas considerações, senador. Obrigado pela oportunidade novamente. Obrigado, Rodrigo. Aliás, eu peço desculpas, eu acabei te colocando aí numa situação complexa, porque eu falei que eu ia ler as perguntas e te passei direto. Mas então deixa eu ler aqui agora com calma, para dar tempo para todo mundo raciocinar também. Então, e também para dar valor aí àqueles nossos brasileiros que enviaram as perguntas através do E-Cidadania. Aliás, agradeço a audiência pela TV Senado e pelas redes do Senado e a participação no portal do Senado do E-Cidadania. Então, a Débora, do Distrito Federal, enviou a seguinte pergunta, né? Como o projeto equilibra a proteção de privacidade dos indivíduos com o estímulo ao desenvolvimento econômico por uso de inteligência artificial? O Breno, de Pernambuco, como lidar com os modelos de LLM, né? São os grandes modelos de linguagem em português, que não têm compromisso com a verdade e frequentemente passam informações erradas. O Ney, do Acre, quais os principais fatores a serem considerados na avaliação de riscos em sistemas de inteligência artificial? Aqui, ó, de certa forma, eu não tinha lido antes, mas eu falei de fatores contribuintes aqui justamente para levantar esse ponto, né? A Aline, de Goiás, como o projeto de lei pretende tratar o uso de inteligência artificial para a criação de conteúdo pornográfico sem autorização do titular da imagem, né? Isso, bom, deixar os nossos panelistas para responder. O Marcos, de São Paulo, como regular algo que ainda não temos pleno conhecimento? Até que ponto jurídico podemos usar a tecnologia em questão sem causar danos? O Aurélio, de Goiás, de que forma o PL 2338 de 2023 aborda o uso de inteligência artificial na criação artística, no que tange a proteção de direitos autorais? Foi, de certa forma, respondido aqui pelo Rodrigo também. Alexandre, de São Paulo, como assegurar que a definição de risco excessivo, entre aspas, no PL 2338-23 não seja manipulada para beneficiar certos grupos? Olha, criar riscos para produzir mais risco também, né? Então, tá aí. E lembrar que o ser humano, de forma geral, é o maior gerador de riscos e problemas que a gente tem. A tecnologia ela não é exatamente o problema. Ana, do Amazonas, que tipo de fiscalização pode ser feita para garantir que a inteligência artificial não será utilizada de forma criminosa, como perpetuação de fake news? Lei da fake news. Né? Não sei se eu respondo assim direto, porque é importante diferenciar as coisas. É a lei da fake news feita para isso, né? Rayane, de São Paulo, regularização levará em consideração as leis brasileiras? Não, sem dúvida. Isto é, privacidade de dados e uso dos algoritmos? Não, sem dúvida, isso aí está previsto no aspecto como um todo. A Ana, do Ceará, o projeto de lei oferece algum amparo aos artistas e escritores que têm seus trabalhos usados como material de treinamento nas IAs sem permissão? É o que a gente está tratando aqui, né? Que, na minha opinião, também tem que ser tratado de forma, vamos dizer assim, normativa, assim como eleição, assim como aspectos da Anvisa, assim como telecomunicações, assim como outras áreas, né, que precisam ter a sua regulação, né, sob o guarda-chuva da utilização de inteligência artificial, mas que é praticamente impossível e muito ineficiente você trazer tudo isso para dentro de uma legislação, mesmo porque isso altera a cada instante. Comentários do Anderson, de São Paulo. É insalubre artistas sofrendo com suas artes roubadas por inteligência artificial e com pessoas vendendo imagens geradas por IA. José, de São Paulo. As ferramentas de IA generativas deveriam ser altamente regulamentadas no Brasil, pois elas geram conteúdo a partir de roubo de terceiros, assim como as de outros países, né? E aí a gente tem que sempre lidar com a parte dos outros países, né? Lembrar que isso aí
transnacional. Então, agora sim, eu vou passar para os outros, já lidas as perguntas e comentários, já com mais tempo para pensar. Desculpa aí novamente, Rodrigo. Eu vou passar então agora ao Jefferson de Oliveira Gomes, diretor de Tecnologia e Inovação da Confederação Nacional da Indústria, para os seus comentários finais em 3 minutos e responder alguns dos comentários ou perguntas. Obrigado, Jorge. Bom, muito obrigado, senador. Bom, eu quero começar. Eu acho que é mais fácil para responder o Breno, a Aline, o Marcos, o Aurélio, a Ana, a Rayane, a Ana, o Anderson, que tem uma preocupação com compromisso com a verdade, com essa questão de criminalidade. Eu acho que é melhor sempre dar um exemplo. Eu tive um aluno de doutorado que terminou agora o doutorado dele, em que ele aplicou, a gente desenvolveu na ponta de um robô normal, a ideia para que ele fosse colaborativo, trabalhar com pessoas em volta. A principal causa no Japão, que é um dos principais países que compram robôs, o que compra é a China, mas a principal causa de preocupação na China com os robôs é que as pessoas ficam com medo. O pessoal tem medo de trabalhar com robô colaborativo, já tem medo de trabalhar com normal, mas tem medo de trabalhar perto de um. Imagina um robô que te veste, um robô que fica trabalhando do teu lado. E o que a gente fez? A gente fez um trabalho em que ele, aqui no Brasil, então terminou o doutorado agora, começou há 6 anos. 5 anos ele começou o trabalho. Né? E o trabalho basicamente era verificar pela dilatação da pupila da pessoa, pela sudorese que ela tinha, pelo batimento cardíaco, o que acontecia com essa pessoa. E conforme ela fosse ficando mais nervosa, o robô começava a trabalhar mais devagarzinho. Enquanto que a pessoa vai ficando mais comum, cada pessoa é diferente da outra, ou então essa pessoa vai se transformando mais, fica mais confortável, ele começa a trabalhar mais rápido contigo. Para fazer isso, precisou passar pelo Comitê de Ética da FAPESP. Não tem chance, tem questões. E, basicamente, o trabalho dele olhou riscos. Olhou a aplicação e os riscos. Isso começou há 5 anos, esse trabalho. E, para finalizar, um outro aluno meu, que terminou o doutorado também, agora por tempos atrás, a aplicação dele era usando equipamentos de visão para verificar a qualidade de solda de carro. Solda de carro. Verifica, bota o machine learning, verifica como é que está aquela solda e verifica se o processo anterior foi ruim. Então faz um learning do processo e verifica qual tecnologia. Bom, nós utilizamos 8 algoritmos. Se a gente for olhar hoje quantos algoritmos daqueles que foram aplicados tem, são mais de 35 algoritmos existentes. O processo está ainda em desenvolvimento. O que a gente tem que cuidar é da lei, compromisso com verdade, proteção ao crime e ponto. Obrigado, Jefferson de Oliveira, né, do meu ITA lá também, e diretor de Tecnologia de Inovação da Confederação Nacional da Indústria. Eu passo a palavra agora para as suas considerações finais e resposta a algumas das perguntas. Nossa cara Ana Bialer, membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados e consultora do Movimento Brasil Competitivo. 3 minutos, Ana. Senador, muito obrigada. Difícil em 3 minutos responder a todas essas perguntas, mas deixa eu tentar trazer talvez uma resposta um pouco mais geral. A Rayane, né, acho que pergunta sobre a regularização e a consideração das leis brasileiras quando a gente está falando da regulação de IA. E eu acho que isso é muito importante a gente destacar. O marco legal da inteligência artificial, ele não vai existir de uma maneira completamente autônoma e solta no nosso ordenamento jurídico. Toda a inteligência artificial, ela precisa estar adequada aos demais mandamentos e marcos legais que a gente tem no Brasil. Então, muita inteligência artificial trata dados pessoais. Na medida que a inteligência artificial esteja tratando dados pessoais, ela vai ter que seguir à risca, ou melhor, os agentes de tratamento, os agentes da inteligência artificial terão que seguir à risca a nossa legislação de proteção de dados pessoais, a LGPD. E até por conta desse contexto do volume, da relevância dos dados pessoais na IA, é que a gente tem hoje a indicação da ANPD para ser esse grande maestro, né, essa autoridade central do CIA. Então, para garantir justamente essa adequação da legislação. E muitas das perguntas que o senhor trouxe
tem a preocupação do direito autoral. Sem dúvida nenhuma, a preocupação do direito autoral na inteligência artificial, principalmente quando a gente fala da IA generativa, é uma preocupação muito relevante, mas a gente tem já em andamento na casa projeto de lei específico para a revisão da nossa lei de direitos autorais, que há tempo sofre críticas por apresentar desafios com relação ao ambiente digital, e aqui antes mesmo da inteligência artificial. Então, me parece que os desafios seriam melhor discutidos num projeto de lei próprio. Mas, ainda assim, com os dispositivos específicos de direitos autorais que a gente tem no projeto, eles são meritórios em termos de pontuar a discussão, mas a gente precisa lembrar, não é tudo que é usado num processo de treinamento de inteligência artificial que, de fato, está protegido pelo direito autoral. Então, a discussão ela é mais complexa e talvez nós não tenhamos tempo, neste momento, de ter toda a sofisticação que ela, de fato, merece para que nós possamos endereçar isso da melhor maneira possível. Mas eu volto aqui no ponto inicial da minha fala. A gente tem que olhar a questão do marco legal de IA como uma parte do ordenamento jurídico nacional e fazer esse exercício, como o senador trouxe no início, quais são os crimes, né, que poderiam ser cometidos com o uso de sistemas de IA e que já não estão endereçados de alguma maneira em leis já existentes. É muito perigoso a gente olhar para a tecnologia, a gente querer regular a tecnologia e a gente fazer esse exercício de uma maneira hermética, desconectando essa tecnologia de todo o arcabouço no qual estamos inseridos. Então, acho que esse ponto é importante de pontuar. Entendo que estamos no momento de reta final no âmbito da CETIA para discussão e votação desse projeto de lei, mas como falou o senador Eduardo Gomes na sessão temática outro dia, o caminho ainda é longo. Então, essas ponderações elas são muito importantes para que a gente possa continuar aprimorando o projeto antes dele ser aprovado por essa casa. Senador, muito obrigada. Obrigado, Ana. Ana Bialer é membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados, consultora do Movimento Brasil Competitivo. Eu passo a palavra agora, então, ao Marcelo Almeida. Ele é diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Associação Brasileira das Empresas de Software, para 3 minutos, considerações finais e responder a algumas das perguntas ou em conjunto. Muito obrigado, senador. Eu fiquei importante dizer que a participação social é fundamental e veja que a diversidade de temas que está posta aqui revela a complexidade da matéria e, muitas vezes, o desconhecimento daquilo que está sendo debatido, razão pela qual reforça ainda mais o nosso compromisso, e acredito o compromisso dessa casa também, com uma legislação que esteja muito próxima da realidade do cidadão. Eu fiquei muito curioso com a pergunta do Alexandre, que fala assim, como assegurar que a definição de risco excessivo no PL 2338 não seja manipulada para beneficiar certos grupos? Essa pergunta me fez refletir, me parece que por trás da pergunta pode ter uma sugestão legislativa de diferenciação de grupos. Isso é grave. Essa percepção a gente não pode deixar ter. Na minha opinião, reforça a tese segundo a qual a questão da alocação de riscos tem que estar tecnicamente dimensionada por uma questão de análise de probabilidade e impacto e não sugerida por dentro de um projeto de lei como está feita pelo 2338. Né? Tem a questão da Débora também. Eu vou acabar selecionando aqui, senador, algumas perguntas para poder, sem demérito dos outros questionamentos. Ela fala assim, como o projeto equilibra a proteção da privacidade dos indivíduos com estímulo ao desenvolvimento econômico por meio de uso de inteligência artificial? Então, o desenvolvimento econômico é o ponto fundamental que nós precisamos ter como norteador da regra jurídica que a gente está se debruçando aqui. Então, proteger a privacidade dos indivíduos é premissa constitucional. Então, ao mesmo tempo que o desenvolvimento econômico é. Então, veja, desde a Constituição nós já temos orientações segundo as quais nós precisamos obedecer e atingir a regra do meio, caminho, para que a gente possa
prestigiar os dois elementos da pergunta da Débora, que são absolutamente fundamentais. O Ney do Acre ele fala assim: quais os principais fatores a serem considerados na avaliação do risco em sistema de inteligência artificial? Essa questão acaba sendo circunstancial. Então, os riscos eles são tão diferentes de acordo com os impactos que eles podem vir ou não a ocasionar. Então, a gente precisa, mais uma vez, reforça a tese segundo a qual essa matéria não deve estar engessada num PL, num projeto de lei ordinário, razão pela qual eu acredito que isso esteja dentro do que eu chamei de governança legislativa, isso tenha que estar delegado a uma outra questão. E aí, por último, a Aline fala assim: como o PL pretende tratar o uso de inteligência artificial para a criação de conteúdo pornográfico sem autorização do titular da imagem? A titulação da imagem já é protegida por leis de direitos autorais, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente não pode, assim, mais uma vez, pegando um gancho também do que para terminar, senador, pegando um gancho aqui do que a Bialer falou, existem legislações que cuidam de circunstâncias, como é o caso dos direitos autorais, que está em processo de revisão, que a gente tem que respeitar os seus respectivos locos legislativos, para que a gente não possa imaginar que a existência da inteligência artificial passa a ser um atrativo regulatório para uma miríade de situações que precisam ser regulamentadas no Brasil. A inteligência artificial não está vocacionada a fazer isso, a gente tem que respeitar esses processos de criação com as devidas legislações postas, e aí sim a gente conseguir fazer uma análise de todas essas circunstâncias para que a gente possa contribuir para um cenário de segurança jurídica que, como já foi dito aqui pelo França, está faltando. Obrigado, Marcelo, pelas colocações muito pertinentes. Eu queria passar agora no final aqui para o Felipe França, diretor executivo do Conselho Digital, para seus comentários, considerações finais e responder a algumas das perguntas que achar conveniente, por favor. Antes de tudo, obrigado, senador, pela oportunidade. Acho que a Ana Bialer, ela foi muito feliz quando disse que alguns temas mais específicos precisam ser tratados em leis específicas. E isso foi repetido pelo Marcelo aqui. Então, a parte de direito autoral, talvez a gente não esteja, de fato, maduro para tratar dela. E a gente poderia muito bem ter um projeto de sem tratar especificamente desse ponto. Eu acho que seria mais feliz para a gente ter mais tempo de discutir um tema tão complexo e que, de fato, é uma escolha política que vai ser tomada. Então, talvez a melhor saída, de fato, seja a gente colocar esse tema para ser discutido em um projeto específico que trate de direito autoral. Da mesma maneira, a gente pode falar de diversos outros temas, como, por exemplo, desinformação. É um tema que você tem um PL 2630 a ser discutido na Câmara, que nós temos já o Marco Civil da Internet, por exemplo, a parte de pornografia. A gente, se não me engano, no artigo 21 do Marco Civil da Internet já fala a possibilidade de você remoção de conteúdo ali a partir da notificação, quando é imagem íntima. Então, existem já mecanismos no nosso ordenamento jurídico para discutir vários pontos. Assuntos mais específicos podemos tratar em leis mais específicas. E aí a gente volta naquela questão: qual o objetivo da lei? A gente entendendo o objetivo da lei fica mais fácil definir o escopo. Nesse ponto eu queria chegar na pergunta do Marcos de São Paulo, quando ele fala como regular algo que ainda não temos pleno conhecimento. Até que ponto jurídico podemos usar a tecnologia em questão sem causar danos? Essa pergunta é muito boa, porque isso leva a grande questão, né? Regular IA hoje é como regular a internet em 1980. A gente não sabe o que vai ser IA daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, 10 anos, muito menos. Então, às vezes é um exercício de humildade não querer resolver tudo de uma vez só. Nesse ponto, eu acho que o PL 21 da Câmara ele foi muito razoável dizer assim: olha, a gente consegue caminhar até aqui. Talvez a gente não consiga responder essas questões e, para isso, a gente precisa ter um debate mais maduro. Talvez seja essa a melhor solução, não querer solucionar tudo de uma vez, mas dar um primeiro passo para uma solução normativa. Garantir a segurança jurídica para o regulador infralegal, definindo um quadrado, até onde ele pode ir, quais são as diretrizes. Isso é interessante, a gente define esse quadrado, ele vai ficar mais seguro. Para o inovador, para o empreendedor, para quem está criando, ele também vai ficar mais seguro. O usuário, saber onde que vai. Então, acho que definir esse quadrado, os princípios, as diretrizes, ele mostra o caminho para onde vai.
dá para a gente evoluir em cima do texto 21, adicionar coisas que estavam aqui? Acho que tem muito no caminho do Marcelo, tentar achar esse meio do caminho, que eu acho que o senador pode ajudar nesse trabalho, e contem com a gente. Assim, é uma oportunidade muito grande de debater isso, mas definitivamente o texto, acho que ele ainda não está pronto, e a gente está correndo o risco de querer disputar uma Olimpíada, mas na verdade estamos colocando o grilhão no braço de quem está aprendendo a nadar. Excelente, obrigado, Felipe. O Felipe é Felipe França é diretor executivo do Conselho Digital. Bom, atualmente nós tivemos aí a exposição de diversos apresentadores, que eu vou fazer questão de falar o nome aqui e agradecer muito. A Patrícia Peck, membro do Conselho Nacional de Segurança Cibernética, Matheus Costa Ribeiro, fundador da startup Talisman Inteligência Artificial, Rodrigo Scott, presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, Jefferson de Oliveira Gomes, diretor de Tecnologia e Inovação da Confederação Nacional da Indústria, a Ana Bialer, membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados e consultora do Movimento Brasil Competitivo, o Marcelo Almeida, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Associação Brasileira das Empresas de Software, e o Felipe França, diretor executivo do Conselho Digital. Eu começo agradecendo muito a participação de cada um de vocês, né, e pelas informações, pelos comentários, pelas ponderações dentro de cada setor para mostrar essas visões. Justamente isso que a gente precisa aqui. Eu agradeço também a presença de cada um que nos acompanhou aqui, né, presencialmente nessa sala de audiências do Senado Federal. Aqueles que nos acompanharam através da Rede Senado, através da TV Senado também, sua participação é essencial. Isso aqui é uma instituição pública para respeito à democracia, para haver justamente essas discussões. Aqueles que nos enviaram as perguntas, aqui foram o Marcos de São Paulo, o Aurélio de Goiás, o Alexandre de São Paulo, a Ana do Amazonas, Rayane de São Paulo, Ana do Ceará, o Anderson de São Paulo, José de São Paulo, a Débora do Distrito Federal, o Breno de Pernambuco, o Ney do Acre, a Aline de Goiás. Muito obrigado pela participação. Lembrar que não se extingue aí, nós temos tudo que foi falado, todas as apresentações ficam no portal do Senado, então vocês podem ir lá no portal, consultar, é importante fazer isso, repassar algumas das falas para entender, às vezes passa muito rápido aqui, mas para voltar lá e entender o significado, os dados, por exemplo, o Jefferson colocou muitos dados ali nas apresentações, que estão vários números importantes, é bom ir lá e consultar tudo isso. Finalmente, eu queria só fazer um comentário final aqui para as minhas considerações finais. E uma coisa que ficou muito claro, eu acho, durante essa audiência é a necessidade da própria audiência. Quando eu pedi a realização dessas audiências, eu fui até criticado, falei assim, poxa, você quer estender demais a discussão, a gente precisa resolver logo isso aí, tocar em frente. Eu concordo que é importante ter ter um processo mais expedito, vamos chamar assim, na área da legislação, né, no processo legislativo, mas, como eu falei no começo, o fato de nós termos PL 21, 2338, emenda 1, aquela que eu comentei, um projeto no meio, um texto no meio, que é diferente de tudo isso aí, exigia esse tipo de coisa, assim como vai exigir das outras duas audiências públicas que nós vamos fazer. E é importante essa participação, essa discussão, para nortear o que o nosso relator pode fazer e colocar no texto. Eu sou vice-presidente da comissão, mas obviamente eu não posso fazer o texto, eu não sou o relator. O relator é o senador Eduardo Gomes. Então é importante que ele tenha essas informações todas, que a gente coloque essas informações para a proteção, né, de todo o sistema, né, para que o que saia daqui, vamos dizer, saia da fábrica, certamente não vai ser perfeito, mas é importante que seja o melhor possível. Né? A gente não gosta, por exemplo, sai um carro com um defeito de fábrica, depois tem que ficar fazendo recall, né, para consertar peças do motor e assim por diante. Então, quanto melhor sair daqui, ideal. Vai ter um processo todo pela frente, vai para a Câmara e etc., vai ter a votação no plenário também, mas é importante. Ela logicamente não vai satisfazer a todos, mas não pode de maneira nenhuma não satisfazer a ninguém. Né? Tem que ter alguma coisa que funcione. Eu já coloquei aqui uma série de
princípios que eu acho que tem que ser cumpridos, ou pilares que uma legislação como essa tem que obedecer. De novo, eu não sou o único, não sou eu quem decido tudo, mas é importante. A gente viu um resultado quase unânime aqui, foi uma certa convergência de fatores. Então, se eu fosse o relator, eu ia pegar exatamente isso aí e ver que, tá focando em tais pontos aqui, deixa eu ajustar esses pontos, que são esses pontos que estão pegando, vamos dizer assim, não estão funcionando bem. E é bom a gente usar o que a inteligência artificial faz, né? Um aprendizado aí de humano sobre isso aí. O texto do relator deve vir com um texto novo essa semana, né, baseado nessas informações, das informações, sei lá, milhares de informações que ele recebeu, deve vir com um texto novo. Eu vou solicitar a ele que nos apresente o texto um pouco antes, para que a gente tenha um tempo de olhar o texto, porque eu não gosto da situação de você ser apresentado ao texto aqui, né, como aconteceu da última vez, e aí você fica naquela situação de, não é exatamente isso, de onde saiu isso, aí gera toda essa insegurança. Eu acho importante ter essa apresentação para uma conversa antes. Alguns pontos aqui. Essa legislação ela precisa, que eu vim anotando ao longo do caminho, ela tem que trabalhar no sentido do desenvolvimento do país, não restringir o desenvolvimento da pesquisa e desenvolvimento voltado à inteligência artificial, de jeito nenhum restringir a utilização da inteligência artificial, não deixar o medo tomar conta e usar a lógica para se trabalhar, reduzir as incertezas, reduzir as subjetividades que geram inseguranças de todos os tipos, técnicos e inseguranças jurídicas, que pode ser muito bom para o advogado resolver o problema lá na frente, mas para o país não é bom, e a gente não quer isso aí de forma nenhuma. Pensar que o que nós estamos tendo como maior risco é o excesso de proteção, né, contra riscos, e isso aí pode ser o maior problema que a gente tenha. Foram feitos dados muito interessantes aqui sobre a quantidade de restrições que nós temos na nossa legislação proposta com a Europa, por exemplo, que já é restritiva demais, né? Usar de exemplo os Estados Unidos, por exemplo, que para trazer mais negócio. A gente precisa de mais negócio no Brasil, a gente só pode ir para frente se a gente tiver um setor privado, as empresas tendo sucesso, e não é protecionismo do setor privado, não é protecionismo do Brasil para gerar recursos no Brasil, gerar nota fiscal, gerar empregos. A gente quer que os nossos brasileiros tenham emprego para trabalhar e não fiquem dependentes de fora o tempo todo. Simplificar, já existem leis prontas ou sendo preparadas em áreas específicas, a gente não precisa, a Ana falou muito bem disso, congregar tudo dentro de uma lei aqui que seria não só ineficiente, como também bastante ilógico, né? Porque as duas coisas vão mudar e a gente vai ter que ficar mudando isso o tempo todo. E não se esquecer, né, do desenvolvimento das nossas startups, não se esquecer da base do ecossistema, que precisa. As empresas grandes, elas têm muito mais facilidade, você pode colocar uma coisa muito mais restritiva que elas conseguem se adaptar muito fácil. Startup você mata, é igual uma plantinha pequena ali, para nascer, você tem que cuidar muito bem, que aí vai ser o nosso futuro. E, finalmente, a parte de riscos à liberdade. Eu fico muito preocupado quando eu vejo essa questão de integridade, de informação, e você colocar na mão de alguns oráculos a definição do certo, errado, do bem, do mal, do correto, do incorreto. Isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, isso aqui é opinião, ou isso aqui é antidemocrático, porque eu sou a democracia. E se você falar contra mim, está errado. Isso é um absurdo para uma democracia que pretende se manter forte. Então, eu tenho certeza, vamos chamar assim, que o Eduardo, nosso relator, vai prestar atenção nisso e retirar do texto qualquer tipo de coisa que possa trazer risco à nossa liberdade e não colocar na mão de algumas pessoas a definição do que é certo, do que é errado, ou do que é verdade, do que é mentira. Porque se tiver alguém que é dono da verdade, né, eu ainda estou para conhecer essa pessoa, né? E quando a gente partir daqui, provavelmente a gente vai conhecer, mas vai demorar um certo tempo, eu espero, né, pelo menos para a maioria. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, né, com novamente agradecimento a todos. Obrigado.
Professor José Luiz Loureiro, por que os juros seguem tão altos no Brasil? Porque nós não completamos o plano real, ou seja, os mecanismos de indexação de preços e salários e contratos que existiam na economia brasileira antes do plano real foram apenas parcialmente eliminados com o plano. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Nós estamos propondo um novo Brasil. Um Brasil que começa a ter uma moeda sólida, uma moeda estável, que começa chamando-se o RV e que no futuro será o real. Convencer um político era impossível. Impossível, porque a ideia era uma coisa totalmente nova, não tinha sido feita em lugar nenhum. A ideia era de uma abstração enorme, quer dizer, uma unidade virtual de conta que servia como moeda. Você, como intelectual, entendeu a ideia. E você, então, esse dublê do presidente de ser intelectual e político fez toda a diferença. Quem ajudou foi o Mário Covas, que era governador de São Paulo, e entendeu. Mas você pediu para eu expor o plano para ele. Isso. Ele ficou indignado. Ainda falou assim, isso vai acabar com o partido, vai acabar com o país. Isso me lembra. Mas se é o melhor que os economistas do partido podem oferecer, eu vou fazer. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos conversar com o presidente da CPI da manipulação de resultados e apostas esportivas, senador Jorge Cajuru. O colegiado já ouviu até agora 15 pessoas e está praticamente na metade dos trabalhos. Senador Jorge Cajuru, muito obrigada pela sua presença e eu quero começar o programa pedindo para o senhor contar aí uma novidade, uma nova aí suspeita de... Uma bomba, né, de manipulação de resultados. Conta pra gente o que aconteceu. Infelizmente. Primeiro, Deus e saúde a todos e todas no Brasil inteiro, nos vendo pela excelente TV Senado e com a talentosa, que eu tanto admiro, Carla Benevides. Carla, nós tomamos conhecimento de forma estarrecida, aturdida, de um jogo da Série D do Campeonato Brasileiro entre Patrocinense e Internacional de Limeira, chamada como Inter de Limeira, um time que já foi campeão paulista. Na época, o técnico era o Pepe, o canhão da Vila. E nesse jogo, o placar foi de 3-0, os 3 gols no primeiro tempo, ou seja, com tudo armado, com uma casa de apostas. Os gols eu vou te passar em primeira mão daqui a pouquinho, aqui na TV Senado, para você exibir em reportagem. São escandalosos, tem gol contra, inacreditável. Tem um gol, simplesmente, que o adversário fala para o atacante, por favor, trânsito livre, entre com bola e tudo. Ele se afasta da marcação. Então, assim, não tem jeito, desculpe a expressão, que às vezes ela é chula, mas é batom na cueca, ou seja, é insofismavelmente manipulação de resultado, Série D, Campeonato Brasileiro. Isso não significa que não tenha na C, que não tenha na B, que não tenha na A. Eu já estou imediatamente convocando os responsáveis por esse crime, porque para mim isso é crime, para já na semana que vem tentarmos ouvi-los
na CPI que eu presido e tenho com enorme privilégio o meu irmão Romário como relator e os membros, todos eles competentes, honestos, corretos. O presidente da Patrocinense já pediu demissão, agora de manhã, porque ele viu que não tem discussão. Quem agora, daqui a pouco, na TV Senado, vira os gols, né, vai dizer, gente, pelo amor de Deus, que ponto que chegamos. E esses gols batem com as apostas? As apostas indicavam 3 gols no primeiro tempo. Aí eu te pergunto, como? Casa de aposta é profeta? Casa de aposta adivinha? Placar? Os 3 gols no primeiro tempo? É coincidência ou não? Não, não é coincidência, é crime. É crime, isso tem que ter um fim, porque isso está prejudicando toda a credibilidade da nossa maior paixão, que é o futebol brasileiro, meu Deus do céu. Essas fraudes, essas denúncias de manipulação, você acha que tem colocado em xeque o Campeonato Brasileiro? Claro, eu tenho vários amigos, Carla, sua pergunta, como sempre, é oportuna, que eu converso todo dia no telefone, que passaram a não ver mais jogos na TV, que perderam o prazer. Cajuru, eu não sei se o resultado vai ser sério, se eu vou poder acreditar nos gols, se eu vou poder acreditar num jogador que hoje toma cartão amarelo, que provoca um escanteio por propina. Você pega um caso de um Paquetá, que está na seleção brasileira, que para mim é um erro gravíssimo, é igual o Itamar Franco, falecido presidente da República, deu um exemplo ao país. Você era nova, você não se lembrava. Ele teve um ministro que era o melhor amigo dele, o Argrives, que foi denunciado por corrupção. Ele afastou o Argrives e disse a ele, prove o contrário que você volta. E ele provou o contrário e voltou. Então, nesse caso, a seleção brasileira tinha que afastar o Paquetá e falar, primeiro você prova se você é inocente ou culpado, nesse caso de manipulação na Inglaterra, um jogador milionário de seleção brasileira, e lá a ameaça, não é ameaça, lá já está definido aquilo que eu pedi aqui na CPI como presidente, que é o banimento do jogador, do árbitro, de quem estiver envolvido com provas cabais e irrefutáveis, o que significa é bani-lo do futebol, ele arrumar um outro emprego. É o que vai acontecer com o Paquetá na Inglaterra assim que se confirmar a investigação. Portanto, ele não deveria estar na seleção brasileira. Daqui a pouco eu tenho uma outra bomba que eu quero te contar. Posso pegar o gancho do Paquetá? O gancho que você quiser. Ele foi convidado, né, a prestar esclarecimentos à CPI. Convidado, se ele não vier, será convocado. É isso que eu queria saber, se ele não vier, porque jogador internacional, como é que está essa negociação? Existe expectativa dele vir? Se ele não vier, ele será convocado? Ele pode fazer um depoimento de forma remota? Como é que está isso? A gente vai esperar a posição dele. Se ele aceitar numa boa, vamos ser educados, respeitosos e vamos ouvi-lo. Caso ele não aceite, aí a Polícia Federal. Aí ele tem que vir ou por amor ou por dor. Na minha opinião, ele tem que vir porque ele é um brasileiro, tem que se explicar para o país e porque ele é um representante da nossa seleção brasileira. Ele continua disputando a Copa América. Estava em campo agora, nessa semana, no jogo do 0-0 com a Costa Rica. E um depoimento remoto poderia acontecer? Pode, eu não sou contra. O que eu quero é ouvi-lo. Né? Se ele não puder vir e justificar o motivo, sim, faremos remotamente. O que é preciso é ouvi-lo, porque caso se confirme a condenação dele, cá entre nós, é uma decepção. Né? Um jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira, milionário, por cartão amarelo, por 3 cartões amarelos, ele aceitou receber propina. Logo ele que não precisa de propina, pelo amor de Deus, igual um jogador do Santos, com um salário de 300 mil reais, ele também, por 50 mil reais de propina, se vendeu. Né? Isso é confirmado. Aqui eu estou falando para você só de caso confirmado. E aproveitando o gancho da sua oportuna pergunta, a você aí de casa, nosso único patrão, o que é triste é o seguinte, é quando falta prova. Todo dia eu recebo o telefonema. Ontem, eu vou te contar em primeira mão aqui, 2, foi à noite, é a primeira entrevista que eu estou dando hoje, ao vivo aqui na TV Senado, com o maior prazer, e eu recebo 2 telefonemas. Cajuru, tem um deputado federal que recebeu milhões de casa de aposta.
Eu falei, tem provas? Cajuru, as provas vão chegar até você na semana que vem. Então, tendo prova, tudo bem. Aí ele veio e falou assim, também tem um senador, Cajuru. Aí eu falei, você tem provas? Cajuru, ainda não, mas vamos conseguir. Então, veja, chegou até no nosso meio aqui agora. Lá na Câmara, um deputado, e aqui no Senado, um senador. Nós vamos ter que, infelizmente, mostrar isso aí. Não pode haver proteção. É porque é deputado federal, é porque é senador, o presidente da CPI, Cajuru, não vai chamar? Não vai convidar? Como é que o senhor vai fazer isso dentro da CPI? Você me conhece, eu não tenho medo de nada da vida, não tenho medo de... agora, Cajuru, você tem que tomar cuidado, a Polícia Federal precisa te proteger, Cajuru. A minha esposa morrendo de medo, está quase largando de mim, aliás. Praticamente isso. Ontem ela falou para mim, se você não andar com Polícia Federal, eu vou embora para casa. Eu falei, você vai embora para casa. Eu não vou andar com Polícia Federal, porque nós tivemos agora a confirmação do PCC e do Comando Vermelho envolvido com casas de apostas. Casas de apostas que bancam o PCC e o Comando Vermelho. Isso onde? No Rio de Janeiro. É triste. E aí, Cajuru, você vai ter medo? Eu não vou ter medo de nada. Eu nem prova de bala, nem colete de prova de balas eu ando. Eu tenho 50 anos de carreira nacional, já enfrentei tudo na minha vida, vou ter medo de PCC? Estou nem com PCC, entendeu? Agora, tendo prova, sim. Agora, só jogar no ventilador sem provas, igual o Testor, o dono do Botafogo do Rio, até agora, que prova cabal e irrefutável que ele trouxe? Apenas a gravação daquele árbitro da Série C do Campeonato Carioca. O resto é indício. Eu não quero indício, eu quero prova. Perfeito? Senador, o senhor já ouviu CBF, Ministério Público, dirigentes, árbitros, várias entidades, várias pessoas... Árbitros não. A comissão de arbitragem da CBF, que trouxe, inclusive, simulou o sistema do VAR. Isso. E uma das coisas que chamou a atenção de vários senadores foi o fato dos árbitros de vídeo não enviarem para o árbitro de campo todas as imagens. Isso foi uma coisa que chamou bastante atenção. Existe alguma iniciativa da CPI que isso seja alterado? Como é que está essa questão? Como é que ficou isso? Tanto eu, como o Romário, como o Portinho, como o Girão, nós entramos na ferida chamada VAR. Por quê? Em uma imagem de forma secreta, e aqui eu te conto, não há motivo mais para guardar segredo, a gente comprova uma edição em um lance do jogo Palmeiras e Vasco da Gama do VAR. Aquilo é escândalo. Também não tem como discutir. Portanto, nós vamos dar sequência à investigação do VAR, vamos tomar providências para exigir da CBF novos comportamentos em relação ao VAR. Exemplo, o VAR para mim tinha que ser uma empresa independente, ela não tinha que ter ligação nenhuma com a CBF, perfeito? Os árbitros do VAR deveriam ser escalados de uma forma absolutamente indiscutível. Por que eu falo indiscutível? Porque tem uma dupla, ou seja, um casal de árbitros no VAR que trabalhou quase 10 jogos seguidos. E nesses jogos tivemos dúvidas dos lances em que o VAR anulou ou confirmou um gol, por exemplo, um pênalti, por exemplo. Então, o VAR precisa ser rediscutido no Brasil, e nós esses quatro que eu te falei, senadores, eu, Romário, o Portinho e o Girão, temos essa preocupação e não vamos deixar fora da CPI a questão chamada VAR, que às vezes me dá vontade de dizer VAR te catar. Senador, a CPI tem um prazo até o dia 21 de outubro. Vamos aumentar. Vai aumentar, né? Mas por causa da questão do Rio Grande do Sul, nós tivemos que cancelar várias reuniões, porque eu faço parte da comissão externa do Senado, que a cada 15 dias a gente vai para o Rio Grande do Sul. Já fui 2 vezes, né? E o Rio Grande do Sul é prioridade. Então nós vamos pedir uma prorrogação dessa CPI, até porque a importância dela exige um prazo maior para uma investigação profunda, correta, absolutamente honesta, em que não deixe uma margem para mancha, como aconteceu na CPI da Câmara, que terminou em pizza, correto? E ainda com denúncias de achaques. Eu tenho certeza que a comissão do Senado, a comissão parlamentar, a CPI do Senado, não terá denúncia de achaque. Até porque se tiver, eu dou o nome do senador na hora. Você me conhece.
Senador, a CPI está se encaminhando aí para vai ter o recesso no fim do ano, agora no meio do ano, tem as eleições. Quais são os próximos passos? Existe também aquela proposta que o senhor falou o senador Portinho fala muito, de oferecer soluções legislativas e também essa questão das punições, que o senhor tanto fala, né? De propor punições, banimento, enfim. Banimento. Aí eu queria saber, a CPI pretende responsabilizar os fraudadores? Como é que está isso? Quais são os próximos passos? O papel de uma CPI, você é uma jornalista experiente e com a sua capacidade, Carla, é o quê? É provar, apontar à justiça, seja Polícia Federal, seja Ministério Público, seja Ministério da Justiça, o que realmente aconteceu, perfeito? Sobre manipulação, que agora não tem mais discussão. Ninguém mais duvida que nós temos jogos com manipulação e com resultados surpreendentes e que temos jogadores se vendendo, recebendo propina, árbitros, auxiliares de arbitragem, por cartão amarelo, por escanteio, conforme eu te falei, por pênalti, por gol tomado, por gol sofrido, por um frango. Então, isso não tem mais discussão. O Brasil inteiro hoje chegou à conclusão que realmente o futebol brasileiro tem manipulação, como tem no futebol mundial. Caso do Paquetá na Inglaterra, né? Na respeitada Inglaterra. Então, cabe a nós o quê? Entregarmos à justiça todas essas provas e pedir a ela, a justiça, providências, porque a CPI não tem o poder de, no final dos seus trabalhos, prender alguém. Ela pode, durante o trabalho dela, se alguém mentir durante uma oitiva ou se calar, eu dou voz de prisão na hora, que é o meu sonho, aliás. Eu estou ansioso para uma voz de prisão, porque tem gente que mente mesmo, que mente como ator. Né? Alguns eu respeito tanto que eu nem leio aqueles artigos que você tem que, antes de ouvi-lo, falar. Se o senhor mentir, né, caberá a nós o direito de voz de prisão, né, de tomarmos as nossas providências. Mas, enfim, e aí vai deixar a justiça por conta dessa ação. E eu não tenho dúvida, o Brasil hoje tem o melhor diretor da Polícia Federal de sua história, o doutor Andrei. É uma Polícia Federal que em todo o Brasil ela está muito bem representada em cada estado. No meu de Goiás tem uma mulher que é a superintendente, a doutora Marcela Rodrigues, notável, corajosa, independente. E nós temos um Ministério Público hoje respeitado. Também, desculpe, o de Goiás foi pioneiro. Sim. Você sabe que tudo isso começou com o Ministério Público de Goiás. Penalidade máxima. Exatamente. Então, eu confio na justiça. Porque o problema da CPI, que você aí do outro lado, às vezes, esculhamba a CPI, não é culpa dela. Ela faz o trabalho dela e a justiça não faz. Exemplo, a CPI da Covid. O relatório foi implacável. Mostrou tudo lá. Mas o que a justiça fez até agora? Muito pouco em relação aos erros mortais. Mortais, literalmente, na CPI da Covid. Senador, vou agradecer a sua presença, desejar sorte aí nos trabalhos, que a gente sabe que não é fácil, e volte sempre. E eu que te agradeço. Um abraço, Carla Benevides. Deus e saúde novamente a todos e todas. Foi um privilégio, mais uma vez, estar aqui. Conforme eu digo a você, dar entrevista na TV Senado para um programa da sua qualidade é melhor do que aparecer 30 segundos no Jornal Nacional. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Continue com a gente e até o próximo argumento. Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade, a crise da democracia representativa. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. A maior parte das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, né, do carbono, ela é emitida pelo uso da terra e especialmente pelo desmatamento. O Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Então, primeira coisa é que a gente emite mais, e quando emite mais, aumenta os gases na atmosfera, aumenta a mudança climática. O segundo efeito é que a gente diminui a quantidade de floresta que existe para absorver o carbono de volta.
né? As florestas no mundo, elas chegam a absorver até 25% do carbono que é emitido para a atmosfera, ele é reabsorvido. E o terceiro efeito é que as florestas têm um efeito no global que a gente chama de quase que um refrigerador. Quando elas transpiram, elas emitem vapor d'água e reduzem a temperatura. E também elas são escuras e elas absorvem calor também. Então as florestas, elas chegam a diminuir, as florestas tropicais chegam a diminuir meio grau a temperatura global só por existirem. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único. A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Quase 20 anos atrás, a cidade de New Orleans, nos Estados Unidos, foi devastada por um furacão. Com a recuperação das áreas alagadas, veio a mudança no perfil dos moradores. Os negros, que antes eram 3/4 da população, constituem agora menos de 1/3. Esse fenômeno leva o nome de gentrificação. E para falar desse tema, Cidadania convidou Marina Tonelli Siqueira, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todas e todos no estúdio, aqueles que vão nos assistir depois. E eu agradeço pela oportunidade para participar hoje para conversar sobre um tema que está tão relacionado ao nome desse programa, né? Cidadania. E também um tema que é tão relevante para compreender as cidades contemporâneas no Brasil e no mundo, e um fenômeno cada vez mais frequente. Esse termo surgiu, salvo engano, na década de 60 nos Estados Unidos. O que quer dizer gentrificação? O que acontece necessariamente para que exista a gentrificação? Então, Paulo, o termo ele já nos mostra um pouco da sua origem, né? Ele é um neologismo, uma palavra nova em português, porque a palavra original é gentrification, do inglês, e a origem do termo, de fato, é dos estudos urbanos de uma socióloga inglesa, em um livro que foi publicado em 1964, falando sobre a transformação socioespacial que a cidade de Londres estava vivendo naquele momento. E de lá para cá, a gente está falando de um processo que foi identificado em diferentes cidades, com diferentes características, teve uma expansão desse debate, bastante acalorada, por sinal, por outros autores, e que precisa sempre, então, a gente entender o que é esse núcleo duro, como você está falando, o que caracteriza, né, a gentrificação. Então, gentrificação é um processo de transformação urbana, de reestruturação urbana, com alteração da composição social para um perfil socioeconômico mais elevado, ou seja, a gente tem uma elitização urbana.
a gente tem uma transformação, seja por investimentos públicos ou privados, que não garante a permanência dos usos e dos usuários, originais. Então, a gente tem um efeito perverso desse processo, que é os grupos de renda mais baixa, ou grupos vulneráveis, como a população não branca, locatários, moradores de áreas informais, idosos, mães solteiras, né, entre outros, que não conseguem mais permanecer nas suas localizações originais. Eles têm um deslocamento involuntário, né? Então, isso significa que a gente tem um processo de expulsão desses grupos vulneráveis e um aumento da segregação socioespacial. Então, tem uma discussão sobre aspectos positivos e negativos da gentrificação, que aí alguém pode falar assim, mas você não quer investimentos em urbanização, então, você não quer uma praça, você não quer mais comércios e serviços. E não é isso, né? Esses são os investimentos públicos e privados, mas não a gentrificação em si. A gentrificação está falando sobre essa alteração, essa elitização, né, urbana. Existem grupos sociais que não vão conseguir permanecer nesses lugares que estão com esses investimentos acontecendo. Então, a gentrificação, ela diz que tem perdedores e ganhadores nesse processo, né, de investimento. E se a gente estiver disposto a aceitar a expulsão desses grupos sociais perdedores, aqui entre aspas, né, pode ser tolerada por algum tipo de benefício urbanístico ou econômico para os grupos, entre aspas, aqui vencedores, né? A gente está pactuando com a desigualdade, com a exclusão, com a segregação. A gente está aceitando que esses espaços urbanos qualificados, que esses investimentos não são para todos. Então, por isso que eu comecei, né, falando que esse debate sobre gentrificação diz muito respeito à cidadania, à justiça social, acesso à moradia, ao futuro, né, das nossas cidades e da nossa sociedade. Embora a gentrificação não inclua necessariamente uma tragédia ou uma tragédia ambiental, como aconteceu em New Orleans, parece que fica quase que claro que eu me referi ao que quase me refiro ao que acontece aqui no Brasil, nesse momento em que Porto Alegre e centenas de municípios do Rio Grande do Sul sofreram esse desastre climático, ficaram inundadas, pessoas perdendo suas casas, etc, etc. E eu, escutando rádio, ouvi uma entrevista de um morador das cercanias do estádio do Grêmio, que está completamente alagado, não sei se ainda está, mas estava nessa altura, e o morador das cercanias dizia o seguinte, ora, quando fizeram o estádio, prometeram que iam melhorar a nossa comunidade aqui, com equipamentos, ia ficar tudo urbanizado, isso não aconteceu. Será que vai acontecer de novo isso? Por isso que eu me referi a esse exemplo. E aqui no Brasil, quais são os exemplos mais evidentes de gentrificação que você pode citar para nós? Então, eu gostaria de dividir essa conversa então, em duas partes. Primeiro, a gente tem essa questão dos desastres socioambientais, né, que estão se tornando cada vez mais frequentes. E aí eu queria utilizar a palavra socioambiental justamente para dizer que não é simplesmente uma questão climática, né, não é a revolta do planeta Terra. Na realidade, os efeitos da ação humana, né, em escala planetária, como isso marca, alguns já dizem, inclusive, o antropoceno, uma nova época, né, geológica e irreversível. Então, a gente tem desastres socioambientais cada vez mais frequentes, né, e é uma preocupação, de fato, o que vai acontecer, né, nesses casos, o que pode acontecer. Então, tem já uma frente de estudos, né, sobre gentrificação que fala sobre gentrificação climática ou socioambiental, ou seja, decorrente, né, desses desastres socioambientais que vêm acontecendo e que começaram a deslocar comunidades. Então, faço referência aqui ao caso de New Orleans, nos Estados Unidos, como você comentou, né, pós-Katrina, que falam em aproximadamente mais de 100 mil residentes negros sendo deslocados permanentemente, né, das suas moradias, tanto por um processo de alteração da ocupação por causa dessa tragédia climática que aconteceu. Então, demolição, né, de áreas que não poderiam, né, permanecer da forma como estavam e sua reconstrução, mas reconstrução com um novo perfil social. Então, por isso, a dificuldade de permanência, né, desses moradores originais. Mas tem outros casos que vêm sendo estudados também, né, sobre essa gentrificação socioambiental na Flórida, nas comunidades costeiras da Flórida, né, que tem visto aumento do nível do mar, aumento das precipitações, né, das chuvas mais intensas, tempestades e furacões, né, para explicar melhor o que eu estou querendo dizer aqui.
que aí as áreas que vieram sendo tradicionalmente ocupadas por grupos de renda mais alta, nas costas, de frente para o mar, né, com todo aquele visual, paisagem, e eram mais valorizadas, né, estão sofrendo riscos agora, né, com esses efeitos, né, do aquecimento global e dos desastres socioambientais. Então, essas áreas e esses grupos, essas comunidades mais ricas, começam a buscar outros terrenos, às vezes aqueles que eram ocupados por comunidades de renda mais baixa e mais vulneráveis. Então, por isso, uma troca, né, dos grupos sociais e uma alteração da sua localização nessas cidades. Então, isso para dizer sobre essas questões, né, de gentrificação socioambiental ou por esses efeitos climáticos e, de fato, uma preocupação com o que vai acontecer em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, né? A gente tem situações, né, desse desastre socioambiental no Rio Grande do Sul que são bastante diversas, tem cidades menores, tem a região metropolitana e, é claro, vai ter que haver um processo aqui de repensar políticas socioambientais, de ocupação, né, do território, mas a pergunta que fica se essas áreas vão ser recuperadas e se o poder público permite a sua ocupação futura, é quem poderá permanecer e quem poderá vir ocupar essas áreas depois, né? Então, segundo a gente tem estudos hoje, e aqui eu vou falar então só sobre a região metropolitana, né, de Porto Alegre, e não sobre essa diversidade de municípios que foram atingidos, né? Mas segundo os estudos do Observatório das Metrópoles do Núcleo Porto Alegre, foram as regiões mais pobres, com maior concentração de pessoas não brancas que foram atingidas por essas enchentes, né? E aí a gente pode pensar na capacidade de recuperação dos diferentes grupos sociais, né, que têm maiores recursos ou não, se vai existir uma remoção das comunidades de mais baixa renda, onde esses novos conjuntos habitacionais, inclusive com financiamento com recursos públicos, né, onde eles vão ser construídos, se é na mesma localização ou não, e áreas que talvez já tivessem um interesse, né, em uma transformação social, o que irão acontecer agora? Que é o caso, por exemplo, do 4º Distrito de Porto Alegre, que era um antigo polo industrial da cidade, né, que vinha sendo alvo de um projeto para se transformar num centro de inovação, de cultura, boemia, meio no caminho das cidades criativas, que eu vi, inclusive, que houve um programa aqui, né, no TV Cidadania sobre isso. Então, nessa localização, né, do 4º Distrito, foi aprovado um plano, né, de transformação para essa área, com desconto, isenção de imposto, né, de IPTU, incentivos urbanísticos, enfim, uma série de renúncias fiscais, né, de uso de recursos públicos para alteração desse padrão de ocupação, né, de uma área que era industrial e que vinha assistindo, né, um processo de esvaziamento funcional. Só que no 4º Distrito tem 19 comunidades em situação irregular. O Observatório da Metrópole diz que são cerca de 2.000 famílias que já não tinham acesso à água, energia e saneamento, ou seja, moravam numa condição precária e que já temiam pelo seu futuro. E como uma área muito atingida, né, pelas enchentes, a gente se questiona o que vai acontecer com essas famílias depois, né, onde elas vão ficar, né? Então, é importante a gente prestar atenção nesses investimentos públicos e talvez em forma de controle, né, desses investimentos públicos. Eu peço desculpas por ter me alongado um pouco nessa questão, né, dos desastres socioambientais, absolutamente, mas que são muito importantes, né, para a gente entender as nossas cidades e o futuro das cidades, como a gente está falando aqui. Mas para voltar na sua pergunta de fato, né, sobre os casos no Brasil, mais uma vez, assim, a gente tem que pensar que a origem desse conceito está na Inglaterra, depois o debate ele se expande para Estados Unidos e para outros lugares no mundo, e a gente, de fato, tem no Brasil uma estrutura urbana e uma composição social que é muito diferente desses países. Então, a gente tem que localizar o que seriam esses casos, esses processos de gentrificação no Brasil com relação as nossas cidades, né? Então, a gente tem um processo de estruturação das cidades em centro e periferia, a gente tem uma presença muito grande da informalidade, comunidade de baixa renda em favelas, em cortiços. A gente tem uma política federal, que é o Estatuto da Cidade, que fala sobre o direito à cidade, o direito à moradia, ao mesmo tempo que a gente tem uma série de projetos que utilizam a cidade para alavancagem econômica. Então, a gente tem que considerar o que são essas condições, né, próprias da cidade brasileira
e problematizar o que às vezes é uma utilização muito indiscriminada do termo, né? Muito ampla. Na sua opinião, os planos diretores e os códigos de posturas das cidades, que são funções dos urbanistas e arquitetos, eles espelham esses princípios, conseguem traduzir esses princípios de cidadania inscritos nas leis? São suficientes? Nossa, ou o que essa é uma precisaria mudar? bastante difícil. Desculpas, acabei te interrompendo, por favor. Não, a pergunta está feita. Se é possível identificar em que essa gentrificação, esse processo segregacional já tem origem quando os planos diretores são elaborados. Porque a classe média, digamos aqui, não quero falar mal da classe média, mas enfim, as populações mais ricas, mais abastadas, elas têm uma certa resistência em aceitar conviver com aqueles que não possuem o mesmo nível socioeconômico. E isso acaba... É verdade, a gente tem um mercado residencial bastante segmentado no Brasil e bastante segregado, né? Isso acaba influenciando, né, nas dinâmicas de investimentos e empreendimentos imobiliários privados, né? Mas também na própria implantação de políticas públicas e habitação social. É claro, o nosso problema de déficit habitacional e da informalidade, né, habitacional, ele é bastante antigo, longo, né, e fruto de diversas causas. Mas uma delas está também, né, em planos diretores e nesse mercado segmentado que a gente está falando aqui. Planos diretores, eles, após a aprovação da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, eles deveriam, então, pensar nessas funções sociais da cidade, da propriedade urbana, garantindo, então, direito à moradia, direito a saneamento, infraestrutura urbana, transporte, enfim, né? E ser um pacto, então, por essa justiça urbana e inclusão social, ao mesmo tempo que garante as outras funções também, que a gente se relaciona com a cidade também como polos geradores de emprego, né, de renda, de trabalho, de lazer, né, espaços, de cultura, de recreação, de educação. Então, tudo isso deveria fazer parte, né, dos planos diretores. Agora, a gente tem uma dificuldade de elaborar esses planos diretores, né, de acordo com o que são esses princípios constitucionais e do Estatuto da Cidade, porque as cidades brasileiras são palco de disputas, né, pelo espaço. E aí vem a gentrificação, novamente, né, como uma disputa por esses espaços nas cidades e pelas boas localizações nas cidades, né? Quando a gente fala sobre habitação social e como planos diretores poderiam, né, tentar frear, né, esses efeitos da remoção desses grupos vulneráveis, né, de áreas de investimentos públicos e privados, a gente tem que, sim, considerar que o papel do Estado é fundamental, né? A gente tem que pensar em como as políticas públicas podem auxiliar, prevendo, por exemplo, né, a transformação, a reconversão de unidades. Em Paris, a gente tem caso, né, sobre isso, da Prefeitura Municipal, utilizando algo que seria similar ao nosso direito de preempção, de uma preferência na compra de unidades habitacionais que forem colocadas à venda em bairros que estão passando por esses processos. Na Alemanha, a gente fala sobre debates, né, de controles de aluguel, controles de oligopólio, de propriedade privada. Na Europa inteira tem um debate bastante amplo sobre controle do Airbnb, né, pelas políticas públicas. Mas a gente pode ir além até então do plano diretor para pensar nesse conjunto mais completo. Então, no plano diretor, a gente poderia pensar em zoneamentos inclusivos, zonas especiais para habitação de interesse social, a manutenção e investimentos em serviços públicos, mas a gente pode pensar em políticas públicas mais amplas. Por exemplo, esse caso que a gente estava falando do quarto distrito, entre tantos outros, né, no Brasil, que dão incentivos para usos que são considerados, né, mais estratégicos, mais dinâmicos, né, e que as prefeituras têm interesse porque, entre aspas, aqui, né, aumentaria o número de empregos, a arrecadação, né, posterior, IPTU, traria uma nova imagem para a cidade, né? Essas políticas normalmente dão incentivos para certos usos e não para outros. Por que não dá incentivos para os usos e para os usuários atuais, para os residentes atuais, para os comércios atuais, né? Por que só para esses novos usos? A gente já está fazendo uma desigualdade entre eles, né? Tendo vantagens para alguns e não para outros. A gentrificação... Monitoramento
Desculpa, só para completar, assim, monitoramento dos usos, né? A promoção, a habitação de interesse social, programas, então, que estão articulados com esses planos diretores e com esses projetos de planos de bairros, de reconstrução, né, de certas áreas, impor a construção de habitação a preços, né, reduzidos por agentes privados que estão investindo nessas áreas também, ou depósitos em fundos municipais de habitação para que o Estado possa construir, né, o poder público, manutenção, investimentos em serviços públicos, redes de apoio para a população, né, de renda mais baixa que precisa, e em especial, só para fechar essa conversa sobre o Estado, né, e aí a Constituição e o Estatuto prevêem participação social em todos os momentos da elaboração, né, dessas políticas, em especial dos planos diretores, aqui a gente está falando. Essa inclusão participativa ela é fundamental porque, primeiro, a gente vai reconhecer que esses territórios são diversos em termos dos interesses, mas que existem pré-existências, pessoas que moravam, usam esse espaço antes, né, desses planos e desses programas. Então, identificar essas pessoas que estão ali antes, né, e que elas participem, né, de todo o planejamento desse plano, desse programa, né, dessa política pública, na sua implementação, depois na sua avaliação, é fundamental para a gente ter essas pessoas depois permanecendo nesses territórios, para a gente pensar, né, nessa inclusão social no futuro, né? Que essas pessoas continuem permanecendo nesses territórios. Para enfrentar um inimigo, que no caso gentrificação eu considero um inimigo porque ela é o oposto da cidadania, ou leva a algum lugar oposto da cidadania. É preciso conhecê-lo. Quais são as formas legais e mesmo as ilegais com que essas populações sofrem, as populações originárias daquele lugar sofrem essa expulsão? Essa pressão para serem expulsas? Olha, são várias, né? E aí a gente pode pensar, mais uma vez, pode vir desses interesses públicos e privados, né? Os interesses públicos vêm, então, nessas justificativas de efeitos multiplicadores, né? Então, geração de empregos, melhoria da base fiscal, alteração da imagem, né, da cidade ou de uma certa área, inclusive com projetos que se tornam em marketing político, né, depois para as prefeituras. E para os agentes privados, a gente está falando de um processo que pode ser bastante lucrativo, né, dependendo da localização. Então, o que a gente vê? Então, para acontecer a gentrificação, a primeira questão é a gente identificar que tem uma causa aí por trás, que é dessa transformação gerar esses benefícios para agentes públicos e privados que são em especial, essa expectativa de ganhos econômicos, né? Então, tem uma diferença entre esse espaço hoje e no futuro, que vai trazer uma alteração na renda fundiária, na renda imobiliária, né? Ou nas bases para o município. Essa diferença, né, é a causa, então, para que a gentrificação possa acontecer e que depois vai levar a essa alteração da composição social dessa área. Então, se a gente está falando nessas causas, a gente pode ver que existem processos de elaboração de planos e políticas públicas, mais uma vez, que não levam em consideração essas pré-existências, não tem processos participativos, às vezes tem remoções diretas, mesmo tendo, né, um zoneamento especial para aquela área, existe remoção das comunidades, existe processo de reassentamento em um local que é diferente do local original, como a gente estava falando antes, né, construção de unidades em uma localização que é diferente. Às vezes a gente tem processos de assédio, de fato, né, de grupos, a gente sabe, em São Paulo isso aconteceu, né, de ter pessoas, né, incomodando, né, assediando, assim, não só ligar, mas fazer barulho, as obras, né, comprar todo o entorno, né, de uma casa ou de um terreno, deixar aquilo ir se esvaziando, se degradando, juntar, né, entulho, às vezes animais, piorar, de fato, né, a vida dessas pessoas, né, para que elas sintam mais pressão para vender, valores de aluguéis mais altos, às vezes quebra de contrato, a gente tem muito contrato, né, que não é legal, né, no Brasil, de aluguel e de venda. Então, várias formas de você pressionar, né, para que essa transformação social aconteça, ou esse deslocamento involuntário, não é que as pessoas querem, né? Isso está acontecendo porque elas não conseguem absorver esse processo na sua renda, né, nas suas condições, né, familiares. E aí, os efeitos disso depois é que a gente pode ter um ciclo perverso, né, de produção da cidade,
mais uma vez, em que essas pessoas que são deslocadas vão para áreas de precariedade habitacional, né, vão áreas piores do que elas estão hoje, não conseguem permanecer, né, nesses bairros. Perdem o contato com suas raízes, são afastados do lugar de suas próprias histórias. Quer dizer, qualquer solução tem que ser pensada a partir desse tipo de raciocínio que acontece com essas pessoas. Com certeza. Com certeza, isso é uma coisa importante, porque a gente pensa só nesse deslocamento físico, mas tem efeitos comunitários, sociais, né? A perda dessas identidades, né? A gente fala hoje de bairros que são fachadas, né? Parques de diversões temáticos, mas que não tem mais essa identidade de fato, né? O que as pessoas que fazem o lugar ser o que é, né? Então, efeitos sociais, comunitários, culturais, né, desse esvaziamento, e efeitos nas vidas das pessoas individuais, né, que não tem mais a relação, né, com o bairro, com o seu vizinho, com o seu cotidiano, com a sua história, né? Então, são efeitos tanto individuais quanto coletivos, né, do processo de gentrificação. Professora, a senhora entrevistou milhares de pessoas, com certeza, em todos esses lugares que a senhora esteve identificando esses processos de gentrificação. Qual é o recado mais frequente na fala dessas pessoas? Olha, tem uma sensação de que, primeiro, esses processos, eles, mais uma vez, eles mexem muito, né, com as vidas individuais das pessoas, com o cotidiano das famílias, onde é que estava a sua padaria, onde é que estava a escola das crianças, né, as memórias afetivas que a gente tem com a nossa casa, ou às vezes com o comércio que é da família, né, que não consegue mais permanecer naqueles lugares. Então, tem questões que são afetivas, tem questões que são práticas, materiais, né, do cotidiano dessas pessoas, de deslocamento nas cidades, né, do acesso a certos serviços, a emprego, mas a escola, a saúde, a cultura, né, o quanto que isso mexe com a vida das pessoas. E tem uma sensação que foi muitas vezes, né, falada, da necessidade, de fato, da gente conversar o que significa a cidade, né? A cidade é para quem? Para quem estamos construindo essas cidades, né? Porque essas pessoas não fazem parte da cidade, existe algo que é mais importante do que a vida delas, é isso? A vida delas não importa para esses projetos públicos e para esses interesses privados, né, imobiliários, né, que estão aí. Então, tem uma sensação de minimizar, né, a sua vida, né, frente ao que são esses outros interesses, e que, mais uma vez, a gente está falando da cidade para quem? Né? A cidade deveria ser para todos, né? E para incluir todas essas pessoas, mas que não se venham mais incluídas dentro dessa cidade que é vista como bonita, bacana, dinâmica, economicamente, enfim, mas que excluiu ela, né? Essa pessoa não faz mais parte, né? Não vai conseguir fazer parte. Professora Marina Tonelli Siqueira, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Volte sempre, tenho certeza que haverá uma outra oportunidade logo para que você esteja presente aqui no Cidadania ou em outros programas aqui da nossa TV. Muito obrigado. Assim eu espero. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu fico à disposição. Parabéns pelo programa, né, e por tratar de temas que são tão relevantes. Obrigada. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Professor José Luiz Loureiro, por que os juros seguem tão altos no Brasil? Porque nós não completamos o plano real, ou seja, os mecanismos de indexação de preços e salários e contratos que existiam na economia brasileira antes do plano real foram apenas parcialmente eliminados com o plano. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Las visualidades que yo propongo, me gusta compartirlas como posibilidades o representaciones de denuncia, de protesta, ¿no?
mucho de mi imaginario tiene que ver con la representación de identidades de la diversidad sexual o de las visiones sexuales de sexo y género racializadas, ¿no? Entonces el arte y mi convicción de vida me han llevado a tener un entendimiento más grande y tener una resignificación de quién soy y de quién quiero ser. Esto quiere decir que me ha costado mucho trabajo entender mi cuerpo, entender y decirme tú eres válida, tú puedes, o sea, como el de tu color de piel es bello, eres una belleza no hegemónica, pero eres bella. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único. A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei. Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade, a crise da democracia representativa. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Fizemos um pacto. Quando a coisa ficasse paroxística, numa luta entre o Congresso e os militares, nós não deixaríamos fechar o Congresso. Por que o parlamento existir é tão importante? O coração da democracia é o parlamento. Quando o parlamento não existe, a democracia não existe. Presidente José Sarney, o Senado está completando 200 anos de existência e o programa Salão Nobre faz um convite à reflexão sobre a importância da casa, tanto para a história quanto para a democracia do país. Seja muito bem-vindo, é um prazer poder conversar com o senhor. Tenho imenso prazer em falar sobre o Senado. O Senado é uma paixão minha. Eu sempre me apaixonei pelo Senado. E quando cheguei ao Senado,
essa paixão foi redobrada. Por quê? Porque eu conhecia a história do Senado, o Senado do Império. E o Senado talvez seja a instituição mais importante do nosso país. Foi aquela que foi responsável pela unidade nacional, pela integridade do país, a que mais formou uma geração fantástica de homens públicos, e que também ele conseguiu, através desses homens públicos, fazerem um país, organizar um país. Esse país que foi feito por uma construção civil e não como os países espanhóis que foram feitos por uma construção militar, através de batalhas. Nós não. A primeira coisa depois da independência que se fez foi convocar uma constituinte para que nós fôssemos um Estado de Direito, uma monarquia, mas com o Estado de Direito, que pudesse dar aos cidadãos as suas garantias. Então, nós vamos testemunhar isso na Constituinte, quando ela era tão rica de ideias. Discutia-se, por exemplo, o habeas corpus, num país que tinha um rei absoluto que podia mandar enforcar quem ele quisesse e que as pessoas não tinham direito nenhum. Falava-se em universidade quando nós não tínhamos escolas primárias. Falava-se escola de direito. A visão desses homens era o Estado de Direito, que criasse escolas de direito. Criaram uma em Pernambuco, a Faculdade de Olinda, de tão grandes tradições. A de São Paulo, por onde passaram pessoas extraordinárias, como Castro Alves, como Rui Barbosa, enfim. E Recife, então, é uma pleiade de homens, para colocar um só, para não alongarmos muito, Tobias Barreto. Enfim, o Senado foi onde se construiu o Brasil. E a figura de José Bonifácio, ela surge extraordinariamente, porque foi ele realmente o patriarca da independência. Ele chegou ao Brasil 4 anos ou 3 antes da independência, mas ele trazia as ideias europeias, ele trazia as ideias que ele tinha discutido pelo Brasil na Constituinte de Lisboa, né? Onde eles tinham sido depois deportados para a Inglaterra pela defesa do Brasil. Então, José Bonifácio, quando ele diz com a visão que ele tinha que a independência não se completou porque nós não resolvemos a questão dos índios, que a luta naquele tempo era um enfrentamento, liquidar-se com os índios, e a questão da escravidão. Foi dentro do Senado que foram fermentadas as ideias procurando alcançar a abolição da escravatura. Quando a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, tudo isso foi construído dentro do Senado. Saraiva, com a sua obsessão de fazer leis eleitorais que fizessem eleições limpas e nós tivéssemos uma construção de um país verdadeiramente democrático. Daí é o Senado, o construtor do país e o construtor da democracia. E o Senado no qual o senhor chegou em 1971? Como era esse Senado? Qual que era a importância que ele tinha naquele momento para o país? Olha, eu chegava no Senado com essa ideia do Senado. Eu me sentia tão feliz de estar ali no Senado. Eu via em torno de mim aquelas figuras descritas pelo Machado de Assis no Velho Senado, aquela crônica que ele fez, que é uma crônica admirável, daqueles homens que ele descreve que iam amarrados nos seus cavalos para discutir a Constituinte com ideias tão avançadas, compreendeu? Os mais ricos de carruagem, enfim, era esse o Senado que eu
que eu tinha na minha cabeça. Mas, quando cheguei no Senado, imediatamente, eu sempre tive uma vocação para as coisas da inovação. Quando, no governo do Maranhão, eu fiz a primeira televisão educativa do Brasil. Quando eu cheguei no Senado, eu procurei que nós, vamos dizer assim, eu cheguei no Senado e fui decepcionado porque encontrei o Senado do século XIX. 6 meses atrasadas as atas do Senado, escritas à mão para se trabalhar no Senado, nós encontrávamos uma casa realmente atrasadíssima em matéria administrativa, que desse condições para todos nós, para que pudéssemos trabalhar. Então, eu fui, e já existia um centro de pesquisas brasileiras, se eu não me engano, e eu fui convidado para participar dele. Mas quando cheguei nele, era Franco Montoro, Milton Campos e depois eu. Quando eu cheguei a ele, fui eleito secretário executivo, eu então resolvi fundar o IPEAC, Instituto de Pesquisas Aplicadas do Senado. Então, esse IPEAC, a minha vontade era o seguinte: nós atravessamos um período muito pálido da vida brasileira, né? Um período em que era um período do regime militar, e o Senado totalmente... E um período severo, né, do regime militar, o início da década de 1970, né? Um período muito difícil e que havia uma desmotivação completa dentro do Senado. Então, eu resolvi criar esse instituto para nós recrutarmos a inteligência brasileira, recrutarmos os nomes maiores da inteligência brasileira e contratá-los para que eles fizessem trabalhos para os deputados, os senadores, dentro do Senado, para que eles pudessem fazer discursos apoiados pela técnica, apoiados pelas as pessoas que mais eram expertos sobre determinados assuntos. E assim, o que nós buscávamos era justamente melhorar o trabalho do Senado, despertar em cada senador uma vontade de fazer discursos melhores, trazer debates maiores para dentro da casa. E o IPEAC fez. No primeiro ano, nós fizemos 2.900 trabalhos. Quer dizer, o senador ia atrás de uma pessoa que ele sabia que era um grande nome e contratava. Nós fizemos por exemplo, seminários no qual nós convidávamos o Vanderlei Guilherme, cientista político, o Simons, na parte econômica, e o Roberto Campos. Convidávamos todos eles para fazerem conferências no IPEAC. E nós aproveitávamos dessas conferências para melhorar os nossos discursos, para melhorar os nossos debates. E assim, 2 anos depois, nós já tínhamos 6.000 e poucos trabalhos que o IPEAC trazia. E eu era o presidente do IPEAC, compreendeu? E juntamente com o Milton Campos e o Franco Montoro. E o IPEAC teve uma importância. Se nós formos examinar a qualidade do trabalho do Senado, dos senadores naquela época, nós vamos verificar que são trabalhos muito melhores, muito mais densos do que eles puderam fazer depois. Então, era um antes e depois, porque na época não havia ainda consultoria legislativa, essa estrutura do Senado, né? A consultoria legislativa, Renata, foi feita depois do IPEAC, porque então o Senado, nós julgamos que era necessário ter uma consultoria legislativa para fazer isso que nós íamos buscar na sociedade brasileira, né? Daí nasceu a consultoria, no lugar do IPEAC. Já era um desejo meu de renovação, de nós melhorarmos o trabalho e de, ao mesmo tempo, motivar no meio daquele regime que a gente estava vivendo, em que as pessoas estavam sem motivação nenhuma política. Nós íamos encontrar no trabalho parlamentar
uma maneira da gente se realizar. A informatização do Senado também tem a sua marca, né, presidente? Sim, eu cheguei nessa época também e a internet engatinhava, compreendeu? E eu, numa reunião da bancada, eu tive até uma discussão áspera com o Petrônio Portela, porque eu disse que ele devia informatizar o Senado. E ele foi me dizer que já ia comprar computadores. Eu disse que o problema não era computadores, era nós, compreendeu? Jogávamos o Senado, informatizar o Senado, modernizar o Senado, e que nós precisávamos. Foi que o Petrônio constituiu uma comissão formada por mim, pelo Ney Braga e o Carvalho Pinto. E dessa comissão nasceu o Prodazem, que foi feita pelo Petrônio Portela, a quem eu quero louvar, como foi um grande senador naquele tempo. E foi ele quem criou o Prodazem. Mas ele nasceu nessa comissão feita por nós. Eu defendendo a parte relativa à informatização do Senado. Quando o senhor chegou ao Senado, o senhor se juntou a um grupo de parlamentares que o senhor chamava de o Sacro Colégio de Cardeais, não é isso? Não, eu vou dizer a você o que era o Sacro Colégio de Cardeais, que até hoje ninguém é segredo, compreendeu? Como na faculdade de São Paulo, de Direito em São Paulo, tinha uma faculdade, um grupo secreto. E nós no Senado recebemos a visita do Frei, do presidente do Chile, que tinha sido deposto naquela guerra, sessão do Chile. Ele era o presidente que foi deposto. E fizemos um jantar para ele, um almoço, aliás, lá no restaurante do Senado. E nesse momento o Frei falou, estava eu, Ulisses, Paulo Brossard, enfim, um grupo grande, Montoro, ele era do Partido Democrata Cristão, e o Montoro também era do Partido Democrata Cristão. Então, ele nos disse uma coisa: os senhores não fechem o Congresso, não deixem fechar o Congresso, aturem tudo, mas não deixem fechar o Congresso. O erro nosso foi deixar fechar o Congresso. E o Congresso fechado é o silêncio que se abate sobre a nação. É melhor um Congresso, mau Congresso do que nenhum Congresso. Então, a partir daí, nós resolvemos, então, levou algum tempo, fazer um grupo secreto de grandes senadores que estavam ali. Krieger, propusesse também o Amaral Peixoto, Magalhães Pinto, eu, o Roberto Freire, enfim, nós, o Franco Montoro, e um grupo, vamos dizer assim, seleto, no qual eu estava ali, Afonso Arinos, entendeu? E então nós fizemos um grupo que fizemos um pacto. Quando a coisa ficasse paroxística numa luta entre o Congresso e os militares, nós não deixaríamos fechar o Congresso. Nós abdicávamos do que fosse possível, mas não deixaríamos fechar o Congresso. Então fizéssemos tudo para evitar crises entre o Congresso e os militares, para que nós não fechássemos o Congresso. E isso nós achamos que, em grande parte, foi um trabalho que o Sacro Colégio foi feito. O nome de Sacro Colégio, até ia me esquecendo dele, foi o Fernando Henrique quem deu. Chamou de Sacro Colégio. É isso o Sacro Colégio. E eu era bem novo e tinha saído do governo do Maranhão, mas entrei no Sacro Colégio. Fui convidado para entrar no Sacro Colégio. O senhor estava falando da importância de manter o Congresso aberto. No Brasil, durante o Estado Novo, o Congresso ficou fechado todo o período, 1937 até 1945. Qual foi a importância, o senhor acha, desse grupo parlamentar que se uniu em torno do objetivo de manter o maior tempo possível o Congresso aberto durante um regime ditatorial?
Eu acho que esse é um serviço prestado ao Brasil por esses homens que constituíam o Sacro Colégio, no qual sempre nós procuramos evitar o fechamento do Congresso. Eu me lembro que quando quiseram caçar aquele senador de Pernambuco, eu não vou dizer o nome, nós entramos em ação porque todo mundo queria não deixar caçar. E quando teve isso, o Geisel caçou por modo próprio, de modo que o Congresso não caçasse, para nós não criarmos um problema pelo Congresso. Tá vendo? Outro lado, foi quando o Geisel ia fazer a reforma do Judiciário, então havia uma reação muito grande e ninguém queria fazer a reforma do Judiciário no Congresso. Então, nós trabalhamos na surdina, todos os partidos, e o Geisel, compreendeu, decretou o recesso do Congresso por 5 dias e fez a chamada Constituinte do Riacho Fundo, e naquele tempo. E nesse período, ele criou, então, o senador biônico. Foi o pacote de abril, né? O pacote. Só que nós mostramos naquele tempo o trabalho que nós fizemos de todos os partidos que estavam ali no segredo, mas trabalhando para que não pudesse, e negociando com o próprio governo, para que o governo não fechasse o Congresso. O parlamento é uma instituição que ele não é muito bem visto em muitas sociedades. E o senhor faz uma defesa muito veemente do parlamento, né? O senhor pode explicar por que o parlamento existir é tão importante? Olha, porque o parlamento é o próprio regime do povo, para o povo e pelo povo, como dizia o Lincoln, né? Porque se não existe parlamento, não existe democracia, é um regime absoluto, é o regime da força, né? Então, o parlamento é a expressão da democracia, o coração da democracia é o parlamento. Quando o parlamento não existe, a democracia não existe. Um parlamento forte é uma democracia forte. Em 1978, o senhor relatou a chamada emenda número 11, que extinguiu os atos institucionais. O senhor era da Arena, que era o partido de base de sustentação do governo militar. O senhor pode contar como é que foi essa experiência? Olha, eu sempre fui dentro do Congresso desse grupo e na surdina nós tentávamos que na realidade, o parlamento não fosse atingido, mas eu quero dizer a você que isso tudo nós fazíamos, quer dizer, eu pelo menos fazia, quer dizer, com um objetivo maior, de mais rapidamente possível, nós voltássemos à plenitude democrática e ao Estado de Direito. Porque tínhamos a convicção de que, inevitavelmente, o Brasil ia chegar a esse ponto. Agora, nós não queríamos chegar nem pela Revolução, nem e sim pela reforma. É a mesma coisa que o Nabuco de Araújo, quando ele fundou o Clube Liberal no Império, ele teve a oportunidade de dizer que a situação estava tão difícil, ele disse ou revolução ou reforma. Mas em seguida ele disse, mais revolução, nem falar, reforma. Então era justamente isso que nós fazemos. Eu fui relator porque o Geisel, naturalmente, ele achava que eu tinha uma boa relação entre todos os partidos, entre a oposição. Muitas vezes eu combinei com Ulisses os discursos que nós tínhamos que fazer. Então, ele fazia o discurso, ele ia assistir. Eu ia assistir o discurso dele. Eu fazia o discurso, ele ia assistir o discurso dele. O senhor no Senado, ele na Câmara dos Deputados. Só que uma vez ele mesmo, quando saiu, disse, mas você exagerou. Então, em que discurso que foi, presidente, que ele disse que o senhor exagerou? Depois até eu botei uma plaquetezinha defendendo o governo. Eu fazia a defesa do governo, justamente para que eles não chegassem a um ponto extremo. O Figueiredo tinha me chamado lá com o Venturini e disse que eu precisava fazer um discurso violento,
para responder, né? E eu fiz um discurso, mas não fiz tão violento. Tanto que o Ulisses disse, você exagerou. E o Figueiredo me disse, eu vi o discurso violento que você disse. Aquele eu acho que até uma moça faria. Eu nunca fiz discurso de defesa do regime militar. Eu sempre fazia discurso defendendo determinado coisa que é do momento, né? Tanto que outro dia, um ex-presidente disse que eu fiz um discurso sobre contras diretas. Eu nunca fiz discurso contra as diretas. Tanto que meu filho votou pelas diretas. O que eu fiz foi no dia que meu filho votou pelas diretas, eu fui ao presidente da República e disse, eu vim lhe entregar o lugar de presidente do partido do governo, meu filho. Aí, para surpresa minha, o Figueiredo me disse, Sarney, hoje nós não comandamos mais nossos filhos. Eu disse, eu fiquei orgulhoso do meu filho. Ele disse, eu também ficaria do meu. E no próximo episódio... Eu não desejava ser vice-presidente. O senhor pode contar pra gente como foi essa experiência? Eu entreguei o país redemocratizado. Hoje os ventos da liberdade que tem na nossa terra foram feitos justamente durante aquele governo. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, ferrogrão, cadastro ambiental rural, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Não percam. A vez de crescimento seria a região norte, com espaço, com potencial, com facilidades, com uma localização geográfica privilegiada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós estamos propondo um novo Brasil. Um Brasil que começa a ter uma moeda sólida, uma moeda estável, que começa chamando-se o RV e que no futuro será o real. Convencer um político era impossível. Impossível, porque a ideia era uma coisa totalmente nova, não tinha sido feita em lugar nenhum. A ideia era de uma abstração enorme, quer dizer, uma unidade virtual de conta que servia como moeda. Você, como intelectual, entendeu a ideia. E você, então, esse dublê do presidente de ser intelectual e político fez toda a diferença. Quem ajudou foi o Mário Covas, que era governador de São Paulo, e entendeu. Mas você pediu para eu expor o plano para ele. Isso. E ele ficou indignado. Ele ainda falou assim, isso vai acabar com o partido, vai acabar com o país. Isso me lembra. Mas se é o melhor que os economistas do partido podem oferecer, eu vou fazer. Agora é lei. Mulheres com implante mamário colocado em razão de tratamento de câncer têm direito à troca em hospitais privados ou pelo SUS sempre que houver complicações ou efeitos adversos. A mulher que sofre mutilação total ou parcial de mama em razão do tratamento de câncer também tem direito a acompanhamento psicológico e multidisciplinar. O Senado votou, agora é lei. Eu sou o senador astronauta Marcos Pontes e sou natural de Bauru. Meu pai, seu Virgílio, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Minha mãe era escriturária da Rede Ferroviária Federal. E eu comecei a trabalhar com 14 anos como eletricista aprendiz para poder ajudar em casa. E a partir de lá eu fui para a Força Aérea, me tornei piloto. Fui selecionado em 1998
pela NASA. Em 2006, eu realizei a primeira missão espacial do Brasil. Eu sou o único astronauta profissional do Hemisfério Sul. Fui à Estação Espacial Internacional. Eu trabalhei junto com a ONU como embaixador para desenvolvimento industrial. Também eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante. Em 2018, a convite do presidente Bolsonaro, antes de ser candidato ainda, me convidou para ser ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o dia 1º de agosto, dia de aniversário da minha cidade, lá de Bauru, e eu passei então a ser candidato ao Senado. Sempre cumpri missões na minha vida, e aqui é mais uma missão no Senado. Acabei de entrar em 3 comissões, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa e, obviamente, pela educação, que eu tenho trabalhado durante tanto tempo. Essas são comissões, para mim, extremamente preciosas. Então, chegando no ambiente de trabalho. Apresentando aqui meu gabinete. O gabinete é simples, não tem que ser com um monte de coisa, tem que ser operacional, né? A ideia é justamente dar continuidade ao trabalho que eu tenho feito ao longo da minha vida, na promoção da ciência, da tecnologia, da educação e a utilização disso para o bem-estar das pessoas. Quando você vai decolar, você está sentado numa bomba de tamanho bem grande e naquele momento lá eu senti o coração pulsando, vamos dizer assim, do Brasil inteiro. E é o que eu sinto aqui no Senado também. Sou brasileiro e muito da minha vida eu passei 20 anos com a NASA, então tenho uma relação excelente com os Estados Unidos e com outros países, como a Rússia, por isso que entrar na Comissão de Relações Exteriores, para mim, aqui, era uma coisa extremamente importante. Essa frase está marcada como minha, mas, na verdade, é da minha mãe. Querendo ser piloto, não tinha dinheiro. Pô, moleque, você está sempre com esse livro aí? Você está estudando para quê? Não estou estudando para fazer a prova da academia, você é piloto. Você é piloto? Cai na real, isso é coisa impossível para você, só para filho de rico, você nunca vai conseguir. Minha mãe, dona Zuleika, olhou bem para mim e falou assim, presta atenção, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Por uma razão muito simples, acreditar que é possível. Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso. Os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade. A crise da democracia representativa. Senadoc. Hoje, 9h da noite, aqui na TV Senado. Tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu não desejava ser vice-presidente. O senhor pode contar pra gente como foi essa experiência? Eu entreguei o país redemocratizado. Hoje os ventos da liberdade que tem na nossa terra foram feitos justamente durante aquele governo. O senhor foi protagonista, de vários momentos que constam dos livros de história, e um deles, o movimento que o levou a ser o primeiro presidente civil
da República no Brasil depois de 24 anos de regime militar. O senhor era senador na época e, em algum momento, isso também é a história do Senado. Como é que foi a construção da chamada Aliança Democrática em apoio à candidatura? Tancredo Neves, José Sarney. Olha, o americano brasilianista Schneider, ele escreveu que a transição democrática no Brasil ela foi a melhor de todas as transições democráticas, que nós não deixamos hipotecas militares. Por exemplo, o Chile deixou um fundo de reserva de cobre para os militares. Entendeu? Na Argentina, nós tivemos várias revoltas depois da transição democrática com Alfonsín. No México, também nós tivemos a mesma coisa. Enfim, e no Uruguai, eu acho que realmente nós conseguimos sair sem que realmente tivéssemos uma ruptura, uma guerra civil que levasse o povo brasileiro a uma decisão de sangue. Nós não fizemos isso. Fizemos com uma construção política admirável. E eu confesso que botei um pouquinho da minha mão nessa construção e nessa engenharia civil. Acontece que o candidato nosso era o Paulo Maluf. Evidentemente, eu não faria, como presidente do partido, uma campanha para que ele fosse candidato à presidência da República. O meu candidato era Aureliano Chaves. Que era o vice-presidente. Que era o vice-presidente. E quando eu resolvi fazer a consulta das prévias para escolher o candidato nosso, aí o Figueiredo, que tinha me dado sinal verde, ele me mandou uma carta dizendo que eu tinha avançado o sinal e que ele não dava o sinal para ele. Aí, quando ele me mandou essa carta, eu dobrei, mandei chamar o Marco Maciel e o Jorge Bornhausen e disse, olha, eu vou renunciar à presidência do PDS na próxima semana, na reunião do diretório. Aí, quando eu anunciei as prévias para a escolha do candidato, aí então vários dos deputados que apoiavam o Maluf disseram que iam me retirar da presidência do partido à tapa. Eu disse, vai doer muito, sabe? Então eu disse, mas não. E até tive uma coisa que não era do meu feitio e pela primeira vez fiz para nunca mais fazer. Fui armado por essa reunião e estive perto de cometer uma loucura. Isso não era do meu temperamento de nenhuma maneira. Quando eu penso nisso, eu fico... Mas como isso aconteceu? A como reunião na qual o senhor se... ser tomado... Quando eu cheguei, renunciei à presidência do partido e me retirei. Disse, aqui, enquanto eu estiver aqui, os senhores me respeitam. Ninguém vai me respeitar. Eu estava determinado, né? Então, eu saí, eu, Antônio Carlos, Jorge Bornhausen, Aureliano Chaves, e fundamos a Aliança Liberal. Entendeu? E eu acho que a minha renúncia possibilitou a vitória do Tancredo, tá? Porque nós levamos ao Tancredo no colégio eleitoral o número de delegados com que ele venceu a eleição para presidente da República. Mas que o senhor venceu junto, né? O seu nome como vice-presidente, vice-candidato eu não a queria vice. ser vice-presidente. Eu até brinco que eu paguei um jantar para o Marco Maciel para ele ser vice-presidente, que eu não queria. Mas Aureliano exigiu que eu fosse vice-presidente. Ele disse, sem o Sarney, não teremos aliança com o Tancredo. Então, a partir desse momento, ele disse, não se exclua, você será o vice-presidente. O Aureliano era um homem muito correto, muito sério, muito determinado. Eu devo a ele o fato de ter sido presidente da República, porque eu não queria ser vice-presidente da República.
e sou muito grato à memória da Aureliano até hoje por esse fato. Então, Tancredo também mandou me buscar aqui e chegou me levar a Minas Gerais e lá me convidou para ser vice-presidente dele. Ele já sabia, porque Aureliano tinha dito a ele isso, mas ele me convidou e eu disse, olha, Tancredo, eu vou aceitar, mas se você encontrar um nome melhor, escolha para a vice-presidência da República. Eu achava que realmente, eu tendo sido presidente do partido do governo, era muito ruim eu aparecer como candidato à presidência da República. Eu sempre tive a minha autoestima e sabia que aquilo não seria bem recebido pelo povo brasileiro. Mas eu fiz porque daquilo dependia a transição democrática. E minha obsessão, durante todo o tempo que tive no Senado, foi trabalhar para que nós chegássemos à abertura democrática. E, graças a Deus, eu tive a felicidade de presidir a transição democrática. Esse autor americano, ele diz que a melhor transição democrática foi feita por mim e faz um elogio muito grande a meu respeito. E realmente não foi fácil. Tive que primeiro vencer a resistência de alguns militares que achavam que eu tinha traído o Figueiredo. E também eu tive muita reação do grupo autêntico do MDB, que era formado pelos radicais. Mas eles, isso eu deixei com Ulisses, deixei com eles todos, não tomei parte em nada, porque na realidade eu não desejava ser vice-presidente. Mas cumpri com o meu dever. Quer dizer, eu entreguei o país redemocratizado. Hoje os ventos da liberdade que tem na nossa terra foram feitos justamente durante aquele governo. Sem Constituição não teríamos transição democrática. A Constituição é a marca maior e absoluta da transição democrática. E eu disse isso a Ulisses Guimarães quando a Constituinte entrou num período em que havia um grande impasse, que era justamente o projeto que veio da Comissão de Sistematização, que era um projeto extremamente radical, extremamente ideológico e que a maioria da Constituinte não o votaria. Tinha um dispositivo que dizia que só seria reformado por 2/3 do plenário. Ora, isso era um golpe, né? O Grupo Centrão tenta aprovar mudanças no regimento interno da Constituinte para permitir no plenário a apresentação de emendas supressivas, aditivas ou substitutivas. Todos sabemos que o regimento interno da Constituinte tem muitos defeitos. E um dos grandes defeitos é que agora que está pronto o substitutivo, a Comissão de Sistematização votou várias matérias, o projeto final vai a plenário, sabem, não pode mais ser emendado. Quer dizer que se a maioria da Assembleia divergir de algum dispositivo, não pode substituir ou modificar esse dispositivo. Terá ou que abolir o dispositivo ou que aceitá-lo como está. O desejo da maioria é de que se possa apresentar por título, por capítulo e até por artigo emendas que possam competir com as do relator no plenário. E durante 30 dias a Constituinte esteve parada. Então, Ulisses me procurou e disse que nós tínhamos que unir forças para termos a Constituição votada. E eu então disse a Ulisses Guimarães, Ulisses, sem Constituição não temos transição, nós todos fracassaremos. Então vamos fazer tudo para votarmos a Constituição. A Constituição pode ser boa, má, mas ela deve ser feita. Se for uma Constituição que necessite, ao longo do tempo, ser reformada, ela será reformada, mas absolutamente devemos deixar que morra a Constituinte sem fazer a Constituição. Isso aconteceu. E, a partir daí, nós unimos força e Ulisses adotou a fórmula de que, quando ele não encontrava consenso, ele dizia uma lei complementar
irá resolver a questão. Então, isso funcionou de tal modo que hoje nós já temos 100 e poucas emendas constitucionais reformando a Constituição. A Constituinte, em vez de trabalhar para fazer uma grande Constituição, olhando o futuro, preparando para o futuro, ela fez uma Constituição baseada em 4 anos de governo por Sarney, né? Então, outro dia, o Lula disse uma coisa muito bem. Disse, olha, a lealdade dos políticos é assim. O Sarney elegeu 22 governadores dos 23, 2/3 do Senado e maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Porque a primeira coisa que eles fizeram foi tirar 1 ano do mandato dele. E era uma confusão, né? Porque as pessoas achavam que estavam dando um mandato, estavam dando 1 ano a mais e na verdade estavam diminuindo, né? Mas eu fiz pouco de poeta, né? O Dutra tinha 6 anos de mandato. A Constituição do Estado Novo dava a ele 6 anos de mandato. E ele, na Constituinte de 60, disse, ele chegou, 55, né? Ele chegou e abdicou de 1 ano, ficou com 5 anos e acalmou tudo, todo mundo ficou satisfeito. E eu pensei que ia fazer a mesma coisa. Qual não foi minha surpresa? Quando eu anunciei isso, que ia abdicar de 1 ano, disseram ele quer 1 ano mais. E aí foi aquela confusão. E tudo isso aconteceu porque a Constituinte, a Câmara e o Senado, reunidos em Constituinte, não aceitaram o projeto dos notáveis que o Tancredo tinha mandado fazer, escolhendo as pessoas, os melhores juristas do Brasil, para fazer uma Constituição. E eu quis mandar para o Ulisses. E o Ulisses me disse, não mande, eu quero fazer a Constituição e vou criar uma comissão de sistematização para fazer a Constituição. Se você mandar o projeto de Constituição, eu o devolverei. Eu, então, não tinha condições políticas naquele tempo para mandar e, ao mesmo tempo, criar uma crise política. O Brasil estava começando a atravessar a transição democrática, iria criar outra crise muito grande. Então, com o meu temperamento, com a minha paciência, com a minha prudência, eu achei bem melhor que eu não mandasse o projeto da Constituição. E sim, enderecei ao Ulisses como se fosse uma correspondência, o projeto dos notáveis. Eles aproveitaram alguma coisa, e essas coisas que foram aproveitadas, eu devo dizer que foram importantíssimas, porque o primeiro capítulo da Constituição, o capítulo dos direitos humanos, o capítulo dos direitos civis, é excelente. Não conheço em Constituição nenhuma um capítulo que seja tão perfeito, que assegure aos cidadãos tanta liberdade, tantos direitos quanto a nossa Constituição. Outro capítulo é o capítulo dos direitos sociais, que entrou pela primeira vez a nível constitucional os direitos dos trabalhadores, os direitos sociais, que passaram a constituir uma grande conquista do povo brasileiro. Agora, muitos capítulos, eles foram feitos apressadamente, tiveram que ser reformados, tiveram que ser jogados para leis complementares, e assim mesmo eles não conseguiram acabar com a Constituição. Votamos a Constituição, temos a Constituição, e a Constituição mais duradoura que nós temos da história do Brasil, sem hiatos. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ela foi capaz de atravessar 2 impeachments. Foi capaz de atravessar tantos problemas como esse último
de 8 de janeiro que nós tivemos, e é uma vergonha na história do Brasil que isso tenha acontecido. Mas fizemos a Constituição e eu entreguei a transição democrática, eu atravessei tudo, entreguei o governo ao adversário meu, que tinha sido cruel na campanha contra mim. Mas eu fiz aquilo que eu me propus a fazer, lutei até o fim. Mesmo quando aceitei os cargos do governo, eu trabalhava por trás para ajudar a transição democrática, para fazer o Estado de Direito. E fiz. Está aí a beleza do Brasil, né? A segunda democracia do mundo ocidental. E com uma Constituição que apresentou os direitos sociais. Porque a Constituição primeira que nós tivemos não foi Constituição. Dom João VI, ele defendeu o direito de propriedade. Veio a Constituição republicana, defendeu o Rui Barbosa, federalismo, e defendeu os direitos individuais. Vem a Constituição de 88 e defende os direitos sociais que nós temos até aí. Eu contribuí criando seguro-desemprego, vale transporte, vale alimentação, e todos esses programas sociais que estão aí nasceram naquele tempo. O senhor sempre defendeu que houvesse leis de incentivo à cultura. O primeiro projeto que o senhor apresentou sobre o tema foi em 1972 e foram 4 tentativas. Só em 1986, como presidente da República, foi possível fazer valer a primeira lei de incentivo à cultura no país, que foi batizada de Lei Sarney. O senhor pode contar para a gente como foi essa experiência? Primeiro, nunca ninguém tinha discutido projeto de incentivo à cultura. Eu apresentei em 1972 esse projeto de incentivo à cultura e foi uma revolução. A partir daí, todo mundo resolveu aderir ao projeto. O Celso Furtado incrementou no Ministério da Cultura e esse projeto simplesmente, quando o meu sucessor assumiu, revogou. E apresentou um outro, mas esse outro que ele apresentou disse: reforma a lei, que era a minha lei da cultura. Então, inteiramente diferente, eu fiz uma reforma dele no Senado para mandar para a Câmara, fui para a Câmara, e na Câmara derrubaram, aprovaram o projeto que vinha, que é esse hoje, e deram o nome de Lei Rouanet. Por que o senhor achou que era tão importante fazer uma lei de incentivo à cultura? Primeiro, que a minha causa parlamentar, assim como Nelson Carneiro teve a causa parlamentar do divórcio, assim como Afonso Arino teve da minoridade dos eleitores, eu tive a causa parlamentar da cultura. Apresentei muitos projetos sobre a cultura, sobre a leitura, sobre a difusão do livro, de apoio às editoras, todos foram apresentados por mim. Vários e muitos projetos de volta de cérebros para o Brasil, para a Bolsa, para que eles voltassem, que tinham ido todos embora com o ato de 64. Enfim, isso tudo eu fiz como projeto de incentivo à cultura. De maneira que foi uma coisa que uma extrema necessidade para mim, que tinha isso na cabeça para fazer. Outro também que eu fiz, que marcou a minha passagem pelo Congresso, foi o projeto de cotas para negros. Nunca ninguém tinha falado sobre isso no Brasil. Eu levantei o debate e apresentei o projeto. A partir daí, ele entrou no debate nacional e hoje é uma realidade. Não apresentei só para negros, apresentei para concursos públicos, apresentei para universidades, apresentei para tudo que fosse feito. O concurso tinha uma cota para pretos. E outra coisa também que fiz, um projeto de AIDS, e eu devo dizer
e apresentei, nunca ninguém tinha falado sobre isso. No dia da conferência de Vancouver, soube que tinham descoberto o medicamento, o coquetel, e eu apresentei o projeto. E no dia seguinte, desci da presidência para apresentar o projeto no plenário. E ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para a presidência da República, houve uma reação, queriam vetar, eu fui lá e disse ao Fernando Henrique, olha, não vete, senão o senhor vai me ter como adversário. Outro projeto que tem a sua marca também é a legislação específica que assegurou direitos das pessoas com deficiências, que é de 1989, completa 35 anos esse ano. Também isso que ocorre, o projeto dos deficientes. Ninguém tinha colocado projeto nenhum a esse respeito. Eu coloquei beneficiando os deficientes. E a nível constitucional, esse projeto que tinha entrou hoje. É o único país que tem leis dos deficientes a nível constitucional. Eu sairia frustrado se eu não dissesse que eu fui o modernizador do Senado. E o Senado modernizou-se. Convoquei a Fundação Getúlio Vargas 2 vezes. Uma para fazer a reforma FII, que era a reforma relativa à atividade legislativa, e outra administrativa. E o Senado hoje é uma repartição exemplar com os melhores funcionários do Brasil. Inclusive o LBS para para atualizar os cursos que qualquer um por ali já passaram 50 mil pessoas submetidas a curso de capacitação. E qual era a visão que o senhor tinha para essa estrutura, quando o senhor pensou... Modernizar o Senado, que eu encontrei no século XIX. E saí modernizando o Senado. Tive essa grande satisfação hoje. Eu me considero o modernizador do Senado. Depois, eu não sei se continuou, se não continuou, mas a verdade é que eu fiz a transição. E aí está a TV Senado, como pioneira das mais vistas do Brasil inteiro. E o que o senhor imaginou quando o senhor pensou? O que o senhor idealizou para essa estrutura de comunicação do Senado? Eu idealizei que o Senado ficasse muito melhor e que ele tivesse uma ascensão sobre as casas legislativas e fosse um grande centro de debate de ideias e de divulgação, porque é preciso se dizer que nós não tínhamos meio nenhuma de divulgar o que se fazia dentro do Senado. A partir dali, e o Senado cresceu. No meu tempo, eu sinto que o Senado teve uma visibilidade nacional muito grande. Quando eu saí, deixei assim. Presidente, muito obrigada pela entrevista. No próximo assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, ferrogrão, cadastro ambiental rural, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Não percam. A vez de crescimento seria a região norte, com espaço, com potencial, com facilidades, com uma localização geográfica privilegiada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A violência contra as mulheres é um problema social e também um problema de saúde pública. Uma lei que passou pelo Senado
alterou o Código Penal brasileiro e mudou a forma de proteger as mulheres e principalmente de punir os agressores. Lei Maria da Penha. Um marco histórico, né? Olá, meu nome é Lavínia Rocha, eu sou professora de História, criadora de conteúdo e escritora, e hoje a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não protege a mulher apenas contra a violência física, existem outros tipos de violência. É a sexual, patrimonial, psicológica, moral, são vários tipos de violência. E tudo isso está dentro da lei. Está dentro da lei. E a gente não pode esquecer a luta para essa lei existir, né? Tem um consórcio de ONGs feministas que se uniram para poder fazer um anteprojeto para essa lei hoje existir. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em agosto de 2006 e ganhou esse nome em homenagem a Maria da Penha, uma mulher que foi vítima por 6 anos de violência doméstica de seu marido. A lei agora determina a prisão em flagrante e também a prisão preventiva. Ela determina essas punições, mas ela também tem a ideia de prevenção e acolhimento da vítima. Então ela vai determinar também que uma mulher que esteja sofrendo, ela tenha isolamento, né, que o marido saia de casa, não possa ver os filhos. E a partir da lei, a violência doméstica passa a ser considerada violação dos direitos humanos. A violência contra a mulher, ela tem em todas as classes sociais, ela acontece em todas as classes sociais. A violência doméstica ela está em todas as classes, raças, religiões, mas ela tem uma prevalência. Das 18 milhões de mulheres que sofrem violência, 12 milhões são mulheres negras, pretas e pardas. Toda mulher tem o direito de viver em segurança, de ter o seu valor reconhecido. É um esforço de todo dia, de toda a sociedade. É uma jornada que teve e continua tendo a participação dos senadores. Senado, 200 anos. Agora é lei. A fita com desenhos de girassóis passa a ser oficialmente o símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas. As deficiências ocultas são aquelas que podem não ser percebidas de imediato, como a surdez, o autismo e as deficiências cognitivas, entre outras. O Senado votou, agora é lei. Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade, a crise da democracia representativa. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No dia 28 de junho de 1969, um grupo de frequentadores do bar gay Stonewall Inn reagiu pela primeira vez aos frequentes abusos feitos por policiais. Nascia ali o movimento LGBTQIA+, que se espalhou pelo mundo inteiro. O Brasil tem hoje a maior parada do orgulho do planeta, mas nem tudo é festa. Apesar de avanços na conquista de direitos,
a luta pela cidadania ainda enfrenta retrocessos. É sobre os 55 anos do orgulho LGBTQIA+, que eu converso agora com Ruth Venceremos, que é drag queen e ativista LGBTQIA+. Ruth, a gente começou contando aí um pouquinho dessa história que aconteceu lá em Nova York, nos Estados Unidos, mas esse movimento foi para o mundo inteiro e ele tem uma palavra que é muito forte, que é orgulho. E eu quero te fazer a pergunta mais básica e mais óbvia possível. Por que a palavra orgulho LGBTQIA+. Primeiro, um prazer estar aqui participando do programa Cidadania. E orgulho, né, ela é uma palavra que vem na contramão daquilo que significou na nossa história, nas nossas vivências enquanto pessoas LGBTQIA+, que foi vergonha, né? Eu cresci com olhares atravessados, eu cresci sendo aquela pessoa em que as pessoas me apontavam o dedo como sendo a pessoa diferente. Então, assim como eu, muitos LGBTs sentiam vergonha de ser quem era. Por isso que, quando a gente afirma a dimensão do orgulho, a gente fala de um processo do orgulho como sinônimo de pertencimento. Nós pertencemos a uma comunidade e nós temos orgulho de ser quem nós somos, apesar das violências que muitas vezes muitos de nós passam. O orgulho, ele dá muito esse sentido mesmo comunitário, da gente levantar a cabeça e dizer que nós não somos vergonha para a família, nós não somos vergonha para a sociedade, ao contrário, nós somos motivo de orgulho porque vivemos num país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Mesmo assim, a gente segue em luta pela cidadania das pessoas LGBTQIA+. Então, portanto, orgulho é momento de celebração, mas também é sinônimo de luta. Você me deu 2 ganchos aí, eu vou começar primeiro com um que é muito forte, que é o da violência. Esses são dados que a gente tem dados recentes, né? E isso já há bastante tempo. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Por quê? Por que nosso país é tão severo com a comunidade? Eu acho que é muito importante a gente observar que a formação social brasileira, ela está ancorada não só no racismo, mas também no patriarcado, né? E essa forma foi produzindo uma sociedade que ela não só é racista, mas também ela é uma sociedade machista, misógina, né? Que aquilo que está fora dos padrões, por exemplo, de uma masculinidade que se espera da sociedade, é atacado, é colocado no canto, é perseguido, né? Então, quando a gente pensa essas questões, é no sentido de dizer o seguinte, que essa violência que persiste, ela precisa mudar, né? Veja, só o ano passado foram 253 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+. Então, é um quadro que a gente olha que ainda está muito distante desse total, 60% eram pessoas trans e travestis, e do recorte de pessoas trans e travestis, 83% eram pessoas negras. Então, quando eu digo que a gente tem que olhar para a formação social brasileira, é pensar que o Brasil foi fundado mesmo com base no racismo e também no patriarcado, que produz as violências que nós temos até hoje. O caminho passa, então, pela educação. Isso aí você já deixou claro na sua resposta. Exatamente, sem dúvida que passa por educação, porque se hoje nós somos adultos racistas, se nós somos adultos misóginos, LGBTfóbicos, nós fomos criança no passado. E qual tipo de educação que nós tivemos? Foi uma educação pautada nos direitos humanos ou foi uma educação pautada num processo permanente de violência sistemática? Hoje muito se fala, por exemplo, em bullying. Mas o que é o bullying na prática? É o preconceito, é a discriminação, e aí você olha muito que o bullying está muito atrelado a você zombar das características físicas das pessoas, do jeito das pessoas falarem, do jeito das pessoas andarem. Então, a educação ela tem um papel fundamental na superação do preconceito e da discriminação numa sociedade como a nossa. Aproveitando ainda esse gancho da violência, recentemente a LGBTfobia foi equiparada ao crime de racismo.
reforça o combate a essa violência na sua visão? Foi um passo muito importante, né? Porque eu acho que ajuda na mudança cultural da sociedade, né? Uma vez que a gente, e aí é muito recente, né, a criminalização da homotransfobia no Brasil, mas sem dúvida ela ajuda para a gente educar também a sociedade, perceber que as pessoas LGBTQIA+, elas são sujeitas de direitos. E o que acontece? O que é que a violência produz contra nós? Ela nos desumaniza. Ela nos tira desse lugar da condição de ser humano e nos inferioriza, né? Então, por isso que a criminalização ela foi um passo importante, mas não é o único caminho, a gente sabe? Então, colado a isso, a gente tem que ter políticas públicas que possam fazer. Como eu dizia na questão anterior, a educação é um papel fundamental. Por exemplo, hoje, infelizmente, os debates sobre gênero e diversidade sexual está interditado em muitas escolas, né? Frente ao avanço de determinados setores conservadores na sociedade, esse debate ele foi interditado em alguma medida na escola. E aí as pessoas depois se perguntam, hoje você tem um processo, por exemplo, de violência sexual contra crianças e adolescentes, por exemplo. E aí você pega os dados, 80 e poucos % das pessoas que cometem esses crimes são pessoas conhecidas das crianças e adolescentes. Às vezes dentro da própria casa delas, dentro da né? própria casa. No entanto, a escola não pode debater a educação sexual. Então, a educação sexual ela é fundamental para um processo de autoconhecimento, né, dos nossos estudantes, com uma medida também de proteção sobre o que fazer em determinadas situações, e também a educação sexual ela é um elemento fundamental de superação do preconceito e da discriminação, de você passar, por exemplo, a respeitar o outro na condição como ele é, como ela é. Vou pegar o outro gancho que você tinha dado na primeira resposta sobre orgulho. Existiu, em algum momento, esse debate da criação, e é até uma coisa que muita gente tratou como deboche, mas existiu, do dia do orgulho hétero. Existe isso? Existe esse conceito de heterofobia que algumas pessoas tentam defender? Essa é uma falácia, igual a escola sem partido. Não existe heterofobia, porque nós vivemos numa sociedade, como eu já disse, que a gente sabe que o poder econômico, o poder político está centrado nos homens, em sua maioria, homens brancos, tudo mais. Então, não existe essa questão. E é uma sociedade, né, em sua maioria, composta por heterossexuais. Então, como é que você vai dizer que há heterofobia contra, né? Não existe. É uma falácia, né? As pessoas que são heterossexuais, por exemplo, elas não estão atravessadas pelas violências de gênero que nós estamos atravessados, que mulheres estão atravessadas. Então, na verdade, trata-se mais de uma falácia. E quando trazem isso à tona, é também numa tentativa de interditar direito das pessoas LGBTQIA+. Nós não queremos privilégio. O que nós queremos são direitos, nem mais, nem menos. Direitos. É cidadania, né? Ruth, 55 anos que a gente tem de orgulho LGBTQIA+, no mundo. Na sua visão, no Brasil, quais são os maiores avanços? Eu acho que nós temos avanço significativo. Eu acho que um dos avanços... Eu vou considerar avanço, inclusive, a organização da sociedade civil, né? A gente ter se organizado, né, para lutar por nossos direitos já é um avanço fundamental, né? O que significou a década de 80, por exemplo, o enfrentamento da epidemia da AIDS, a importância das pessoas se organizarem para lutar, para assegurar a vida das pessoas LGBTQIA+. A gente teve avanços importantes e fundamentais, como a questão de conferências que deram um marco para as políticas públicas para as pessoas LGBTQIA+, embora em termos de políticas públicas concretas é muito, muito recente, mas no início dos anos 2000 foram marcos importantes. Nós temos também a questão da união, do casamento civil igualitário, né, que é uma conquista fundamental. Como é que pode apenas um determinado grupo da sociedade não ter um direito, que é um direito civil fundamental, por exemplo, que é o casamento. A questão também da gente poder adotar crianças, eu acho que essa foi também uma conquista importante. O nosso direito, um direito sagrado, doar sangue é um direito sagrado, né? É você ter solidariedade e empatia com o outro. E esse direito era um direito negado a gente, né? Em virtude de todas as normas, né, preconceituosas que discriminavam, por exemplo,
pessoas como eu não poderia doar sangue. Então, acho que muitas conquistas, eu acho que a gente foi tendo ao longo do tempo, mas eu acho que tem um desafio que é fundamental, porque boa parte dessas conquistas se deram no âmbito judiciário. Era isso que eu ia perguntar agora. E elas podem, tendo um judiciário mais conservador, essas decisões podem cair no futuro, por exemplo. Elas podem cair, né? Embora algumas eu acho muito difíceis, como casamento civil igualitário e tantas outras. Mas veja, essas conquistas se deram no âmbito judiciário. Qual é a mensagem que a gente tem? A mensagem que a gente fica é que o Congresso Nacional, ele é negligente em relação às pautas da comunidade LGBTQIA+. A gente não tem um projeto, não tem uma lei aprovada que seja de proteção social das LGBTQIA+. Nós somos um país que estamos no ranking que mais mata pessoas LGBTQIA+. O que o Congresso Nacional tem feito, ele vira as costas para a nossa população, uma vez que a gente não consegue avançar minimamente com um projeto que seja voltada para a cidadania das pessoas LGBTQIA+. Então, quando você tem um executivo que está alinhado com as pautas dos direitos humanos, onde as nossas pautas elas se inserem nesse ambiente macro, né, dos direitos humanos, você consegue ter políticas importantes, como agora a criação de uma secretaria. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem uma secretária travesti e nós temos uma secretaria dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Mas é isso, se muda governo, o governo pode acabar extinguir essa secretaria. Então, veja, os avanços foram no judiciário. Nós ainda precisamos avançar muito em políticas públicas, porque a cidadania, um dos pressupostos dos pilares da cidadania é você ter políticas públicas. Sem políticas públicas você não tem como promover cidadania. Então, acho que aí, tanto o Congresso Nacional, a gente precisa avançar com leis, como também a gente precisa aprofundar cada vez mais políticas públicas, que vai desde a proteção, mas também a saúde, a educação. Muitas LGBTQIA+, acabam sendo excluídas da escola. O que acontece é um processo mesmo de exclusão por conta do preconceito, da discriminação. Muitas vezes ela pode até não sair da escola, mas ela é excluída no interior da escola, isso vai dificultar a aprendizagem, uma série de coisas. Então, a gente, quando discute cidadania, quando a gente discute as políticas públicas, a gente vai desde a educação, saúde, a cultura e acesso também à segurança. Você está falando de uma série de avanços, falou dos desafios que eu ia perguntar, mas já deixei você falando. Mas existe uma crítica dentro do próprio movimento LGBTQIA+, a respeito dos avanços, que eles geralmente atingem principalmente aquela classe específica dos homens gays, cisgênero, que a gente tem que explicar que cisgênero é a pessoa que nasce, né, em conformidade com o gênero do corpo dela, né, se nasce, para ficar bem claro para você que está em casa, né, o bebê nasce no sexo masculino e se identifica com o sexo masculino, e a neném nasce com o sexo feminino e se identifica com o sexo feminino, só para ficar bem claro mesmo. De classe média alta. É como se esses direitos eles fossem mais dados a essa categoria, né, do gay branco ou da mulher lésbica branca, cisgênero, de classe média, e menos para os gays periféricos, para as travestis, para as pessoas pretas que são LGBTQIA+. E eu queria te perguntar especificamente porque você além de ativista LGBTQIA+, Ruth, você também é do MST, então você veio do movimento periférico. Há essa percepção? Sem dúvida, né? Eu acho que, Hermes, uma coisa que é muito importante a gente salientar é que o movimento LGBTQIA+, ele não é uma unidade, ele não é um movimento, por exemplo, o MST, a gente sabe, é um movimento social, nível nacional, articulado, está em seus estados. O movimento LGBTQIA+, ele é resultado de diversos coletivos, de diversas organizações. Muitas vezes a gente não consegue chegar numa pauta comum nacional, por exemplo, esse momento, essa é a pauta principal para a gente debater. E isso vai acontecendo muitas vezes de que algumas pautas que estão postas, elas não necessariamente representam o conjunto do movimento LGBTQIA+. E por movimento LGBTQIA+, eu gosto sempre de dizer, são as pessoas que são LGBTQIA+, estando organizadas ou não. Mas a gente sabe que numa sociedade como a nossa, né, em que o poder econômico diz muito, isso também vai reverberar para dentro também do movimento. Quem tem poder econômico, né, mais alto vai ter determinados privilégios que, como eu, uma bicha preta, periférica e tantas outras, não vão conseguir acessar. Agora, do ponto de vista de políticas públicas, eu acho que no último período a gente, né, mais recente, o que a gente tem conquistado, eu acho que ela é uma conquista por conjunto. Muitas vezes o que acontece é que determinados grupos do movimento LGBT pautam algumas questões que não necessariamente é a demanda geral.
Por exemplo, hoje, uma demanda muito forte é que envolve a empregabilidade para muitas pessoas LGBTQIA+, que chegam, por exemplo, no mercado de trabalho, são discriminadas, sofrem preconceito, acabam sendo excluídas desses espaços de trabalho, e muitas, como é o caso de muitas travestis e transexuais, que nem no mercado de trabalho muitas vezes chega. Então, essa é uma demanda muito concreta. As pessoas pensam que a nossa luta é só pelo livre direito da gente amar quem a gente quer amar. Também. Fundamentalmente é sobre isso, uma vez que essa é a primeira dimensão da nossa existência, que é alvo de violência. Então, se eu estou andando com meu companheiro no meio da rua, ou se uma lésbica está andando com a sua companheira no meio da rua, ela é alvo de violência por expressar o amor delas, entre elas. Mas né? também é uma luta por cidadania. Mas é uma luta também, fundamentalmente também por cidadania. Primeiro é, obviamente, pelo direito da gente existir, mas eu tenho dito, a gente tem que existir com direitos, a gente tem que existir com dignidade, de maneira plena. Isso passa para a gente ter trabalho, educação, cultura, a gente poder transitar sem ser alvo de nenhum tipo de violência. Então, eu sempre digo que é sobre uma luta para a gente amar quem a gente quer amar, mas é também uma luta para que a gente possa acessar determinados espaços. Quem jamais a gente poderia pensar que um dia nós teríamos, por exemplo, no Congresso Nacional, travestis como a Duda, como a Erika Hilton, né, fazendo um debate não só sobre a nossa comunidade, mas o conjunto da sociedade, pautando questões para o conjunto da sociedade. Então, esse lugar que hoje muitas de nós estamos ocupando, era um lugar que muitos pensariam que não chegaríamos, não alcançaríamos. Então, quando a gente pensa essa questão da cidadania, passa também por a gente pensar o seguinte: nós devemos estar em todos os espaços, porque todos os espaços, eles são espaços das pessoas, do conjunto da sociedade. Nós somos brasileiros e brasileiras. Ruth, a gente viu recentemente na Rússia a decisão de transformar o movimento LGBTQIA+, num movimento terrorista. Recentemente o Brasil estava numa guinada para a extrema-direita, né? Estava no caminho, a presidência da República estava mais na extrema-direita, um Congresso que continua conservador. Você teme que a gente passe a vivenciar esse tipo de coisa, que o movimento LGBTQIA+, possa ser considerado um movimento terrorista aqui no nosso país? Eu acho muito difícil no caso brasileiro, porque eu acho que nós fomos construindo um processo de resistência muito particular, muito com as características brasileiras, né? E aí, como eu digo, quando a gente vê hoje em espaço de poder pessoas LGBTQIA+, ocupando espaço estratégico de poder, ela é fundamental. E a nossa luta é uma luta permanente, né? Eu tenho dito, difícil não é a gente conquistar. O mais difícil é a gente manter as conquistas. Então, nós temos que sermos vigilantes permanentemente contra essas tentativas que são cotidianas, né? Você quer ver, né, o governo retroceder em alguma pauta, basta colocar a pauta sobre gênero e diversidade sexual no Congresso Nacional, né? Como aconteceu em algumas votações, como a reforma tributária, né, que um determinado deputado colocou lá sobre ideologia de gênero. Ou seja, eu tenho dito, não é nem a pauta, sabe, Hermes? Não se trata de pauta, se trata de lutas. E como lutas é movimento permanente para a gente assegurar alguns direitos básicos. Embora a gente tenha esse Congresso que ele acaba que não é a expressão do que é o povo brasileiro, dada a sua composição, obviamente foram eleitos democraticamente, mas ele não é a expressão do que é o povo brasileiro, né? Ao contrário, ele é a expressão do que é determinados setores da sociedade brasileira, né? Se você vai pegar a composição, por exemplo, racial, de gênero, está muito longe de expressar o que de fato é a diversidade do povo brasileiro. Então, eu acho que nós já passamos por muitos processos enquanto comunidade LGBTQIA+, por muitas provações, e eu acredito que mesmo tendo esse congresso que está aí, a certeza que nós temos é que o que nós conquistamos foi resultado de luta e seguiremos firmes e fortes, lutando e tentando, inclusive, mudar este Congresso que aí está. Por isso que é importante a gente ter cada vez mais candidaturas de pessoas LGBTQIA+, mas não só pelo fato de ser pessoas LGBTQIA+, pessoas LGBTQIA+, comprometidas com a cidadania das pessoas LGBTQIA+. Você participou da parada LGBTQIA+, de São Paulo, que é a maior do mundo. Milhares de pessoas foram lá. Queria que você falasse como foi essa experiência,
como foi participar mais uma vez da parada e o que ela representa para o movimento hoje? Nossa, as paradas, elas têm um papel educativo fundamental para a sociedade. É o momento que a gente ocupa as ruas com as nossas cores, com os nossos afetos, para dizer, nós existimos, nós estamos aqui. A parada, por exemplo, em São Paulo, ela não só se tornou a maior parada LGBTQIA+, do mundo. Eu tenho dito, ela é a maior manifestação de massas do Brasil, se a gente for pensar. Né? São mais de 3 milhões de pessoas que ocupam a Avenida Paulista, então isso é muito emblemático, né? Por outro lado, esse ano me chamou muita atenção esse processo de disputa simbólica, por exemplo, da bandeira do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Então você vê uma Avenida Paulista em que as pessoas dizem assim, eu sou brasileiro, eu sou brasileira, tenho o direito de eu amar quem eu quero amar, né? Eu sou parte desse país, então acho que foi um movimento de massa no último ano que pôde fazer de maneira mais orgânica a retomada do aspecto da gente vestir a camisa do Brasil numa mensagem muito potente, dizer bem assim, olha, nós somos parte fundamental desse país, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que marcou muito, de poder estar ali na Avenida Paulista, ver famílias. Eu acho que essa é outra coisa que, quando penso, a família é muito caro para nós que somos pessoas LGBTQIA+. É muito caro porque muitos de nós fomos excluídos de casa, ou muitos de nós que convivemos em casa, às vezes também convivemos com a violência. Quando nos vê, não nos vê como família, né? E aí você vê uma Avenida Paulista, por exemplo, com diversas famílias, diversos arranjos familiares. Foi uma das coisas mais lindas que eu pude ver assim, de que nós temos também direito a construir nossas famílias, né? Então, acho que essa foi algo que me marcou muito assim na Avenida Paulista, foi ver assim, ver a alegria estampada no rosto das pessoas de ser quem se é, mas colado e ao lado dos seus, sabe? Então, isso é muito, muito... E numa mensagem, a gente não se faz sozinho, a gente se faz na relação com o outro. E a família é uma base fundamental, independente do seu tipo, do seu rearranjo, sabe? Então, acho que foi muito lindo demais a Parada do Orgulho LGBTQIA+, de São Paulo. O Brasil testemunhou, mais uma vez, a capacidade que nós temos enquanto comunidade de ocupar as ruas, para celebrar com muita alegria as nossas existências, mas também para pautar direitos fundamentais. E o tema foi um tema fundamental, né? Basta de negligência no legislativo, vote consciente pela cidadania das LGBTQIA+. Ruth, você falou da família e antes da gente encerrar, eu queria que você falasse com aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa, que às vezes até tem alguém dentro de casa, mas eles querem não rejeitar só aquela pessoa, mas rejeitar a cidadania dela. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que está assistindo a gente agora. Eu gosto muito de usar uma frase de Fernando Pessoa, que ele diz que o amor é o mais importante. O sexo, um acidente. Pode ser igual, pode ser diferente. E o que eu tenho para dizer para as pessoas que estão nos assistindo é que o amor é a base. O amor é o fundamento da gente existir enquanto humanidade. E aí é fundamental que a gente possa acolher, né? Você que é mãe, que é pai de uma pessoa LGBTQIA+, acolhe os seus. Porque a família não é uma unidade. Nós somos uma unidade familiar, mas todo mundo não é igual. Não existe nesse sentido de todo mundo ser igual. Nós somos diferentes. Eu venho de uma família de 12 irmãos, cada um diferente. A mãe teve... A educação foi a mesma, mas nós fomos nos forjando enquanto sujeito. E pensar que as pessoas, elas são sujeitos da sua história. Então, acolha. E para você que é pai, mãe, que não sabe como lidar nessas situações, existem hoje muitos coletivos que acolhem também as famílias, como Mães da Resistência, como Mães pela Diversidade, que são grupos de mães e pais que fazem um trabalho com os pais que muitas vezes não sabem como lidar em situações como essa, ao descobrir que você tem um filho LGBTQIA+. Mas, como eu disse, o fundamento da nossa existência enquanto humanidade é pautada pelo amor.
O ser humano, ele é um ser de possibilidade. Então, nós não podemos enquadrar as formas de amar, né? Então, ame o próximo como ama a ti mesmo, né? Então, eu acho que é mais uma mensagem mesmo de amor e de acolhimento, né? Para que a gente possa, de fato, ter pessoas que vivam plenamente a sua cidadania sem ser atravessado por nenhum tipo de preconceito e discriminação. Ruth Venceremos, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Cidadania. No próximo assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, ferrogrão, cadastro ambiental rural, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Não percam. A vez de crescimento seria a região norte, com espaço, com potencial, com facilidades, com uma localização geográfica privilegiada. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Las visualidades que yo propongo, me gusta compartirlas como posibilidades o representaciones de denuncia, de protesta, ¿no? Mucho de mi imaginario tiene que ver con la representación de identidades de la diversidad sexual o de las visiones sexuales de sexo y género racializadas, ¿no? Entonces, el arte y mi convicción de vida me han llevado a tener un entendimiento más grande y tener una resignificación de quién soy y de quién quiero ser. Esto quiere decir que me ha costado mucho trabajo entender mi cuerpo, entender y decirme tú eres válida, tú puedes, o sea, como el de tu color de piel es bello, eres una belleza no hegemónica, pero eres bella. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único. A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei. Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade. A crise da democracia representativa. Senadoc. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia.
Boa noite. Hoje é segunda-feira, 1º de julho, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado deve discutir amanhã, entre outras proposições, a proposta de emenda à Constituição que tem o objetivo de aliviar as contas dos municípios. Essa será a primeira das 5 sessões de discussão antes da votação em primeiro turno. A proposta de emenda à Constituição que está na pauta do plenário desta terça-feira reabre o prazo para as prefeituras parcelarem dívidas com a Previdência Social e define limites para o pagamento de precatórios. Em 2022, a dívida previdenciária dos municípios era de 190 bilhões de reais, de acordo com o autor da proposta, senador Jader Barbalho. A proposta recebeu um substitutivo, texto alternativo do relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Carlos Portinho. Ele estendeu até 31 de julho de 2025 o prazo para a adesão ao parcelamento das dívidas previdenciárias. Na proposta original, a data limite era 31 de dezembro de 2023. Essa será a primeira das 5 sessões de discussão antes da votação em primeiro turno. Uma PEC muito importante para os municípios do Brasil. O Ministério da Fazenda está terminando os estudos relativamente ao que concorda o Poder Executivo em relação a essa composição das dívidas previdenciárias dos municípios e da dívida de precatórios. Então, a nossa proposta, juntamente com a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos, é que possa haver um programa a partir dessa PEC de parcelamento das dívidas previdenciárias ao longo de um prazo maior do que os 60 meses atuais, um prazo eventualmente 120 meses ou mais do que isso, reduzindo o indexador, que é um indexador também que sacrifica os municípios no acúmulo dessa dívida previdenciária, e limitando a parcela um percentual da receita corrente líquida dos municípios. Isso também é muito importante para o município dar conta de pagar o seu passivo previdenciário. E a solução também dos precatórios, para poder há um limite dos municípios conseguir pagar precatório no Brasil. Os senadores também devem analisar a possibilidade de pessoas físicas apresentarem projetos esportivos que possam ser beneficiados pela Lei de Incentivo ao Esporte. As propostas poderão receber recursos por meio de renúncia fiscal. Outro item que pode ir à votação no plenário é o que cria a Política Nacional de Agricultura Urbana. Alguns dos objetivos são ampliar a segurança alimentar das populações urbanas vulneráveis, permitir a ocupação de espaços urbanos ociosos e promover a agricultura familiar. É um projeto inteligente, necessário, oportuno. Toda cidade tem muito terreno baldio, que fica cheio de mato, descuidado. Muito serve de esconderijo para bandidos, não é, para realmente ficar amotinados ali, para atacar uma pessoa que passa nas imediações. Então essa ocupação ela tem duplo sentido: gerar renda, oportunidade e segurança pública. Outros 2 itens também estão na pauta. Um inclui no cálculo do gasto mínimo constitucional em saúde as despesas de custeio e investimento em hospitais universitários federais. O outro é uma proposta de emenda à Constituição que cria regras para a eleição dos órgãos diretivos dos tribunais de justiça dos estados. Quais os riscos do uso da inteligência artificial que pode trazer? Como regular sem censurar? Essas e outras perguntas estiveram presentes na audiência pública que debateu a regulamentação da inteligência artificial. Riscos de segurança para os usuários, falhas na proteção de dados e mercado financeiro brasileiro prejudicado. Esses foram alguns dos problemas mencionados pelos especialistas na audiência pública da Comissão sobre Inteligência Artificial no Brasil, que discutiu o projeto de lei que regulamenta o uso da inteligência artificial. E o que o projeto de lei faz traz 2 grandes problemas. Número 1, a imposição de que modelos de inteligência artificial de alto risco passem por uma espécie de censura prévia, em que esse modelo precisa ser construído e desenhado de uma determinada maneira. E o projeto, ao mesmo tempo, cria uma ameaça de 50 milhões de reais, ou 2% do faturamento da empresa, o que for maior, que é uma espécie de espada de Damocles, ou seja, a lei ela é abstrata, ela é ambígua, ela é principiológica, mas, se descumprida, tem uma espada pronta para cortar a sua cabeça. O esforço dos senadores, juristas da comissão para criar uma proposta justa para o Brasil é evidente. A gente percebe que houveram avanços.
Mas é importante ressaltar aqui que o texto atual é extremamente preocupante, porque ele impacta não só os envolvidos com IA, mas todos os setores produtivos. Na opinião do diretor executivo do Conselho Digital, a regulamentação da inteligência artificial pode trazer alguns impactos negativos, como a censura. Por exemplo, a gente está regulando a tecnologia e não o risco. E isso vai afetar nosso dia a dia, inclusive em questão de liberdade de expressão, que eu entendo, o senador Eduardo Gomes falou várias vezes que não é interesse dele tratar, por exemplo, de questões de informação, que é um tema que está sendo discutido no PL 2630 lá na Câmara. Após a audiência pública, o senador Marcos Pontes falou em entrevista sobre os próximos passos. Nós teremos ainda mais 2 audiências públicas, originalmente eu tinha pedido 5 delas. O presidente da comissão, Carlos Viana, decidiu reduzir para 3. Tudo bem? Mas desde que o texto seja alterado. Eu conto com a sensibilidade, com o trabalho de quem está trabalhando na consultoria do relator, do Eduardo Gomes, para que essa lei melhore a tempo. Quanto antes, melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Eu sei que existe uma pressa colocada pelo nosso presidente Rodrigo Pacheco, justificável, mas a pressa não pode ser prioridade em cima da qualidade da lei. E a gente precisa ter isso aí muito bem feito aqui. Tecnicamente não está bom ainda, então eu estou falando aqui do ponto de vista técnico, não está bom, precisa ser melhorado. A meta do governo federal de zerar o déficit fiscal esse ano não deve ser cumprida. Essa é uma das projeções da Instituição Fiscal Independente no relatório de acompanhamento fiscal do mês de junho. As novas projeções de curto prazo, divulgadas em junho pela Instituição Fiscal Independente do Senado, indicam que as metas de resultado primário não serão atingidas, o que significa que dificilmente o governo vai conseguir zerar o déficit este ano. O governo poderia, dentro da meta, ficar até menos 0,25% do PIB, que é tudo que a sociedade produz no ano. No entanto, a projeção da IFE é que o déficit primário ficará em 0,7% e descontadas as despesas, os investimentos da recuperação do Rio Grande do Sul, cairá para 0,5%, porque os gastos com o Rio Grande do Sul estão por fora do cálculo da meta. Mas mesmo assim, o déficit será o dobro da margem inferior da margem de tolerância da legislação fiscal. Outro alerta do relatório é que a projeção dos déficits primários para 2025, 2026 e 2027 serão permanentes e crescentes, ou seja, maiores que o de 2024, indicando que a trajetória não vai corrigir o desequilíbrio fiscal. Uma das consequências é o impacto desse desequilíbrio nas dívidas públicas. Quando você gasta mais do que tem, a dívida cresce. Qualquer dona de casa, qualquer trabalhadora sabe disso. Então, o endividamento vai crescer do atual patamar de 76% do PIB para 80%, 90%, 100% no médio prazo. Em 2034, estaremos na casa de 100% do PIB, o que é considerado um endividamento alto para um país emergente. A Instituição Fiscal Independente projeta ainda que, mantidas as condições presentes atualmente no cenário fiscal, em 2027 haverá um estrangulamento orçamentário com as despesas obrigatórias, o que, segundo as análises da IFE, torna o regime fiscal insustentável no médio prazo. Despesas obrigatórias com folha, previdência, benefícios sociais, vinculação da saúde e da educação, não vai sobrar nada para investimento e nem mesmo para o custeio operacional, para manutenção da máquina. Água, luz, telefone, energia elétrica, aluguéis, coisas básicas do funcionamento da máquina. A margem discricionária, a margem que o governo tem de flexibilidade, de autonomia, de aplicação, vai tender a próximo de zero. Senadores da Comissão Temporária Externa, que acompanha a emergência no Rio Grande do Sul, ouviram representantes do governo e das Nações Unidas. A audiência pública debateu os itens de um projeto de lei que prevê uma política nacional para os deslocados internos, que são pessoas que precisam mudar dentro do próprio país para buscar proteção.
centenas de municípios alagados em situação de emergência, milhares de pessoas desabrigadas, moradias destruídas, empregos que se foram nos estabelecimentos comerciais e indústrias sob as águas. Será possível recuperar ou reconstruir em áreas comprovadamente de risco? A maior catástrofe natural da história do país provocará, pela primeira vez, deslocamentos internos em massa por efeitos climáticos. O mais recente relatório do Centro de Monitoramento do Deslocamento Interno, IDMC, sigla em inglês, lançado em 14 de maio, revela que o Brasil foi responsável por mais de 1/3 dos deslocamentos forçados por desastres ambientais na América Latina em 2023. Em audiência pública interativa, os senadores da comissão que trata da emergência no Rio Grande do Sul ouviram representantes das Nações Unidas, do Ministério da Justiça e o consultor legislativo que assessora a redação do projeto que institui a Política Nacional de Refugiados Internos. O que a gente percebe é que no Rio Grande do Sul hoje, o senador Paulo Paim mencionou, acho que vale repetir, né, a gravidade do que tem acontecido. Tem se falado em mais de 2,3 milhões de pessoas afetadas no Rio Grande do Sul, mais de 388 mil pessoas que continuam até agora desalojadas, depois de terem perdido as suas casas, e cerca de 10 mil pessoas que seguem em abrigos ou alojamentos improvisados. O que a gente está passando hoje, principalmente em Matias Velho, é essa situação de reintegrar. Por quê? Porque a questão do regresso já houve, a relocação já está sendo feita, mas a cidade ela foi devastada, gente. Só quem foi, os senadores que foram lá e presenciaram, tem uma ideia de quão catastrófica foi. Preocupada com a dimensão da catástrofe, a comissão concentra esforços em diretrizes e ações conjuntas com o poder público, com foco na segurança, reintegração dos afetados e prevenção diante de futuros efeitos das mudanças climáticas. A ideia de reintegrar, né, significa justamente dar a integridade socioeconômica e de segurança às pessoas que saem do seu lugar e vão para outro município, ou outro local do município, né, ou outro local do país, enfim, e sejam integradas naquela localidade. O Conselho de Comunicação Social debateu hoje a saúde dos profissionais do setor. A situação se agravou com a expansão da internet e das redes sociais, o que se chama de plataformização do trabalho. A jornalista Cristiane Heimberg fez um doutorado sobre a saúde dos jornalistas e concluiu que o trabalho desses profissionais foi responsável por várias doenças que afetam não só a parte física, mas a saúde mental também. Foram relatados casos de depressão, síndrome do pânico e esgotamento nervoso. E as causas variam. Segundo a pesquisa, os jornalistas estudados alegaram longas jornadas de trabalho, pressão do tempo pelo fechamento de matérias, baixos salários, ameaças de demissão, assédio moral e sexual, além do acúmulo de várias funções, que hoje é cada vez mais comum. Muitas vezes, entre alguns jornalistas mais velhos, o que acontecia era uma naturalização, né, de questões como estresse, assédio moral, adoecimento. Entre os mais jovens, havia uma consciência mais crítica de perceber essas questões relacionadas ao trabalho, né? E além dessas questões do cansaço mental, que é muito grande, porque se você trabalha muitas horas por dia e não existe um descanso, acaba tendo as consequências físicas, né? Por exemplo, a má alimentação vai fazer com que a pessoa tenha colesterol alto, triglicérides alto, sobrepeso. Então, isso era um relato muito comum entre os mais jovens que ficavam trabalhando direto, sem parar para comer ou comendo um lanche de qualquer jeito. O médico sanitarista e especialista em saúde do trabalhador fez um levantamento dos profissionais de comunicação atendidos por ele e constatou que boa parte deles acaba perdendo o emprego pelas doenças que adquiriram ao longo da vida laboral. Muitos operadores de câmera, por exemplo, passam a ter problemas na coluna que dificultam o desempenho das funções. Manguito rotador, outra vez, essa estrutura de ombro que sustenta o ombro, né, que é uma estrutura complexa e que, para quem
tem que movimentar muito equipamentos e tem que operar equipamentos mais de difícil manuseio, acaba levando a esse tipo de transtorno. Operador de câmara com transtorno depressivo recorrente, operador de câmara com síndrome magnito-rotador, outra vez, também com a perda auditiva induzida por ruído, operador de câmara externa, epicondilite, que é lesão do cotovelo, magnito-rotador, artrose de ombro, dorsalgia. Aqui são todas questões que estão relacionadas, muitas delas relacionadas com o modo como o trabalho e o equipamento são utilizados, né, são manuseados. A auditora fiscal do trabalho ressaltou que, para evitar esses problemas, o grande desafio está no campo da normatização. Nós temos uma ausência de normas de saúde e segurança específicos para os profissionais de comunicação. Então, nós precisaríamos refletir, né, no nosso entender, com urgência, para traçar normas que se adequem às peculiaridades do exercício das profissões no setor de comunicação. Alguns conselheiros lembraram ainda que, com a atual realidade de redes sociais e trabalho remoto, muitos jornalistas trabalham desvinculados de grandes empresas e que é preciso olhar também para esse trabalhador. A gente tem de ter pautas muito decisivas sobre como resolver e atender essa demanda de saúde. Porque não é mais uma tendinite, como que era até fácil de resolver, entre aspas. Hoje o mundo do conhecimento das mentes, psicologia, psicanálise, psiquiatria e tal, praticamente viramos uma mortadela cheia de fatias, com dezenas, centenas de transtornos. Então as doenças de caráter psíquico ou emocionais passam a ter uma importância enorme e a gente não se preparou para isso. Hoje um jornalista que trabalha numa Rede Globo, nas empresas estruturadas, já não compõe toda a categoria de profissional. Cada vez mais ela vem perdendo o terreno e vem aumentando significativamente um contingente de trabalhadores, inclusive de caráter individual, que a gente tem de atender. A preocupação atual é realmente com esse salto que a plataformização traz. E esse salto da plataformização, o doutor Hélio já trouxe aí o sinal, ele tem afetado enormemente a saúde emocional. E por que isso nos preocupa? Porque a saúde física, ela é mais facilmente identificável, o problema é identificável e a aceitação do problema por parte do trabalhador e por parte do empregador também é mais facilmente aceitável. Já o adoecimento mental, o adoecimento emocional, ele é de difícil identificação por parte do próprio trabalhador e da própria trabalhadora, e ele é de dificílima aceitação por parte dos colegas e, obviamente, por parte do empregador. O Conselho de Comunicação Social é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Uma sessão especial no plenário do Senado homenageou hoje os 168 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A homenagem à corporação dedicada aos resgates em emergências e à prevenção de acidentes começou com a apresentação de outro aspecto muito elogiado, a banda de música do próprio Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A corporação foi criada por decreto de Dom Pedro II em 2 de julho de 1856, quando a capital e o Distrito Federal ficavam no Rio de Janeiro. Mas a atuação não se limita ao DF. A gente é do Brasil. O Corpo de Bombeiros do Estado do Distrito Federal não é do Distrito Federal, ele é do Brasil. Nós temos bombeiro no Rio Grande do Sul, nós temos bombeiro hoje na Amazônia, nós temos bombeiro no Pantanal, todos atuando em catástrofes. A chefe da primeira equipe que participou do trabalho de suporte ao Rio Grande do Sul recebeu um diploma de honra ao mérito. Nós percorremos mais de 2.200 quilômetros em menos de 2 dias, parando a cada 2 horas para que nossos cães Baruch e Delta pudessem dar aquela descansada.
Na primeira semana, dormíamos em média 2 horas, 2 horas e meia. E tal esforço não foi em vão. Foram mais de 150 pessoas salvas, dentre elas 20 bebês e crianças, e mais de 100 animais. Mostra para as crianças esses 3 bombeiros muito especial. Nós temos 3 bombeiros muito especiais aqui no plenário, Sheik, Baruch e Delta. Os senadores elogiaram e agradeceram o trabalho dos bombeiros na segurança e na defesa civil. A missão de salvar vidas, exercida com excelência por esses profissionais, precisa de reconhecimento, de valorização à altura do desafio que eles assumem diariamente. Não poderia deixar de, neste vídeo, manifestar a minha absoluta confiança e orgulho pelo trabalho da corporação nesses tempos, né, de muito individualismo, de muita polarização. A gente vê essa aguerrida corporação trabalhando em prol da nossa sociedade brasiliense. Momentos de emoção foram vividos no último sábado pela estudante Emanuele Lana de Miranda, do 2º ano do ensino médio da rede pública do Distrito Federal. A redação da Emanuele foi a vencedora aqui no DF do programa Jovem Senador, promovido pelo Senado. Em agosto, ela e outros 26 estudantes de todo o Brasil vão participar de uma semana de vivência legislativa, debatendo temas nacionais e propondo sugestões que podem virar lei. A equipe da TV Senado acompanhou o anúncio do resultado. Venha, Emanuele Lana, venha, nossa jovem senadora do Distrito Federal! Uma aluna do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte foi a vencedora no Distrito Federal do concurso de redação promovido pelo Senado. Parabéns, Emanuele Lana Faria de Miranda. Você venceu o concurso de redação do Senado Federal. Contamos com você em Brasília para participar da Semana de Vivência Legislativa, de 5 a 9 de agosto, como jovem senadora pelo Distrito Federal. Emanuele Lana de Miranda, a aluna vencedora, não conteve a emoção diante da surpresa. É muito emocionante para mim poder receber esse prêmio, poder representar não só a minha escola, não só essa história que a escola pública, o CTN, tem aqui para Taguatinga, mas também poder representar o Distrito Federal. É uma honra muito grande para mim. Emoção compartilhada também com toda a família. Nós estamos aqui muito gratos, coração muito feliz realmente por essa conquista da Emanuele. E sabemos também que não é somente ela. Existe toda uma estrutura por trás da escola, né, apoiando a professora, orientadora. E eles já tinham o hábito de fazer redação, mas quando a gente leva um concurso dessa importância para a sala de aula, motiva demais. E aí, assim, não foi só a Emanuele que ganhou, foi todo o CTN, toda a escola que ganhou, porque agora é um ícone, é uma motivação. E sem um objetivo, sem uma motivação, é muito mais difícil, né? E é isso que esses meninos precisam, de motivação. Então, para nós, o concurso Jovem Senador é o nosso grande motivador. Vai ficar marcado para sempre. Entre 170 mil redações escritas de todo o país, a de Emanuele e de mais 26 outros jovens do Brasil foram selecionadas pelo programa. Agora, ela vai ter a oportunidade de vivenciar por 4 dias a experiência de um senador ou senadora, debatendo questões de interesse nacional e propondo sugestões legislativas que podem se tornar projeto de lei. Tudo custeado pelo Senado. Este ano, a redação teve como tema 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. Os autores das melhores redações em todos os estados do país e no DF irão participar da Semana de Vivência Legislativa, em Brasília, no início de agosto. O programa, criado em 2011, é direcionado para estudantes de até 19 anos das escolas estaduais e distritais de todo o país. Esse é um programa transformador na vida desses alunos, os estudantes do ensino médio, das escolas públicas de todo o país. Eles têm a oportunidade de vir a Brasília, participar da rotina parlamentar. Eles
podem exercer habilidades como a liderança, como a busca do consenso, como o respeito à divergência. Isso faz parte do jogo político democrático. É um incentivo muito